as pessoas neurodivergentes pode trazer vantagens competitivas para as empresas. Falando especificamente do autismo, tem algumas características das pessoas autistas que são muito favoráveis ao mercado de trabalho, especialmente para algumas carreiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a gente já começar aqui a desmistificar um pouco a ideia que muita gente tem das pessoas autistas e que não conhecem esses potenciais que são tão favoráveis às atividades de trabalho. Os autistas até hoje não tinham sido considerados, e se você for parar para pensar, desde o momento da descrição do cargo, né? As empresas geralmente colocam para todos os cargos, excelente comunicação verbal, escrita, oral. Por quê, né? Por que a pessoa tem que ser um excelente comunicador? Isso vai depender, obviamente, do cargo que ele for postular. Então, o que está acontecendo é que agora as grandes empresas, eu acabo de voltar de Viena, do Zero Project, que é um evento que acontece na ONU, em Viena, que é para transformar o mundo num mundo sem barreiras para pessoas com deficiência. E lá apareceram uma série de iniciativas, eu vou falar aqui de algumas. A Microsoft, por exemplo, identificou que os autistas têm o hiperfoco, eles têm capacidade, mais disciplina, mais acuracidade, são mais detalhistas. Então, eles mudaram a forma de contratar. O primeiro filtro, a primeira entrevista, que era aquela coisa olho a olho, aquelas perguntas diretas sobre personalidade, que o autista geralmente vai fugir, não vai passar nesse primeiro filtro, ele foi mudado. Então, por exemplo, eu vi algumas dinâmicas, um grupo de autistas sentado numa sala com espaguete e marshmallow. E aí eles falavam, tá, construam aqui um castelo, ou façam, né, alguma figura. E aí, curiosamente, como eles podiam interagir e como eles fizeram, assim, coisas inesperadas, assim, a criatividade do autista é totalmente diferente do neurotípico. O autista consegue enxergar o mundo de forma diferente. E todas essas... eles estão utilizando também o Minecraft, o joguinho, porque o autista, como gosta muito de jogo, utilizam para poder ver como ele se diferencia. Eu vi a Ernst Young também, eu tinha visto já, que eles colocam numa tela uma figura e entregam os blocos para eles replicarem os blocos do que estava na tela, né? Com os blocos do que estava na tela. O neurotípico demora muito mais tempo do que o autista. O autista vem e tchum, rapidinho faz. Então, assim, tentar identificar quais são realmente as habilidades e os talentos. Eu, como tenho uma filha autista, eu não gosto nem do anjo azul, nem do superdotado. Mas, assim, enxergar que sim, eles têm talentos diferentes e as empresas estão obtendo vantagens. Teve uma empresa alemã que se chama Outcom, que acho que são 86% dos funcionários hoje são neurodivergentes. Eles estão focados em tecnologia. Mas eles falam que a produtividade é muito maior, a disciplina é muito maior, a capacidade de resolver os problemas de forma diferente do esperado. Então, assim, o mundo está mudando e é a hora das empresas no Brasil também começarem a pensar sobre isso. Vamos dar uma dica, então, para os empresários e empresárias brasileiros sobre qual o caminho para eliminar essas primeiras barreiras e permitir que essas pessoas tenham a possibilidade de chegar dentro das empresas. Depois a gente fala um pouco sobre o ambiente de trabalho ali dentro. O que a gente precisa? Dar uma dica para a gente mudar essa cultura. Então, as empresas hoje têm claramente, com a sua agenda ESG, elas têm claramente o que elas vão fazer. Os objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente estava falando. Era esse? Voltar para isso. Era isso? Não, eu ia falar que tem muito claro o que vão fazer com gênero, tem muito claro o que vão fazer com etnia, com raça, mas o universo da deficiência ainda é muito desconhecido. Então, quando contratam deficiente, na grande maioria das vezes, contratam deficientes que têm algo visível, ou então situações onde eles acham que mais facilmente vão poder lidar. Então, como você faz para preparar os seus líderes, a sua área de recursos humanos, para poder também abrir o espaço para os neurodivergentes, pensando que isso vai te trazer uma vantagem competitiva? Mudar essa cultura.
E dentro do ambiente de trabalho, o que é importante para trazer essas pessoas? Quer dizer, uma vez que a pessoa entrou, que a empresa contratou uma pessoa que tem autismo, a empresa, né, deu essa oportunidade para a pessoa e está se dando também uma oportunidade. Quais são as ações que as empresas devem fazer para favorecer o desenvolvimento profissional dessas pessoas dentro já do mercado de trabalho, dentro já dos seus ambientes corporativos? Então, não existe um autista igual ao outro. Então, eu acho que por isso também o desafio é tão grande, tá? Poder identificar quais são os talentos e as habilidades de cada um, o diferencial, contratar a pessoa na sua íntegra, né? Não um número, para poder entender realmente aquela pessoa, o que ela pode trazer de vantagem dentro do ambiente de trabalho e as acomodações a serem feitas que são desde o chefe saber que aquela pessoa, às vezes, vai ser honesta demais, às vezes vai ser muito rígida, vai ter que cumprir o horário, não vai poder deixar ele esperando. A flexibilidade é uma coisa, né, difícil para o autista. Então, assim, poder o próprio líder se adaptar ao funcionário. As equipes, eu achei muito legal que a Microsoft, eles têm assim, dentro da área, o autista tem um coach, alguém que vai ajudar a orientá-lo dentro da área. E na empresa eles têm um buddy, que é um amigo que vai ajudar na sociabilidade, vai ajudar no dia a dia para a pessoa não se sentir tão diferente dentro da empresa. Porque geralmente, e aí também eu acho interessante a gente falar, que tem muitos autistas dentro das empresas que eles ainda não têm diagnóstico. E essas pessoas, elas sofrem caladas, elas utilizam o que se chama masking, elas fingem que está tudo bem, mas todo dia de manhã, para ir para o trabalho é um sofrimento, é um desafio muito grande. Então, aquele indivíduo que era o antipatizado, aquele que está sempre excluído das rodinhas, aquele que almoça sozinho, geralmente ele pode ser neurodivergente, ele pode ter alguma dificuldade e pode estar sofrendo. E em vez de ver ele como chato, como o difícil, ver ele como uma pessoa que está sofrendo, né? Isso também é novidade. E incluir, né, fazer esse movimento de inclusão e não o movimento contrário que muitas vezes acaba acontecendo. A gente tem uma legislação que é uma legislação considerada avançada, a gente tem algumas leis feitas para proteger e para promover o espaço de trabalho e da educação das pessoas com autismo. A lei, uma vez aplicada, ela ajuda a mudar a cultura e, por seu lado, a cultura da sociedade também é o que acaba gerando as leis. Como é que você enxerga hoje a legislação brasileira para as pessoas com autismo e os impactos que elas estão trazendo para a nossa sociedade e também, claro, que abre espaço para você trazer também um alerta, caso você considere que essas leis estão ali muito bem escritas, mas ainda falta. Eu quero que você traga para a gente a sua visão. Você tem lugar de fala nisso. Você falou muito bem que as leis são muito elaboradas, muito bonitas, e se elas realmente fossem seguidas, cumpridas, seria sensacional. Mas nós não temos como regular, como fazer com que essas leis sejam cumpridas. E aí eu vou te dar um exemplo, não sei, dos planos de saúde. Eu morava no Chile, voltei para o Brasil, preenchi questionário para conseguir um plano de saúde para minha família e quando eu falava que minha filha era autista, eu fui negada em todas as propostas que eu preenchi. E isso é uma coisa que está bastante agora saindo à luz. Então, no que diz respeito ao ambiente de trabalho, existem as cotas, mas não são cotas para autismo, são cotas para pessoas com deficiência. Então, é mais fácil eu contratar aquela condição que vai ser mais simples para eu lidar, que não vai exigir tanto estudo, como eu falei, tanta educação da cultura da empresa para poder receber, aceitar. E a contrapartida vai ser poder ter benefícios dos talentos e das novas aptidões que não tinham sido mapeadas antes, que o autista tem. Essa mudança de cultura dentro das empresas, voltando um pouco para a questão do mercado de trabalho, tem algumas questões que são importantes a gente trazer aqui também. Os autistas normalmente são pessoas que têm uma sensibilidade muito aguçada para algumas coisas, por exemplo, sons, né, emissão de luzes, principalmente luzes que piscam. Quer dizer,
O que é importante assim, para o ambiente de trabalho, para tornar os ambientes mais amigáveis? Existem ações, às vezes simples, claro, considerando que dentro, né, desse universo também existem os vários tipos diferentes, os níveis diferentes de autismo, né? As pessoas também são diversas entre eles, assim como os neurotípicos, como, né, nós chamamos, também são diversos. Mas como é que a questão, por exemplo, dessas hipersensibilidades que eles têm, pode ser tratada dentro do ambiente de trabalho para permitir que ele tenha mais desenvolvimento e entregue mais para a empresa e possa desenvolver mais esses talentos que você está trazendo aqui para a gente? Como, novamente, não existe um autista igual ao outro, eu falei antes, é importante, no momento de contratação, entender, ele pode estar num ambiente barulhento? Ele precisa de um protetor auricular? Ele precisa estar perto da saída? Porque os autistas têm muitas comorbidades também, tá? Então, os autistas são extremamente ansiosos, na grande maioria das vezes, muitos têm TDAH. Então, enxergar o autista sabendo exatamente quais são as necessidades que ele vai ter para poder ter um rendimento melhor. E não só falando de autismo, né? Como eu sou diretora do Cordão de Girassol, a gente faz palestras dentro das empresas para poder dar determinadas indicações das diferentes condições, como o ambiente deve estar preparado, porque às vezes são coisas muito simples. É só o RH perguntar. Fala, o que você precisa para trabalhar conosco? Valorizar e fazer com que a pessoa sinta que ela é importante e aí ela vai poder abrir e dizer. E eu me atrevo até a mencionar que muitas empresas, que como eu falei, têm autistas, não sabem. Isso que a gente está falando de diagnóstico tardio, que apareceu a atriz Letícia Sabatella, começam a aparecer pessoas que você fala, ué, mas ela não parece. O autista muitas vezes não parece, não tem como você saber. Ele vai se sentir cômodo, com a lei do cordão de girassol a gente conseguiu isso, né? Dele poder usar o cordão de girassol e a pessoa saber que ele pode precisar de respeito, empatia, solidariedade, paciência. E eu acho que até agora isso não estava sendo visto, nem comentado dentro das empresas. Flávia, você teve participações internacionais agora representando o Brasil em discussões sobre empregabilidade para as pessoas com autismo. Participação no Dia Mundial, né, na efeméride, na comemoração do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo e também um projeto chamado Zero Project, que eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, um pouco sobre o que você levou representando o Brasil internacionalmente e do que você traz também como novidades, inclusive de grandes empresas que têm aumentado suas contratações de pessoas com autismo e sobre os resultados que essas empresas estão conseguindo. Tá, o Zero Project, no ano passado, eu fui palestrante, painelista, para falar sobre as emergências ambientais naquela hora, que estavam assim, tinham muitas coisas, teve o Rio Grande do Sul, tinha a Espanha, e era para falar que os deficientes são os primeiros que morrem, né? Que é difícil identificar. Então, o cordão de girassol ajuda nesse momento aos brigadistas, aos bombeiros poderem socorrer as pessoas com deficiência. Mas lá em Viena, que foi o Zero Project nas Nações Unidas, nós tivemos um painel que era só sobre empregabilidade de autistas. E nesse painel, que foi, assim, para mim muito emocionante, apareceu uma universidade na Flórida, que é a primeira universidade Beacon College para pessoas neurodivergentes. E isso, para mim, é uma excelente notícia. Fiquei muito feliz, porque sempre vai ser uma preocupação minha com o que vai acontecer com a Felícia quando ela acabar o colégio. Depois teve uma empresa japonesa que estava utilizando autistas para separar os grãos de café. Eles têm uma empresa de café premium e os autistas, como são muito detalhistas e muito perfeccionistas, eles estavam separando os grãos, que eram os grãos perfeitos, digamos assim, de café, e ela estava dizendo a rapidez, a facilidade e a acuracidade dos autistas para fazer essa função específica. A Zara recebeu um prêmio, a Inditex,
porque eles atingiram uma meta de dobrar o número de contratados e explicando como os neurodivergentes estavam sendo recebidos pela empresa, então foi muito legal. A Microsoft, eu falei também já, né, que eles mudaram a forma de... Tem até quem quiser entrar, é muito interessante. Tem o programa de seleção da Microsoft, pode googlear e ver como que eles estão contratando autistas. Eram formas de poder, todas as empresas encontrando caminhos para poder mapear os talentos e as qualidades que iam ser valiosas e diferentes dos autistas e como isso podia aumentar a produtividade, a criatividade, a resolução de problemas dentro do ambiente corporativo. É surpreendente. Eu tenho a impressão que foi a própria Microsoft que mencionou 30% de ganhos na produtividade com os neurodivergentes. E para o Dia Mundial, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A gente está falando sobre um assunto que você tem lugar de fala, você é mãe de uma criança autista, de uma menina que está perto de completar 15 anos, a Felícia, né? 16. 16, está perto de completar, já está com 15 anos, perto de completar 16 anos. A gente está falando de mercado de trabalho, mas antes do mercado de trabalho, todos nós passamos pela educação. Como é que está essa situação hoje no Brasil? Quais são as dificuldades? Traz um pouco dessa sua experiência de mãe, educadora e ativista, né, dentro dessa questão que é falar sobre o autismo. Olha, a minha experiência foi bem dura. A Felícia tem 15 anos, ela estudou em 14 colégios. Ela pequenininha, a gente morava no Chile, lá no Chile, que agora eles têm lei de autismo, mas eles não tinham na época. Ela foi, digamos assim, convidada a se retirar de 3 jardins de infância. O primeiro, eu cheguei, a professora estava chorando, tinha crianças amarradas dentro do jardim. O segundo, ela caiu, se machucou. No segundo dia de aula, a pessoa me ligou e falou, vem buscar sua filha aqui, que ela parece um animal. Se ela não tomar uma droga, ela não vai poder vir ao jardim. No terceiro, a professora bateu nela. Eu cheguei, a professora estava chorando, falou, olha, hoje eu bati na sua filha. Então, assim, depois eu vim ao Brasil e no Brasil, como já existia a lei e os estabelecimentos têm que aceitar o autista, foi um desafio muito grande tê-la nos colégios normais, né, digamos assim, e ela, dentro da sala de aula, ser excluída, ser isolada, apesar de alguns colégios terem já a mentoria, a tutoria na sala de aula, se as famílias não estiverem abertas para receber essas crianças, elas ficam totalmente isoladas, né? Ficam que nem uma planta dentro da sala de aula. E quando a mentora sai de perto, a tutora sai de perto, vai no recreio, por exemplo, elas são agredidas, elas sofrem bullying. Minha filha chegava em casa e ficava assim, sai daqui maluca, que era o que diziam para ela. Então, assim, voltamos para o Chile. No Chile, ela ficou 2 anos fora do colégio, quase 2 anos sem ir ao colégio. E ela escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo uma gravata. Eu falei, por que você está pedindo uma gravata? Porque os colégios no Chile têm gravata, ela queria estudar. E os colégios não aceitavam de jeito nenhum lá. O presente de Natal, na verdade, que ela queria era poder estudar. Poder ir para o colégio. Aí terminei colocando ela numa escola especial lá. E lá, ela é super otimista, positiva, mas depois de um mês ela falou, mãe, eu sou especial, mas eu não sou muito especial. Eles são muito especiais, eles não caminham, eles não falam. Eu quero caderno, eu quero matéria. Ela queria inclusão. Ela queria estudar. Ela queria estudar. Junto das pessoas. E agora a gente mora numa cidade pequena, no interior, né, em Visconde de Mauá. E lá o desafio é muito grande, porque é uma escola estadual. A cidade tem 6 mil habitantes, mas ela já passou por algumas situações de bullying. Semana passada, a gente fez a caravana da inclusão lá para poder falar de inclusão, porque não tem material adaptado, não tem a sala de recursos, não tem a tutoria. Então, assim, eu fui lá na regional, em Volta Redonda, fazer uma reclamação, mas falar, o Estado não tem dinheiro. Então, assim, os pais dos autistas hoje, pelo menos os que estão na situação que eu estou, em escolas públicas, a escola vai passando o autista de ano e ele se transforma num analfabeto funcional, depois ele se torna um adulto e aí vai
às vezes, entra pelo regime de cotas dentro das universidades. Eu conheço algumas famílias que os pais acompanham os alunos dentro da universidade, porque não fazem trabalho de grupo, não tem material adaptado, a mesma coisa. E aí essas pessoas se formam, muitas vezes não conseguem emprego, como a gente falou, 85% está fora do mercado. Muitos entram em depressão, as cifras são de 66%, eu acho, dos autistas têm depressão. E muitos se suicidam. É uma realidade muito difícil, Flávio. Agora, você está nessa batalha há muito tempo, você representa com legitimidade a causa dos autistas. Você acredita que, apesar de todas essas dificuldades, apesar de termos uma boa legislação, mas que ainda não está sendo plenamente cumprida, você vê um cenário de mudança, não só na questão da legislação, de infraestrutura, de empresas contratarem, mas principalmente o ponto que você traz aqui, que é uma mudança de cultura de toda a sociedade, das famílias trabalharem com seus filhos em casa, para que chegando na escola eles tratem os diferentes com respeito, com um olhar para essas diferenças. Você acha que a gente tem uma chama de esperança e de que a nossa cultura está mudando, que a gente vai conseguir oferecer um futuro melhor para essas pessoas? Olha, eu sou uma eterna otimista. Eu acho que a gente vai conseguir mudar. Assim, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para esse Dia Mundial da Conscientização do Autismo na ONU. Lá existe a agenda para cultura, para educação, para saúde, para empregabilidade, para políticas públicas. E eu poder estar presente dessa discussão. Eu agora estou fazendo parte da ION Neurodiversity, que também é uma organização mundial de neurodivergentes que querem mudar essa situação no mundo inteiro, né? Que querem tentar ter uma agenda próxima à ONU. Foi a ION que me convidou para esse evento. Então, assim, eu acredito que sim, vamos caminhando para tornar o mundo melhor e, de certa forma, não temos muita escolha. Se hoje 1 de cada 36 são autistas, o mais provável, se você não tem um autista hoje na sua família, muito em breve você vai ter, ou um neto, ou um sobrinho, ou um parente. Então, assim, o mundo mudou, a gente tem que acordar para isso e tem que reagir. Eu acredito que sim, vamos conseguir construir rapidamente uma agenda de trabalho com todos os países para poder desenvolver e melhorar e trazer dignidade e paz para as famílias autistas. Flávia, existem empresas no Brasil que já estejam trabalhando exclusivamente com seleção de pessoas com autismo? Sim. No Brasil, já chegou a Specialist Stern, que é uma empresa dinamarquesa, presente em vários países, que está especializada em selecionar pessoas dentro do espectro autista, principalmente para vagas de tecnologia. E tem empresas brasileiras, outros você falou, né? Algumas, apareceu a Talento Incluir, Stardust, que é uma organização também de pessoas neurodivergentes, e o Neurodiversity, que é essa que me convidou para o Dia Internacional do Autismo, quem organizou o evento lá da ONU, eles também já têm um braço no Brasil para poder ajudar as empresas a contratarem neurodivergentes. Falando dessa sua experiência mundial, dessa esperança de que essa situação mude no Brasil e em outros países do mundo, para você, Flávio, o que é cidadania? E agora vamos expandir aqui, o que é cidadania pensando globalmente? É a gente pensar nas nossas responsabilidades, nossos direitos dentro do mundo, né? E eu agora, para mim, foi assim, uma experiência muito emocionante poder pensar que eu sou cidadã do mundo, né? Eu também estudei em escola pública. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas pessoas? Se cada um fizer no seu entorno essa mudança, a gente constrói um mundo melhor, né? Bom, Flávio, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo e por essa entrevista no nosso programa. Obrigada a você. Boa tarde. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.
Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Ainda pessoas trans estão à margem da sociedade. A gente vê o preconceito e discriminação muito mais acirrado quando fala da nossa comunidade. Níveis de violência, quando você vai ver assassinatos, são com crueldade. O Brasil continua, desde 2009, a série histórica, como o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Não é dado oficial, porém, a ONU ela reconhece esse dado, tanto que divulga nos seus boletins. – 92% das travestis e mulheres trans estão na prostituição, né? Assim, 76% das travestis e mulheres trans não conseguem concluir o ensino médio por conta das violências que existem no sistema educacional, e a gente precisa de estratégias para que a gente consiga permanecer nesse espaço, porque a gente consegue chegar, mas a gente não consegue ficar. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Olá, bom dia. Terça-feira, 1º de abril. O Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa propostas para proteger o comércio do Brasil com outros países. Uma das propostas que deverá ser analisada pela CAI foi apresentada pela Comissão de Relações Exteriores e estabelece um marco legal para o comércio exterior. O texto prevê medidas para proteger a indústria nacional contra práticas desleais e ilegais, garantir a isonomia de tratamento entre produtos importados e nacionais e aumentar o controle sobre importações e exportações. A proposta atualiza um decreto que trata do assunto, que é de 1966, e também incorpora compromissos assumidos pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Uma das mudanças é a obrigatoriedade do uso do Portal Único de Comércio Exterior para divulgação das normas, para envio e acesso a qualquer documentação e ainda para o pagamento de impostos, taxas e encargos relacionados ao comércio exterior. O texto também determina que os produtos importados cumpram requisitos semelhantes aos exigidos das mercadorias produzidas pela indústria nacional. Está na pauta também uma outra proposta que trata do comércio exterior. É um projeto apresentado pelo senador Zequinha Marinho, que estabelece critérios para a reação do Brasil a barreiras comerciais impostas por outros países a produtos brasileiros. O texto relatado pela senadora Tereza Cristina
atribui à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, o papel de adotar contramedidas a países ou blocos econômicos protecionistas em relação a produtos brasileiros. A intenção, segundo a relatora, não é punir o parceiro comercial, mas resolver o problema da melhor forma possível e garantir o acesso dos produtos brasileiros ao exterior. A saúde mental dos apostadores frequentes é o tema da reunião de hoje da CPI das Bets, às 11 horas. Vão ser ouvidos uma representante do Ministério da Saúde e o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. O requerimento para ouvir o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria é de autoria da senadora Damares Alves. Antônio Geraldo da Silva é o coordenador e idealizador da campanha nacional Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio no Brasil. E a expectativa é que o médico psiquiatra relate aos senadores os efeitos nocivos do vício em jogos. A CPI irá ouvir também o depoimento da diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Sônia Maria Barros. O autor do requerimento, o senador Isalci Lucas, acredita que ela poderá fornecer dados sobre o impacto dessas práticas e discutir a necessidade de políticas públicas de conscientização e proteção aos consumidores. Ela fez comentários sobre a necessidade de restringir a publicidade de casas de apostas online, destacando os impactos negativos dessa prática na saúde mental da população. Estão agendadas para esta semana 3 sessões plenárias para discutir e votar projetos. As sessões estão marcadas para hoje, amanhã e quinta-feira. Na sessão de hoje, os senadores podem votar projeto que pretende garantir participação popular nos planejamentos orçamentários. O projeto é um incentivo ao envolvimento dos cidadãos na elaboração dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O texto, que pode ser votado nesta terça-feira, altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir a participação popular e a realização de audiências públicas. Se aprovado, ainda deve ser analisado pela Câmara dos Deputados. Outro projeto que deve ser votado permite que recursos dos fundos constitucionais sejam destinados à economia criativa, que é um setor que usa criatividade, inovação e tecnologia para a geração de trabalho e renda. Já na quarta-feira, os senadores podem analisar uma proposta que reforça a necessidade de nutrição adequada prescrita por profissionais habilitados na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Na quinta-feira, deve ser analisado um projeto para incluir a atenção humanizada como princípio no âmbito do Sistema Único de Saúde. Os senadores também vão continuar esta semana a discutir a proposta de emenda à Constituição que reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito constitucional. Depois de discutida durante 5 sessões e aprovada em primeiro turno, a PEC ainda precisa passar por outras 3 sessões de discussão em segundo turno para ser votada. 8 reuniões de comissões, sendo uma de CPI e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda prevista para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada. Ela terá 2 partes. A primeira é deliberativa. O primeiro item na pauta é o projeto que trata do estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. A segunda parte é uma audiência pública em debate a lei dos caminhoneiros, a precariedade da infraestrutura de pontos de repouso nas rodovias e a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e respectivas penalidades. Também às 9, audiência pública marcada na Comissão de Constituição e Justiça. O debate é sobre a situação dos devedores contumazes, que está em exame na comissão. No mesmo horário, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião prevista. 4 projetos que tramitam em conjunto tratam do transporte de animais de estimação. Eles são o primeiro item da pauta. Às 9h30 desta terça está prevista a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. O tema em debate é o projeto em exame que regula o programa de armazenagem rural no âmbito dos fundos de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E às 10 horas, como vimos,
Reunião marcada na Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos projetos em exame destina 10% das verbas de propagandas institucionais do governo federal para o financiamento de campanhas de prevenção ao uso de drogas. Também às 10 horas, a Comissão de Educação tem reunião prevista. Ela terá duas partes. Na primeira, um dos itens é o projeto que regula o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Na segunda parte, os senadores decidem qual política pública a comissão vai avaliar no ano de 2025. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública tem reunião marcada. O primeiro item na pauta é o projeto que agrava as penas para os crimes de furto, roubo e receptação. E como vimos há pouco, a CPI das bets tem reunião prevista também para as 11 horas. Senadores devem ouvir Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e Sônia Maria Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Eles devem falar dos impactos da dependência de jogos e apostas para usuários, familiares e sistema de saúde. Também, como vimos na reportagem há pouco, o plenário tem sessão deliberativa marcada para logo mais às 2 da tarde. Na ordem do dia está, entre outros, o projeto que busca assegurar a participação popular no processo de discussão e elaboração dos orçamentos públicos. A Comissão de Constituição e Justiça pautou para a reunião desta quarta-feira 2 projetos. Um substitui o Código Eleitoral e muda leis do processo das eleições. O outro trata da situação dos devedores habituais. Atrasar o pagamento de um simples boleto ou de uma fatura de cartão de crédito é experiência bem corriqueira, seja por esquecimento ou mesmo falta de dinheiro. Isso gera multa, juros e, em alguns casos, o efeito acumulativo pode ter consequências bem mais penosas. Agora, imagine 2 comerciantes. Um se esforça ao máximo para cumprir com as obrigações de impostos. O outro torna-se devedor quanto mais. Atrasa mês após mês o pagamento de tributos. É evidente que essa concorrência é desleal. Na CCJ, o primeiro item da pauta trata desse problema. Estamos falando sobre uma escabrosa, um verdadeiro escárnio que vem assolando a economia nacional, que vem assolando o princípio mercadológico da livre concorrência. A quem interessa que os devedores contumazes continuem a sangrar a economia nacional e a praticar a má concorrência? A quem atende? A quem pode atender? Outro assunto em exame na comissão é o projeto que muda regras do processo eleitoral, das condições para a disputa até questões referentes à votação. São quase 900 artigos que atualizam o Código Eleitoral e mudam outras leis referentes ao processo das eleições. Estão em foco, entre outras, normas sobre inelegibilidades, que é a perda do direito de ser candidato, e a distribuição de vagas de acordo com o quociente eleitoral e um mínimo percentual de votos. Estamos trazendo a regra 110. Só participará da distribuição das vagas os partidos que alcançarem 100% do quociente eleitoral, e só será eleito o candidato que tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Na data que foi decretada a sua inelegibilidade, 8 anos depois ele está elegível. Então, todos os casos de inelegibilidade será por 8 anos e ponto final. É juiz, quer ser político, sai da magistratura. É promotor, quer ser político, sai do Ministério Público. É militar, 4 anos. Tem que se afastar 4 anos antes. Também está na pauta da CCJ projeto que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental.
Busca-se assegurar um atendimento mais humanizado e sensível às necessidades das famílias enlutadas, como apoio psicológico, realização de exames para investigar as causas dos óbitos e a garantia de espaços reservados em hospitais para evitar o trauma adicional de conviver com mulheres em trabalho de parto ativo ou com recém-nascidos. E o Senado relançou a coleção História da Ditadura, do golpe militar à redemocratização. O evento fez parte do seminário sobre o golpe de 1964 e suas consequências. No ano em que se comemora 40 anos da redemocratização, o Senado relançou a coleção História da Ditadura, do Golpe Militar à Redemocratização. João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, relembrou os anos do regime. Ele viveu a infância e a adolescência no exílio, no Uruguai. A ditadura, como todos sabem, foi um momento muito difícil. Muitos seres humanos foram perseguidos, foram mortos, foram assassinados, foram torturados, e isso nós temos que resgatar pela memória do povo brasileiro, que nunca mais deve repetir aquilo que foi 64. Aquilo não foi só um golpezinho, aquilo não foi só uma quartelada. Tanto é que muitas pessoas pensaram que haveria eleições em 65, erraram. Foram 21 anos de ditadura, 21 anos de perseguições. A ditadura que ocorreu no Brasil entre os anos 1970 e 1980 fortaleceu e ampliou a corrupção. Porque só existe combate à corrupção com sociedade civil atuante, livre e com imprensa livre. A ditadura que ocorreu no Brasil matou brasileiros, acumulou riqueza nas mãos de poucos e deixou como legado a maior espiral inflacionária da história brasileira. A história do regime é contada na coleção. São 3 livros: 1964, visto e comentado pela Casa Branca, de Marcos Sá Corrêa; 64, Anatomia da Crise, de Vanderlei Guilherme dos Santos; e 1964, Álbum Fotográfico de um Golpe de Estado, de Heloísa Starling, Danilo Marques e Lívia Sá. Nesse livro, você vê imagens do golpe no Brasil inteiro. Elas nunca tinham sido reunidas, né? Então, achei que ficou um trabalho de jovens historiadores, que é para a gente ter orgulho dos historiadores. A imagem conta uma história, né? Embora em fragmentos, ela conta uma história que cada um vai interpretar da forma que quiser, mas elas são absolutamente impactantes e elas mostram o que foi. Não só o golpe, mas toda a violência que acompanhou o golpe nesse processo. O relançamento aconteceu durante o seminário sobre o golpe de 1964 e as consequências para a sociedade. Historiadores, jornalistas e pesquisadores participaram do evento. Iniciativas como este seminário, como o lançamento da coleção aqui mencionada, são, tenho certeza, fundamentais para que deixemos sempre no retrovisor da história o quadro terrível de arbítrio e erro institucionalizados. Lembrei aqui de 2 coisas que a minha avó, Eunice, sempre nos ensinou, que eu acho que se conectam bastante aqui com esse evento. A primeira é de que ela sempre dizia que a democracia é uma luta constante. A gente não pode nunca relaxar. Você não conquista ela e depois está conquistada. E a gente viu isso, né, nos últimos anos, depois de todo o esforço, né, de toda uma geração que lutou contra a ditadura, lutou pela redemocratização, né, e a gente achou que aquilo já era um passado superado, e a gente viu que nos últimos anos ainda tem muita gente que quer voltar para aquela época tenebrosa. Então é sempre importante a gente ter esses marcos de memória, esses livros, esses eventos, esses espaços, para que a gente possa sempre manter a luta ativa, porque se a gente baixar a guarda, eles voltam. Mais um passo na redução das desigualdades de gênero, desta vez dentro das Forças Armadas. O Ministério da Defesa anunciou que mulheres de 18 anos de idade já podem fazer o alistamento militar feminino. A inscrição é voluntária e o serviço será cumprido no Exército, na Marinha ou Aeronáutica a partir de 2026.
Elas conquistam um espaço cada vez mais amplo no mercado de trabalho. Maioria na sociedade brasileira, as mulheres já mostraram competência a toda a prova. Nas Forças Armadas, elas já são 37 mil, cerca de 10% do efetivo, principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística. Só que, para ingressar na área de combate, as mulheres têm que passar por concursos públicos em colégios ou escolas preparatórias militares. A partir de agora, elas se igualam aos homens e podem cumprir o serviço militar ao completar 18 anos de idade. A única diferença é que o alistamento é voluntário. Lá em minha terra, Pernambuco, Recife, no Hospital da Marinha, nas Forças Armadas, como a Marinha, nós temos mulheres excepcionais que executam o trabalho, mulheres sargento, tenentes, cabo, de forma grandiosa, melhor do que os homens. Eu acho que esse alistamento vai trazer muitos benefícios para a mulher. Ela vai poder se igualar ao homem, porque certas profissões eles já dizem que não é de mulher, mas eu acho que toda a profissão é de mulher. A presença dessas jovens na base das Forças Armadas representa um grande número de oportunidades em aprendizagem, capacitação profissional e ingresso numa carreira específica, sem os custos dos cursos preparatórios, nem sempre acessíveis às famílias de baixa renda. No Senado Federal, já em 2015, um projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin garantia às mulheres o direito de opção ao serviço militar. O senador e general Hamilton Mourão lembra que o tema constava da Constituição de 1934. Na Constituição de 34 aparece a primeira vez a menção ao serviço militar obrigatório, né? E aí, naquele momento, as mulheres foram deixadas de fora. E a partir daí nunca mais entraram dentro, né, dessa questão, até porque a quantidade que nós incorporamos anualmente são em torno de 70, 80 mil jovens, né? Não atende nem à expectativa de todos aqueles que são voluntários, no final das contas. O alistamento está aberto para mulheres que completam 18 anos em 2025 e as selecionadas serão incorporadas em 2026. O prazo de inscrições vai até 30 de junho na Junta de Serviço Militar do seu estado ou no site alistamento.eb.mil.br. São oferecidas 1.100 vagas no Exército, 300 na Aeronáutica e 155 na Marinha. A previsão do serviço é de 12 meses, prorrogável para até 8 anos. Maravilha, né? Elas queriam tanto, chegou a vez. Você vê que de janeiro para cá já são mais 26 mil mulheres inscritas para se inscrever para ser reservistas e poderem, se quiserem, se optarem, seguir a carreira da Aeronáutica, da Marinha e do Exército mesmo, né? Eu acho que o alistamento faz parte, de fato, dessas oportunidades que nós estamos lutando historicamente no Brasil, que a gente tem avançado, mas que a gente precisa avançar ainda mais. É uma oportunidade que elas têm em ingressar na força, conhecer o funcionamento, conhecer a disciplina. E quando a gente fala disciplina, não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, isso ajuda na vida como um todo. Todos aqueles que servem nas Forças Armadas acabam adquirindo competências que vão ajudar no desenvolvimento, né, da sua vida profissional no futuro. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Hoje, Sabrina comanda uma equipe de jornalistas, mas guarda com orgulho a farda e a espada de primeiro-tenente e leva consigo tudo o que aprendeu no Exército Brasileiro. Organização, disciplina, noções de liderança, hierarquia. Para saber comandar, você tem que saber obedecer e espírito de camaradagem. A convivência com os companheiros é essencial. A primeira ministra mulher em 217 anos de história e agora presidente do Superior Tribunal Militar manifestou a sua opinião sobre o alistamento. O dever de servir a pátria não é um dever do homem, é um dever dos cidadãos brasileiros. E quando se abre a possibilidade da mulher se alistar, nesse caso, voluntariamente, a conscrição não é obrigatória, como acontece com os homens, é sem dúvida alguma um passo adiante em prol do feminino, em prol dos direitos e da consolidação deles para a mulher. É isso aí. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Obrigado pela companhia. Lembrando que dentro de mais alguns instantes nós voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue ligado aqui na TV Senado. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto que torna crime qualificado o homicídio cometido por integrantes de facções criminosas. O autor desse projeto é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que está aqui conosco. Senador, obrigada pela sua presença. Prazer muito grande estar aqui para poder falar desse projeto. Senador, como que é atualmente, o que prevê, qual é a mudança que a sua proposta prevê? Então, as pessoas imaginam assim, quem comete homicídio faz parte de uma organização criminosa, mas não, às vezes é um homicídio passional, um marido que matou a mulher, ou um assalto, né, e acaba matando a vítima, enfim. Essa situação é para que grupos organizados, tem mais de 80, quase 90 grupos organizados aqui no país. Isso junta milicianos e tudo mais. Então, eles têm para formar o grupo e manter, vamos dizer assim, unidos e fortes e coesos, as decisões são sempre a morte. Eles não vão para a justiça pedir porque o outro fez ou deixou de fazer dentro do grupo, então é sempre com penalidade, a pena de morte. Então isso vai diminuir a ação deles, essa opressão. Nós temos, assim, um estudo que nós fizemos, 1 em cada 10 brasileiros convive com algum grupo de organização criminosa na sua região. Então, assim, eles são muito violentos e sabem que tem toda uma estrutura para blindar e permanecerem ainda mais poderosos. Tanto é que os dois que se despontam, que é o PCC e o Comando Vermelho, nós achamos, o brasileiro só acha que só tem 2. Só que esses 2 são os maiores e que já dominaram locais que não é só em comunidades carentes e só mexe com tráfico de drogas ou milícias. Não, nada disso. Já chegou a posições de autoridades até. Então é gravíssimo. E o risco de apresentar um projeto desse, que a gente fica exposto contra quase 90 grupos criminosos, para aumentar a penalidade, ou seja, se ele matar e ele pertence a um grupo, porque até dentro do presídio há uma seleção de grupos criminosos. Então, se ele pertence a um grupo criminoso, vai aumentar a penalidade dele. Ou seja, antes ele achava que fazer parte de um grupo criminoso iria blindá-lo de qualquer ato, né, de homicídio, agora não, agora é o contrário. Agora, se ele estiver pertencendo a um grupo que ele se achava que ia ficar protegido, agora ele não vai poder mais, porque senão a penalidade vai ser maior. E o que caracteriza uma facção criminosa? Um grupo de criminosos, normalmente inicia-se com o tráfico de drogas, mas aí depois vai para todas as áreas, até cigarro, bebida, tudo. Você pode imaginar que não é só a questão de as pessoas associam uma organização criminosa que mexe com corrupção ou que mexe com isso, com tráfico de drogas. Não, abrange muita coisa. Tráfico de armas é uma organização criminosa. O seu projeto fala de milícia privada, grupos de extermínio, é isso? Grupos de extermínio são profissionais contratados por criminosos ou por grupo. Então, eles são especialistas nisso. Exemplo, quando tem uma operação policial que apreende uma quantidade grande de drogas, ele fica, o grupo criminoso, né, a organização criminosa que estava conduzindo aquela
comprou aquelas drogas e estava transportando, ele tem um prejuízo enorme. Então ele contrata um outro grupo criminoso que é especialista em assalto ao banco, em cidade do interior, para então recuperar o recurso que ele perdeu por conta da apreensão das drogas. Então, assim, é um grupo criminoso contratando o outro, cada um com sua característica. E eles se sentiam blindados, o grupo blindava, né? Era muito forte, não mexa, se você mexer com ele, você está mexendo com o Comando Vermelho todo, vamos dizer. E você não sabe onde tem um integrante. Então, agora não. Agora, então, se ele já é configurado, porque ele não vai chegar num presídio e vai dizer, não, eu quero estar naquele grupo lá. Só de ele falar isso, pronto, já se entrega. Entendi. Então, se ele for para o outro, outros vão identificar que ele não é daquele, ele é do outro e vão matar ele lá. Então, ele vai ser obrigado e não vai ter saída. E aí a penalidade vai ser maior. Então, a segurança que ele tinha de permanecer e se formarem grupos criminosos, isso vai começar a enfraquecer. É uma ferramenta para começar a enfraquecer a formação de grupos criminosos. Quando a gente classifica como crime qualificado, a pena dobra? É Sim, isso? exatamente. Então, a pena atualmente é de 20 para homicídio, aí passaria para 40? A nossa proposta era até 50, mas foi aprovado na comissão de 20 a 40 anos. E o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Tem aumentado o número de homicídios cometidos por integrantes de facções criminosas? Muito. Nos últimos 3 anos, a violência no Brasil cresceu assustadoramente. Só para o meu estado, eu, como parlamentar, mandei 90 milhões só para a segurança pública e, infelizmente, fiquei sabendo que em 180 anos de polícia militar que tem no meu estado, eu fui o primeiro a mandar recursos para a segurança pública. Porque se tinha assim, eu não vou alimentar a cobra, ela pode me picar depois, né? Como eu não tenho esse problema, então vamos fortalecer a segurança pública. Então a questão de o enfraquecimento exemplo, o governo federal gastou muito mais em propaganda do que em segurança pública. E atualmente a segurança, o crime organizado vê no atual governo uma facilidade de se cometer mais crimes. Porque, exemplo, olha como a incoerência. Eu, como senador da República, por conta de ter projetos voltados ao combate ao crime organizado, quase 90% dos meus projetos de lei são nessa área. Eu sou ameaçado de morte quase todo dia, e com grupos de alto poder, né? Como PCC, Comando Vermelho. No inquérito onde teve a busca e apreensão no meu gabinete, na minha residência, de forma ilegal, que foi contra a PGR, foi retida a minha arma, que foi concedida pela Polícia Federal, uma arma de defesa pessoal, para que eu pudesse, em qualquer situação que ocorresse, eu pudesse defender minha própria vida. E o ministro me tirou isso. Então, além de ter projetos nesse nível, que é muito arriscado, porque você está penalizando as pessoas que são mais cruéis, né? E você está desprovido de qualquer defesa, dá uma certa... Assim, a família fica tentando evitar de fazer isso. Então, isso era uma coisa mais rotineira, por isso não se apresentava tanto projeto nesse sentido, por conta das ameaças e as consequências. E eu disse, não vou recuar, é o meu setor de muitos anos, e eu não posso viver num país, e nem minha família, que eu tenho medo que minha filha ande na rua e possa ser morta ou qualquer razão. Senador, como que o seu projeto pode impactar no combate à violência no Brasil? Então, quando você começa a tirar força desses... Quando fala grupo, é impressionante, fala assim, grupo organizado. Eles são de fato organizados. Não tem... A penalidade é mutilação e pena de morte. Então, assim... São mortes mais violentas, né? Extremamente violentas. E quem executa não é o topo da pirâmide do grupo organizado. São os que estão iniciando, que são jovens, e os jovens são mais cruéis, não têm a noção de consequências. Então, é igual quando você fala com a criança, não faça isso, ela vai lá e faz. Então, tudo quando é crime com muita crueldade,
é porque foi feito por adolescentes a mando do grupo organizado. Que, por exemplo, teve uma situação que se tornou pública em 2019, que um dos seguranças estava fazendo a minha proteção por conta que eu estava relatando um projeto anticrime, que colocava PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Terrorista não é só explodir, é gerar terror na sociedade, né? De qualquer forma que for. Tanto é que o governo americano vai colocá-los como grupo terrorista. Bom, então, um segurança foi identificado, foi levado para o alto da comunidade, no núcleo da comunidade, foi espancado quase até a morte, ele é daqui do Senado, quase até a morte. Pegaram a arma dele, ele estava todo ensanguentado, na iminência de morrer, ele conseguiu se desvencilhar para o suor, o sangue, conseguiu fazer com que os bandidos segurassem ele, que iam executar. E ele saiu correndo. Ele foi direto para o hospital. No hospital, achavam que era um ser de outro planeta que estava sangue puro. Tenho fotos disso. Logo em seguida, horas depois, veio um senhor com um pacote e disse assim, olha, esse pacote é para ser entregue para o rapaz que chegou aqui ensanguentado. Quando a enfermeira entregou o pacote, era a arma dele. Aí você pergunta, mas por que o chefe dessa organização criminosa mandou devolver a arma para ele? Porque se não devolvesse a arma para ele, e penalizou com pena de morte os que fizeram isso com ele. Uhum. Aí pergunta, mas por que isso? Porque eles não querem polícia na comunidade buscando a arma que foi roubada, porque aí eles deixam de vender drogas e deixam de ganhar muito. Então é um prejuízo muito grande. Entendi. Então aquele que faz um assalto, pega uma arma, então vai porque rouba a arma e leva para a comunidade. É um prejuízo enorme para a comunidade. Então eles acabam, o próprio grupo organizado penaliza os lá de baixo que fizeram isso. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Nada, um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Regularização fundiária é a nossa pauta número 1. Qual é a pauta legislativa da regularização fundiária? A gente acha que muito papel significa, né, seriedade, austeridade. Não é. Muito papel significa atraso. A gente quer simplificar isso. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O que hoje é o estado de Alagoas também foi palco de grandes batalhas contra os invasores holandeses na antiga vila de Porto Calvo e em Penedo. Claro que em um estado chamado Alagoas também tem muita água. Água do mar, das lagoas e do rio. Aliás, o Rio São Francisco. Nós temos faixas que são contínuas para representar o papel do mar. Desse lado é o mar. Do mar. E desse lado, as faixas descontínuas representam a foz do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tem a sua foz na divisa entre Alagoas e Sergipe. E aqui em cima? Em cima, a antiga vila de Alagoas, ou de Alagoa, atual Maceió, com os 3 peixes ou 3 tainhas em faixa, como nós dizemos na representação. Os 3 peixes no brasão de Alagoas representam as principais lagoas do estado: Mundaú, Manguaba e Jequié. Era uma designação de as 3 lagoas, as lagoas, Alagoas. A fortaleza representa Penedo e as montanhas representam Porto Calvo, 3 vilas importantes de Alagoas na época dos holandeses.
holandeses. Essa torre é de Penedo, onde os holandeses tiveram uma fortaleza, né? Essa torre foi construída para o Maurício de Nassau? Isso, para proteger a Foz do São Francisco, que era uma das áreas estratégicas do Brasil holandês. Maurício de Nassau foi governador do Brasil holandês. O atual brasão de Alagoas se inspirou nos brasões que Maurício de Nassau deu às antigas capitanias que ficavam em Alagoas. E os raminhos aqui representam as principais culturas de Alagoas: a cana-de-açúcar e o algodão. Tantas referências, tanta luta, tanto orgulho reunidos no mesmo símbolo. Alagoas, essa bandeira tem história. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. Talvez essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como
normais, leis que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Que esta sessão sirva não apenas para relembrar o passado, mas para reafirmarmos o nosso compromisso com o futuro do Brasil, com o fortalecimento da democracia e com a busca permanente por um país mais justo e mais próspero para todos. O então senador José Sarney foi peça-chave para a transição democrática e para o nascimento da nova república. Ao romper com o extinto PDS, herdeiro da antiga Arena, partido que dera sustentação política ao regime militar, José Sarney se transformou no maior fiador da redemocratização, integrando a chapa presidencial de oposição ao lado de Tancredo Neves. O regime político da democracia plena, que Vossa Excelência participou da fundação, foi alicerçado em 2 pilares centrais. São esses pilares centrais: convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e entregar o poder pela eleição livre, direta, pelo sufrágio universal a um sucessor seu. Foi Deus e o destino que me trouxe até aqui, nesta manhã, aos 95 anos, tendo a felicidade de receber as palavras tão generosas daqueles oradores que me saudaram. Hoje comemoramos a democracia, cujo coração da democracia é a liberdade, essa liberdade que deságua na formação do Congresso Nacional. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. 8 faixas, 4 verdes, 4 amarelas. Onde tem amarelo tem ouro. Onde é? Quem indica é o Cruzeiro do Sul. Foi um poeta que criou a bandeira de Goiás. Nós temos as listras e nós temos um cantão com o Cruzeiro do Sul. As listras verdes significam a mata, já o amarelo, o ouro. O Cruzeiro do Sul, apesar de ser uma constelação pequena, era extremamente importante para a navegação. O Cruzeiro do Sul aparece nos primeiros nomes do Brasil, como Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Talvez você já tenha ouvido falar de Anhanguera. Pois bem, foi o bandeirante que colonizou primeiro a região. Anhanguera e seu pai foram para Goiás em busca de ouro. Era conhecido como o Diabo Velho. Isso porque ele colocava fogo em cachaça e ameaçava incendiar as aldeias dos indígenas. A região que hoje é o estado de Goiás pertencia a São Paulo. Isso, era da capitania de São Paulo. Depois, em meados do século XVIII, foi separado e virou a capitania de Goiás. A capital da capitania de Goiás era Goiás. Atualmente, a capital é Goiânia, mas a cidade de Goiás continua a existir e é conhecida como Goiás Velho. Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira. Esse é o autor dessa bandeira aqui. Um apaixonado por Goiás. Isso mesmo, ele era funcionário público e viajava bastante. Ele fazia vários poemas em homenagem a Goiás. Ele criou a bandeira em 1919. São noites de trovas, de beijos, de juras, as noites de cá. Romântico, né? Apaixonado por Goiás? Um poeta patriota e apaixonado pelas belas e puras noites de sua terra. Um símbolo que atravessa gerações e um estado imenso. Goiás, essa bandeira tem história. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais.
Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua pra gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas. Olá, estamos de volta, são 9h19. Está começando nesse momento a reunião na Comissão de Constituição e Justiça, uma audiência pública sobre a situação dos devedores contumazes. É um projeto que está em exame na comissão. Acompanhe. E controle de devedores contumazes com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. E tramita em conjunto com um projeto de lei do Senado, número 248, de 2017, que regulamenta a Constituição Federal para prever critérios especiais de tributação, a fim de prevenir também desequilíbrios concorrenciais. Foram aprovados os requerimentos números 10, 2
um de 2023 e o outro de 2025, de nossa iniciativa, o requerimento número 13 de 2023, de iniciativa de Sua Excelência Senador Magno Malta, e o de número 3 do atual ano, de iniciativa do estimado amigo senador Ciro Nogueira, presente a esta reunião. Essa reunião será semipresencial, sendo permitida a participação remota das senhoras e dos senhores senadores e dos senhores e senhoras convidados, por sistema de videoconferência para exposição e debate. Será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de que participações populares possam se dar através do nosso portal ou pelo telefone também, que deve já estar indicado. Eu quero registrar, senador Ciro, senador Laércio, senador Isalci, senhoras e senhores convidados, quem estaria a presidir essa audiência pública seria o nosso presidente Otto Alencar. As senhoras e senhores devem ter sabido que, lastimavelmente, ocorreu um trágico acidente no estado da Bahia, vitimando alguns cidadãos, cidadãs, entre os quais pessoas muito íntimas às relações pessoais do senador Otto Alencar. Ontem o senador fazia uma ligação pedindo-me a compreensão, de imediato atendendo e, evidentemente, sabedores somos que situações dessa natureza terminam por nos levar até por uma questão de princípios cristãos a poder nos solidarizar, acompanhar e prestar as devidas atenções aos familiares enlutados. Portanto, justificou a sua ausência entre nós, deverá se esforçando amanhã presidir a nossa sessão, a nossa reunião normal. A todos os senhores e senhoras familiares enlutados pelas perdas das pessoas que estiveram envolvidas nesse acidente, todos nós nos solidarizamos e transmitimos os nossos pesares. Portanto, para que nós venhamos a dar devida vazão a essa reunião e ao seu propósito, de já eu gostaria de convidar, já presentes estão, e queria que os mesmos pudessem aqui nos ladear, o senhor Renato Cabral Dias Dutra, diretor do Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo da Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, saudando e agradecendo de já a sua presença e ao seu atendimento ao nosso convite, ao senhor Gustavo Henrique Formulo, não sei se pronuncia correto, procurador da Fazenda Nacional e coordenador de produção de informações estratégicas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e que nesse ato representa o Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda. Seja muito bem-vindo. O senhor Rodrigo Ceni Capone, especialista em políticas e indústria, representando a Confederação Nacional da Indústria, CNI, ao tempo em que já agradeço a Vossa Senhoria. O senhor Emerson Capaz, querido amigo, preside o Instituto Combustível Legal. Igualmente, seja bem-vindo. Por fim, nesse primeiro momento, o senhor Enrico Severini Andriolo, gerente jurídico e tributário do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. As nossas saudações nesse início de trabalho, seja bem-vindo. Eu pediria à nossa secretaria que me informasse, por gentileza, a praxe em audiências para que nós reservemos quantos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Penso eu que não é um tempo que poderíamos pretender e desejar, mas também não é insuficiente para as observações e a instrução que desejamos dar a esse momento. Eu, se os senhores me permitem, eu queria convidar ao Gustavo Henrique, na condição
de Procurador da Fazenda Nacional e Coordenador de Produção e Informações Estratégicas da Procuradoria-Geral da Fazenda, para que nós iniciássemos a nossa audiência pública, trazendo as impressões, observações do Ministério da Fazenda a respeito dessa matéria que a CCJ enfrenta e que trata diretamente sobre os devedores contumazes. Gustavo, as minhas saudações renovadas. Vossa Senhoria disporá de 10 minutos para as suas considerações. Obrigado, senador. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o convite feito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para trazer algumas colaborações a respeito do PL do devedor contumaz. Um PL muito bem-vindo, tanto para a União quanto para a sociedade como um todo. E, inicialmente, eu cumprimento o senador veneziano Vital do Rego, presidente aqui da CCJ em exercício, em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes aqui. Bom, inicialmente, a gente tem que ver que o devedor contumaz, ele é um instituto que ainda não conta com regulamentação dentro do cenário jurídico brasileiro, muito embora haja referências ao devedor contumaz em alguns projetos de lei. É inegável a necessidade da gente discutir e debater esse tema e de regulamentá-lo, seja pelos aspectos concorrenciais, ou seja, os prejuízos que vêm causando à União, aos estados e municípios, muitos deles que já têm regulamentos próprios a respeito do tema. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a respeito do conceito de sonegação e se essa sonegação é ou não uma prática comum para os cidadãos brasileiros e para as empresas brasileiras. E o último estudo realizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional detectou que 92,2% das empresas ativas encontram-se legais, ou seja, encontram-se sem nenhum débito perante a Fazenda Nacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 7,8% apenas das empresas ativas têm débitos, e eu não estou falando nem da quantidade de débito, podia ser R$1, mas é só 7,8%. Vamos arredondar para 8%, então aqui. E a gente vê que o brasileiro e as sociedades brasileiras têm interesse em pagar seus tributos em dia. Um conceito que a gente utiliza na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é muito relevante para a discussão desse PL, é o conceito de grande devedor. E a gente vê aqui a concentração da dívida em nome desses grandes devedores. E quem são os grandes devedores? São aqueles que têm um débito inscrito em dívida ativa em montante igual ou superior a R$15 milhões. E a gente pode ver que os grandes devedores representam 0,4% da nossa carteira de devedores inscritos em dívida ativa. Eu falei que 8% são aqueles que têm dívidas e a gente vê que 4%, na verdade, são grandes devedores. Agora, em uma noção inversamente proporcional, esses grandes devedores detêm 71% do nosso estoque de dívida ativa, ou seja, 71% da nossa dívida é devida por 0,4% dos nossos devedores. E a gente vai vendo cada vez mais, e avançando um pouquinho na apresentação, que o nicho do devedor contumaz é muito excepcional. E aqui eu não estou falando nem do devedor contumaz, estou falando do grande devedor. E é importante também trazer um pouco sobre o comportamento dos devedores, principalmente trazendo experiências internacionais. E aqui a gente tem uma classificação trazida pela OCDE, nos relatórios que eles apresentam, dos devedores enquanto o dever de compliance deles. Em uma primeira linha na base da pirâmide, que está a maioria dos devedores, na verdade, a maioria dos contribuintes, eles estão aqueles que têm a intenção de cumprir seus deveres legais, querem cumprir, seja como for. Então, para esses devedores, a gente tem que fazer mais fácil cumprir os seus deveres. Já tem uma segunda linha da pirâmide, que vai dizer que tem os devedores que tentam cumprir suas obrigações, mas há algum entrave jurídico ou de dúvida mesmo que pode existir, mas eles querem fazer aquele cumprimento. Então, esses a gente tem que assistir, tem que chegar junto deles para que eles possam cumprir os seus deveres. Já subindo para o topo da pirâmide, a gente tem aqueles que não querem cumprir suas obrigações fiscais, mas se a gente compelir, eles vão cumprir. Então, seja por uma execução fiscal, seja por uma autuação da Receita, eles vão pagar os tributos devidos. E, por fim, tem aqueles que não vão cumprir as obrigações fiscais, nem que a gente faça o que for feito dentro hoje da legislação. E aqui a gente já está falando do devedor contumaz.
E, de acordo com o OCDE, ele já traz que para esse grupo a gente tem que usar a força total da lei, seja o que for que a gente tenha presente. E quanto mais artifícios existirem, melhor. Vamos passar para o próximo. Então, de acordo com o PLP 164/2022, o que é o devedor quanto mais, que é essa parcela refinada de devedores que a gente viu ali? Seria o devedor reiterado, substancial e injustificado. Então, não basta existir uma dívida. Houve um lançamento substancial, ele é devedor quanto mais? Ainda não. Precisa ser um devedor reiterado, ou seja, essa dívida tem que persistir por mais de um ano. O que é um devedor substancial? Já é um devedor de uma alta monta de dinheiro. E aqui a gente está falando do grande devedor. Injustificado ele não passa por nenhuma crise, não tem nenhuma irregularidade fiscal ou contábil dele. Então, basicamente, é aquele devedor que, assim, geralmente tem devedores que falam assim, devo, não nego, pago quando puder. Esse aqui é devo, não nego, nunca vou pagar. E aqui a gente vê que um dos pontos positivos do PL trazidos são critérios objetivos. Então, a gente tem quem são os devedores contumazes, com critérios bem delimitados, e uniformização em âmbito nacional, o que é muito importante também, porque hoje a gente tem uma miríade de regramentos do devedor contumaz. Então, o devedor contumaz pode ser devedor contumaz no Estado, não ser no outro, e isso gera uma insegurança jurídica até mesmo no mercado. Então, é importante essa uniformização de conceito, e o PL tem um atributo positivo de trazer o devedor contumaz como aquele que utiliza do inadimplemento como uma estratégia de negócio, ou seja, ele quer dever para que ele possa concorrer deslealmente com seus pares, e que é aquele que deve de forma dolosa, não é aquele que ocasionalmente tem uma dívida e não pode arcar com ela. E o quarto ponto, que é muito importante do PL, é trazer diretrizes para o devido processo legal. Então, o devedor vai ter contraditório, vai ter ampla defesa, vai poder recorrer, eventualmente, dessa decisão. E depois, ainda que considerado devedor contumaz, ele pode, tem saídas para ele, o que ele pode fazer depois disso. Bom, aqui a gente entra um pouquinho dentro do conceito de reiterado e substancial do devedor contumaz. Como eu já havia dito, o reiterado é uma dívida em situação irregular por período superior a um ano. E é muito importante pontuar o que é uma dívida irregular. A dívida irregular é aquela que não está parcelada, ela não está garantida. Então, não é o simples fato de existir uma dívida que ele vai estar em situação irregular. Se eu tenho uma dívida garantida por prazo superior a um ano, isso é um devedor contumaz? Não, porque ela está garantida. Então, não é um problema para o fisco isso aqui. Em valor superior, igual ou superior a 15 milhões de reais. E aqui a gente já chega a uma outra cifra importante de levantamento que a gente fez aqui na Fazenda Nacional, que a abrangência, ou seja, o número de entidades que poderiam ser alcançadas por esse PL seriam 0,095% das pessoas inscritas em dívida ativa. E aqui eu não estou falando nem de quem é devedor contumaz, eu estou falando das pessoas que poderiam ser alcançadas por esse PL. E, em paralelo, a gente tem também um outro critério objetivo, que seria o montante da dívida ser superior a 30% do faturamento e desde que o débito seja igual ou superior a R$1 milhão. E esse critério é muito importante para estados e municípios, porque talvez 15 milhões seja pouco para a União, uma quantidade, é uma quantidade grande, mas para municípios e estados seria um patamar, às vezes, inalcançável. E a parte do inadimplemento injustificado seria justamente não estar passando por uma crise externa, não estar passando por uma crise. Imagina o devedor que está na situação que, infelizmente, enfrentou o Rio Grande do Sul. Ele tem uma dívida que ele não consegue pagar porque a empresa fechou, porque está enfrentando dificuldades para se soerguer. Ele não vai ser devedor contumaz, por mais que a dívida esteja em situação irregular por mais de um ano. E também é importante que ele tenha regularidade contábil, porque também não basta passar por uma crise e praticou atos de dilapidação patrimonial, transferiu bens em nome de outras pessoas. Aqui isso não seria muito admissível nem muito correto. Então, esse conceito do inadimplemento injustificado, ele permite a gente separar o joio do trigo, aquele que é um mero devedor, daquele que é o devedor contumaz mesmo e merece o rigor da lei. E quais são as sanções aplicadas a esse devedor contumaz? A primeira sanção é impedimento de fruição de benefícios fiscais. E aqui, dentro do regulamento brasileiro, a gente já tem alguns impedimentos que são aplicados ao devedor. E eu não estou falando nem do devedor contumaz. Por exemplo, o Simples Nacional. Para você ingressar no Simples, você tem que estar regular com os seus tributos.
o impedimento de formalização de vínculos com a administração pública. Então, não vai poder contratar com a administração pública quem tem débito. Hoje, a gente já exige isso mesmo. Possibilidade de requerer falência, que seria uma sanção mais excepcional. E, por fim, o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes, mas isso aqui é só para o devedor fraudulento. Então, as outras seriam para o devedor contumaz como um todo, escalonando para aquele que pratica uma fraude, seria a possibilidade de cancelamento do CNPJ. Indo aqui para o final da apresentação, então, a gente percebe que tem também a possibilidade de retorno à regularidade do devedor. Então, o devedor contumaz, ele, uma vez adquirido esse carimbo, ele também não pode ficar sem poder retornar à legalidade. A gente tem que permitir que ele possa ter artifícios de voltar. Então, se ele pagar o débito dele, o procedimento, uma vez instaurado, ele é encerrado. Se houver uma negociação do débito, o procedimento, se tiver instaurado, esse procedimento é suspenso. Enquanto ele estiver regular com essa negociação, está tudo certo, nada vai ser feito contra ele. Eventualmente, foi considerado devedor contumaz, encerrou o procedimento, ele pode garantir a dívida, pode negociar, pode pagar, e tudo isso vai ser um caminho para ele retornar à regularidade. Bom, o nosso objetivo aqui era realmente falar sobre o aspecto do devedor contumaz. Claro que o PL trata de outros temas, trata de regimes especiais de cobrança. Eu acho que outros colegas vão falar muito bem disso aqui, mas como o tempo é limitado, essas seriam as colaborações que a gente teria para trazer para vocês, e nos colocamos mais uma vez à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Nós pedimos as devidas desculpas por não termos, em razão das próprias demandas e dos próprios pleitos apresentados pelos nossos companheiros senadores, a essa audiência. Há de convir cada um de nós. Gostaríamos até de fazer esse debate de forma ampla, mas dentro das nossas limitações, os 10 minutos. Mas imagino que, objetivamente, foi por essa razão que pedi a você para que fizesse como primeiro apresentador, exatamente para que o projeto de lei complementar pudesse ser posto da forma como é pretendido. O propósito é exatamente o de defendê-lo como um projeto que demarca, compartimentaliza cada uma das ações, diferenciando de forma cabal e inequívoca aqueles que agem com propósito único e doloso, né, de prejudicar, não apenas na concorrência, mas com repercussões as mais variadas, daqueles que são os devedores não contumazes, os eventuais. E a sua fala, ela vai diretamente, objetiva, e o fez assim, a esse sentido do PLP 164. Eu convidaria de imediato ao amigo Renato Cabral, que responde pela diretoria do Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo, da Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Renato, seja bem-vindo mais uma vez, você disporá de 10 minutos. Perfeito. Bom dia a todos. Cumprimento o senador veneziano Vital do Rego, em nome de quem cumprimento os demais senadores presentes, membros da mesa. Agradeço aqui em nome do Ministério de Minas e Energia o convite, especialmente da Secretaria Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse que é um tema afeto ao Ministério e que, historicamente, a gente tem se manifestado sempre favorável às tramitações de projetos de lei que tratam do tema do devedor contumaz, o que não difere do caso dos dois projetos de lei aqui em destaque. Pedir só um apoio para a gente passar. Obrigado. Então, a gente trouxe aqui 4 pontos para rápida exposição. Então, primeiro, trazer alguns números importantes do mercado de combustíveis no Brasil, dados de 2024. Listar algumas das os principais ilícitos praticados no mercado, que tem relação direta e indireta com o devedor contumaz nesse mercado, trazer algumas importantes alguns comentários sobre essa caracterização do devedor contumaz e algumas ações governamentais de resposta. Então, iniciando com alguns grandes números, uma primeira informação importante: a cadeia de combustíveis ela é uma cadeia que tem grande complexidade. Então, a própria complexidade dessa cadeia ela traz
digamos, entre aspas, oportunidades para atuação de agentes que se enquadram em cada um desses elos praticarem ilicitudes que prejudicam o consumidor e o ambiente concorrencial. Então, desde o suprimento primário, que a gente coloca como a produção ou a importação dos combustíveis, isso passa pelo transporte, que a gente chama de logística primária, para a distribuição desses combustíveis e, na ponta, os revendedores ou transportadores, revendedores retalhistas ou grandes consumidores desses produtos. Essa cadeia, ela na prática, ela se traduz em também um grande número de agentes, né? E essa pulverização ao longo dessa cadeia também demonstra numericamente essa complexidade do mercado. Então, se a gente pegar os 4 elos principais que foram trazidos no slide anterior, o elo do suprimento primário tem cerca de 1.500 agentes. O da logística primária, de transporte que leva à distribuição, 150 aproximadamente. O elo seguinte, que é o da distribuição, 250 agentes. E o elo final, 135 mil agentes em ordem de grandeza. Então, a complexidade da cadeia, a diversidade de agentes e o grande número que demonstra essa pulverização, ela também traz aí, digamos, o retrato dessas oportunidades, entre aspas, que quem quer praticar ilicitude enxerga nesse mercado. Em termos de números importantes, 2024 foi um ano ímpar para o mercado de combustíveis. Foi um ano em que a gente teve os números recordes de consumo de óleo diesel ao consumidor final e de gás liquefeito de petróleo. Esse crescimento de todo o mercado de combustíveis foi ao redor de 3,9%, acompanha normalmente, de forma procíclica, o crescimento do PIB, e a gente teve destaques aí, o mercado de óleo diesel 1,7%, o de gás liquefeito de petróleo 2,2%, o de querosene de aviação quase 7%, e no ciclo Otto, né, combinando aí a gasolina com o etanol hidratado, o etanol teve uma alta com uma queda compensatória aí da gasolina C. Esse mercado que cresce em volume teve aí em 2024 também uma arrecadação recorde de tributação de tributos, 105 bilhões de reais em tributos federais e cerca de 116 bilhões de reais em tributos estaduais. Essa dimensão, ela, se for retratada no âmbito dos preços dos principais combustíveis, essa composição de preços com dados recentes, dados da última semana, demonstram para gasolina, diesel e GLP, que são os principais combustíveis comercializados, a composição desses preços, elas demonstram digamos, para quem pratica uma ilicitude, também um devedor contumaz, oportunidades que se encontram em cada uma dessas componentes, seja na operação logística com o derivado de petróleo ou biocombustíveis, a sonegação do próprio tributo federal e estadual, né, e a adoção de práticas que atacam esses componentes e que, se superam as próprias margens dos agentes que trabalham na licitude, fazem, digamos, o crime valer a pena. Então, esse diagnóstico, ele é importante porque o problema do devedor contumaz, ele não é um problema sozinho, né? Ele, em geral, os agentes que trabalham na ilicitude não praticam uma só ilicitude. Existe um conjunto que a gente mapeia como os 8 principais ilícitos praticados no mercado de combustíveis. Em geral, é comum que os agentes pratiquem um ou mais, né? Então, apenas para citar, né, a gente tem a lavagem de dinheiro, as fraudes metrológicas, que são as quantitativas, como, por exemplo, bomba baixa ou entregar menor volume ao consumidor final, os furtos de combustíveis que têm sido frequentes. O próprio Congresso tem projetos de lei contra furto, roubo, receptação de combustíveis, que para nós do Ministério é extremamente importante. Vender combustível fora de especificação, em tese alterando o volume de biodiesel ou de etanol na gasolina. Essa alteração do uso do biocombustíveis pode gerar vantagens competitivas aos agentes. Nós também temos, na parte societária, o uso aí de sócios ocultos ou de laranjas, que tem também relação direta com a ideia do devedor contumaz. A prática de empresas barrigas de aluguel, né, que permite que agentes que operam em algum elo da cadeia acumulem dívidas e depois se desfazem daquele CNPJ, criando um novo. Esse também é um problema diretamente ligado ao devedor contumaz. O roubo de carga e a própria sonegação fiscal. Esse combo de 8 ilícitos, eles, em geral, andam uma ou mais vezes juntos.
Então, aqui apenas para ilustrar alguns exemplos, né? Esses 8 ilícitos estão na mídia sempre o tempo inteiro. Em cima a gente tem o problema da importação, no meio a questão da barriga de aluguel. Na direita a gente tem aí as questões da associação criminosa para venda de combustíveis. Embaixo alguns exemplos de ação no âmbito estadual e a própria ANP recentemente revogando um grande agente desse setor. Aqui nós temos também a questão da bomba baixa na reportagem da esquerda, na reportagem do meio da adulteração de combustíveis e na da direita exemplos de fraude metrológica. Então aqueles 8 ilícitos, eles, enfim, se manifestam no nosso dia a dia como consumidores finais desses produtos. O devedor contumaz, entrando na terceira parte, já para ir para o encaminhamento final, para o Ministério de Minas e Energia, como eu mencionei no início, a gente tem apoiado sempre tecnicamente, mandando notas técnicas para o posicionamento ministerial favorável à tramitação desses projetos de lei, como o próprio representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mencionou, esse é um tema que carece de tipificação, né, do ilícito, da sua conduta e da sanção. Esse passo legislativo ele é fundamental para que a gente avance no combate a esses ilícitos que foram mencionados anteriormente. Então, apenas para ilustrar aqui algumas mensagens que vêm dos slides anteriores, né? Então, que estão sintetizados nesses 3 pontos, o alto volume comercializado dos produtos, a capilaridade da rede logística, a carga tributária que se pratica em nível federal e estadual para os diferentes produtos. Embaixo, as limitações que existem à fiscalização do Estado, e aí a gente inclui a importância desse PL, porque cria uma conduta tipificada com sanções previstas à altura que se espera do combate neste mercado. Esses elementos, eles precisam ser combatidos para se garantir não só a isonomia competitiva, que afeta a sustentabilidade de longo prazo de empresas que atuam licitamente nesse mercado no âmbito concorrencial, mas prejudica em última instância o próprio consumidor, que acaba pagando mais caro pelos produtos, né? E a gente pode citar como algumas ações de resposta no âmbito do Ministério de Minas e Energia. Especificamente na questão tributária, o Ministério de Minas e Energia no ano passado foi talvez um dos únicos que se manifestou individualmente, realizando diversas reuniões com os agentes do mercado para coletar contribuições específicas para o processo de reforma tributária. Então, o Ministério se empenhou bastante em contribuir e levar ao Ministério da Fazenda essas contribuições. Os apoios às tramitações dos projetos de lei que tratam do tema, principalmente do devedor contumaz, a gente tem se manifestado favoravelmente. Trago aqui também a importância do projeto de lei que tipifica furto e roubo de combustíveis. Como eu mencionei, essas fraudes e esses ilícitos não andam desalinhadamente. O Conselho Nacional de Política Energética ele tem se manifestado recorrentemente favorável à adoção de medidas que ampliem as condições competitivas do mercado. Então, especificamente no âmbito do combate à sonegação e adulteração, o CNPE já determinou que os órgãos relacionados atuem de maneira proativa no combate a essas práticas e de maneira coordenada. E apenas para citar um exemplo recente, né, a gente tem atuado aí bastante junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no âmbito do núcleo de combate ao crime organizado instaurado aí desde janeiro desse ano. E são esses os recados principais, presidente veneziano, que o Ministério de Minas e Energia tinha para trazer para a comissão. Obrigado. Obrigado, Renato, pela sua sucinta, mas eficiente exposição. Eu queria apenas combinar com o senador Omar, com o senador Laércio presentes e outros companheiros que possam estar a nos acompanhar remotamente. Nós teríamos a exposição dos 5 convidados. Em seguida, colocaríamos e abriríamos para questionamentos que, porventura, fossem do desejo dos senhores. Logo em seguida, chamaríamos os últimos 5 expositores. Pode ser assim, a dinâmica? Convido o senhor Rodrigo Ceni Capone, que é especialista em políticas e indústria, representando a Confederação Nacional da Indústria. De já, quero agradecer a gentileza do nosso ministro Alexandre Silveira por ter disponibilizado para essa reunião a você, Renato, como secretário nacional e coordenador de produção
Não, desculpe. Diretor do Departamento de Combustíveis e Derivados da Secretaria Nacional de Petróleo. Agradeço ao ministro Alexandre a deferência. Querido Rodrigo, por gentileza, você disporá de 10 minutos à sua exposição. Bom dia. Cumprimento o senador Veneziano Vital do Rego, já agradecendo em nome da CNI a oportunidade de participar desta audiência pública para debater um tema de grande relevância para o país e para a economia do país. Estendo meus cumprimentos aos demais parlamentares presentes, aos colegas de mesa e todas e todos que nos acompanham virtualmente e presencialmente. Me chamo Rodrigo Capone, eu trabalho na CNI com política tributária, na Superintendência de Economia, e há alguns anos temos debatido bastante essa temática do devedor quanto mais. É um tema que para nós é muito caro e, diante disso, criar essa política com normas claras que permitam identificar corretamente aquele que se utiliza do não pagamento de tributos como modus operandi e puni-lo de forma adequada é algo que para nós é de extrema relevância. Deixa eu passar aqui aqui eu coloco, acho que está um pouco pequeno, mas a legislação que identifica e pune o devedor contumaz, se ela trouxer uma definição adequada de quem é esse devedor contumaz para não confundi-lo com o mero inadimplente, vai representar um importantíssimo instrumento de combate à concorrência desleal no país. E para ilustrar o custo que o não pagamento de tributos gera, eu cito o estudo Brasil Ilegal em Números, elaborado pela CNI, Firjan e Fiesp, que nos mostra que o mercado ilegal ocasionou apenas no ano de 2022 um ônus ou uma perda de 453,5 bilhões de reais. Desse montante, a maior parcela está relacionada ao não pagamento de tributos, correspondendo ali a mais de 130 bilhões de reais. Então, o devedor contumaz, ele é um importante agente que eleva esse custo que no fim das contas, impacta a todos nós. Perdoe-me, Rodrigo. Claro. Só uma dúvida. Claro. Eu já descumpri o que a gente... Quando você fala sobre a responsabilidade dos devedores contumazes, a cifra de 136 bilhões refere-se aos mesmos? Ou ali nos 136 estão os contumazes e não contumazes? Sim, os contumazes e não contumazes, se a gente seguir a classificação, a caracterização que a gente está adotando, imagino que nem todos serão contumazes, porque os critérios ainda estão em aberto, estão em construção, né, senador? Então, não necessariamente isso se refere aos contumazes, são todos os contumazes. Tá? Mas é uma cifra importante que ilustra para nós o tamanho do problema. E para nós, na CNI, é muito importante que essa legislação seja criada, que as balizas sejam bem definidas, porque uma das nossas grandes preocupações é que o mero inadimplente caia nessa malha e venha a ser caracterizado como devedor contumaz. As sanções são gravosas e devem ser, contanto que o devedor contumaz seja corretamente identificado. O senhor Gustavo Henrique trouxe muito bem os requisitos teóricos que são adotados para a correta caracterização do devedor contumaz, citando o que a OCDE entende como devedor contumaz, e estamos de acordo com essa classificação. Há um tripé teórico-doutrinário que vai nos apontar 3 requisitos que devem estar presentes no caso concreto. Então, o contribuinte ele tem que ter uma inadimplência substancial, um valor elevado, ele deve ter uma conduta reiterada, ele adota um não pagamento reiterado, constante e frequente de tributos como estratégia de negócios para ter vantagens competitivas e não há uma razão que justifique esse não pagamento, que ali a gente tem a injustificação. Então, há uma intenção em não pagar esses tributos. Então, o projeto de lei, quando ele traz esses 3 critérios de forma assertiva, dá maior segurança a todas as partes envolvidas de que apenas aqueles que são, de fato, devedores contumazes serão punidos. Quais são os critérios que devem nortear essa definição adequada de devedor contumaz? Então, isso dialoga muito com esse tripé teórico. Tá? Então, a gente tem que ter ali débitos elevados,
reiteração do inadimplemento, e é preciso que se identifique no caso concreto que há um dolo, que há uma intenção em não pagar esses tributos. Não pode ser uma crise econômica que resultou no não pagamento eventual. É preciso olhar o histórico de pagamento de tributos desse contribuinte para verificar se é uma situação pontual ou se é uma constante. E com isso, a gente busca evitar que uma empresa que passa por dificuldades financeiras transitórias venha a ser indevidamente punida pela legislação. Então, a combinação de critérios objetivos com a identificação de uma intenção torna a identificação do devedor contumaz assertiva. Principais pontos positivos do substitutivo do PLP 164. Então, entendemos que o texto cumpre com esse tripé teórico. Ele prevê normas objetivas, ele permite identificar a intenção da empresa em não pagar os seus tributos. Então, com isso, ele cumpre esse papel. A gente tem um foco no projeto, na redação do substitutivo, em 3 setores que são muito afetados pela competição desleal, pela atuação do devedor contumaz, que é o setor dos cigarros com tabaco, das bebidas alcoólicas e dos combustíveis. Então, para nós, a nossa visão é de que essa é uma decisão, num primeiro momento, acertada, de focar nesses setores para que sejam retirados do mercado esses devedores contumazes, mas faço um alerta que no próprio texto do PLP há a possibilidade de novos setores virem a ser inseridos e serem alcançados pela norma, contanto que existam evidências de que há uma competição desleal naquele mercado. Então, não são apenas esses 3 setores, por enquanto são esses 3 setores, havendo a possibilidade de que posteriormente novos setores venham a ser enquadrados no alcance da norma. Valor, né, proporcional ao faturamento, necessidade de evidências de práticas lesivas, então não é qualquer empresa, são algumas empresas que praticam esses atos que prejudicam o mercado de forma intencional. E há aqui um ponto que, para nós, é um ponto muito importante, que foi contemplado pela redação do substitutivo, que é o fato de que os débitos dos contribuintes com exigibilidade suspensa não serão considerados para caracterizar a empresa como devedora contumaz. Esse é um ponto muito relevante, porque é preciso recordar que os débitos, quando eles se encontram com exigibilidade suspensa, não há nada que o Estado possa fazer quanto a eles. Ele precisa esperar que essa situação temporária passe para que o tributo possa vir a ser cobrado ou não posteriormente. Então, ao nosso ver, é muito acertada essa decisão de incluir no texto que esses débitos não serão contabilizados. Cito como exemplo processos que correm no CARF. Quando o contribuinte apresenta uma impugnação, esse crédito, esse débito que está sendo debatido, ele é mantido com a sua exigibilidade suspensa até o final do processo, podendo ao final ser retomada a cobrança, ou se o contribuinte sair vitorioso, o crédito ele é extinto. E nessas hipóteses, como consta do texto do substitutivo, esses débitos eles não serão contabilizados para que a empresa venha a ser caracterizada como devedora contumaz, um ponto que, ao nosso ver, é positivo. E, por fim, apresentação breve, mas trazendo os pontos que entendemos ser relevantes, entendemos que o texto ele cumpre com o papel, ele identifica de forma assertiva quem é o devedor contumaz, mas de modo a contribuir com o debate, de modo a contribuir com a construção de um texto que entendemos ser mais adequado para a correta caracterização do devedor contumaz, excluindo o risco de alcançar empresas que não devem ser caracterizadas como devedoras contumazes, trazemos algumas sugestões de aperfeiçoamento. Então, entendemos que os critérios eles devem ser cumulativos entre si. Então, quando a gente fala de um débito de valor substancial, injustificado, né, e reiterado,
é preciso que esse valor seja superior, igual ou superior a 15 milhões, como já consta do projeto da redação do substitutivo, mas que esse valor também, ao mesmo tempo, represente mais do que 30% do faturamento daquela empresa. Então, atualmente, no texto substitutivo, são critérios alternativos. Entendemos que esses critérios eles devem ser lidos em conjunto. Valor igual ou superior a 15 milhões e que represente mais do que 30% do faturamento da empresa. A reiteração, que diz respeito ao não pagamento dos tributos por 3 meses consecutivos, ou seja, o contribuinte ele tem um valor elevado de débito, ele mantém esse valor em situação irregular por mais de 1 ano e ainda existindo aquele débito, ele continua não pagando os tributos mês a mês. Isso configuraria uma reiteração da conduta, porque se pensarmos em um contribuinte que tem um só débito, que cumpre com esses requisitos, mas que mês a mês ele continua pagando os seus outros tributos, não haveria uma reiteração. Então é preciso conjugar esses critérios. E por fim, o projeto já traz essa exigência, que é existir a comprovação de que há uma conduta delitiva por parte da empresa. Ela não paga porque não quer e não vai pagar. Essa é a postura dela e ela adota essa postura como um instrumento para se destacar no mercado concorrencial. E encaminhando, já meu tempo já se esgotou, só um minutinho, só para concluir, por gentileza. Entendemos que o valor a ser considerado, ele deve corresponder apenas ao principal do débito. Nós sabemos que, vou citar como exemplo no âmbito federal, existem multas tributárias que ultrapassam o valor do principal do débito. Então, às vezes, o contribuinte, por conta de uma multa, pode vir a ser classificado ou enquadrado como devedor quanto mais, porque essa multa pode ultrapassar o valor do débito principal. Então, entendemos que deveria ser considerado nesses 15 milhões ou mais apenas o valor principal do tributo, excluídas multas e juros. Outro ponto, 3 pontos que para nós são muito importantes, é preciso olhar o histórico do contribuinte. Então, analisar apenas uma foto, aquele momento estático, para nós parece insuficiente. É preciso olhar o filme. Como que esse contribuinte tem se comportado nos últimos anos? Ele paga os seus tributos corretamente? Ele é um contribuinte que tem um bom histórico de pagamento? Então, com isso, é possível verificar se ele adota essa postura com constância ou se é uma eventualidade. E se é uma eventualidade, esse contribuinte não deveria ser caracterizado como devedor quanto mais. Se o contribuinte demonstra capacidade de pagamento, a capacidade de pagamento já é um instrumento muito utilizado hoje pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas transações tributárias. Então, já existem critérios para verificar se a empresa ela tem condições de pagar os seus tributos ou não. Então, se uma empresa possui capacidade de pagamento, ela não deveria ser caracterizada como devedora quanto mais, pois existem outros instrumentos por meio dos quais o Estado pode cobrar esses tributos. Cito como exemplo a execução fiscal. E, por fim, a empresa que estiver em recuperação judicial, ela não deve ser, né, a nossa sugestão é de que ela não deveria ser caracterizada como devedora quanto mais, porque é muito provável que essa empresa já se encontre numa situação econômico, financeira, contábil desbalanceada. Então, essa empresa que passa por um rigoroso processo de requerimento de recuperação judicial não deveria ser caracterizada como devedora quanto mais, ainda que cumpra com algum dos requisitos, para que ela possa, então, tentar recuperar o seu fôlego e se manter no mercado. E, por fim, senador, sugerimos também a supressão de 2 incisos que estão em outro capítulo do PLP, que tratam dos critérios especiais de fiscalização. Um deles diz respeito à possibilidade de a empresa ser obrigada a instalar equipamentos de controle de produção. Entendemos que isso gera um risco de que as empresas desses 3 setores, fumo, bebidas e combustíveis, já têm diversas obrigações acessórias. Temos aí como exemplo o Bloco K. Então, se a gente criar mais uma obrigatoriedade, isso gera um custo, gera uma burocracia e já são setores altamente fiscalizados e controlados. E a possibilidade de adotar alíquota específica para esses setores. Entendemos que isso é prejudicial, que isso pode gerar efeitos não desejados.
Agradeço imensamente pela oportunidade de contribuir com o debate, fico à disposição e muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Rodrigo, a sua presença e as sugestões tidas, havidas e acolhidas como valiosas, não apenas pela presidência, pela relatoria, mas de certo pelo conjunto de companheiros e companheiras que se debruçarão à votação do PLP 164. Lhe agradeço muito, como também reservo aqui o registro, a atenção dispensada pela presidência da Confederação Nacional das Indústrias, na pessoa do seu presidente Ricardo Alban. Faça-me um favor de poder transmitir esse agradecimento pessoal. Convido de imediato ao estimado amigo professor Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal, para as suas palavras em exposição a respeito do tema. Seja bem-vindo, Emerson. Vou usar não. Muito obrigado, senador veneziano Vital do Rego, pela oportunidade e tenho acompanhado o seu trabalho ao longo desses últimos 2 anos aqui, nesta comissão especificamente, e a luta para conseguir realizar uma audiência pública sobre um projeto de tamanha relevância que nós aqui, pela exposição feita antes de mim, pelos que já me antecederam, dá para ver o tamanho e a dimensão do que este problema significa na economia. E nós estávamos falando de combustíveis, mas o Instituto Combustível Legal é um dos elos que mais sofre no meio dessa luta contra hoje a sonegação, a adulteração, fraude operacional. Só no setor de combustíveis, em sonegação, adulteração e fraude operacional, são 30 bilhões de reais por ano que o governo federal e os governos estaduais perdem. 30 bilhões de reais por ano. E não sei se tiveram oportunidade de ver, mas 7 dias atrás, o Fórum Nacional de Segurança Pública fez um estudo e publicou um estudo relevante sobre como o crime organizado atua nas cadeias produtivas no Brasil. O crime organizado no Brasil, senador veneziano, já tem na sua dimensão, na sua entrada nas cadeias produtivas, mais lucro do que vendendo cocaína. As cadeias que hoje sustentavam o crime organizado, PCC, Comando Vermelho e mais de 80 facções que existem no Brasil hoje, perceberam que eles podem também ser empresários. Eles podem também empreender. Só que eles vão empreender de que forma nos nossos setores? Vão empreender sonegando, adulterando, falsificando, praticando pirataria. Esse é o mecanismo, porque competir de verdade, pagando tributo, como todos os empresários sérios de todas as cadeias produtivas fazem, não é para eles. Para eles é competir com sonegação. Nós temos insistido ao longo desses últimos 2 anos que eu estou à frente do Instituto, a importância para o Brasil de combater o crime organizado, não só em combustíveis, mas está entrando em vários setores, entra na vida pública, financia campanhas, elege prefeitos, elege vereadores, bota dinheiro por fora nas campanhas. Concorrência que foi descoberta em São Paulo de 2 empresas de ônibus que tinham como chefes lá o PCC. Ou seja, nós aqui no Congresso teríamos a chance de dar um passo fundamental para o combate, inclusive à segurança pública, que todo mundo fala hoje. Qual é a sensação de insegurança que todos nós temos em todas as grandes capitais? O que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo no Ceará, o que está acontecendo em São Paulo, é por trás disso o crime organizado. É o dinheiro que eles conseguem ter para financiar esse roubo a todos nós, cidadãos, que nos sentimos praticamente inviabilizados de poder andar na rua. E enquanto nós não entendermos que segurança pública está conectada com o crime organizado, isso não será resolvido. E enquanto nós não entendermos que crime organizado está conectado com devedor contumaz, com empresas que sonegam para competir, que fazem da sonegação seu modo de vida, e com todas as exceções, senador veneziano, que já foram colocadas aqui, substitutivos que foram feitos, situações colocadas pelo Gustavo, pelo Renato, pela CNI, mas este projeto precisa ser aprovado. Nós precisamos avançar nessa casa nisso. Desde 2018 que ele está aqui tramitando, 8 anos de tramitação.
Era para ser aprovado no final da senadora Ana Amélia, tinha passado por todas as comissões, estava a ponto de entrar em votação. O senador Rodrigo Pacheco, presidente da casa, ia colocar em votação, recebeu um recado, não vamos colocar, tira, não vamos colocar em votação. Ia cair da mesa das comissões, o senador, ex-presidente da Petrobras, fez um substitutivo, que se transformou no 164, melhorou o projeto com o substitutivo, o projeto ficou a ponto de ficar melhor do que estava e está tramitando todo esse tempo sem conseguir marcar aqui uma audiência pública que hoje temos a satisfação de estar presentes. Ou seja, qual é o interesse de não andar? Onde está o interesse em que esse projeto não ande? É possível aperfeiçoar? Claro que é possível aperfeiçoar. Sempre a casa aperfeiçoa. Vai daqui depois para a Câmara ainda pode fazer modificações. E para a gente avançar, nós precisamos entender que neste momento que o país enfrenta, o ótimo é inimigo do bom. Não, eu quero um projeto que só se isso estiver lá, ele pode ser aprovado. Não! Vamos ver o que é possível fazer entre acordos de vários setores, vamos colocar em votação e vamos avançar. Nós precisamos dar um sinal para a sociedade de que nós queremos combater. O Ministério da Justiça criou um núcleo de combate ao crime organizado na cadeia de combustível, exatamente porque está percebendo a importância da luta contra o crime organizado. É muito significativo isso. Dentro do nosso setor, ele vai do poço ao posto. Não está no posto, não está nas distribuidoras, está nos postos de gasolina, está nas empresas de transporte, está nas empresas de fintechs, que criam um mercado paralelo por fora da COAF. Você não consegue controlar porque eles têm a sua própria fintech e essa fintech fatura por fora o sistema. Ou seja, nós vamos dar um basta nisso. E o Senado hoje tem a chance de colocar claramente para a sociedade: nós vamos lutar contra o empresário que é bandido. Empresário que entra com a perspectiva de combater com banditismo, não é aquele que escapa. Nós sabemos, tem muitas empresas com dívida, negociando, conseguindo voltar ao mercado. Agora, pelo que foi colocado aqui, pelos que me antecederam, está claríssimo de que este projeto não atinge essas empresas. Atinge exatamente os devedores contumazes. Vários setores, junto com o ICL, têm trabalhado nisso. A gente tem o doutor Hugo aqui, que provavelmente vai falar depois, que tem boas observações, é de um grande mérito também, muitas contribuições que foram feitas a pedido nosso, do próprio doutor Hugo, em nome do Sindicom. Ou seja, nós estamos no momento certo. Eu queria parabenizar o senador Veneziano Vital do Rego por ter conseguido convocar essa audiência pública. Agora é o momento, senador. Vamos avançar. Vamos colocar em votação isso. Chegou o momento de a gente tirar as dúvidas, aperfeiçoar, mas votar. Vamos sair daqui para o plenário, vamos do plenário para a Câmara e vamos avançar neste projeto. Vamos dar uma grande contribuição ao país para cada um de nós que sente que a segurança pública está se perdendo no Brasil. Eu não quero ficar prestando contas daqui a alguns anos sobre o que eu recolho de imposto, não para o Estado, mas para o Comando Vermelho, para o PCC, para o crime organizado. Eu não quero ficar um México aqui no Brasil. E é para onde nós estamos caminhando. Nós vamos ter uma situação aqui que não vamos perder o controle, não vamos saber quem é que está do nosso lado ali mais. Não vai ser mais o Estado que vai coordenar isso. Vai ser o crime organizado. Podem ter a certeza disso. Obrigado, senador. Muito obrigado ao senhor Emerson Capaz. Feliz ao revê-lo, agradecer pelas oportunidades que Vossa Senhoria tem nos permitido no ambiente da Frente de Recursos Naturais, convidado quase sempre para que contribuições sejam prestadas, sempre com a sua lucidez, sempre com a sua firmeza e sempre com o seu reconhecido comprometimento com causas que mereçam e merecem as nossas atenções. Sua presença muito nos envaidece. Eu quero saudar as presenças e as chegadas de Sua Excelência, senadora Margarete Bussetti, seja muito bem-vinda, do nosso líder, senador Eduardo Braga, líder do MDB. A ambos as nossas saudações, até porque há 2 semanas os mesmos seguiram na linha que é a linha de quem se preocupa, de quem de fato está antenado com essa situação que, postergada ao longo dos últimos anos, se constata. E que, fundamentalmente, é preciso, como bem disse, renovando aquilo que é óbvio no processo legislativo, mas nunca
por demais salientar que nós enfrentemos, que nós debatamos, discutamos e votemos, e que as melhores teses sejam aquelas que venham a ter a prosperidade com um voto favorável, mas jamais permitir que projetos dessa magnitude, senador Eduardo, continuem ou continuassem a dormitar sem quaisquer justificativas que pudessem sustentar essa postergação. Vossa Excelência me permite pela ordem? Pois não, pois não. Apenas para poder manifestar, eu creio que a posição do MDB com relação a esta matéria. Logo quando ela iniciou a sua tramitação, havia muitas dúvidas entre como definir o devedor contumaz versus aquele empresário que circunstancialmente, em função de alguma crise econômica estrutural que aconteça ou conjuntural que aconteça, esse empresário esteja inadimplente com pagamentos de tributos. E que buscam os parcelamentos, buscam negociar com o Estado para que possam restabelecer a sua condição apta junto às fazendas públicas federal, estadual e municipais. Diferentemente de um outro que usa esse instrumento como fraude, como sonegação permanente, como objetivo de ganhos e de margens e muitas vezes, lamentavelmente, até como lavagem de dinheiro. Portanto, ao longo desses anos de debate e pela evolução que esse projeto veio sofrendo, essas dúvidas foram se dissipando. E eu gostaria de me manifestar nesta audiência pública favorável à definição no voto, já que não há acordo para que se vote. Portanto, vamos ao voto para que a gente possa, de uma vez por todas, pela maioria do Senado da República, definir essa questão do devedor contumaz. A sociedade brasileira não pode mais conviver com esta situação enquanto o parlamento já há alguns anos, como disse o Capaz ainda há pouco, se debruça sobre essa matéria. Portanto, louvar a iniciativa do senador veneziano com o nosso apoio, porque traz finalmente ao ponto de que não há mais o que postergar para que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar sobre essa matéria e essa matéria possa ir ao plenário do Senado para ser deliberada e finalmente o Senado se manifestar com relação a essa matéria do devedor contumaz. Uma coisa é aquele que frauda, uma coisa é aquele que sonega e que faz disso objetivo do seu negócio. Outra coisa são empresários que, por questões estruturais ou por questões conjunturais, passam por circunstâncias de inadimplência tributária, mas que buscam se regularizar, que buscam fazer o pagamento do imposto e manter as atividades empresariais. Eu acho que essas duas questões estando bem claras, não vejo por que não votarmos, não deliberarmos, porque a segurança jurídica dos bem-intencionados está assegurada. E vamos, então, combater aqueles que tornam da atividade empresarial uma fraude permanente e constante. Isso é que se traduz como devedor contumaz. Obrigado, senador Eduardo Braga. Pois não, senador Omar. Mas eu vou ter que ir para a Comissão de Assuntos Econômicos. Sim. Então nós vamos antecipar as falas, se os senhores... Eu só queria dizer aqui uma coisa, o PSD ainda não tomou uma decisão, vou discutir com a bancada. Perfeito. Tá certo? Não sou favorável de forma nenhuma, nenhum tipo de ilícito. Para quem foi governador, eu fui, o Eduardo foi, a gente sabe muito bem como funciona esse sistema. Agora, tem duas coisas, essa lei e o narcotráfico. O crime organizado. O crime organizado, ele não atua somente aqui, ele atua na prostituição, no jogo, numa série de coisas. O crime organizado não atua só num posto de combustível ou numa empresa de ônibus. Tem várias outras atividades
para fazer esse tipo de lavagem. Quer dizer, isso não é um papel de uma lei dessa só. É o argumento. Essa lei, inclusive, quando foi proposta pela Anamélia, o PCC não tinha nenhuma empresa de ônibus em São Paulo e muito menos posto de gasolina. Isso foi proposto lá atrás e eles não estavam ainda envolvidos nisso. Envolveram porque viram uma oportunidade de, dali, você está me entendendo, lavar dinheiro e regularizar as coisas. Então, a discussão, acho que nós vamos discutir isso amanhã, vamos votar amanhã. Todas as falas que foram feitas até agora, para mim, são muito satisfatórias. Eu acho que os argumentos trazidos aqui são argumentos muito factíveis ao momento que nós vivemos. Nenhum de nós pode admitir que o cara seja um devedor quanto mais. Muitas vezes tu é empresário, tu tem um lucro numa empresa e quer montar um outro tipo de negócio, se dá mal naquele outro tipo de negócio e acaba quebrando uma empresa e a outra. E esse cara não pode ser, a gente não pode chamar ele de devedor quanto mais. Mas eu queria, desses devedores quanto mais que nós temos já, o governo deve saber, quantos empregos geram esses devedores quanto mais, que nós vamos fechar essas empresas. Essa é uma preocupação. A Lava Jato gerou um problema muito sério no Brasil de quebrar a empresa e desempregar muita gente. Então essa preocupação é grande também. Não que eu seja a favor, veneziano, não sou mesmo a favor de nenhum tipo de devedor, muito menos uma região que é a minha, onde o tráfico de drogas é muito forte, você está me entendendo? A gente vê isso, não é em São Paulo só, isso é no Brasil todo. Mas quero dizer assim, que amanhã a gente deve debater esse assunto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sei se vai ser pedido visto ou não. E na quinta-feira a gente tem uma reunião de líder e marca a votação em plenário, né? Porque como não tem acordo, então dificilmente nós sairíamos aqui pedindo urgência para votar em plenário amanhã à tarde. Mas é um debate que nós vamos ter. Eu quero aqui parabenizar a todos vocês e a você, veneziano, por dar a ideia de a gente estar debatendo esse assunto aqui. Muito obrigado. Obrigado, senador Omar. Evidentemente, sei eu e sabemos todos nós da sua integral disposição em poder, como em outros variados temas trazidos a debate no Senado, de colaborar. Todos. Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 1º de abril de 2025. Eu tenho alguns comunicados a fazer a esta comissão antes mesmo de iniciarmos a pauta do dia. Eu gostaria de comunicar às senhoras senadoras, aos senhores senadores desta comissão, que na linha dos eixos programáticos que propusemos e com base no parágrafo 1º do artigo 96B do Regimento Interno do Senado Federal, nós estamos apresentando hoje requerimento para que a Comissão de Assuntos Econômicos avalie a política pública federal de gastos públicos e subsídios. Nós priorizaríamos essa política pública para fazermos a avaliação dela durante este ano de 2025. Para tanto, nós estamos designando um senador para relatar a apreciação desse requerimento. Eu tenho a satisfação de designar o senador Alessandro Vieira. De fato, senhoras e senhores senadores, um dos maiores desafios para a melhoria do quadro fiscal brasileiro reside justamente em se propor alternativas concretas para a qualidade e eficiência do gasto público. Eu não tenho dúvidas
de que a obtenção de resultados primários positivos depende, sem dúvida nenhuma, da racionalização do gasto público, como, por exemplo, venda de imóveis, repactuação de contratos, uma renegociação equilibrada dos contratos do governo federal poderia possibilitar uma economia de 10% desses contratos, onde se fez revisão de contrato, quer seja em governos estaduais, em administrações municipais, nós tivemos resultados que variaram de 10% a 20%. Isso seria uma economia substancial para fazermos o dever de casa do Brasil, com a participação dessa comissão, do ponto de vista fiscal. Nós temos a questão dos subsídios da União, que totalizam 650 bilhões. Isso equivale a 6% do produto interno bruto. Eu faço questão de lembrar que, de acordo com a Constituição Federal, o volume global de subsídios não pode ultrapassar, na forma da Constituição, não poderá ultrapassar de 2% do PIB. Por tudo isso é que eu considero essa avaliação de política pública fundamental. Eu comunico também a este plenário que nós estaremos apresentando hoje um projeto de resolução que gostaria que tramitasse como um projeto desta comissão, em função da necessidade de nós ganharmos tempo para que seja fixado o limite da dívida consolidada da União, no valor equivalente a 4 vezes a receita corrente líquida. A fixação desse limite da dívida da União decorre também de determinação constitucional expressa no artigo 52, inciso 6º da nossa Carta Política, no âmbito das competências privativas do Senado Federal. Apenas para relembrar, em 3 de agosto de 2000, em atendimento a essa regra constitucional e ao disposto no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, encaminhou ao Senado Federal a mensagem 154 de 2000, com 2 propostas de limites globais para a dívida consolidada, uma para a União e outra para estados, Distrito Federal e municípios. Ocorre que o Senado Federal fixou apenas os limites da dívida dos estados e municípios, restando ainda em aberto a fixação do limite da dívida consolidada da União. Assim, diante dessa situação, temos o dever constitucional de fixar o referido limite de endividamento para a União, concluindo, evidentemente, o ciclo legislativo que se iniciou quase 25 anos atrás, com o envio da proposta governamental das 3 esferas representativas. Nos termos deste projeto de resolução, o prazo para cumprimento do limite da dívida da União é de 15 exercícios financeiros, a partir da publicação da resolução com regras para as hipóteses de descumprimento. Por fim, nessas comunicações, eu trago igualmente a deliberação coletiva desta comissão para o projeto de resolução do Senado Federal que aperfeiçoa institucionalmente o acompanhamento da CAI do Senado Federal nas operações de crédito interno dos estados e municípios. Como sabemos, apenas as operações de crédito externo são objeto de deliberação nesta comissão. Com a proposta, nós estamos suprindo um vácuo que deverá tramitar como projeto, também é o apelo que faço, desta comissão,
para que nós, aqui na CAI, possamos ter informações sobre os pleitos de operações de crédito interno dos estados e municípios, bem como sobre as deliberações do Poder Executivo nessas operações. Nós não somos informados absolutamente de nada das operações de crédito interna de estados e de municípios. E nós avaliamos a de crédito externo. Muitas vezes, para fazer uma avaliação sensata, equilibrada, correta, da operação de crédito externo, nós precisamos ter também notícias sobre as operações de crédito interno. Portanto, é fundamental para nós resgatarmos a competência plena desta Comissão de Assuntos Econômicos, que nós passemos a ser informados das operações de crédito interno. O apelo que faço é que este projeto também possa tramitar em nome da comissão. Em tramitando em nome da comissão, nós abreviaremos exatamente o prazo de tramitação e poderemos ter resultados mais rapidamente. Leitura do expediente. Essa semana, agora que o senador quer usar da palavra. Esta semana nós não temos expediente, eu faculto a palavra antes de começarmos a pauta do dia. Senador Alessandro Vieira, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Renan. Primeiro, agradecer pela confiança no trabalho que vamos fazer e reiterar as palavras de Vossa Excelência. Essa é uma missão fundamental do Senado. Nós temos, sim, que fazer um grande ajuste fiscal, uma grande revisão das contas públicas brasileiras, mas esse ajuste não pode recair sobre as costas do mais pobre, como é o nosso histórico. Existe uma margem larga de economia que pode ser feita e eu tenho certeza que os técnicos, os senadores e senadoras terão capacidade de identificar esses valores. Então, parabenizo pela iniciativa e, na mesma levada, as duas resoluções contam com o nosso apoio, pelo entendimento que serão extremamente oportunas para a eficiência dos trabalhos do Senado e dessa comissão. Parabéns, presidente. Obrigado, senador Alessandro. Senador Iovisto, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para me somar às suas palavras, dizer que de todos os projetos que o senhor levantou, a mim tem um que me parece absolutamente fundamental e que deveríamos dar prioridade máxima, que é a fixação do limite para a dívida pública interna do governo federal. Isso teria uma repercussão quase que inimaginável sobre valor de dólar, sobre inflação, sobre o dia a dia da vida nacional e com reflexo para todos os brasileiros. Eu acho que se conseguíssemos fixar de uma maneira muito bem feita, como o senhor bem explicou, não é? Seria o trabalho do ano, seria algo que ia marcar essa Câmara, essa CAI, essa comissão para sempre, porque é realmente fundamental fazer isso. A fase já, desde o tempo de Fernando Henrique, está em aberto, e o que cria grande insegurança, que provoca essas crises malucas do dólar, que chegou aí a 6,30, essa desconfiança do governo, é exatamente o medo de que ninguém sabe aonde essa dívida pode ir e a incapacidade do governo de honrar essa dívida. E esse limite vai trazer essa segurança para todos os agentes econômicos. Então, acho que deveríamos dar prioridade a isso. São das atas da reunião anterior. Antes de iniciar nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da terceira reunião realizada em 19 de março de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente Renan, pela ordem. Senador Eduardo Braga, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentando as senhoras senadoras e os senhores senadores, acho que o ponto que o senador Iovisto levantou é extremamente pertinente, mas eu queria fazer um aditamento à sugestão. Veja, um dos grandes desafios que o Brasil está tendo neste momento é exatamente a questão fiscal.
ou seja, ter um superávit fiscal primário que possa, evidentemente, trazer ao mercado confiança, que possa trazer aos investidores confiança e que possa representar um panorama de perspectiva positiva de estabilidade econômica, tanto do lado monetário, da política monetária brasileira, quanto do lado da política fiscal. A questão da dívida, sem dúvida nenhuma, é um desses pilares, mas tem um outro. Senhor presidente, veja, há anos o governo federal insiste em tratar a questão dos créditos que o governo possui em relação aos devedores, tratando não pela qualidade do crédito, e sim pela qualidade do devedor. O que eu quero dizer com isso? Existem, e o senador Fernando Farias domina bem essa matéria, existem algumas centenas de bilhões de reais acumulados de créditos do governo federal que poderiam ter uma renegociação com o setor produtivo brasileiro se a negociação fosse fundamentada na qualidade do crédito, porque muitos créditos são líquidos e certos, outros créditos nem tanto, e outros são absolutamente incertos. Portanto, se a negociação fosse, ao invés de pela qualidade do devedor, sim pela qualidade do crédito, e essas negociações pudessem caminhar, eu não tenho dúvida que, paralelo à questão do controle do endividamento público, isso faria com que recursos novos entrassem no Tesouro Nacional, que recuperássemos fôlego fiscal, que daria muita possibilidade de termos resultados muito positivos, sem nenhum aumento de carga tributária para o contribuinte e nenhum prejuízo ao setor produtivo. Muito pelo contrário, nós iríamos alavancar positivamente o setor produtivo nacional. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, só para contribuir... Senador Fernando Farias. Com a palavra aí de nosso Braga, a PGFN ela tem 2,6 trilhões para fazer transição. E a Receita Federal tem 3 trilhões. Então, são quase 6 trilhões que estão impactados aí, carente de transação tributária. O comunicado da retirada das matérias. A Secretaria recebeu dos respectivos relatores solicitação de retirada do item 3 da pauta, que é o PL 3268 de 2020, e do item 6 da pauta, que é o PL 6470 de 2019. Você tem que definir a retirada. A presidência, portanto, defere os pedidos de retirada de pauta dos itens 3 e 6. Aqui, presidente, é sobre a deliberação da autoria dos projetos de resolução que o senhor apresentou. Passamos à parte deliberativa. Esta presidência submete à comissão a proposta de 2 projetos de resolução do Senado para tramitarem na casa como sendo de iniciativa desta comissão. Cadê os projetos? Estão aqui na sequência a votação. E como todos sabem, para isso, para que esses projetos tramitem como projetos da Comissão de Relações Exteriores, nós precisamos preliminarmente ouvir a casa. Cadê o requerimento do Alessandro, que o Alessandro é relator? Esse aqui. Tá. Votação. Então, nós submetemos a apreciação da comissão para que tramite como projeto da comissão
o projeto já sugerido de limite da dívida da União, e, para tanto, nós designaremos um relator na sequência. Presidente, e o item 2... Veja, eu acho importante que Vossa Excelência está trazendo, mas a gente está sabendo disso, eu estou tomando conhecimento desse tema agora. Eu acho que seria interessante a gente conversar com a liderança do governo. Eu sei que a comissão tem todas as prerrogativas, mas eu pediria, se não seria interessante a gente tomar conhecimento para que a gente pudesse fazer esse debate na semana que vem e encaminhar, se Vossa Excelência concordar. Tá, então nós deixaremos essa matéria para discussão e apreciação na próxima semana. Nós temos 2 caminhos, evidentemente. O projeto já foi apresentado. Ou ele tramitará como projeto da CRE, o que agilizará, sobretudo, perdão, da CAIA, porque eu estou vindo lá da CRE, ou então ele tramitará como um projeto apresentado por mim e também deverá ser apreciado depois da designação de um relator aqui nesta comissão. Perfeito. Mas agradeço a sugestão de encaminhamento de Vossa Excelência. E o segundo projeto é o acompanhamento das operações de crédito interno dos estados e dos municípios. Nós não temos informações sobre as operações de crédito interno. Muitas vezes a gente avalia daquele ente federado um crédito externo que deveríamos levar em conta os internos. E não tendo as informações, a gente nunca faz uma avaliação completa da operação externa como deveríamos fazer. Em votação... Presidente, senador Renan, qual o prejuízo teríamos para esperar? Porque esse assunto virá para cá, esse é o seu pedido, eu estou absolutamente de acordo, eu acho que essa é a comissão onde ele deve ser debatido, discutido, e depois, senador Rogério, nós vamos ter tempo, nós não vamos aprovar ele, nós vamos aprovar que ele venha para cá e seja discutido, não é isso? Sim. Aqui nessa comissão. Então, qual o prejuízo de resolvermos isso hoje? Vou designar o relator. E aí vai tramitar. Eu não vejo prejuízo para isso. Durante ali, fica mais fácil, inclusive, a discussão depois que tiver relator designado. Perfeito. Veja, eu não estou me opondo a gente aprovar hoje, mas aqui nós tomamos conhecimento da apresentação hoje. Não, mas ele não vai aprovar o mérito. Ele só Eu está entendi. aprovando como apresentação de projeto de lei da comissão. Sim, mas da comissão, nós precisamos nos manifestar, como todos membros da comissão. Sim, tá certo? Sim. É só isso. Eu quero, inclusive, ser signatário, como todos nós seríamos signatários desse projeto. É só isso. Não tem um óbice à discussão do mérito. Então faremos isso na próxima semana, sem problema. É o requerimento de análise de política pública que o senhor, depois da prova, designou o senador Alessandro. É da análise da política pública. De gasto Portanto, depois da aprovação do acompanhamento das operações de crédito interno aos estados e municípios pela CAI, já submetida à comissão e da transferência do item primeiro da pauta sobre essa questão do limite da dívida pública, nós passamos agora à votação do requerimento 13 de 2025 de análise de política pública pela comissão. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Alessandro Vieira mais uma vez, que é o relator do requerimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Indo com brevidade, a análise do requerimento se mostra absolutamente fundamental para a efetiva apreciação da política de gastos públicos da União e para que a gente possa ter, a partir dessa análise, todo um painel de sugestões de ajustes e de reduções e economias que, ao final, vão propiciar superávit primário e investimento adequado nas políticas de desenvolvimento do nosso país. Então, o encaminhamento é pela aprovação, senhor presidente.
Em votação, as senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, e eu tenho a honra e a satisfação de designar o senador Alessandro Vieira, relator da avaliação, objeto da aprovação deste requerimento. O item 2 da pauta... O resto da nossa pauta será deliberativa. Nós vamos apreciar 6 itens. O item 2 é o requerimento do senador Jacques sobre ele para ser adiada a discussão. Item 2 da pauta, projeto de lei 3172 de 2023, altera a lei 12.232 de 29 de abril de 2010, para destinar 10% das verbas de propagandas institucionais ao governo federal para o financiamento de campanhas de prevenção ao uso de drogas. Cadê o requerimento? O requerimento sobre a mesa um requerimento do senador Jacques Wagner, líder do governo, para retirar esse projeto de pauta. Nós vamos retirá-lo e colocaremos numa sessão mais adiante. Eu agradeço, presidente. É só porque preciso aprofundar, porque nós estamos entrando... Eu não quero discutir o mérito agora. É só porque tem uma verba que é do governo. A gente está designando. O governo já faz suas campanhas e tem um fundo de combate à droga cujo orçamento é crescente exatamente para esse fim. Por isso eu fiz o pedido de retirada para conversar com o governo sobre essa matéria. Obrigado. O próximo item do senador Fernando Faria como relator foi apresentado... Próximo item 4º da pauta, projeto de lei 4423 de 2024, não terminativo nesta comissão, que estabelece normas gerais sobre o comércio exterior de mercadorias. Esse trabalho foi um trabalho feito pela consultoria do Senado Federal, assinado pela Comissão de Relações Exteriores, que teve como relator na CRE o senador Espiridião Ami, e que nesta comissão tem como relator o senador Fernando Farias. É uma consolidação das leis de comércio exterior. Desde 1966, que nós não temos nenhuma alteração nas leis de comércio exterior. Tem um requerimento do senador Girão para fazer uma audiência pública sobre... Sobre a mesa, um requerimento do senador Girão para fazermos uma audiência pública sobre esse projeto. Senador, presidente... Senador Fernando Farias, relator da matéria, com a palavra. A gente acordou aqui com o Girão, ele vai retirar essa de audiência pública. E esse projeto, ele pegou uma dimensão muito grande, ele já era grande, e agora pegou uma dimensão bem maior. E de sexta-feira para cá chegaram várias sugestões, chegaram via WhatsApp, via gabinete, até o senador Mourão aqui pessoalmente já pediu. Então eu pediria a retirada de pauta para na próxima terça-feira a gente trazer ele aqui com alguma conciliação que possa ser feita. E colocaria para até amanhã, às 16 horas aqui, com o pessoal da secretaria aqui, para chegar às sugestões para a gente ter tempo de compilar. Então, defiro o pedido de retirada de pauta e colocamos na pauta da próxima reunião. Perfeito. Senador Girão, com a palavra. Só para lhe cumprimentar e dizer que eu fiz esse acordo aqui com o senador Fernando Farias, deixamos esse pedido de audiência pública para um outro momento. Sobre o pedido do senador Jacques Wagner de retirada de pauta do item anterior, sobre a questão dos 10% de verba de propaganda institucional, eu faço um apelo a Vossa Excelência, a Vossas Excelências, que na próxima semana se coloque em pauta, porque é um assunto que tem deixado o brasileiro muito aflito, as drogas estão tomando conta do país, estamos perdendo jovens cada vez mais para as drogas. Esse Senado Federal conseguiu aprovar, presidente Renan, conseguiu aprovar a PEC
antidrogas, que está lá na Câmara dos Deputados, ainda não foi deliberado. Então eu faço esse apelo para que na próxima semana a gente possa voltar com o item dos 10% da propaganda também. Muito obrigado. Eu queria só informar, na medida em que retiramos esse projeto de pauta, que hoje saiu uma grande matéria na Folha de São Paulo. O Senado discute projeto mais amplo contra barreiras arbitrárias na véspera do tarifaço de Trump. Eu queria dizer que esse projeto não tem absolutamente nada a ver com o tarifaço do trumpismo. Esse projeto é um projeto que objetiva consolidar, atualizar, modernizar toda a legislação de comércio exterior. E a gente precisa evitar confusão entre os dois temas, né, que são temas distintos. Embora eu falo do tema do projeto que nós vamos apreciar em seguida, embora estejam relacionados. O projeto que tem como relatora a senadora Tereza Cristina, que será apreciado hoje na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, é, sem dúvida nenhuma, uma resposta legítima ao tarifaço americano. É evidente que, do ponto de vista do Senado e desta comissão, nós estamos apenas suprindo a legislação brasileira de mecanismos de reciprocidade. Não é? Nós não estamos adotando a reciprocidade, mas se o governo quiser adotar a reciprocidade, não será por falta de legislação que ele deixará de fazer isso. Esse aqui, o próximo item da pauta é o do compensação da senadora. Portanto, passamos ao próximo item da pauta, projeto de lei 2088 de 2023, terminativo nesta comissão, que acrescenta o artigo 12A à Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, para tornar obrigatório o cumprimento de padrões ambientais compatíveis aos do Brasil para disponibilização de bens no mercado brasileiro. Esse projeto é de autoria do senador Zequinha Marinho e tem como relatora a senadora Tereza Cristina. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra à senadora Tereza Cristina, relatora dessa importantíssima matéria. Muito obrigado, presidente senador Renan Calheiros. Eu quero dizer da importância também do projeto do senador, que o senador Fernando Farias está relatando. A modernização da nossa legislação de comércio exterior, ela é importantíssima, né? Então, eu acho que cabe mesmo discussões, cabe a gente acrescentar e ajudar, assim como essa lei que eu estou relatando hoje, de autoria do senador Zequinha Marinho, que tem um ano que nós estamos trabalhando nela, fazendo audiências públicas, e a coincidência dos fatos do que acontece hoje no mundo, né, nos trouxe a votar essa lei na véspera de um anúncio de um tarifaço pelo governo americano, pelo presidente Trump. Mas essa lei, ela é uma lei que não é só para os Estados Unidos, ela contempla todos os mercados com que o Brasil faz comércio exterior, que vende a sua mercadoria. E ela é uma lei que não é para ser, ela não é uma retaliação, ela é uma proteção quando os produtos brasileiros forem retaliados. Então, para deixar isso muito claro, eu recebi algumas emendas muito interessantes do senador Oriovisto, do senador Efraim, acolhi um pedaço delas, colocando o senador Oriovisto no meu texto. Então, agora eu vou fazer a leitura aqui da complementação do voto. Na reunião desta comissão, ocorrida no dia 19 de março de 2025, apresentamos o relatório ao projeto de lei PL 2088, de 23, concluindo pela sua aprovação na forma da emenda número 1 da Comissão de Meio Ambiente, substitutivo. Na ocasião, foi concedida vistas coletivas da matéria.
O projeto retorna à discussão agora com a apresentação das emendas número 2 do senador Oriovisto Guimarães e número 3 do senador Efraim Filho. A primeira propõe a inclusão de parágrafo único no artigo 5º, com a seguinte redação. Parágrafo único. A contramedida citada no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 3, deve ser utilizada em caráter excepcional quando as demais contramedidas previstas nessa lei forem consideradas inadequadas pela CAMEX para reverter as ações políticas ou práticas previstas no artigo 2º de coerção econômica que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. Já a segunda emenda altera a redação do artigo 2º para incluir o inciso 4º, que tem o seguinte teor. Quarto, configurem medidas desleais de comércio segundo as regras da Organização Mundial do Comércio. Análise. A emenda do senador Oriovisto objetiva assegurar que a contramedida prevista no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 3º, que autoriza a suspensão de concessões ou de outras obrigações do país relativas a direitos de propriedade intelectual, deve ser utilizada com caráter excepcional quando as demais contramedidas previstas na lei em causa forem consideradas inadequadas pela CAMEX. Embora concordemos com o mérito da proposta, vislumbramos óbice regimental a que seja formalmente acolhida. Isso porque, na atual fase de tramitação, não há hipótese de apresentação de emenda ao substitutivo. Emendas podem ser ofertadas pelos senadores a substitutivo que esteja em turno suplementar, na forma do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Modificações ao texto do substitutivo da Comissão de Meio Ambiente podem ser feitas no atual estágio, por subemendas, e as subemendas são apresentadas pela comissão. A teor dos artigos 133, 5º, com o artigo 200, combinando com o artigo 231 do Regimento Interno do Senado Federal. Assim, para viabilizar o quanto proposto pelo senador Oriovisto, apresentamos a seguir subemenda que aproveita, em grande parte, o texto da emenda ofertada, inserindo-o no substitutivo da CMA. A aprovação da subemenda conduzirá à prejudicialidade da emenda número 2, a teor do artigo 334.2, combinados com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Quanto à emenda do senador Efraim Filho, as mesmas observações de cunho regimental podem ser feitas. No mérito, somos pela sua rejeição, pelas razões que passo a expor. Em que pese a louvável iniciativa que exprime a necessidade de observância das normas pactuadas no plano internacional, a emenda não merece ser aprovada. De um lado, pela circunstância de que o projeto em causa já representa uma resposta à violação das regras de comércio internacional geridas pela OMC, Organização Mundial de Comércio. De outro lado, pela dificuldade de dar sequência jurídica à expressão configurem medidas desleais. Além disso, melhor refletindo sobre o texto do substitutivo da CMA, optamos por apresentar duas subemendas com o escopo de afastar quaisquer dúvidas que possam pairar, tanto em relação à emenda do projeto, quanto ao tocante à sua constitucionalidade formal, uma vez que diversos de seus dispositivos cuidam de atribuições de órgãos do Poder Executivo. Não ignoramos que o Supremo Tribunal Federal manteve, a respeito do artigo 61, parágrafo 1º, 2 e da Constituição Federal, por muito tempo, entendimento refratário a projetos de lei de autoria parlamentar que dispusessem sobre atribuições de órgãos do Poder Executivo. Sem embargo, a jurisprudência da Corte tem evoluído para admitir a iniciativa parlamentar em projetos que confiram atribuições à administração pública, especialmente quando não há ingerência para determinar a que órgão os novos encargos ou atribuições serão cometidos.
Como observado pelo tribunal, se a lei não designa a criação de um novo ente público, presume-se que a execução das atividades instituídas será incorporada na estrutura e quadros existentes. Ação direta de inconstitucionalidade da ADI número 4.959 da Justiça de 30/10/24. No julgamento da ADI número 5.126, de 18/1/23, foi reconhecida a validade da Lei Estadual de Autoria Parlamentar que, dispondo sobre a proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo, atribui ao Poder Executivo, sem referência a órgão específico, as funções de fiscalizar o cumprimento de seus preceitos, aplicando as penalidades nela previstas, e de realizar campanha educativa nos meios de comunicação. Naquele julgamento, observou o ministro relator Gilmar Mendes. A jurisprudência dessa Corte se orienta no sentido de que são vedadas a criação de novas atribuições administrativas a um determinado órgão da administração pública estadual que modifique o rol de atividades funcionais desse. Verifico, nesse contexto, que o artigo 3º da norma impugnada limita-se a atribuir a responsabilidade de fiscalização da lei ao Poder Executivo, reconhecendo a ele, e cabe designar o órgão responsável para tanto. Em sentido semelhante, o artigo 4º estimula a conscientização do disposto na lei por meio de propaganda, deixando a regulamentação de como esta será realizada a critério do Poder Executivo. Reforço nesse contexto que a mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo. Em vários outros julgados, a Corte tem considerado consentâneas com a Constituição leis de autoria parlamentar que criam encargos ou incumbências para o Poder Executivo, sem associá-los a órgãos específicos. Nesse sentido, a ADI 5.872, de 26/11/19, agravo regimental no recurso extraordinário com agravo número 1286-223, de 18/12/20, e a ARI número 1495-711, de 10/12/24. A rigor, em sua natureza, as medidas previstas pelo substitutivo para o uso por parte do Poder Executivo sequer constituem novidade, já que estão previstas nas leis 12.270, de 24 de junho de 2010, número 14.353, de 26 de maio de 22. O que diferencia o substitutivo são os pressupostos para o exercício daquelas competências, ou seja, as situações autorizadoras de seu exercício. De resto, e como já enfatizamos, a elaboração do texto do substitutivo contou com a colaboração do próprio Poder Executivo. A presente iniciativa está longe de ser vista por aquele poder como uma afronta às suas prerrogativas constitucionais. Por fim, como todas as modificações que visam a retirar referências a órgãos do Poder Executivo têm o mesmo objetivo, são formuladas em uma única subemenda, observadas a lógica estabelecidas no artigo 230-3 do Regulamento Interno do Senado Federal. O voto. Diante das considerações anteriores apresentadas, somos pela aprovação do projeto de lei 2088 de 23, na forma da emenda número 1, da Comissão de Meio Ambiente, substitutivo, com as seguintes subemendas, bem como pela rejeição da emenda número 3 e pela prejudicialidade da emenda número 2. Subemenda. Inclua-se no artigo 5º do substitutivo da CMA no PL 2088 de 2023, parágrafo único, com o seguinte teor. Artigo 5º. Parágrafo único. A contramedida citada no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 3, deve ser utilizada em caráter excepcional, quando as demais contramedidas previstas nesta lei forem consideradas inadequadas para reverter as ações políticas ou práticas de que trata o artigo 2º. Subemenda. Desse a emenda do substitutivo da CMA ao projeto de lei número 2088 de 23, a seguinte redação: estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais
de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. Altera a medida provisória número 2228-1, de 6 de setembro de 2001, a Lei número 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e a Lei número 14.195, de 26 de agosto de 2021. Subemenda da CAI. Promovam-se as seguintes alterações no substitutivo da Comissão de Meio Ambiente ao PL 2088, de 23. Supressão, em seu artigo 4º, da expressão coordenadas pelo Ministério das Relações Exteriores. 2. Substituição em seus artigos 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º e 11º das referências à Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, ao Conselho Estratégico da CAMEX, SEC, ao SEC, a CAMEX e ao Conselho Estratégico da CAMEX e pela expressão Poder Executivo. Terceiro, substituição em seu artigo 10º da expressão a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil poderá, é facultado ao Poder Executivo a supressão ao mesmo dispositivo da expressão do Conselho Estratégico da CAMEX. Esse era o voto, senhor presidente. Quero aqui agradecer as várias contribuições que tivemos. Senador Oriovisto, espero ter contemplado em parte a sua emenda, muito construtiva, e dizer que esse é um projeto de proteção aos produtos brasileiros e não de contramedidas ou contra outros países. Agora, se o Brasil tiver os seus produtos com retaliações desmedidas, hoje o governo passa a ter a possibilidade de fazer essas contramedidas na mesma base de que vem de outros países ou blocos econômicos. Nós temos hoje um problema com a União Europeia, com uma lei antidesmatamento, que afeta diretamente os produtos brasileiros, principalmente a agropecuária brasileira, e são medidas que extrapolam a razoabilidade, porque ignoram a lei do Código Florestal Brasileiro. Agora, amanhã, nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vem fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países, e aí, então, o governo brasileiro tem ferramentas para contrapor quando essas medidas forem medidas que desarrazoadas contra o nosso mercado. Então, era isso, senhor presidente. Quero agradecer aí a todos que contribuíram com essa lei. Obrigado, senadora Tereza Cristina. Meus cumprimentos. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Oriovisto Guimarães, primeiro orador inscrito. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas, senhor presidente, para agradecer à senadora Tereza Cristina e a todos os seus técnicos que durante esse período que tivemos em função do pedido de vista, acho que foi extremamente produtivo, né, senadora Tereza Cristina? Nem tudo o que nós propusemos pôde ser aceito, mas o que ela aceitou já me satisfaz plenamente e acho que ficou muito claro que o objetivo do projeto não é colocar em dúvida a segurança jurídica da propriedade intelectual. Longe disso, o objetivo é garantir ao país condições de reciprocidade no comércio exterior, notadamente no que se refere a produtos agrícolas, quando se fazem exigências descabidas à nossa agricultura. Fico satisfeitíssimo, acho que a subemenda contempla e deixa claro que o espírito não é quebra de patão, que seria uma última etapa de uma eventual guerra tarifária, na qual o Brasil nunca, por tradição, quer se envolver, não é? Então, de formas que eu acho que os proprietários, todos os agentes que defendem a propriedade intelectual podem ficar tranquilos
que eles continuam tendo total segurança jurídica. E agradeço mais uma vez a senadora Tereza Cristina e desde já dizer que voto favoravelmente ao projeto. Senador Isalci, com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Presidente, eu quero parabenizar a nossa relatora, Tereza Cristina, que também relatou esse projeto. É um instrumento importantíssimo para o governo. Como foi dito aqui, não é nenhuma retaliação, mas é uma medida de proteção. Então, quero parabenizar e, ao mesmo tempo, já anunciar também meu voto favorável. Presidente, eu estou na CPI das BETs, se Vossa Senhoria me permite, eu fiz um requerimento de informação, está aí na mesa, se Vossa Excelência puder botar no extra pauta, é informação só com relação ao BRB Banco Master. Agradeço a Vossa Excelência. Pode ficar certo disso. Obrigado. Presidente. Senador Eduardo Braga, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, cumprimentar a eminente senadora Tereza Cristina pelo relatório, não só pela competência, mas também pela oportunidade de estarmos deliberando, senhor presidente, no dia de hoje, esta matéria, que, como foi dito aqui pelo senador Isalci, nada mais, nada menos estamos fazendo do que proteger os nossos direitos, ou seja, o direito dos produtos brasileiros terem as suas negociações recíprocas respeitadas. E, a partir do momento que nos desrespeitem, aí sim o governo brasileiro passa a ter instrumentos para poder reagir. Portanto, é um projeto muito mais em favor dos direitos do povo brasileiro em defender os nossos produtos e não tentando retaliar, seja A, B ou C. E, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos legais que, ao sermos desrespeitados no direito internacional, do comércio internacional, o governo brasileiro tenha instrumentos para poder reestabelecer a ordem do direito internacional dos nossos produtos. Portanto, quero aqui já antecipadamente manifestar a posição favorável ao relatório da eminente senadora. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão. Presidente, se Vossa Excelência me permite, primeiro cumprimentar... Com a palavra, Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues. Obrigado, presidente. Cumprimentar a senadora Tereza Cristina e todos os senadores que contribuíram, como o senador Ovisto, que pediu visto anteriormente, pelo excelente texto que está à altura das necessidades do Brasil nesse momento. Eu levanto só uma questão regimental, presidente. Talvez essa matéria é de tamanha importância que o ideal seria o quanto antes o Congresso Nacional o apreciasse. Visto que daqui essa comissão é terminativa e seguirá logo para a Câmara dos Deputados, eu só gostaria de levantar uma dúvida regimental. Me parece que matéria terminativa em comissão abre o espaço de tempo para que até 9 senadores e senadoras possam requerer que vá ao plenário. E por vinculação do regimento, esse espaço de tempo tem que ser cumprido. Só queria tirar essa dúvida regimental, porque talvez fosse de bom tom conversar com o presidente Davi, aprovar a urgência na comissão, e nós mesmos, já que é de interesse comum, fazermos logo o requerimento ao plenário, para ir logo para o plenário, dando assim tempo, caríssimo senador Eduardo Braga e senador Rogério Carvalho, quem sabe de ainda amanhã a Câmara dos Deputados apreciar. De emenda no plenário. Nós, senadora Tereza Cristina. Senador Randolph, eu entendo até a importância disso ir para o plenário, mas eu acho que a urgência do tema, nós podíamos votar aqui o turno suplementar se a comissão achar que isso pode ser feito. Eu acho ótimo. A dúvida é essa, o turno suplementar supre o plenário? Se suprir, ótimo. Nós vamos ter que fazer votação nominal. Os senadores que registraram presença, eles poderão votar pelo aplicativo. Essa matéria é muito importante e o presidente Davi Alcolumbre, ele sim pode retirar o caráter terminativo da matéria. Mas, senhor presidente, seria uma inversão da ordem do regimento
porque não havendo manifestação de 9 senadores, aprovado está. Portanto, é uma inversão, eu entendo a preocupação do eminente líder Randolph, mas muito provavelmente, pelo que nós sabemos da posição dos senadores, não haverá manifestação e, portanto, nós não precisamos inverter a ordem. Aprovamos terminativamente aqui, tá certo? E entendemos que terminativamente aprovado está, a não ser que apareça 9 senadores que, porventura, resolvam recorrer, mas até agora não há identificação desse movimento no plenário do Senado da República. Para tanto, nós teríamos que estabelecer um prazo mínimo, até às 15 horas, para a manifestação dos senadores desta comissão. Resolvido está. Muito bom. Acho que fica... Em votação substitutiva ao projeto de lei 2088 de 2023, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com a relatora votam sim. Os senhores senadores e as senhoras senadoras já podem votar. Mais uma vez, eu lembro que os senadores que registraram presenças nessa comissão hoje, eles podem votar pelo aplicativo. É muito importante que todos participem dessa votação. E interpretando o sentimento exposto aqui pelo senador Randolph Rodrigues e por vários senadores, e pela própria comissão como um todo, nós vamos fazer um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados para que ele vote essa matéria em caráter de urgência. Nós precisamos dotar a legislação brasileira de mecanismos de reciprocidade. É evidente que podem ser utilizados ou não utilizados, mas é fundamental que o Legislativo faça a sua parte, cumpra o seu papel. Muito obrigado, presidente. Vamos fazer esse esforço conjunto para que ele vote também na Câmara em regime de urgência. E, para tanto, nós pretendemos votar o turno suplementar. Isso. Que é necessário para concluir a tramitação aqui do projeto de lei complementar. Para que os senadores que quiserem votar possam fazê-lo. Sim, 16, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado a emenda número 1 com substitutivo.
ao projeto de lei 2088 de 2023, com as subemendas número 1 e 2 da CAI, ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele apresentadas. O substitutivo aprovado será, portanto, com a aquiescência dessa comissão, em função da urgentíssima da matéria, apreciado em turno suplementar agora mesmo, nos termos no disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado. Turno suplementar. Votação em turno suplementar. Não foram apresentadas emendas. Não foram apresentadas emendas. O substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Portanto, na forma do regimento, a matéria está aprovada também em turno suplementar. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. E, mais uma vez, eu quero dizer que falaremos com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, para que a Câmara possa apreciar essa matéria em caráter de urgência. Muito importante a senadora Tereza fazer o mesmo para que nós possamos ter na Câmara uma rápida apreciação. Pedido do senador Exalcir de informação para o presidente do Banco Central. Requerimento do senador Exalcir Lucas, que requer que sejam prestadas pelo senhor presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, informações sobre a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. A votação desse requerimento será simbólica. Em discussão, em votação, requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O item 7 teve um requerimento de adiamento da discussão. O item 7 da pauta, que é o projeto de lei 3745/2023, também terminativo nesta comissão, recebeu um pedido de adiamento. Está aqui o senador Messias, que é o relator da matéria. Sim, presidente, a senadora Tereza Leitão, subscrito pelo senador... É o seguinte, essa matéria, ela trata de um assunto que é extremamente importante. Por exemplo, 400 mil estudantes de direito que se formaram pelo FIES. Essa matéria, eu acredito que ela deva passar por uma comissão de mérito, que é a Comissão de Educação. Mas a gente não pode decidir isso aqui. Então, o adiamento é para que a gente possa fazer um requerimento ao plenário, à mesa diretora e ao presidente, para que possa ir para a Comissão de Educação depois de votado aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Não pode, não dá para votar antes. Se a gente pedir um adiamento, a gente fala com o presidente. Se ele escalar a comissão de assuntos, a comissão da educação, aí a gente vota aqui na sequência. Ok. Pode ser? Ok, presidente. Obrigado, ministro. Aí, votação do requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado, presidente. Aumentando mais ainda as penas, e eu vou deixar esse assunto para ser discutido na próxima comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Não obstante, o PL demanda ajustes de técnica legislativa. Com efeito, como redigido, o PL acaba revogando, sem intenção, os parágrafos 4b e c do artigo 155 do Código Penal. Por fim, não é tecnicamente apropriado transformar reincidência em um crime qualificado. Novo parágrafo 7 para o artigo 180. O crime qualificado demanda a adição de um elemento mais grave quando comparado à forma simples.
O Código resolve isso ao prever a reincidência como circunstância agravante, que aumenta a pena em 1/6, em regra, o que nos parece suficiente. Em casos excepcionais, a depender da fundamentação, o Superior Tribunal de Justiça tem aceitado aumentos superiores na reincidência específica. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PL número 5550 de 2020, com a rejeição da emenda número 1 CSP e assim como da emenda apresentada agora pelo senador Fabiano Contarato e com o oferecimento das seguintes emendas. Emenda CSP, acrescente-se linha pontilhada-se no parágrafo 4A e parágrafo 5 do artigo 155 do Código Penal, na forma do artigo 1º do PL 5550 de 2020. Emenda da CSP, suprima-se o parágrafo 7º do artigo 180 do Código Penal, na forma do artigo 1º do PL 5550 de 2020, renumerando-se o pretendido parágrafo 8º como novo parágrafo 7º. É o relatório e o voto, presidente. Obrigado, senador Milton Mourão. Em discussão, o relatório apresentado. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu quero parabenizar o senador Hamilton Mourão pela sobriedade. Senador, mas eu só queria aqui fazer um esclarecimento a Vossa Excelência com relação ao parágrafo 5º do artigo 155, que trata do furto de veículo automotor, que foi até objeto de discussão no outro projeto e que foi um acordo para o senador Petecão acatar. Na verdade, o senador Hamilton, o que ocorre na prática? Uma pessoa pratica um furto de veículo automotor, por exemplo, aqui, e ela só vai ter a qualificadora prevista no parágrafo 5º se ela efetivamente entrar em Goiás. Porque ele fala que venha a ser transportado para outro estado e para o exterior. E o que eu estou fazendo é até o que já acontece na extorsão ou na extorsão mediante sequestro. Basta a finalidade. Então, imagine um estado grande como a Bahia. Houve o furto de veículo automotor em Salvador. Se ele for levado para outro estado, ele pode percorrer o estado todo da Bahia que não vai ter a qualificadora. E o mais interessante é que quem vive no crime de subtração de veículo automotor, senador Girão, ele não pega o veículo todo, ele pega aqui, desmancha e leva as peças. Então, o que eu tinha proposto é, primeiro, corrigir uma abolício pena que tem no parágrafo 5º, que se você pegar o caput do 155, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, ou seja, pena pecuniária e pena privativa de liberdade. Se você pega o parágrafo 4º, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Se você subtrair um veículo automotor no parágrafo 5º, a pena é só de reclusão, não tem a pena pecuniária. Então, a minha emenda é a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, se a subtração for de veículo automotor, elétrico, jet ski, montado, desmontado, remontado, que com o fim de ser transportado para o estado ou para o exterior. Aí sim, nós pegaríamos aquele bandido que subtraiu o veículo automotor, que desmanchou lá em Salvador e que ainda está indo lá para o meu estado de Espírito Santo, aí teria a qualificadora, porque bastaria a finalidade. A subtração, a respectiva, não é que tornou o crime como crime formal. O crime continua sendo material, porque o tipo penal do 155 é subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Esse foi o momento da subtração. Agora, o outro momento em que ele vai, ou com o fim de levar para outro estado, para o exterior, é depois. Agora, é lamentável. Eu estou falando porque eu fui delegado e inúmeras vezes isso, e os tribunais são unânimes. Quando você usa a expressão gramatical que venha a ser transportado para outro estado, é necessária a entrada. Se você não entra, você pode estar na fronteira, mas ainda no estado que ele subtraiu, não vai ter a qualificadora. Ele vai ser condenado por um furto simples. Ou, no máximo, a qualificadora do parágrafo 4 do artigo 155. Essa discussão nós fizemos foi o furto também, não? Foi no furto do Petecão. Só que a gente tem que jogar em todas, né, senador? Então, eu fiz o apelo ao senador Hamilton Mourão falando que o mestre, se ele acolhesse... Puxa, peça a minha emenda, por favor. A emenda sim. Simples. Ela só fala a subtração, a pena de reclusão de tanto a tanto e multa se a subtração for de veículo automotor, elétrico, jet ski.
Infelizmente, a minha equipe não está com a emenda aqui. Mas que eu faço isso aqui, o apelo ao senador. E a outra, senador Mourão, é porque, mais uma vez, eu pediria só... Senador Flávio, o senhor sabe do meu carinho e respeito por Vossa Excelência, e eu sempre toco nesse assunto, né? Eu não acho razoável a gente... Minha gente, por favor, você pega aqui um crime, por exemplo, de lavagem de dinheiro, ou você pega um crime de corrupção ativa, a pena é de 2 a 12. Mas por que é 2? Porque se o juiz condena a pena mínima, vai ter sursis, que é a suspensão condicional da pena, e ainda vai ter o acordo de não persecução penal. Então, já que a gente está aumentando a pena do furto, por que a gente não aumenta a pena do peculato? Onde está de 2 a 12? 6 a 12. A lavagem de dinheiro, 2 a 12, 6 a 12. E assim sucessivamente. Aí sim, nós vamos começar a encher as cadeias, não só da população pobre e preta, mas também dos crimes contra o tributário, contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. Nós teríamos esse comportamento. A minha emenda... Cadê a emenda? Cadê ela? Não tem nada a ver essa emenda aqui. Está no sistema. Desculpa dizer. A emenda número 2, né? A emenda é número 2. Cadê? Está aqui, a emenda do senador Fabiano Contarato, está aqui ampliando as penas dos artigos 312, passar de 6 a 12, 313A, também 6 a 12 multa, 316 também aumenta a pena para 6 a 12 multa. Não é. Do parágrafo 2º do artigo 316, mesma coisa, e a mesma coisa para o artigo 317 também, para o artigo 333. Eu só estou fazendo, eu só queria aproveitar o ensejo de que ele está tendo, se ele tiver a boa vontade, para que a descrição passaria a ser essa, senador Mourão, se o senhor acatar verbalmente. Parágrafo 5º. A pena é de 4 a 10 anos de reclusão e multa, se a subtração for de veículo automotor elétrico ou híbrido, de reboque, semi-reboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, ainda que montados ou desmontados, com o fim de ser transportado para outro estado ou para o exterior. Aí nós vamos condenar essas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu vou refazer, tá bem? O senador Contarato me convenceu da validade do argumento dele, né? Então, eu vou refazer e também vou analisar essa nova emenda que ele apresentou agora, porque eu não tive tempo de analisar, e a gente refaz o relatório com a sua autorização. Tá suspensa aí a votação, tá? Para que o senador Hamilton Mourão possa rever o seu relatório. Próximo item da pauta, item número 2. Projeto de Lei 2734 de 21, que altera a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, e a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para conceder porte de arma de fogo aos advogados para defesa pessoal. Autoria, senador Flávio Bolsonaro. E tramitação em conjunto do PL 2530 de 24, que trata do mesmo tema, de autoria do senador Cleitinho. O relator de ambas as propostas é o senador Alessandro Vieira, com seu relatório favorável ao projeto de lei 2734 de 21, na forma do substitutivo que apresenta e pela prejudicabilidade do projeto de lei 2530 de 2024. Observações: em 1º de abril de 25 foi recebida a emenda número 1 de autoria do senador Fabiano Contarato ao PL 2734. As matérias seguirão posteriormente à CCJ em decisão terminativa. Passa a palavra ao senador Alessandro Vieira para a leitura do seu relatório e para dar parecer sobre a emenda número 1. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para ir diretamente à análise. De início, cabe lembrar que a competência para exame de constitucionalidade da proposição será feita na CCJ, cabendo à presente comissão, portanto, analisar o projeto no contexto do controle de comercialização de armas, nos termos do artigo 104-F1, a linha N, do Regimento Interno do Senado Federal. No que toca ao mérito, entendemos que os projetos são convenientes e oportunos. A previsão do porte de arma de fogo para advogados, além de assegurar um eficiente meio para a proteção pessoal desses profissionais, equipara-os aos membros do Judiciário e do Ministério Público, categorias que já possuem essa prerrogativa.
Esse tratamento isonômico mostra-se necessário, uma vez que, como muito bem destacado nas justificações das propostas, não há hierarquia entre advogados, juízes e promotores de justiça. Ademais, embora desempenhem funções distintas, todos integram corpos técnicos essenciais à função jurisdicional do Estado. Não obstante o mérito das proposições, entendemos que é possível conciliar pontos vantajosos de um e outro PL, bem como proceder a ajustes técnicos na forma do substitutivo apresentada ao final. O PL 2734 de 2021 tem o mérito de garantir o direito ao porte de arma de fogo aos advogados, tanto no Estatuto da Ordem como na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. A despeito disso, em alguns aspectos se mostra redundante quando, por exemplo, se propõe a disciplinar matéria já prevista no Estatuto do Desarmamento, como a previsão da obrigatoriedade do registro de arma de fogo, a necessidade de comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica, e a perda do porte em caso de embriaguez, consumo de drogas ilícitas, etc. Verifica-se ainda que há pontos tratados no efeito do PL que poderiam ser objeto de norma regulamentar, a exemplo da previsão do prazo de validade do porte de arma de fogo e da respectiva abrangência territorial, a proibição do porte ostensivo, etc. Para se ter uma ideia, um parâmetro, no caso dos magistrados, membros do Ministério Público, o decreto número 11.615 de 2023, a norma que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, delega ao Conselho Nacional de Justiça, para os magistrados, e ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, respectivamente para o Ministério Público, a regulamentação do porte de arma de fogo. Já o PL 2530 de 24, pelo seu turno, propõe tão somente uma alteração no Estatuto da Advocacia, para elencar entre os direitos do advogado o direito de portar arma de fogo para a defesa pessoal em todo o território nacional, sendo comprovante de exercício da atividade o suficiente para a demonstração da sua efetiva necessidade. A redação sugerida nos parece adequada, pois reúne pontos fundamentais, no caso, o direito de portar arma de fogo, a abrangência territorial do porte e a presunção da efetiva necessidade. Assim, na linha do PL 2734 de 21, estamos aproveitando as previsões do direito ao porte de armas de fogo feitas no Estatuto do Desarmamento e no Estatuto da Advocacia, e nesse ponto também nos valendo da redação apresentada pelo PL 2530 de 24, na forma de substitutivo apresentada ao final. Por outro lado, estamos remetendo ao regulamento o detalhamento da matéria. O voto, então, senhor presidente, é pela aprovação do projeto e faço, com brevidade, a análise também da emenda apresentada pelo senador Fabiano Contarato. O senador Fabiano, sempre muito cuidadoso com as matérias do direito penal e processual penal, apresenta uma emenda no seguinte teor: a autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas no inciso 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 3º, o inciso 3 do caput do artigo 4º dessa lei. Essa lei que ele está referindo é o Estatuto do Desarmamento. Ou seja, ele quer trazer, e aí consulta o próprio senador Fabiano, os requisitos que estão previstos para aquisição de arma. Só que, assim, a gente não mexeu nos requisitos de aquisição. Nenhum dos dois projetos toca nisso. Eles apenas tocam na questão da presunção da necessidade, mas para a aquisição da arma de fogo, e considerando que a carreira dos advogados não é uma carreira que fornecerá armas funcionais, eu vejo como desnecessária a sugestão de Vossa Excelência e, a priori, me manifesto pela rejeição da emenda, mas me parece que o conjunto da obra está bem entendido. Estamos nivelando o tratamento dado a magistrados, promotores, aos advogados, mas os advogados, evidentemente, deverão comprovar os requisitos de lei para poder adquirir uma arma, ter essa arma para sua posse e porte. Então, presidente, rejeitando a emenda apresentada pelo senador Fabiano, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 2734 de 21, na forma de substitutivo, restando, por consequência, prejudicado o projeto de lei 2530 de 24. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senador Alessandro Vieira. Em discussão. Senhor presidente, senador, eu queria discutir, por favor. Fabiano Contarato. Eu vou tentar ser breve aqui. Na verdade, senador Alessandro, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório e o senhor como proponente. Eu só queria fazer aqui uma reflexão aos colegas. Hoje nós estamos equiparando aqui o tratamento dado aos juízes e aos promotores, dando aos advogados. Mas a gente tem que lembrar que quantos juízes nós temos no Brasil? Nós temos mais de 18 mil juízes. 18 mil. Quantos promotores? 12.157. Quantos advogados? 1.370.000 advogados. Nós vamos armar
nós vamos armar 1.370.000 advogados. Olha, e a minha preocupação é tão somente essa. Por isso que eu fiz uma emenda falando, não basta ser inscrito na OAB, como eu sou, com muito orgulho, que eu vou estar apto a portar uma arma. Eu tenho que cumprir, no mínimo, os requisitos previstos na Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, que não são os mesmos daquele da aquisição. Porque se você pegar um juiz ou um promotor, senador Alessandro, eles não vão ter que fazer esse exame psicotécnico, habilidade, nada disso. Eles são ungidos pelo simples fato de ser juiz, toma o porte de arma. Pelo simples fato de você ser promotor, toma o porte de arma. Pelo simples fato de você ser inscrito na OAB como advogado, toma o porte de arma. O que eu estou falando é, nós vamos colocar arma para 1.370.000 advogados. Nós não vamos exigir que eles sejam submetidos aos testes que passa pela aptidão, pela qualidade, pelo psicotécnico, pela capacidade física, pela capacidade intelectual, pela capacidade mental, para que ele tenha efetivamente condições de manusear. Se os colegas acham que isso já está na lei, então, com todo respeito, o que abunda não prejudica. Acolhe a emenda e fala, a concessão será condicionada para que ele preencha os requisitos de que ele tenha condições mentais, psicológicas, emocionais e habilidade no manejo daquela arma para portar. Porque, do contrário, com todo respeito, a interpretação que tem aqui é bastará ser advogado para você ter concedido o porte de arma. E o que eu estou falando é, hoje você pega... Vou dar um exemplo do meu sobrinho. No 9º ano do curso de Direito, ele passou na OAB. No 10º período, ele colou o grau, já tinha a OAB. Já vai ter porte de arma? Num país que mais mata, num país com elevado índice de feminicídio, num país em que nós temos aí disparo de arma de fogo, eu só estou tendo a cautela de pedir, se os colegas, tanto o autor como o relator, acha que o requisito para concessão da porte de arma, de aptidão física, habilidade prática, né, no manuseio daquela arma, e a capacidade psicológica, intelecto volitiva, se isso já é inerente ao Estatuto do Desarmamento, que eu e a minha consultoria entende que não, eu acho que a gente podia, por cautela, como, eu volto a falar, nós temos 18.911 juízes, nós temos 12.157 membros do Ministério Público. Você, para ingressar como juiz e promotor, você faz um concurso de provas e títulos, você tem que ter 3 anos de magistratura, 3 anos de exercício, você tem uma série de coisas, e aqui nós vamos armar 1.370.000 advogados com porte de arma. Essa é a minha preocupação diante desse... Eu só queria esclarecimento, porque se for dessa forma, eu queria... se vocês conseguirem me esclarecer, tudo bem. Senador, eu acredito que o senador Alessandro Vieira até colocou está no relatório dele, está no substitutivo final. Obviamente não é dessa forma. Um magistrado, para ter o porte de arma, ele tem que passar, sim, pelo exame psicológico, pelo exame prático. Isso tudo está no próprio regulamento do CNJ, no caso do juiz, no CNMP, no caso dos magistrados, e, obviamente, o relator está condicionando a uma regulamentação pelo Estatuto da OAB. E outra coisa também, é uma falácia dizer que nós vamos armar 1 bilhão, não sei quantos advogados. Porque o que esse projeto diz, senador Contarato, não é que ele vai poder, aprovamos a lei, entrou em vigor, vai lá e compra uma arma e está resolvido. Além de passar pelos requisitos todos que tem que passar, é para quem quiser. Obviamente não serão todos, até porque dentro da própria categoria não são todos que são favoráveis a terem essa prerrogativa. E o nosso intuito com o projeto de lei, eu falo como autor, é exatamente o que o relator colocou, a equiparação a outras categorias que, pelo menos no judiciário, em tese eram para ter uma isonomia. Advogados, promotores e magistrados. E o que, na prática, esse projeto faz é simplesmente tirar um requisito subjetivo que hoje os delegados de Polícia Federal têm um grande poder de indeferir um pedido porque acredita que o autor do requerimento para ter um porte de arma não tem a efetiva necessidade de comprar uma arma. Mas quem sabe a efetiva necessidade é quem está requerendo. E eu já vi inúmeras vezes até um indeferimento sem nenhuma justificativa. Mais ou menos assim, senador.
olha, eu indefiro porque eu acho que você não tem efetiva necessidade, acabou, ponto. E está indeferido, não tem a que recorrer. Senhor presidente, não, eu entendo perfeitamente, mas então eu faço só um apelo. Se vocês acham, Senador como Fabiano, eu não entendo dessa forma, então acolhe a emenda, porque o que abunda não prejudica. Senador Fabiano... Relator Alessandro Vieira. Me permita apenas colaborar aqui no entendimento. Veja, o Supremo Tribunal Federal já avaliou, Fabiano, essa questão dos requisitos, no caso dos magistrados. Eu vou ler aqui textualmente, relator ministro Edson Fachin. No item 3, ele registra que a prerrogativa funcional do magistrado quanto ao porte de arma de fogo, que está no artigo 33, 5º da LOMAN, não pressupõe a efetiva habilidade e conhecimento para utilizá-la, necessitando, portanto, comprovar possuir capacidade técnica e aptidão psicológica. Como o autor, o presidente Flávio Bolsonaro, já verbalizou, esta é a estruturação feita. Você não afasta os pressupostos, os requisitos, apenas você afasta a necessidade de demonstração da efetiva necessidade. E aí vai muito do entendimento e da visão de mundo de cada um. Eu, particularmente, ao longo desses últimos 6 anos, tenho manifestado sempre no sentido de que é preciso ter controle e fiscalização forte com relação à arma de fogo, mas que o porte e a posse é um direito do cidadão que assim deseje e comprove ter a aptidão necessária, condições necessárias. E repito novamente o que falei na leitura do relatório, a OAB não vai distribuir arma de fogo para ninguém. Ou pelo menos imagino que não irá. A OAB não dá nada para ninguém, imagino se vai dar arma de fogo. A brincadeira vai com os nossos queridos presidentes. Então, não existe essa hipótese de 1 milhão de advogados armados instantaneamente. Acho que a gente tem que tratar as coisas com a sobriedade necessária. O advogado ou a advogada que entender que tem essa necessidade, que tem esse desejo, que comprovar todos os requisitos, se adquirir a arma de fogo, ele terá o direito ao porte, na forma do regulamento, que muito provavelmente vai reproduzir o regulamento feito para as outras carreiras de igual porte no judiciário. Então, entendo que o projeto é adequado e faço mais um registro, aí sim, apelando até para o bom senso do rito processual. Não é um projeto terminativo. Então, teremos uma nova oportunidade de debate, imagino, na CCJ, e aí poderá ser novamente aferido se existe ou não necessidade de aceitação da emenda de Vossa Excelência. Eu mantenho a rejeição. Senador Sérgio Moro, para discussão. Eu quero aqui fazer uma ponderação. Nesse caso, embora divirja muito do nosso colega do Fabiano Computarato, eu concordo com ele nesse caso. Se nós estamos falando que precisa da capacidade técnica, aptidão psicológica, e estava no texto original, acho que ele tem que ser mantido, porque a gente não pode levar em consideração, tá, que provavelmente no regulamento vai ser consignado isso. Nós estamos implicitamente fazendo essa interpretação e eu creio que o que abunda aqui não prejudica, seria oportuno, porque de fato existe um número muito maior de advogados do que de magistrados. Outra ponderação que eu faria aqui, que a meu ver é necessária, algumas questões seriam interessantes que ficassem bem estabelecidas. Por exemplo, o advogado com porte de arma vai poder entrar no fórum armado? Vocês não imaginam a confusão que isso vai gerar se nós formos deixar isso aberto à interpretação futura. Porque muitos advogados, e eu sou advogado hoje, tenho OAB, eu, na verdade, estou financiando a OAB hoje, porque eu não advogo, mas estou pagando anualmente lá e compartilho essa visão aqui que foi colocado pelo senador Alessandro, de brincadeira, mas é um pouco verdadeira, que eu não tenho retorno. Na prática, estou pagando lá a minha OAB ano a ano. Mas brincadeiras à parte, tem algumas questões que é importante que a gente deixe bem delimitado, para que não se entenda amanhã que nós estamos aprovando uma lei que dá direito ao advogado de entrar armado num julgamento, de entrar armado no fórum, de entrar armado num presídio. Essas questões têm que deixar explícitas e não entregues a uma provável regulamentação razoável. A própria referência aqui ao caso do ministro Fachin, veja, havia uma interpretação diferente. Havia uma interpretação dos magistrados que o porte era automático, que não precisava fazer teste de aptidão nenhuma e de nada. Houve, depois, essa construção interpretativa, mas uma construção que, aliás, se questiona até hoje. Então, eu creio que aqui, se a gente vai mexer na legislação, e eu não sou daqueles que têm pânico, de permitir que as pessoas possam ter uma arma para se defender em casa, ou possam ter uma arma em circunstâncias especiais, eu creio que a gente tem que fazer um trabalho aqui mais detalhado. Então, eu pediria aqui, eu vou pedir vistas desse projeto para a gente poder discutir mais profundamente
né? Eu acho que algumas inserções são necessárias para a gente deixar claro. Tem discussão ainda? Alguém mais para discutir? Alguém encerra a discussão aí da vista? Presidente, só fazendo aqui um esforço para que, como eu disse, é um projeto que vai para outra comissão, né? Então ele terá mais espaço. Não, é direito regimental, mas apenas em construção aqui com o senador Fabiano Contarato, existe um problema técnico da posição topográfica da sugestão de Vossa Excelência, porque o senhor traz requisitos de aquisição para porte. Então, nos incisos, no caso aqui o inciso 22 do artigo 7º da Lei 8.906, da Lei 8.906, de 4 de junho. Portar arma de fogo para a defesa pessoal em todo o território nacional, sendo comprovando o exercício da atividade suficiente para a demonstração da sua efetiva necessidade, vírgula, mantidos todos os demais requisitos de lei para o porte. Atenderia a demanda de Vossa Excelência? Eu só quero que ele tenha capacidade de utilizar uma arma. Não, mas isso aí não Só tem... isso. Para mim é o óbvio. Sérgio Moro, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Repita a minha preocupação, por exemplo, essas audiências, a gente sabe como lidar. E é claro, a gente fala, ele vai ter que ter poder aquisitivo? Claro que vai ter. Mas nós já estamos colocando como um requisito de natureza objetiva que o simples fato dele ser inscrito na OAB, ele tem o direito de ter o porte de arma. Ponto. Agora, se a gente... Eu só quero... por isso que eu pedi ao senador Alessandro, falei, meu Deus, o que demais traria para o projeto se a gente reforçasse, então, o óbvio, que para ele ser concedido, ele tem que preencher os requisitos estabelecidos na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Ele tem que ter habilidade de manusear essa arma, ele tem que ter a capacidade psicológica, psicotécnica, saúde física, aí sim. Agora, as outras exceções que muito bem colocou o senador Sérgio Moro, também me preocupa, mas essa me atenderia se o senador assim o fizesse. Então, só para fazer esse ajuste de redação aqui, a gente acata parcialmente a emenda do senador Contarato, acrescentando ao final do inciso 22 do artigo 7º da Lei 8.906, de 94, a seguinte redação: portar arma de fogo para a defesa pessoal em todo o território nacional, sendo o comprovante de exercício da atividade suficiente para a demonstração de sua efetiva necessidade, vírgula, incluindo-se a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Eu acho que atende. Não. Eu ainda assim vou manter o pedido de vista. Imagine um delegado vai interrogar um preso acompanhado do advogado. O advogado, não, eu tenho porte de arma, eu tenho o direito de estar com porte de arma aqui no interrogatório. Essas questões, a meu ver, o momento próprio para a gente resolver isso tem que ser nesse projeto de lei. E cá entre nós, na Comissão de Segurança. Se a gente for falar, não, mas não importa porque vai para outra comissão, ainda pode ser mexido lá. Não, acho que a Comissão de Segurança é o local próprio para a gente discutir, né, com essa composição, inclusive qualificada, que tem pessoas entendidas em segurança pública, como o próprio senador Alessandro, como o senador Fabiano, todos os demais e Vossa Excelência. Acho que esse é o momento próprio da gente resolver essas questões e não deixar para uma comissão futura com uma outra composição e que não reflete, vamos dizer assim, muitas vezes esse conhecimento qualificado da área de segurança. Então, essas questões, a meu ver, têm que estar bem esclarecidas e vou contar com a compreensão do senador Alessandro para manter meu pedido de vista. Bom, eu como autor do projeto, estou bem atendido pelo relatório do senador Alessandro Vieira, acatando parcialmente a emenda do senador Fabiano Contarato, mas regimentalmente concedo vista coletiva, então, a todos os membros desta comissão. O item 3 foi retirado da pauta a pedido do autor, do relator, perdão. Se for possível, por conta da agenda, fazer uma inversão e permitir a relatoria do item 6. Vamos sim, então passo ao item 6, também de relatoria do senador Alessandro Vieira, para leitura do seu relatório. Peço licença para ir diretamente à análise, senhor presidente.
Destaco inicialmente que compete essa Comissão de Segurança Pública, nos termos das alíneas B e C do inciso 1 do artigo 104-F do Regimento Interno, opinar sobre proposições pertinentes aos temas da Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, bem como sobre o sistema penitenciário. É nesse contexto que analisamos o PL número 5.664 de 23, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposição legislativa em exame é conveniente e oportuna. Diferentemente do que muitos possam crer, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil não é um estatuto social, de natureza particular, mas sim uma lei federal de observação cogente para todos, é a Lei número 8.906 de 94. Nesse passo, as prerrogativas profissionais ali asseguradas não se dão em favor da pessoa do advogado, mas foram criadas e estabelecidas para proteger os direitos de seus clientes, sendo assim um favor para toda a cidadania. Como bem colocou a justificação do projeto, infelizmente, não são raros os casos em que as prerrogativas da advocacia são desrespeitadas, muitas vezes até de forma institucionalizada, permeando todo um órgão de segurança pública de sua cúpula até a base. A exigência de que as repartições de segurança pública e do sistema prisional deixem ao acesso da população o teor da lei, com o intuito de afastar interpretações equivocadas e de ocasião, terá forte apelo pedagógico e, por que não dizer, também simbólico, que não pode jamais ser desprezado. Então, com essas considerações, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei número 5.664 de 23, que essencialmente garante a disponibilidade, a obrigatoriedade da disponibilização de um exemplar do Estatuto da Ordem nas recepções dos prédios dos órgãos da segurança pública previstos no caput do 144 da Constituição. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senador Alessandro Vieira. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do senador Alessandro Vieira. Passamos ao item 4 da pauta. Projeto de Lei 2775 de 2022, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor sobre a presença obrigatória de um profissional de segurança nas escolas. Autoria, senador Messias Jesus, relatoria, senador Hamilton Mourão. Relatório favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta e contrário à emenda número 1. Observações. Em 2 de maio de 23 foi lido o relatório e adiado à votação. Em 4 de junho de 24 foi realizada audiência pública para instruir a matéria. Em 3 de setembro de 24 foi recebida a emenda número 1 de autoria do senador Fabiano Contarato. Em 20 de março de 25 foi recebido um novo relatório do senador Hamilton Mourão. A matéria seguirá posteriormente à Comissão de Educação em decisão terminativa. Passo a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Presidente, esse projeto do senador Messias é de 2022, né? Então, já estamos em 2025. E ele foi construído na esteira de acontecimentos que haviam ocorrido em diversos estabelecimentos de ensino, com mortes, né, de alunos, posteriormente voltaram a acontecer. Então, irei direto à análise. De acordo com o artigo 104-F do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre proposições pertinentes à segurança pública e às políticas públicas de prevenção à violência e de promoção da paz social. Não foi encontrado nenhum vício de constitucionalidade, juridicidade ou regimentalidade no projeto. Quanto ao mérito, a proposição é conveniente e oportuna. Concordamos com toda a argumentação do autor, mas o projeto merece um aperfeiçoamento na forma de um substitutivo para incluir detetores de metais e prever sanção para o caso de descumprimento. Entendemos que, embora a ação de presença de um profissional de segurança seja necessária, a medida ainda assim não será suficiente. Ou seja, seria extremamente difícil, quiçá impossível, ao profissional de segurança sozinho revistar bolsas e mochilas de todos por ocasião da entrada. Nesse contexto,
A colocação de detectores de metais na entrada, que deverá ser uma só para canalização e revista, deverá ter um resultado muito mais eficaz do que a mera presença de policiais ou qualquer outro profissional de segurança, já que ambos os dispositivos atuarão em conjunto. Compreendemos que tais medidas são paliativas, emergenciais e preventivas e não esgotarão outras ações defensivas. Sabemos que, com o tempo, haverá melhoras na tecnologia de segurança, no preparo humano, na expertise dos professores e funcionários e na conscientização dos alunos. Temos também a noção de que a ameaça pode surgir tanto de fora para dentro, terceiros estranhos, quanto de dentro para fora, próprio corpo de alunos, professores e funcionários. Mas o que o substitutivo propõe certamente contribuirá significativamente para evitar que alguém entre com arma de fogo ou arma branca nas instituições de ensino. Concedemos prazo de 180 dias para que as instituições de ensino públicas e privadas possam providenciar os detetores de metais e os vigilantes. Com relação à emenda número 1, temos que ela deve ser rejeitada porque, ao exigir dolo, estabelece uma excludente por impossibilidade financeira e elimina a pena de multa. Na prática, retira todas as sanções por descumprimento do projeto, tornando inócuo. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2775 de 2022, nos termos do seguinte substitutivo e pela rejeição da emenda número 1. Substitutivo. Projeto de lei número 2775 de 2022 altera a lei 9394 de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para tornar obrigatória na entrada das instituições de ensino a instalação de pórtico, detetores de metais e a presença de um vigilante durante os turnos de funcionamento. Artigo 1º. A lei 9394 de 20 de dezembro de 96 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 12-alfa. Artigo 12-alfa. É obrigatória na entrada das instituições de ensino a instalação de pórticos de detetores de metais e a presença de um vigilante durante todos os turnos de funcionamento. Para os efeitos desta lei, consideram instituições de ensino as creches, escolas, universidades, faculdades públicas e privadas. O descumprimento do disposto no caput deste artigo configura infração disciplinar grave para o gestor de instituição de ensino público, sujeita a instituição de ensino privado uma multa de 10% de seu faturamento bruto anual. As despesas públicas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento suplementado a ser necessário. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. É o relatório e o voto, presidente. Obrigado, senador Hamilton Mourão. Em discussão, senador Sérgio Moro. Presidente, é evidente a necessidade de melhorar a segurança das escolas. Nós vivenciamos em 2023 vários meses seguidos nos quais ocorreram ataques violentos, inclusive no próprio estado do Paraná. Antes, infelizmente, também alguns ataques, um que chocou o país lá em São Paulo, desses pessoas muitas vezes perturbadas ou maléficas mesmo. E nós temos que melhorar isso. Eu inclusive, aqui apresentei um projeto que nós aprovamos nessa casa, que é para tratar um novo tipo penal de massacre nas escolas ou em estabelecimentos públicos. Aprovamos, está lá na Câmara, aguardando ali a tramitação. A minha única preocupação aqui em relação a esse belo projeto feito pelo senador Hamilton Mourão é a questão do custo. E conversava com ele há pouco sobre um pedido de vista, até para sugerir uma alteração, de eventualmente nós colocarmos instituições de ensino com um determinado porte, com um número X de alunos, porque instituições de ensino temos grandes colégios, grandes universidades, e temos aqueles pequenos estabelecimentos, alguns que não têm nem quadro nem giz, né? E creio que seria oportuno aqui buscar fazer um ajuste para deixar claro que essa obrigação seja factível de cumprimento em todo o país. Então, com todo respeito ao senador e elogiando aqui o intuito do projeto e a técnica adotada, eu me permitiria pedir vistas para buscar fazer alguns ajustes, propor alguns ajustes
para a próxima sessão já. Pela ordem, senhor presidente. Eu só queria fazer uma complementação também, sem entrar no mérito, mas já só fazendo uma reflexão. Esse projeto, além de ser meritório, mas a gente também tem que partir aqui da responsabilidade de se colocar na dor do gestor. Quando eu faço a emenda de que o gestor só seria responsabilizado a título de dolo, é porque nós sabemos o que acontece pelos rincões do país. Imagina uma escola em que o governo não dá a condição mínima para aquele gestor e ele está ali por uma falta de que o próprio governo não deu, a culpa, ele não agiu dolosamente, pode ter agido por imprudência ou por negligência, que isso seria elemento de culpa e não dolo, e ele vai ser condenado ali. Outra coisa é a gente ter a cautela que tem você pegar 10% do faturamento bruto de uma escola privada, você vai acabar com aquela escola. Então, eu acho que a gente tem que... É meritório, eu acho que é meritório. A gente tem... No Estado do Espírito Santo, teve um massacre lá. Um jovem entrou e matou, literalmente, várias pessoas. Então, a gente tem que legislar nesse contexto. E volto a elogiar o relatório do senador Hamilton Mourão, mas eu concordo com o pedido de vista. Eu acho que é prudente a gente se debruçar melhor sobre esse tema. Presidente, pela ordem. Astronauta Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É só para somar aqui com relação a essa questão do custo, realmente isso é um fator que tem que ser pensado com muito cuidado por todas as razões já expostas aqui, tanto do setor público quanto do setor privado. Mas, por outro lado, né, nós também temos que existem vários projetos que tratam da segurança nas escolas. E eles estão, de certa forma, estagnados em algumas das comissões por aqui. E não chegaram ao plenário ainda. A minha preocupação com isso é semelhante à preocupação que nós temos com relação a desastres naturais. Nós temos vários projetos parados, aguardando acontecer mais um desastre natural para ter mais um empurrão. E aqui é basicamente isso, aguardando ter mais um problema numa escola, um problema sério com morte de crianças e profissionais, para que eles comecem a andar novamente. Então, seria muito importante, né? Isso aqui é um pouquinho fora do tema desse projeto em si, mas ele trata basicamente de todos os outros projetos que nós temos que cumprir a nossa função em colocar essas leis para realmente serem efetivas o mais rápido possível. E não só isso, que também seja feita a cobrança nas escolas, nos gestores públicos, etc., de forma que possam efetivamente ajudar a reduzir esse problema. O fato é que eu tenho visto muitas discussões, eu sou da Comissão de Educação, tratamos de vários desses projetos lá, mas nenhum deles foi para frente ainda. Então, precisaria haver um esforço de todos nós para convencer, né, o presidente do Congresso, os presidentes de comissões, para dar prioridade a esses projetos. Obrigado. Detector metal. Senador Sérgio Moro. Por exemplo, tem algumas universidades que têm vários prédios. E o acesso a elas é aberto. Aí vai ter em cada prédio, vai ter um detector de metal. A gente não tem nem detector porta e detector de metal em todos os presídios do Brasil. Então é um desafio grande. Eu entendo a preocupação da segurança, né? E de fato, temos que melhorar a segurança dos estabelecimentos de ensino, mas existe um desafio aqui que não é tão simples não de ser resolvido. Eu penso, por exemplo, lá como a PUC do Paraná. Você entra no estacionamento e você tem vários prédios. Várias faculdades são assim. A Universidade Estadual de Maringá, que eu estudei, são vários blocos e você entra lá e aí como é que vai fazer? Cada bloco vai ter um detector de metal? Então, assim, por isso que é necessário, eu acho que uma reflexão maior, sem embargo da necessidade da gente realmente melhorar. Eu estou com um projeto também, vou apresentar o relatório até amanhã, presidente, que é do senador Alan Rick, que é sobre esse tema de segurança, uma política de segurança nas escolas. E nesse projeto, até a redação original que foi apresentada, coloca como uma opção o detector de metais, que até já ajuda, porque tem muita gente também que acha que tem direito de não passar no detector de metais, né, o que não existe. Por questões de segurança, a pessoa pode ser obrigada, né? Mas eu realmente vejo uma dificuldade à obrigatoriedade dessa imposição, sem embargo, de entender o mérito.
Girão. Rapidamente, senhor presidente, porque eu não posso, nesse assunto, ficar calado, né? Eu estou aqui no Senado muito por causa de um massacre que aconteceu lá nos Estados Unidos. Meus filhos estavam na escola e esse assunto me toca profundamente a alma. Alguma coisa nós vamos ter que fazer aqui, né? Alguma coisa. E eu quero cumprimentar o senador Messias de Jesus, senador Hamilton Mourão, né? Também concordo com o senador Sérgio Moro da questão, e senador Fabiano também, para ver a questão do porte, fazer uma análise com relação à operação disso. Mas a gente não pode esperar acontecer outra tragédia. Então eu faço uma sugestão ao senhor, que é presidente dessa comissão, que tem esse assunto muito também... vê com muita sensibilidade essa questão da segurança pública, que, com todo respeito a quem pensa diferente, está esfacelada no nosso país hoje. O crime organizado está tomando conta do Brasil. Nós estamos, senador Sérgio Moro, no estado do Ceará, com ataques sucessivos aos provedores de internet. Nós estamos ficando com cidades inteiras. Não é uma cidade, não é uma. São várias cidades, senador Cleitinho, sem internet, porque nós temos um estado paralelo que manda hoje no governo do estado do Ceará. A gente não vê ação efetiva para enfrentar o crime organizado. O senador Sérgio Moro, enquanto era ministro da Justiça, do governo anterior, do governo Bolsonaro, foi lá no Ceará, a partir do pedido do hoje ministro da Comunicação, Camilo Santana, que nesse aspecto teve a humildade de pedir uma GLO, lá para o estado do Ceará. O senador Sérgio Moro foi, estavam explodindo ponte, explodindo viaduto, e conseguiu conter ali na Força de Segurança Nacional, num trabalho bem focado, e ele conhece bem a realidade. Agora nós estamos tendo alguma coisa similar ou pior, porque os maiores investimentos de geração de emprego hoje, na ordem de 50 bi esse ano do estado do Ceará, é justamente com relação à conectividade ali do Porto do Pecém. Você sabe, na Praia do Futuro saem os cabos submarinos ali de conexão para a Europa. Sai do Ceará 90% da conexão do Brasil. E eles estão atacando exatamente essas empresas. Teve uma empresa que perdeu 2.000 clientes agora, essa semana. A BrisaNet, que abriu capital. Então nós estamos tendo uma zorra no estado do Ceará. Eu pedi intervenção federal ao governo Lula, diretamente ao presidente da República. Faz uma semana hoje, senador Hamilton Mourão, uma semana hoje que eu pedi intervenção, mostrando todos os dados, não tive resposta ainda. Não é porque o governador é do PT que vai ficar cozinhando isso, empurrando com a barriga. A população está à mercê do crime. Então, nós precisamos desse apoio federal. Eu acredito que seria um golaço do governo Lula se fizesse isso. Porque não está vendo partido, porque fui eu que pedi, que sou oposição, esquece isso. Nessa hora não tem que ter política na história. Nessa hora nós temos que cuidar da população, que está apavorada no direito de ir. Então, essa questão da segurança nas escolas, o que é que eu sugiro, presidente? O senhor tem essa sensibilidade. Fazer um mutirão com relação a isso, fazer uma semana tematizada para a gente aprovar vários projetos nesse sentido, e o senhor, junto com outros presidentes da Comissão de Educação, tentar fazer alguma coisa de forma conjunta com o presidente Davi Alcolumbre, para... Eu conheço o projeto do senador Marcos Pontes, que sempre bate no plenário, que está parado, o projeto dele, que a gente possa juntar tudo isso, fazer um esforço com essa equipe de assessoria competente que nós temos na comissão, para botar para votar logo. Porque se acontecer outra tragédia e a gente não tiver feito nada, nós vamos ter as digitais nossas com relação ao sangue de inocentes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Eu tenho uma preocupação, Girão, com relação a isso que o senhor levantou aqui agora, porque nós temos um exemplo ruim de vários projetos que modificam o Código Penal e o Código de Processo Penal, que ficam aguardando a votação de um projeto da reforma do Código Penal como um todo. Então, tem essa dificuldade, e eu acredito que as ponderações que foram feitas aqui são muito razoáveis. Então, vamos só fazer diferente, para não ter que ficar, para fazer audiência pública ou fazer mutirão. Eu vou conceder vista coletiva para toda a comissão. Ao invés de voltar na próxima reunião, a gente volta na subsequente, daqui a duas reuniões, sem ser a próxima, a outra, que aí já dá tempo de todos apresentarem as sugestões ao relator e ele analisa com calma
essas emendas e ver como é que consegue construir, porque é importante ter esse critério. Minha preocupação sempre foi, senador Mourão, na prática, como é que isso vai ser executado? Tem ofício aqui da Confederação Nacional dos Municípios demonstrando preocupação também com o impacto. É uma realidade que muitas escolas não têm um porte que permitam elas a fazerem um investimento na segurança privada, que é caro, ou monitoramento de câmeras, ou colocação de detectores de metais. Essa questão das universidades também tem esse problema, muitas delas, seus campos são abertos. Talvez aí tem que ver se nos prédios de acesso às salas, eu não sei. Aí tem que ver uma redação que eu acho que dá para chegar numa redação com esse critério de quantidade de alunos que frequentam determinada unidade educacional, para que a gente possa aprovar um texto que seja execuível. Mas que eu acho que isso é uma voz aqui uníssona, todo mundo concorda que alguma coisa tem que ser feita antes que a próxima tragédia aconteça. Porque, por exemplo, eu não vou fazer uma emenda aqui para conceder poste de arma para os professores. Aí o senador Fabiano Contarato vai ficar bravo comigo. Não sei se é o seu caminho. Eu particularmente, eu sou a favor de que o cidadão que cumprir os requisitos legais e tenha necessidade possa requerer. Mas não vou colocar em discussão isso aqui nesse projeto de lei. Mas só para combinar com a comissão dessa forma, se daqui a 2 semanas nós voltamos com um projeto, mas eu peço que todos façam as emendas o quanto antes, para que o relator tenha a possibilidade de analisá-las com mais calma, mais tranquilidade. Presidente, deixa eu só complementar um minuto, por gentileza. Eu concordo, ipsilitris, com Vossa Excelência. Eu só queria fazer aqui uma reflexão aos colegas também. Eu só quero falar o retrato da educação básica hoje no Brasil. 83% das escolas não tem laboratório de ciências. 73% não tem biblioteca. 73% não tem acessibilidade. Não tem quadra poliesportiva. Como que essas escolas... E aí você atribuía título de culpa, não dolo, porque como que a emenda que eu propus era dolo. Isso não é razoável. Nós temos que fazer alguma medida, não tenho dúvida, mas a gente tem que ter cautela com como vai avançar nesse tema. E outra coisa, aqui nessa casa, o senador Girão sabe do que eu vou falar, senador Sérgio Moro não, senador Mourão não. Mas aqui, até um passado recente, não vou falar um ano, senador Marcos Ponte, aqui essa casa, quem passava detector de metal aqui, efetivo, não passava. Comissionado, não passava. Terceirizado, passava. Isso é uma demonstração inequívoca de que essa casa criminaliza a pobreza. Como se o pré-requisito para entrar aqui fosse o servidor terceirizado, esse sim vai entrar armado. Agora não. De tanto... E a primeira coisa que eu fiz aqui quando eu tomei posse foi oficiar o Ministério Público do Trabalho e falar assim, ou todo mundo passa, ou ninguém passa. É simples assim. Todos somos iguais. E aí essa casa reformou essa determinação e hoje, graças a Deus, todo mundo passa, à exceção dos parlamentares. Que eu acho que eu não me importaria de forma alguma em passar sobre o detector de metal. Eu só estou falando o seguinte, que essa casa fazia isso. Uns tinham detector de metal, os pobres. Então, olha aqui os terceirizados, justamente quem ganha menos. Como se o pré-requisito fosse ser pobre ou ganhasse menos para entrar com uma arma. Depois de tudo que aconteceu, agora não, todo mundo passa. Então eu só acho assim, eu volto a falar, você atribuir, convoca os gestores de escola pública e fala, ó, a partir de hoje, se você não implementar isso que nós aprovamos, você, independente de dolo e culpa, você vai ser responsabilizado. Pega uma escola particular e fala, olha, 10% do seu rendimento bruto, você vai ser penalizado. A gente tem que saber equacionar isso. Muito obrigado, parabéns pela outro decisão. ponto também, senador, que lá no Rio, a primeira coisa que vem à cabeça, né? Como é que você vai também exigir que uma escola coloque lá uma segurança privada armada, por exemplo, alguma coisa assim, num local onde sabidamente é um domínio de traficantes armados com fuzis? Você vai botar 2 pessoas, uma pessoa e aí nesse aspecto também é mais um a ser levado em consideração sobre essa punição que é dada ao gestor de um estabelecimento privado ou público, porque às vezes a realidade, pelo menos momentânea, enquanto o Estado não cumpre a sua obrigação de garantir a segurança pública, o direito de ir e vir de todos os cidadãos ali, você punir o gestor de uma unidade educacional que não implemente o que a gente está propondo aqui nessa lei, porque obviamente isso vai acabar tornando essa segurança refém de um crime organizado que ali que se impõe, infelizmente, essa é uma realidade em vários lugares do Brasil, não só no Rio de Janeiro, é algo que a gente tem também que
levar em consideração na hora de chegar nessa difícil redação final. Então, boa sorte, senador Hamilton Mourão, para Vossa Excelência concluir esse relatório. Vamos adotar a linha de ação, todo mundo com ou todo mundo sem. Bom, então, concedida a vista coletiva para que não se encerre o prazo para apresentação das emendas, nós voltamos, sem ser na próxima, na seguinte sessão da nossa comissão. Então, vou passar ao último item aqui da pauta, o item número 5, projeto de lei 23, 26 e 22, que altera o artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para conceder porte de arma de fogo aos integrantes da Fundação Nacional do Índio em atividades de fiscalização. Autoria do projeto, Comissão Temporária Externa para investigar em loco as causas do aumento da criminalidade e de atentados na região norte. Relatoria da emenda, senador Fabiano Contarato. Relatório favorável à emenda número 6 de plenário na forma da subemenda que apresenta. Observação, a matéria seguirá à CMA e posteriormente à CCJ. Passa a palavra ao senador Fabiano Contarato para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem breve, porque isso já foi deliberado, já foi discutido, entramos num consenso, num acordo e, como dito, a emenda 6 do plenário de autoria do senador Jorge Seife pretende contemplar com direito ao porte de arma de fogo os integrantes dos quadros efetivos dos órgãos seccionais, entidades estaduais e os órgãos locais, entidades municipais, abrangendo todo o CISNAMA designado na atividade de fiscalização. Como se vê, o objetivo dessa emenda é estender o direito ao porte de arma aos servidores estaduais e municipais que desempenham atividades de fiscalização ambiental. Não vislumbramos na emenda vício de constitucionalidade ou injuridicidade nem óbice de natureza regimental. O mérito consideramos que a emenda aperfeiçoou o texto da proposição merecendo ser acolhida. O que deve ser determinante para a concessão do direito ao porte de arma de fogo, no caso, é a atividade desempenhada pelo servidor, fiscalização ambiental, independentemente de estar vinculado ao órgão ou entidade federal, estadual ou municipal. Não obstante, o texto da emenda demanda ajustes para suprimir a menção a órgãos seccionais e deixar claro que a expressão se aplica que a extensão se aplica aos servidores estaduais e municipais encarregados de atividade de fiscalização. O voto diante disso, o voto é pela aprovação da emenda 6 do plenário na forma da seguinte subemenda que está disponibilizada em seu parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à emenda número 6 de plenário da CSP ao projeto de lei 23, 26 e 22 na forma da subemenda número 1 da CSP. Obrigado, Contarato. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente. Antes de encerrar a sessão, eu queria só esclarecer que as atas aprovadas no início da reunião se referem à segunda e terceira reuniões realizadas nos dias 18 e 25 de março. Eu queria pedir a compreensão aqui dos meus colegas de Comissão de Segurança Pública para ler uma nota de pesar, porque foi assassinado no Rio de Janeiro ontem um policial civil, casado com uma magistrada do Terceiro Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. Eu queria fazer aqui a leitura e pedir a permissão para que seja uma nota conjunta de todos nós aqui da Comissão de Segurança. Nota de pesar. João Pedro Marquini Santana deixa um legado de coragem, dedicação e lealdade na Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Respeitado e admirado por seus irmãos, tornou-se uma referência nas operações especiais. Ao longo de sua trajetória, buscou incessantemente o aprimoramento. Formou-se nos mais elevados cursos operacionais da Polícia Civil, incluindo o curso de Operações Táticas Especiais, o COT, e o curso de Operações Aéreas, o COA. Tinha orgulho de ser um falcão da CORE. Seu talento e determinação também levaram a se destacar internacionalmente, representando a CORE com honra nos Estados Unidos, onde concluiu com destaque o tradicional curso da SWAT da Miami Policy.
por inúmeras vezes colocou sua própria vida em risco para proteger seus irmãos e a sociedade, sempre com bravura e altruísmo. Tantos eventos heróicos permitiram que ele fosse promovido rapidamente ao posto mais alto de sua carreira, o de comissário de polícia. Sua paixão pelo trabalho e sua incansável dedicação ao bem maior fizeram dele um exemplo que transcende o tempo. O seu legado seguirá inspirando gerações e agentes de segurança pública. Marquini, Falcão 116, deixamos aqui o nosso muito obrigado e os nossos sentimentos a toda a sua família e amigos e a nossa gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, então eu encerro a presente sessão, desejando um bom dia, uma ótima semana a todos. Entregar áreas públicas a agentes para construir associações cooperativas espalhadas pelo país inteiro que poderiam... Hoje uma cooperativa de caminhoneiro não consegue comprar um terreno para fazer um PPD, mas se o DENIT nos entregasse, vamos fazer em conjunto com a iniciativa privada, com as concessionárias, as cooperativas, as associações, os sindicatos, com certeza poderiam sim evoluir e muito a condição de PPD pelo país. Então, eu agradeço aqui o senhor abrir uma exceção. Posso pegar um gancho? Vou pedir que o Ministério dos Transportes anote isso. E vou pedir para o Fernando Farias ser o meu lobista lá. Que vocês vão ouvi-lo melhor do que a mim. Nenhuma praça de pedágio pode ser desmontada com outro objetivo que não ponto de parada e descanso de motorista. Deu para entender? Ora, vocês têm a obrigação de colocar no cronograma a substituição de praça de pedágio, aquele entulho autoritário, uma loteria do mal. A praça de pedágio é uma loteria do mal. Você sai de Porto Belo, para falar de uma coisa do meu estado. Se eu vou para Itajaí, tem uma praça de pedágio, eu pago pedágio cheio ali. Se eu vou para Florianópolis, eu não pago. Quer dizer, isso é uma praça de pedágio, é uma loteria do mal. Como vocês têm que ter um cronograma para isso, já bota lá como cláusula pétrea. Nada tem prioridade sobre a utilização daquele espaço que já foi indenizado pelo governo. Ou não foi? Foi. Aquilo entra, o custo da implantação daquela praça de pedágio, inclusive a compra da área, está indenizada pela concessão. Portanto, se a concessão continua ou vai ser otimizada, como diz a regra, essa área é para ponto de parada e descanso, já é uma política pública. De acordo com o cronograma, você já sabe que ali tem que botar um ponto de parada e descanso de motorista. Quantos são as praças de pedágio do Brasil? Só de rodovia federal. Faz a conta rápida aí. Lá em Santa Catarina são 8, mais 5, 13. 4 na BR-101 Sul, 4 na BR-101 Norte e 5 na BR-116. Só para começo de conversa. 13 versus 1. Só tem uma praça de pedágio. E onde é que era? Só tem um ponto de parada. O que era lá? Era uma praça de pedágio. Uma praça de pedágio, exatamente. A única que nós conseguimos, depois de 10 anos de pedido, era uma praça de pedágio que foi desativada pelo deslocamento para Paulo Lopes da praça de pedágio da Palhoça, que era um outro entulho. Então, estou dando... Agora, o Ministério tem que adotar isso. Não vai custar nada. Não vai custar nada. Porque já está indenizado ao longo do curso da concessão. Sim. Boa. Certo? Senador, só para encerrar, pois não? A nossa categoria, caminhoneiro, transportador de carga, a gente não fala em 6 por 1, 5 por 3 dias de trabalho. A gente trabalha 365 dias por ano. Nós amamos a nossa profissão.
Nós temos a nossa casa e levamos café da manhã, almoço e janta e tudo aquilo que todo brasileiro e gente fora desse país, que a gente leva o agronegócio daqui para o mundo inteiro, sem qualquer restrição, sem qualquer problema nenhum. Nós amamos a nossa profissão. Nos dê liberdade para trabalhar, nos dê dignidade e a gente vai transformar o Brasil numa potência maior do que é. O caminhoneiro autônomo sai de casa apaixonado pela sua profissão. São raríssimas as condições que um caminhoneiro deixa a sua profissão por qualquer dificuldade que encontra para ir trabalhar em outro lugar. E quando vai, chora o vago, de saudade da estrada. Respeitem a nossa categoria, nos deem condição de trabalho. Muito obrigado. Agradeço ao Patrola, que muito bem encerrou a nossa... Eu vou encerrar essa etapa, não estamos encerrando a sessão, apenas... Vou devolver a quem de direito, agradecendo mais uma vez ao senador Marcos Rogério, agradecendo a presença de todos. Peço desculpas se eu, em algum momento, não dei a atenção devida. E passo a palavra, portanto, ao senador Marcos Rogério. Você disse que queria falar. Então, mais 30 segundos. Eu não posso deixar de ter simpatia pela estampa, né? Parecemos irmãos gêmeos, né? Não, é só uma colocação que eu acho que é interessante a gente aprender com o que tem lá fora, certo? Quer dizer, então você tem essas áreas de descanso que o próprio Dilmar colocou lá, talvez são áreas de descanso mais simples, que demandam menos investimentos que você possa colocar. Quer dizer, então, qual é o objetivo? Esse objetivo, como ele falou na Alemanha, né, que você deite 15 quilômetros, mas você tem uma área de estacionamento onde tem banheiro e simplesmente para ter aquele descanso apropriado. Quer dizer, então, só a gente olhar um pouco o que está feito lá fora, né? Muito bem colocado. Senador Marcos Rogério, mesmo que Vossa Excelência não queira, a presidência é sua. Um minuto de intervalo para despedir de todo mundo. E sim. Vamos suspender a sessão por 2 minutos. Vamos para as despedidas e ela será reaberta em seguida. Obrigado. O aumento de casos de dependência e evitar um colapso no atendimento psiquiátrico público. A associação, como faz um trabalho voluntário, o que ela prepara e propõe são diretrizes para atendimento em saúde mental no Brasil. Por inúmeras vezes já levamos essas diretrizes, atualizamos e voltamos novamente até o Ministério da Saúde, mas nunca somos ouvidos. Raramente nós somos ouvidos. Nós somos muito ouvidos aqui no Senado, sempre nos deram a palavra, sempre nos convidam para falar dos temas da área de saúde mental, mas infelizmente nessa área do Executivo nós temos dificuldade. Isso não é de este ou aquele governo, isso é uma questão que está na cultura do trabalho ali ser mais voltado para as questões que não são do dia a dia, que nós vivemos diariamente. Então, quando nós pedimos mudança nas políticas públicas de saúde mental, é para atender exatamente a evolução do que nós encontramos hoje. O vício internet, por exemplo, em que não se faz nada, não temos nada, e cada dia mais nós encontramos pessoas viciadas em jogos, ok, mas também vício internet como um todo. E o que é que a gente tem de orientação? Nada. O que é que a gente tem de prevenção? Nada. A gente precisa ter. A associação ela não tem esse poder junto ao executivo. Nós temos muita respeitabilidade aqui pelo Senado, pela Câmara, mas no executivo a gente não encontra esse respaldo, essa respeitabilidade que nós encontramos aqui com os senhores. Com a decisão do Supremo de proibir publicidade de apostas para crianças e adolescentes, como a associação avalia os impactos psicológicos de longo prazo da exposição indireta desses grupos de propagandas em ambientes digitais, que medidas preventivas recomenda para mitigar esses efeitos? Os efeitos são devastadores, não há dúvida quanto a isso. O que a gente recomenda é exatamente essa construção, e aí eu vou repetir, fica até repetitivo, mas é a ausência de política pública voltada especificamente para cuidar dessas pessoas. Nós não temos nada. Então, nós vamos sempre voltar naquela mesma resposta. Enquanto não tivermos políticas públicas de saúde mental baseada em evidência científica, ouvindo a sociedade civil organizada, mas que estuda, que produz ciência, que fala sobre isso, nós vamos ter muito achismo e pouco resultado. Eu vou simplificar aqui as perguntas, porque tem algumas aqui com relação à capacitação dos profissionais do sistema de saúde. Eu vou fazer as 4 aqui e você só
dar uma resposta única. Diante do aumento da ludopatia devido às apostas online e da ausência de políticas robustas, como a associação avalia a capacitação atual dos profissionais da saúde mental no SUS para identificar e tratar os jogos patológicos e quais medidas específicas tem proposto ao poder público para enfrentar essa lacuna, especialmente na atenção primária e nos CAPs. E considerando o impacto devastador das apostas online na saúde mental, como o suicídio de um servidor aqui do Senado, inclusive em 2023, que foi destacado aqui na última reunião pela própria senadora Damares, e os dados do Supremo Tribunal Federal sobre a prevalência do transtorno do jogo, 1,3% a 9,9%, que medidas a associação tem proposto ou apoiado para a prevenção e tratamento, especialmente no contexto das RAPs. E diante do aumento projetado da demanda por atendimento devido ao vício em apostas, conforme apontado inclusive pelo Tribunal de Contas da União, e da falta de diretriz específica nas equipes de saúde da família, quais protocolos ou treinamentos a associação recomendaria ao Ministério da Saúde para fortalecer a RAPs e atender os 5 milhões de beneficiários aí do Bolsa Família, que gastaram mais de 3 bilhões em aposta em agosto de 2024. E com a escassez de profissionais capacitados na RAPs e a proposta de programas de psicoeducação, como a associação também avalia a preparação atual dos profissionais de saúde mental para lidar com o tratamento com o transtorno do jogo, quais programas de capacitação específicas tem sugerido ou implementado para garantir a eficácia desse tratamento? O senhor já falou que o Ministério ou o Executivo ouve muito pouco, né, a associação. Olha, eu sou psiquiatra da Secretaria de Saúde do Estado do Distrito Federal desde 1988, onde eu entrei como médico residente na residência da Secretaria, na época era a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com a Universidade de Brasília. Desde que eu formei e entrei lá, eu não tive sequer um chamado para um treinamento sequer na minha área. Todos os que eu busquei foram às minhas custas, sob os meus cuidados, sob a minha atenção. Então, o que nós precisamos é que no plano de carreira de cargos e salário, isso exista dentro do próprio sistema público de saúde e que os profissionais possam ter acesso a treinamento constante e que seja cobrado a cada X anos, que tenha sido feita uma pontuação X, até para poder subir de cargo, melhorar o salário, melhorar a condição de vida e as pessoas terem interesse. Infelizmente, no sistema público de saúde, nós não temos um PCCS e que pede isso, ou que exija isso, ou que forneça isso. Todo treinamento é feito por interesse próprio e às custas pessoais de cada um. Raramente há lugares em que ofertam diferente disso. Presidente, Vossa Excelência está vendo que a situação é gravíssima, né? Realmente o governo está buscando arrecadação aí das apostas, mas, de fato, a gente não tem estrutura nenhuma para atender o básico, né, na questão da saúde mental. Alguns, eu vou ler rapidamente aqui também, só para ficar registrado aqui no contexto. Dada a ausência de indicadores específicos no SUS para mensurar o impacto das apostas online na saúde mental, como apontado pelo Ministério da Saúde e Tribunal de Contas da União, como a associação avalia essa lacuna e quais medidas tem proposto para aprimorar o monitoramento e o tratamento desses casos, considerando o risco de suicídio entre os apostadores. E considerando a ausência de um plano de ação consolidado pelo Ministério da Saúde, pelo menos até 23 de dezembro de 2024, e a conexão entre o jogo problemático e sofrimento mental, como a associação avalia a eficácia das políticas atuais de saúde mental, quais as lacunas identifica que ainda precisam ser abordadas no plano 2024-2026. A associação tem realizado estudos ou contribuído com o levantamento sobre o impacto do vício em apostas online na saúde mental brasileira, quais dados ou estratégias específicas tem apresentado ao Ministério da Saúde para subsidiar políticas públicas de prevenção e tratamento. Doutor Antônio, qual foi o papel da associação na proposição de diretrizes ou estudos
para enfrentar os impactos das apostas online diante da falta de estimativa do SUS e da desatualização das normas da RAPS apontada pelo TCU e que medida a associação recomenda para suprir essas ausências de dados? Bom, vamos lá. Como nós não fazemos parte do executivo e como nós não somos ouvidos ou como não adianta levar as diretrizes, a BP trabalha muito intensamente para poder ajudar. Para fazer estudos, a gente precisa de dinheiro. Para fazer dinheiro, a gente precisa, então, ter o financiamento para realizar tais estudos. Nós estamos abertos para fazer, inclusive para trabalhar voluntariamente. Para darmos encaminhamento à parte deliberativa da reunião com os itens da pauta do dia de hoje. Presidente. Antes, pela ordem com o senador. Presidente, serei conceder a palavra ao senador mas o assunto é muito grave. Pois não. Eu queria pedir a sua prioridade para apreciação do requerimento número 25 que eu apresentei, que trata de acordo cooperativo, aliás, e termo de compromisso entre ENBPar, ANDE e Itaipu Binacional, objeto de um parecer da Controladoria Geral da União, que significa, em resumo, o seguinte: Itaipu Binacional tem um orçamento secreto e o custo vai para a nossa conta, dos 10 estados que assinaram em 73 o compromisso de compra, o senhor conhece bem isso, obrigatória. Ou seja, um orçamento de bilhões que, por ser binacional, não é um orçamento auditado com o mesmo rigor e vai para a conta de energia dos brasileiros que moram nos 10 estados que são compradores cativos, e é este o requerimento que eu peço que Vossa Excelência submeta à votação e depois vamos tratar da data para a sua concretização. Muito obrigado. Obrigado, senador Espiridião Amin. Em relação a essa questão desse acordo, me parece que nós temos até um requerimento já aprovado na comissão pedindo informação do senador Rogério Marinho. Eu até, senador Espiridião Amin, eu faria o seguinte, porque o senador Rogério Marinho fez um requerimento, nós aprovamos aqui, e há um questionamento em relação aos pedidos que são feitos diretamente a Itaipu Binacional, né, justamente em razão da peculiaridade da empresa, né, que não é apenas brasileira. Mas o requerimento de Vossa Excelência está na mesma direção, mas com endereçamento ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministro de Minas e Energia. Eu indago se há alguma divergência em colocarmos extra pauta o requerimento. Se não houver divergência, eu coloco extra pauta e a gente vota o requerimento de Vossa Excelência e posteriormente dá um encaminhamento. Só para complementar, aqui eu estou fazendo o requerimento de informações. Isso. Mas na Comissão de Fiscalização, nós estamos pedindo que seja analisado o acórdão do Tribunal de Contas da União que não está sendo cumprido. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, não havendo divergência, fica então incluída extra pauta a matéria para deliberação já na sequência. Senhor presidente. O senador Jorge Seif, pela ordem, e na sequência senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer ao senhor pelo espaço que o senhor me concede e eu justifico que não consegui participar da audiência pública ocorrida anteriormente devido a outras comissões que nós tínhamos projetos e precisávamos participar. E se o senhor me permitir, senhor presidente, quero primeiramente parabenizar o senador Espiridião Amin pela iniciativa brilhante de promover essa audiência pública. Inclusive, na última sexta-feira, eu liguei para Vossa Excelência de vídeo, estava ali com quase 20 empresários do setor de logística e transportadoras lá no nosso gabinete de Santa Catarina, e eu gostaria de deixar aqui registrado nessa importante comissão, inclusive
aqui do lado do Tominho Iano, que é presidente da União Nacional dos Transportadores e Operadores Logísticos, que nos prestigia aqui com a sua presença. Então, eu só queria você bem rápido em consideração que o senhor está me proporcionando. Bom, senhoras e senhores, é com grande preocupação que abordamos os efeitos da ADI 5322 no setor de transporte rodoviário de cargas, especialmente, senador Espiridião Amin, em nosso estado de Santa Catarina. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao declarar dispositivos inconstitucionais na lei dos caminhoneiros, impõe desafios importantes à nossa economia regional. Santa Catarina, senhor presidente, com sua posição estratégica e econômica fortemente baseado na indústria e no agronegócio, depende intensamente de um sistema de transporte eficiente. As restrições impostas pela ADI 5322, como a impossibilidade de fracionamento dos intervalos de descanso e a conversão do tempo de espera em horas extras, resultaram em aumentos expressivos nos custos operacionais. Estima-se, senador Marcos Rogério, que em algumas rotas os custos possam aumentar em mais de 50%, impactando diretamente a competitividade das empresas catarinenses no mercado nacional e internacional. Finalizando, além disso, a decisão ignora um fator crucial, senadores, a precariedade da infraestrutura de pontos de segurança nas rodovias do país. A Confederação Nacional de Transporte, CNT, acordou que 87% das rodovias brasileiras não possuem áreas adequadas para descanso dos caminhoneiros. Em Santa Catarina, o cenário ainda é pior, com um déficit crítico de pontos de parada na BR-101 e na 470, que são, senador Espiridião Amin, nossos principais corredores logísticos do Estado. Como exigir, senhor presidente, que os motoristas cumpram regras de descanso sem garantir locais seguros e estruturados para isso? Essa contradição impõe um ônus desproporcional sobre os trabalhadores e empresários do setor. Diante desse cenário, senhor presidente, é imperativo que essa comissão e esse Senado Federal busquem soluções que equilibrem a proteção de direitos dos trabalhadores com as opções econômicas do setor de transporte e a flexibilização responsável das normas aliadas a investimento em infraestrutura e tecnologia. É essencial para garantir que Santa Catarina e o restante do nosso querido Brasil continue a prosperar e se destaque como um polo econômico dinâmico e competitivo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência, nobre senador Jorge Seife, e confirmo aqui que Vossa Excelência fez realmente essa reunião por videoconferência com um conjunto de operadores, né, do setor logístico do estado de Santa Catarina e que operam no Brasil inteiro, trazendo justamente as queixas, as reclamações que nós ouvimos hoje aqui na audiência pública e que, a meu ver, a meu juízo, teve um bom encaminhamento a partir das intervenções feitas pelo senador Espiridião Amin, com as sugestões do conjunto dos senadores. Acho que estamos criando um ambiente para chegar a um ponto de entendimento que facilite a vida de quem opera, né, sem se descuidar do aspecto da segurança, que é tão importante. Passamos à ordem do dia. Item 1, projeto de lei 5.066 de 2020, não terminativo. Modifica a Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, e a Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para dispor sobre o estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Obrigado, irmão. O projeto é de autoria do senador Plínio Valério, com relatoria do senador Chico Rodrigues. Relatório pela aprovação parcial da emenda número 7 de plenário e rejeição da subemenda número 1 da CCT, a emenda 7 de plenário, nos termos da emenda apresentada. Em 14 de 5 de 2024, o projeto foi aprovado terminativamente pela CI, né, com emendas. Em 27 de 5, o senador Carlos Portinho apresentou recurso para que a matéria seja submetida ao plenário. Em 10 de 6 de 2024, o senador Fabiano Contarato apresentou a emenda número 7 de plenário. A matéria é distribuída à CCT e à Comissão de Infraestrutura para exame da emenda. Em 11 de 12 de 2024, a CCT aprovou parecer favorável à emenda número 7 de plenário, com subemenda número 1
CCT a emenda 7 de plenária. A votação da matéria será simbólica. Portanto, o que está em apreciação aqui é a emenda que foi apresentada. Concedo a palavra ao eminente relator, senador Chico Rodrigues, para leitura do seu relatório. Meu caro presidente, senador Marco Rogério, Vossa Excelência aqui com muita diligência preside essa comissão, inclusive promovendo audiências públicas, como acabamos de acompanhar, trazendo temas extremamente recorrentes para discussão aqui, numa comissão que tem um valor agregado gigantesco em cima de todos os programas que são afetos a esta comissão. Tenho certeza que esse é mais um tema do qual serei o relator e farei a apresentação nesse momento, de grande relevância para o Brasil, mas também para a Amazônia, para que não possamos ficar fora de utilização dos recursos tão importantes e relevantes para pesquisa e desenvolvimento. O relatório, como o relatório foi discutido e já foi apresentado, mas o tema é tão recorrente que, se Vossa Excelência concordar, eu posso ler todo o relatório. Maravilha. O assunto já é de conhecimento da comissão. Se quiser ir direto à parte dispositiva do voto, com liberdade, a critério do relator. Para que fique bem entendido pelos demais colegas senadores e senadoras, eu vou ler todo o relatório. Esse tema é importantíssimo, relevantíssimo para o Brasil, mas também para a Amazônia, porque houve uma transversalidade de informações aí, procurando tirar da Amazônia e parte do Nordeste a destinação de recursos que são fundamentais para a pesquisa nessa área mineral tão importante. Vamos ao voto. O relatório, senhor presidente. Vem ao exame da Comissão de Serviços e Infraestrutura, a CI, a emenda número 7 do plenário do projeto de lei 5.066/2020, de autoria do senador Plínio Valério, o qual modifica a lei número 9.478, de 6 de agosto de 1997, e a lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para dispor sobre o estímulo à pesquisa e adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. O PL 5.066 de 2020 foi aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e pela CI, nesta última decisão terminativa. Já foi aprovado pela CI nessa última decisão terminativa. Entretanto, nos termos do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição Federal e na forma dos artigos 91, parágrafos 3º, 4º do Regimento Interno do Senado Federal, foi interposto o recurso número 7 de 2024, de autoria do senador Carlos Portinho, e assinado por mais 13 senadores para que proposições em tela fossem apreciadas pelo plenário do Senado Federal. Durante os 5 dias úteis previstos pelo artigo 235, inciso 2, a linha C do Regimento Interno para recebimentos e emendas do PL 5.066 de 2020, foi apresentada a emenda número 7 do plenário, de autoria do senador Fabiano Contarato. Assim, em atenção ao artigo 277 do caput do Regimento Interno, a emenda número 7 de plenário foi encaminhada à CCT e à CTI. A emenda, na Comissão de Ciência e Tecnologia, a emenda número 7 de plenário foi aprovada parcialmente. A emenda sobre análise e proposição do texto substitutivo integral do PL, número 5.066, 2020, a qual altera os artigos 8º e 23 da Lei número 9.478, de 1997. Pela nova redação do inciso 10º do artigo 8º, proposto pela emenda, caberia à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, estimular a pesquisa e estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias nas áreas de exploração, produção, transporte, refino e processamento, produção e uso de biocombustíveis desde a etapa, entre outras fontes renováveis de energia e eficiência energética ambiental. A novidade em relação à redação vigente da lei são os itens 2 e 4. Relativamente ao artigo 23, a nova redação da proposta da emenda do parágrafo 3º passaria a estabelecer aos contratados para pesquisa e lavra de petróleo e gás natural a obrigação de realizar despesas de pesquisa, desenvolvimento e inovação em montante equivalente a 0,5% e 1% da receita bruta da operação, a depender do regime de contratação do campo, sendo 0,5% na cessão onerosa e 1% na concessão de partilha de produção.
Adicionalmente, conforme o parágrafo 4º, acrescido a proposta de bonificação de 5% para efeito de cumprimento da obrigação, como forma de incentivo, quando tratasse de projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, limitada, porém, a 2,5% do valor total da obrigação em cada exercício financeiro. Da análise. Conforme o artigo 104 do Regimento Interno, compete à Comissão de Infraestrutura opinar sobre questões relacionadas a transporte de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias público-privadas e agências reguladoras pertinentes e outros assuntos correlatos. Portanto, a pertinência do objeto da emenda número 7 de plenário aos temas de competência desta comissão. Isto posto, passamos à análise da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e mérito da emenda. Quanto à constitucionalidade da emenda número 7, não se verificam óbices do ponto de vista material ou formal, pois a União tem competência privativa para legislar sobre energia, conforme determina o artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal e cabe, segundo o capítulo do artigo 48 da Constituição Federal, ao Congresso Nacional, mediante sanção do Presidente da República, dispor sobre as matérias que são de competência da União. Ademais, não se trata de matéria de competência privativa do Presidente da República, para iniciar o processo legislativo, conforme define o artigo 61, parágrafo 1º, combinado com o artigo 84, inciso 3º, ambos da CF, da Constituição Federal. Quanto à juridicidade de emenda, existe inovação de ordenamento jurídico vigente, compatibilidade e alinhamento com ordenamento legal, bem como observação de atributos de generalidade. Em relação à adequação orçamentária e financeira, não há criação de despesas públicas, nem geração de renúncia ou perda de receitas para o setor público. Em termos de regimentalidade e técnica legislativa, avalia-se que, feitos os ajustes propostos a seguir, a emenda está adequada ao que preceitua o regimento interno e a lei complementar número 95 de 26 de fevereiro de 1998. Quanto ao mérito da emenda número 7 de plenário, considerando a forma proposta, ela teria o condão de substituir integralmente o PL 5.066 de 2020, prejudicando a pretensão desta proposição de melhorar a alocação de recursos de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, nas diversas regiões do país, bem como em bacias sedimentares localizadas em áreas terrestres. No entanto, em que pese este aspecto quanto à forma da emenda de plenário número 7, concordamos com a avaliação feita na Comissão de Constituição e Justiça a respeito de algumas alterações meritórias propostas pela emenda, notadamente a ampliação das áreas que devem ter a pesquisa estimulada e a previsão de realização mínima de despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovação baseadas na receita bruta de produção, consolidando em lei de práticas do setor. Quanto à proposta de acréscimo do parágrafo 4º do artigo 23 da Lei 9.478 de 1997, pela emenda número 7 plenário, estabelecendo bonificação para as despesas de pesquisa e desenvolvimento realizadas em projetos da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, também corroboramos a avaliação feita pela CCT. Esse dispositivo, em que pese busca incentivar a aplicação de recursos do PDI nessas regiões, pode ocasionar a redução do volume total de recursos alocados nessas atividades em todo o país, além de não garantir a efetiva redistribuição de recursos. Na prática, a alocação poderia permanecer sendo feita como é atualmente. Assim, em linha com o que foi decidido pela CCT relativamente à emenda número 7 de plenário, opinamos pela supressão da proposta de acréscimo do parágrafo 4º, artigo 23, mas acatamos as alterações do inciso 10º do artigo 8º e a previsão da disposição da lei a respeito da realização mínima de despesas qualificadas, como pesquisa, desenvolvimento e integração, que será incorporada ao artigo 8º-B do PL. Ressaltamos que o objeto do PL é realocar parte dos recursos compulsórios com aplicações orientadas, mas sem impedir que as empresas continuem investindo voluntariamente, além de recursos compulsórios, de forma a entenderem mais adequado. Voto. Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da emenda número 7 de plenário. B. No mérito, pela aprovação parcial da emenda número 7 de plenário, nos termos da emenda a seguir, restando prejudicado o texto original da emenda número 7 de plenário. E C, pela rejeição da subemenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça à emenda número 7 de plenário, tendo em vista a emenda apresentada a seguir. Ao final, apresentamos o texto final do PL, número 5.066, de 2020, consolidando conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 133 do Regimento Interno do Senado, considerando as emendas já aprovadas pela ECI, bem como as emendas propostas neste relatório.
Portanto, senhor presidente, é esta a conclusão. No entanto, eu gostaria de deixar apenas algumas observações aqui. Primeiro, porque nós acatamos a emenda apresentada pelo senador Fabiano Contarato. Foi atendido. Segundo, nós sabemos que o Instituto Brasileiro de Petróleo, ele pode, na verdade, ter mobilidade para que parte desse recurso, e olha que de 2016 a 2026, foram aplicados 16 bilhões de reais em P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. No entanto, só para antecipar a discussão, por isso que eu venho a Vossa Excelência para me ouvir, exatamente porque as academias, as universidades do Brasil, sejam federais ou de outra natureza, no Nordeste e no Norte, principalmente, não estavam sendo atendidos. E com esse projeto, elas passarão a ter uma parte desse recurso para também pesquisarem nessa área de petróleo e gás. A exemplo do meu estado, o estado de Roraima, que tem a bacia do Tacutu, uma bacia sedimentar riquíssima em petróleo e gás, que será beneficiada a Universidade Federal do Estado de Roraima com esse recurso. Perfeitamente. Agradeço Vossa Excelência pelo relatório e o cumprimento, né, pela transparência e pela riqueza de detalhes que traz na apresentação dessa matéria. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir, submeto à apreciação. A votação será simbólica. Os senhores senadores e senadoras que concordam com o relatório apresentado permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Com a aprovação do relatório, ele passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda acatada pelo relator. A matéria vai ao plenário, essa? Então, ela vai ao plenário. Essa matéria passa pelo plenário do Senado. Item 2, projeto de lei 3433 de 2024, também matéria não terminativa, que regula a securitização de ativos ambientais destinada à conversão de créditos ambientais em recursos monetários. Autoria senador Fernando Dueire, com relatório do senador Fernando Farias, relatório pela aprovação do projeto com a emenda número 1 e as emendas que apresenta. A matéria será apreciada também pela Comissão de Meio Ambiente e pela Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo a última a decisão terminativa. Em 18/3 de 2025, foi concedida vista coletiva nos termos regimentais. Em 14/3 foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Jaime Bagatoli. Em 28/3 de 2025, o senador Fernando Farias apresentou novo relatório. A votação será simbólica. Eu asseguro a palavra ao relator para apresentar o seu relatório. Obrigado, presidente. E eu peço para ir direto às análises. Nos termos do artigo 104 do regime interno do Senado Federal, compete à Comissão de Serviços de Infraestrutura opinar sobre matérias pertinentes a transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias público-privadas e agências reguladoras pertinentes e outros assuntos correlatos. A proposição em análise está diretamente vinculada à infraestrutura e ao desenvolvimento sustentável, uma vez que regula mecanismos financeiros voltados ao financiamento de projetos de conservação ambiental e inovação tecnológica do setor de infraestrutura. Portanto, encontra-se dentro da competência dessa comissão. Nesse mesmo sentido, a matéria está em conformidade com o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, que estabelece competência privativa da União para legislar sobre energia. Tal competência abrange o planejamento e a regulação de atividades relacionadas à produção, transporte, distribuição e uso de energia, incluindo mecanismos de mercado que incentivem práticas sustentáveis como os tratados na proposição em análise. Ademais, o artigo 225 da Constituição Federal assegura o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impor ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. A proposta contribui para cumprimento desses mandatos constitucionais ao criar instrumentos financeiros que fomentam a conservação ambiental e promovem o uso sustentável dos recursos naturais.
Outro sim, o PL atende aos princípios constitucionais da ordem econômica prevista no artigo 170 da Constituição Federal, que inclui a defesa do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável como fundamento de livre iniciativa e da função social da propriedade. No mérito, o projeto representa um avanço significativo ao alinhar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental. A operacionalidade da securitização de ativos ambientais demonstra viabilidade financeira e adequação à legislação vigente, promovendo transparência e segurança jurídica para investidores e beneficiários. Além disso, o modelo proposto fortalece a economia verde, canalizando o recurso para a iniciativa que migra o impacto das mudanças climáticas e preserva a biodiversidade, contribuindo para a redução de desigualdades regionais ao financiar projetos que promovem desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica em diversas áreas, incluindo o renovável e manejo sustentável de recursos naturais. Quanto à emenda apresentada pelo senador Jaime Bagatoli, entendemos oportuno acatá-la. A emenda inclui expressamente as empresas de agronegócio como beneficiária da sectorização de ativos ambientais. Ora, o setor agroindustrial já adotado práticas sustentáveis e, por isso, deve ser mais incentivado e contemplado na nova legislação. A inclusão da agroindústria no escopo da securitização de ativos ambientais é uma medida estratégica e necessária para fomentar desenvolvimento sustentável ao setor produtivo. A agroindústria desempenha um papel fundamental na economia nacional, sendo responsável por grandes partes das exportações e do abastecimento do mercado interno. Nos últimos anos, o setor tem avançado significativamente na adoção de práticas sustentáveis, alinhando-se às diretrizes globais de transição econômica, de transição ecológica, redução de emissão de carbono e preservação de recursos naturais. Atualmente, muitas empresas agroindustriais já implementaram o sistema produtivo que promove eficiência energética, reaproveitamento de resíduos, reflorestamento, controle da pegada hídrica e a utilização de tecnologias inovadoras para mitigar impactos ambientais. No entanto, a ampliação desses incentivos depende de incentivos financeiros e mecanismos de captação de recursos que viabilizem sua implementação em larga escala. A securitização de ativos ambientais surge como uma alternativa eficaz para viabilizar novos investimentos sustentáveis, convertendo créditos ambientais em capital para financiar projetos que reforçam o compromisso da agroindústria com a inovação e a sustentabilidade. A inclusão desse setor na definição geral da securitização permitirá que empresas agroindustriais tenham acesso a um novo mercado de financiamento verde, fortalecendo suas cadeias produtivas e incentivando as práticas responsáveis. Além disso, essa medida contribui para a conformidade do Brasil com acordos internacionais, com o Acordo de Paris, e exige esforços concretos para a redução de emissões e a prevenção ambiental. O fortalecimento da agroindústria sustentável também melhora a competitividade do país no cenário global, uma vez que mercados internacionais têm estabelecido exigências ambientais mais rigorosas para a importação de produtos agropecuários. Portanto, a presente emenda é meritória ao ampliar o alcance da securitização e incluir um setor estratégico que já vem demonstrando esforços contínuos para a transição sustentável. Ao garantir que a agroindústria possa acessar os benefícios da securitização de ativos ambientais, essa proposta impulsiona a inovação, a competência e a preservação ambiental do Brasil. Para garantir coerência normativa, faz-se necessário também alterar a redação do artigo 1, de modo que o escopo da lei reflita pela ampliação e evite interpretações restritivas. Sendo assim, a fim de aprimorar o projeto em questão, propomos inserção da alteração encaminhada pela emenda número 1, interposta pelo senador Jaime Bagatoli, bem como a inclusão de outros 4 emendas. A primeira ajusta a redação do artigo 1 do projeto a fim de dar coerência à alteração proposta pela emenda número 1.
A segunda estabelece a estrutura simplificada para a emissão de títulos lastreados em ativos ambientais, reduzindo burocracia e custos operacionais. Entre as simplificações, destaca-se a dispensa da publicação de prospectos complexos e possibilidade de se utilizar plataformas digitais para registro e negociações, e a supervisão simplificada por agente fiduciário independente. Tais medidas facilitam o ingresso de empresas menores no mercado, promovendo a inclusão e o desenvolvimento sustentável. A terceira oferece um mecanismo inovador de proteção do investidor, prevendo a criação de fundos garantidores para mitigar riscos financeiros associados à volatilidade do mercado de certificado de recebíveis ambientais. Esses fundos asseguram um retorno mínimo sobre os investimentos, proporcionando maior segurança e atratividade para investidores individuais, especialmente os de pequeno porte. Essa iniciativa é essencial para estimular a participação de novos investidores no mercado, fomentando a liquidez e a expansão do setor. Por fim, uma quarta emenda prevê uma aplicação subsidiária da Lei 14.430, de 3 de agosto de 2020, a fim de assegurar a completude normativa do regime jurídico específico para ativos ambientais, garantindo segurança jurídica em casos omissos. Essa abordagem preserva a autonomia do novo regime, atendendo às particularidades dos ativos ambientais, como crédito de carbono e serviços ecossistêmicos que demandam regulação diferenciada. Ademais, permite a harmonização com normas gerais já consolidadas, sem comprometer a especificidade e a inovação necessária para fomentar projetos sustentáveis e atrair investimento no setor ambiental. O conjunto dessa emenda representa um equilíbrio entre simplificação regulatória e proteção ao mercado, ao mesmo tempo em que reduz barreiras de entradas para pequenas e médias empresas, garantindo a competitividade na proposta, também assegurando a estabilidade e a confiança necessária para o crescimento do mercado de títulos ambientais. Dentro de um ambiente de segurança jurídica, desta forma, contribui para um ambiente de negócio mais incluso e sustentável, alinhando as metas ambientais e econômicas do país. Voto. Diante do imposto, votamos pela aprovação do projeto de lei PL número 3433 de 2024, emenda 1 e das seguintes emendas. Era isso, presidente. E eu quero aqui ressaltar a importância desse projeto do nosso Fernando Doeiro. E foi feito um resumozinho aqui, que a gente lê e fica mais fácil. O projeto regulamenta a securitização dos ativos ambientais, permitindo que empresas transformem crédito gerado por projeto de sustentabilidade, como reflorestamento, preservação e energia limpas, em títulos financeiros negociáveis no mercado. A proposta visa atrair investimentos privados para iniciativas sustentáveis, criando um novo instrumento de financiamento verde ao país, né? O objetivo central é facilitar o acesso de recursos financeiros por parte de projetos ambientais, aumentando sua escala e viabilidade econômica. A lógica econômica da proposta está na mitigação de risco por meio de estruturas de portfólios com múltiplos ativos de diversificações, o que reduz a volatilidade e aumenta a atividade para os investidores. Exige que os ativos sejam geridos por uma sociedade de propósito específico, SPE, garantindo maior segurança jurídica e transparência e clareza na estrutura das emissões dos títulos financeiros associados aos ativos ambientais. O relator incorporou a emenda do senador Bagatoli, que inclui expressamente a agroindústria como segmento apto a se beneficiar da securitização do ambiente, e à medida que alcance o projeto, permitindo que cadeias produtivas do agronegócio com boas práticas ambientais também possam captar recursos no mercado financeiro para evitar em sustentabilidade. Era isso aí. Perfeito. Perfeitamente. Agradeço Vossa Excelência. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. A votação será simbólica.
Os senhores senadores e senadoras que concordam com a aprovação do relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda acatada. A matéria segue agora à Comissão de Meio Ambiente. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem, por gentileza. Ouço Vossa Excelência com muita alegria, cumprimentando pela iniciativa e pela aprovação do projeto. É isso. Eu pedi a palavra para agradecer o brilhante relatório do senador Fernando Farias. Nós tratamos aqui de uma matéria muito importante, porque ela compatibiliza a questão ambiental com a questão dessa preservação, tendo também em contrapartida um incentivo. E esse incentivo vai desde benefícios fiscais até efetivamente uma condição de sectorizar esses ativos para que possa gerar uma condição financeira atrativa para que a sociedade brasileira tenha condições de fazer a preservação de seu meio ambiente. Na verdade, quando a gente, por um braço, preserva e por outro, traz de uma maneira equilibrada a questão de um incentivo ao capital, a gente tem toda a condição de ter êxito numa proposta sustentável. Portanto, meu querido senador Marco Rogério, presidente nosso aqui da CI, era o que eu tinha a falar, mais uma vez agradecendo ao senador Fernando Farias pelo seu brilhante relatório. Essa presidência cumprimenta o senador Fernando Eire pela iniciativa desse importante projeto, um marco legal importante que teve a relatoria do senador Fernando Faria com os acréscimos, as observações tão importantes para o aprimoramento da matéria. Esse é um segmento que avança no Brasil e que precisa de regulamentação, precisa de um norte legal. E eu entendo que Vossa Excelência constrói um texto que dialoga justamente com a necessidade que o segmento tem. Vamos ao o terceiro item e o item 4, são matérias que eu vou apenas submeter à votação, referendando aquilo que o senador Espiridião Amin já fez na audiência pública. Portanto, são requerimentos para deliberação ad referendo, que trata de participantes que estiveram aqui na audiência anterior. Então, não vou fazer a leitura porque já foram cumpridos. Apenas estou anunciando, apregoando os dois requerimentos para que a gente possa formalmente fazer a aprovação, para que seja consignado em ata. O item 5 foi o requerimento extra-pauta apresentado por ele e já incluído na ordem do dia. Requerimento da Comissão de Serviços de Infraestrutura número 25, de 2025, que requer que sejam prestadas pelo senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira, informações sobre o acordo operativo ou termo de compromisso entre Ambipar, Andi Itaipu Binacional, objeto do parecer número 162/2025, CGRAI, DRAI, enfim, aqui todos os órgãos vinculados, CGU, Controladoria Geral da União. Portanto, requerimento de autoria do senador Espiridião Amin, já devidamente anunciado e encaminhado por ele nessa sessão. Eu submeto à apreciação esses 3 requerimentos, 2 ad referendo e o requerimento do senador Amin. Os senadores e senadoras que concordam com a aprovação permaneçam como se acham. Aprovados os requerimentos. Apenas para concluir a aprovação da nossa ata, antes de encerrarmos os trabalhos, submeto a deliberação do plenário, dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior e da presente reunião. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença dos senhores senadores
e demais colaboradores nessa reunião de hoje, na primeira parte com audiência pública e agora deliberativa, declaro encerrada a presente reunião. Eu ia perguntar aqui, presidente, era exatamente quais são, né, as ações desenvolvidas pelo Ministério que serão feitas, e ela fez a apresentação. Então, a resposta às minhas perguntas foi exatamente a apresentação que ela fez. O que a gente precisa agora é saber, né, se essa proposta apresentada pelo Ministério, né, onde é que vai estar no mundo real, porque nós temos o mundo virtual, temos o planejamento, temos tudo isso, mas na prática, né, eu quero ver como é que esse viciado aqui, né, esse ludopata, terá realmente um acesso a um exame, a um tratamento, né, pelo SUS. Então, acho que a gente está longe, tem que ver como é que nós vamos fazer para exigir que essas instituições paguem o preço disso, porque, de fato, né, o prejuízo é imenso. Qualquer valor que a gente arrecade de impostos aqui é irrelevante em função do estrago que estão fazendo na saúde mental da população brasileira. Essa questão das propagandas, a gente vai ter, de fato, que limitar isso, porque tudo que você vai fazer, você abre o celular aqui, ou qualquer coisa, está lá a propaganda das bet para todo lado. Né? Até nas redes sociais, qualquer informação que você tem hoje, que você acessar aqui, tem lá as bets, não é nisso aí. Então, presidente, como está já com o tempo esgotado, eu também tenho reunião aqui com a bancada, eu vou passar para a doutora Sônia essas perguntas que eu tinha aqui, que tenho aqui, né, mas a maioria delas está contemplada na apresentação que ela fez. O que a gente precisa saber é o seguinte: essa apresentação quando é que vai estar disponível, né, para a população brasileira ter realmente acesso a essa proposta, entendeu? Porque o próprio doutor Antônio disse muito bem, a Associação de Psiquiatria tem uma relação muito boa com o Legislativo, mas tem dificuldade no Executivo. Mas eu vi ali na apresentação também que o especialista da USP, que ele citou, está também na sua apresentação como uma das pessoas que serão trabalhadas nesse projeto. Então, era isso que eu queria perguntar, mas Vossa Senhoria apresentou essa proposta, né? Vossa Senhoria acha que quando isso aí vai estar disponível, quando é que essas pessoas que querem abandonar o jogo vai ter acesso a esse tipo de trabalho? Né? Vai ser nos estados? Vai ter convênio com os estados? Como é que é esse trabalho de atendimento que o Ministério da Saúde está propondo? Agradeço as questões. Me permite, senador Irã, muito rapidamente tentar responder. Agradeço o envio das questões. Senador, se precisar que eu faça alguma resposta, poderei fazê-lo sim. Mas quero reiterar que todas essas ações, elas já têm, inclusive, cronograma. Tá? Então, quando eu falei da necessária capacitação, porque não adianta você só ter as estruturas, os CAPs estão em expansão, eles estão. É um processo, né, já tem um aumento significativo no número de serviços, já nos 2 últimos anos, 2023 e 2024, nós estamos aumentando essa rede, o número de serviços que pode atender também essa população, mas entendemos que o serviço por si só, ele só existe na necessária qualificação que os trabalhadores tenham para dar uma atenção com qualidade, né, de cuidado para essas pessoas. E, por isso, então, a questão da educação permanente já está em desenvolvimento. Então, os webinários que eu citei já têm um cronograma, se não me engano, a partir de maio inicia, são 3, né, que já estão na programação. E creio que em agosto, setembro, nós já devemos estar com um curso específico para essa população de trabalhadores, né? E mais, nós estamos iniciando, eu esqueci de comentar isso, nós estamos iniciando agora em maio um curso que chama Nós na Rede, junto com a Fiocruz, e que vai atingir cerca de 45 mil trabalhadores
no país. Então, é um curso bastante importante, com a metodologia toda específica, que vai contar com a colaboração de universidades, de escolas de saúde pública, e neste curso nós temos um módulo específico para jogos. Então, não é somente assim, uma proposta, nós estamos implementando aquilo que foi colocado aí e numa expectativa de que mais poderemos planejar e fazer. E a rede de atenção psicossocial, nós entendemos que é um número razoável, mas claro que para o tamanho desse país, a população, nós precisamos de mais serviços, precisamos das parcerias, inclusive de estados e municípios, no sentido de fazer a solicitação, criar a demanda para o serviço. Agora, com o PAC, o novo PAC, nós conseguimos incluir no novo PAC a construção de 200 novos CAPs, né? Isso vai ampliar a oferta de cuidados, e o PAC que está sendo aberto agora também teremos a proposta de construção de mais 100 CAPs. Então, tudo isso significa que nós estamos ampliando a oferta, que nós estamos fazendo com que este serviço, que é multiprofissional, que é cuidado em liberdade, que é na comunidade, que respeita os sujeitos, sua dignidade, esteja valendo e que facilite o acesso para essas pessoas. Nesse grupo de trabalho interministerial, o Ministério da Saúde participa. Com relação, por exemplo, à propaganda, né, o Ministério sugeriu alguma coisa relacionada à limitação disso, com relação também aos jogos das pessoas que têm benefício social, no sentido de ter um controle e não admitir isso. Nessas reuniões falou sobre isso. Já tem campanha já pronta, publicitária, para lançar de conscientização com relação a isso, não? Não temos, é uma pauta que já foi colocada e uma pauta que será discutida numa perspectiva de que tenha uma posição do grupo interministerial e que o Congresso também possa fazer o encaminhamento relativo a isso. No Ministério da Saúde, enquanto Departamento de Saúde Mental, nós vamos cumprir aquilo que o Congresso definir e o governo, por meio desse grupo interministerial, possa também definir em relação às propagandas e outras questões tão importantes, né, quanto... Doutora Sônia, nós temos assim, desculpa eu interromper suas perguntas, senador Exalci, mas nós temos essa preocupação que foi manifestada aqui por todos nós e pelo autor do seu requerimento, que é o senador Exalci, que é muito ativo nessa comissão, mas o que nos causa apreensão é que nós vemos que a velocidade da adição, ela é uma velocidade digital, e eu acho que as políticas implementadas estão implementadas em velocidade analógica. Você não vê que vai haver uma expectativa de um aumento exponencial de necessidade de atenção, mas ao lado disso também nós precisamos focar na prevenção, como foi falado aqui pelo meu colega, e eu acredito que uma campanha publicitária, aos moldes do que foi feito com a campanha anti-tabaco, que é um exemplo para o mundo, já seria de grande valia, porque a gente precisa meter na cabeça do jovem que ninguém, aqui como foi falado, ninguém ganha com bets. Eu acho que se a gente conseguir conscientizar isso, meter na cabeça dos jovens isso, a gente já fez um grande trabalho para o nosso país. Desculpa a interrupção. Só para encerrar minha fala também, eu digo assim, né, o que a gente percebe claramente, e está muito claro isso aqui, é que na área pública você só pode fazer o que é permitido. E muitas vezes, como não há integração, por mais que tenha um grupo interministerial, o que acontece? Eu percebo claramente que, por exemplo, o Banco Central poderia ter todo esse controle de remessa de recursos, como o COAF sempre faz isso. O COAF faz um trabalho maravilhoso, não é, em termos de fiscalização. E a gente percebe que, com relação às bets, isso não está sendo feito. Eu acho que tanto o Banco Central, quanto o COAF, quanto ministérios, eles estão deixando tudo por conta do SPO lá no Ministério da Fazenda. E como o Ministério da Fazenda não entra nessas questões de saúde, não entra na questão do acompanhamento do dinheiro do Banco Central, aí fica esse desencontro aí, a gente acaba não tendo resultado. Então, acho que o que falta é isso, né? Essa questão das bets tem que ser tratada no grupo interministerial, com apoio, inclusive, das entidades,
mas de uma forma global, porque senão cada um faz um pedaço, um deixa para o outro e a coisa não acontece, entendeu? É o que eu estou percebendo. Satisfeito, presidente. Obrigado, senador Exalci. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, apenas para fazer um pedido a Vossa Excelência, eu estou, na condição de presidente da Comissão de Infraestrutura, as nossas reuniões acabam acontecendo nas mesmas datas, né? Terça-feira, mas eu não deixo de acompanhar os trabalhos aqui da CPI e quero poder, nas próximas reuniões, me organizar para estar aqui também. Mas o pedido que gostaria de fazer a Vossa Excelência nesse momento é que, se possível, na próxima reunião da comissão dessa CPI, pudesse colocar na pauta os requerimentos de minha autoria para a gente poder instruir, né, as matérias que estão aqui. São requerimentos importantes, né, que pedem algumas providências importantes para a gente ter a clareza dos fatos, dos acontecimentos, né, daquilo que aconteceu e daquilo que para frente, né, ainda pode acontecer. Por isso, o pedido é apenas no sentido de pedir a Vossa Excelência a inclusão na pauta dos requerimentos. Pois não, senador, apenas nós tínhamos acordado aqui, nesse acordo de procedimentos, que nós aprovaríamos os requerimentos com os autores dos requerimentos presentes à reunião. Então, perfeitamente. Na próxima semana teremos aqui o nosso presidente do Banco Central e nós vamos ter oportunidade de colocar em discussão e, eventualmente, aprovar todos os seus requerimentos. Agradeço, Vossa Excelência. Eu quero aqui, já adiantado da hora, e nós estamos com várias agendas já de outras comissões, de audiências, doutora Sônia. Eu quero aqui agradecer a sua presença. A sua exposição foi uma exposição muito esclarecedora para nós, porque nós ficamos aqui, nós temos essa sensação e esse conhecimento. Principalmente nós que somos da área da saúde, nós sabemos que esse é um problema novo, mas que a gente precisa sensibilizar cada vez mais o gestor maior da nossa saúde, como o Ministério da Saúde. Claro, a gente sabe que o SUS é transversal, mas sob a égide do Ministério, que é esse Ministério importante para o nosso país, que a gente possa realmente implementar políticas eficazes e rápidas, porque o que está acontecendo, esse adoecimento dos nossos jovens no Brasil, é algo que nos assusta a todos aqui. Eu acho que isso é uma opinião não só dos senadores, como dos que nos assistem, e, enfim, dos nossos assessores. Nós estamos vendo que realmente essa questão dessa proliferação desenfreada de jogos, que eu costumo dizer que nós não aprovamos os cassinos físicos, mas aprovamos cassinos dentro da casa das pessoas de uma maneira incontrolável. Isso vai ter repercussões a médio e longo prazo muito nefastas na nossa população brasileira, principalmente dos mais pobres, que precisam do sistema único de saúde, porque, como o nosso colega Antônio Geraldo colocou aqui, a classe A e B, que é a que menos joga, tem mais acesso à saúde suplementar, à saúde particular, mas os que mais jogam, que são os mais jovens, são os que mais precisam do nosso sistema único de saúde, e está lançado aqui esse desafio para que nós possamos fazer políticas que efetivamente, mais do que tratem, que façam prevenção desse dano significativo que nós estamos sentindo que está acontecendo na nossa população brasileira, principalmente no pessoal, nas pessoas que têm a inserção no CAD único, que têm necessidades de apoio do governo, de auxílio do governo, e elas terminam utilizando esse auxílio para essas atividades que terminam fazendo sofrer não só essas pessoas que estão no CAD único, mas sim as suas famílias, e fazendo com que a sua sobrevivência se torne cada vez mais difícil. Isso é um grande desafio. Presidente, não só para pedir à doutora Sônia, se puder depois responder essas indagações e mandar para a gente aqui por escrito, tá bom? Obrigado. Doutora Sônia, então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela presença de todos. E nós votamos já o requerimento. Já votou? Já. Pode, sem dúvida. Por favor. Passando para a doutora Sônia para as suas muito rapidamente considerações finais. O chamado, senador Irã, e agradecer a presença aqui e essa possibilidade de expor
né, de contar o que nós estamos fazendo. Garantir que esta questão é uma preocupação para o Departamento de Saúde Mental, portanto, para a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, e que nós estamos tomando e executando, não só pensando, mas executando as ações necessárias para minorar, reduzir riscos de sofrimento mental. Como o senhor mesmo diz, é um problema, e como todos os problemas de saúde, de um modo geral, a gente não tem resolução imediata, né, mas é processual, e a gente inicia de alguma forma. Nós estamos fazendo isso por meio da expansão da rede, isso está sendo executado, e por meio da qualificação das equipes para que possam melhor atender a essa população e a todas as outras também. Agradeço mais uma vez e fico à disposição. Muito obrigado, doutora Sônia, e passo também as questões que foram formuladas pela nossa relatora, a nossa senadora Soraya Tronic, que teve que se ausentar em virtude de compromissos em agenda. Quero aqui também agradecer a sua presença mais uma vez e, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima reunião, que será realizada na próxima quinta-feira, às 11 horas, nessa sala de comissões. Um grande abraço a todos. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. O projeto que pune quem deixa de pagar impostos repetidamente foi debatido em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A votação está marcada para amanhã. O projeto prevê medidas mais rígidas para identificar e punir os devedores contumazes. Mas, afinal, quem são esses devedores? E como diferenciá-los dos demais contribuintes? O PL tem um atributo positivo de trazer o devedor contumaz como aquele que utiliza do inadimplemento como uma estratégia de negócio, ou seja, ele quer dever para que ele possa concorrer deslealmente com seus pares, e que é aquele que deve de forma dolosa, não é aquele que ocasionalmente tem uma dívida e não pode arcar com ela. É preciso olhar o histórico do contribuinte. Então, analisar apenas uma foto, aquele momento estático, para nós parece insuficiente. É preciso olhar o filme. Como que esse contribuinte tem se comportado nos últimos anos? Ele paga os seus tributos corretamente? Ele é um contribuinte que tem um bom histórico de pagamento? Então, com isso, é possível verificar se ele adota essa postura com constância ou se é uma eventualidade. E se é uma eventualidade, esse contribuinte não deveria ser caracterizado como devedor contumaz. Devedor contumaz é aquele que deve sempre, que não paga nunca. Ele está sempre em débito com a Receita, com a União, com o Estado, com o município. Ele não paga. Eles até escrituram o imposto, entram com a DIN e não pagam. Esse é o devedor contumaz. E aí, quem paga tem que pagar mais. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apenas 7,8% das empresas ativas têm débitos com os cofres públicos. Cerca de 70% são grandes devedores, com dívidas iguais ou superiores a 15 milhões de reais. O relatório do senador veneziano Vital do Rego considera esse valor para definir o devedor contumaz. E também quem deve acima de 30% do faturamento do ano anterior, com valor igual ou superior a R$1 milhão e por mais de um ano. Os setores de cigarros, bebidas e combustíveis são considerados os mais críticos. O alto volume comercializado dos produtos, a capilaridade da rede logística, a carga tributária que se pratica em nível federal e estadual para os diferentes produtos. Embaixo, as limitações que existem à fiscalização do Estado, e aí a gente inclui a importância desse PL, porque cria uma conduta tipificada com sanções previstas à altura que se espera do combate neste mercado.
esses elementos, eles precisam ser combatidos para se garantir não só a isonomia competitiva, que afeta a sustentabilidade de longo prazo de empresas que atuam licitamente nesse mercado no âmbito concorrencial, mas prejudica em última instância o próprio consumidor, que acaba pagando mais caro pelos produtos. Segundo o Instituto Combustível Legal, só com sonegação, fraudes e adulterações no setor de combustíveis, o governo deixou de arrecadar cerca de 30 bilhões de reais por ano. Ele chamou a atenção para a atuação do crime organizado nas cadeias produtivas. O Ministério da Justiça criou um núcleo de combate ao crime organizado na cadeia de combustível, exatamente porque está percebendo a importância da luta contra o crime organizado. É muito significativo isso. Dentro do nosso setor, ele vai do poço ao posto. Não está no posto, não está nas distribuidoras, está nos postos de gasolina, está nas empresas de transporte, está nas empresas de fintechs, que criam um mercado paralelo por fora da COAF. Você não consegue controlar porque eles têm a sua própria fintech e essa fintech fatura por fora o sistema. Ou seja, nós vamos dar um basta nisso. E o Senado hoje tem a chance de colocar claramente para a sociedade: nós vamos lutar contra o empresário que é bandido. A sociedade brasileira não pode mais conviver com esta situação enquanto o parlamento já há alguns anos, como disse o Capaz ainda há pouco, se debruça sobre essa matéria. Acho que nós vamos discutir isso amanhã, vamos votar amanhã. Todas as falas que foram feitas até agora, para mim, são muito satisfatórias. Eu acho que os argumentos trazidos aqui são argumentos muito factíveis ao momento que nós vivemos. Desses devedores contumazes que nós temos já, o governo deve saber quantos empregos geram esses devedores contumazes, que nós vamos fechar essas empresas. Essa é uma preocupação. A Lava Jato gerou um problema muito sério no Brasil de quebrar a empresa e desempregar muita gente. Amanhã nos reuniremos. É provável que não a concluamos, porque muito provável de praxe que pedido de vista seja apresentado, mas é mais uma etapa superada. Nós haveremos de ter um deslinde a respeito da matéria. Regras mais duras para o transporte aéreo de cães e gatos em voos domésticos. E mais rigor para a companhia aérea e para os tutores dos animais. Um substitutivo a projetos que tramitam no Senado sobre o assunto foi um dos textos aprovado hoje na Comissão de Meio Ambiente. O texto obriga todas as empresas aéreas a oferecerem opções de transporte de cães e gatos adequadas ao porte e às funções do animal. As regras de segurança operacional devem ser respeitadas. O parecer ainda determina que as companhias publiquem informações atualizadas e completas sobre o serviço e mantenham equipes treinadas e equipamentos específicos para o trabalho. Os cães-guia, por exemplo, deverão ser transportados na cabine junto com o tutor, mas os cães de apoio ou de assistência emocional não terão os mesmos direitos. No caso de viagens longas ou com conexões, em ambiente distinto do tutor, a companhia terá de oferecer um sistema de acomodação, movimentação e monitoramento do bem-estar do animal. Infelizmente, o caso do cão Joca, que justifica 3 dos 4 projetos em análise, não é isolado. Apesar da publicidade que as companhias fazem sobre a suposta segurança dos pets, nessas condições de transportes, a realidade é que ocorrem falhas na prestação de serviço e a ocorrência inaceitável de casos cada vez mais frequentes de morte e de perda dos animais. Mas não são apenas direitos. Os donos dos animais têm também obrigações. Os tutores são responsáveis pelos animais, pelo seu comportamento e pela limpeza do assento durante todo o voo. E se por acaso for causado algum dano à companhia aérea ou a terceiros, a responsabilidade também é do tutor. Com isso aprovado, não será mais uma opção da companhia, ela será obrigatório fazer o transporte dos nossos cães e gatos.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou ainda projeto que incentiva a participação da agricultura familiar na produção do biodiesel. O texto ressalta também que o aumento da produção e uso de biocombustíveis em relação ao uso de combustíveis fósseis ajudam a diminuir as emissões de gases de efeito estufa em um dos setores que mais contribuem com as emissões, o setor de transportes. Além disso, o projeto estimula a compra de matérias-primas produzidas pelos agricultores familiares para a produção de biodiesel, a garantia de assistência técnica para esses agricultores e a promoção de renda e emprego no âmbito da agricultura familiar. Ao promover a participação da agricultura familiar na produção do biocombustível, o PL número 5927 contribui com impactos positivos ambientais e sociais, já que a produção de biocombustíveis nesse âmbito pode se tornar vetor de desenvolvimento local e sustentável. Concordamos ainda com o parecer aprovado na CRA que pela emenda 1-CRA, promove as alterações pretendidas pela Lei 13.033, que dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final, medida sugerida pelo Ministério de Minas e Energia, e contribui para a sustentabilidade no uso de combustível e redução da pegada de carbono brasileira. Os dois projetos aprovados seguem agora para a Comissão de Infraestrutura. Competitividade internacional de produtos brasileiros na mira da Comissão de Assuntos Econômicos. Em reunião hoje de manhã, os parlamentares aprovaram um projeto que permite ao governo federal estabelecer medidas para combater ações de países ou blocos econômicos que dificultem a atuação dos produtos nacionais em mercados estrangeiros. O projeto, de autoria do senador Zequinha Marinho, permite que o governo adote medidas contra essas ações prejudiciais. Entre elas, a restrição às importações de bens e serviços, a suspensão de concessões comerciais e de investimentos e também a suspensão de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. Esse é um projeto de proteção aos produtos brasileiros e não de contramedidas ou contra outros países. Agora, se o Brasil tiver os seus produtos com retaliações desmedidas, hoje o governo passa a ter a possibilidade de fazer essas contramedidas na mesma base de que vem de outros países ou blocos econômicos. A relatora acatou parcialmente emenda apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, que permite excepcionalmente suspender os direitos sobre a propriedade intelectual. Ficou muito claro que o objetivo do projeto não é colocar em dúvida a segurança jurídica da propriedade intelectual. Longe disso, o objetivo é garantir ao país condições de reciprocidade no comércio exterior, notadamente no que se refere a produtos agrícolas, quando se fazem exigências descabidas à nossa agricultura. Nada mais, nada menos estamos fazendo do que proteger os nossos direitos. Ou seja, o direito dos produtos brasileiros terem as suas negociações recíprocas respeitadas. E, a partir do momento que nos desrespeitem, aí sim o governo brasileiro passa a ter instrumentos para poder reagir. Nós temos hoje um problema com a União Europeia, com uma lei antidesmatamento, que afeta diretamente os produtos brasileiros, principalmente a agropecuária brasileira, e são medidas que extrapolam a razoabilidade, porque ignoram a lei do Código Florestal brasileiro. Agora, amanhã, nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vem fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países, e aí, então, o governo brasileiro tem ferramentas para contrapor quando essas medidas forem medidas que desarrazoadas contra o nosso mercado. O projeto foi aprovado em caráter terminativo e segue direto para análise dos deputados.
se não houver requerimento para sua votação em plenário. Na reunião de hoje, a CAI aprovou também requerimento do senador Isalci Lucas, solicitando informações do Banco Central sobre a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, que é controlado pelo governo do Distrito Federal. Aumentar os investimentos para a armazenagem rural. Esse é o objetivo de um projeto em exame na Comissão de Desenvolvimento Regional. Nesta terça-feira, uma audiência pública discutiu o assunto. De autoria da senadora Dorinha Seabra, o projeto cria o Programa de Armazenagem Rural, com prazo de 10 anos e possibilidade de prorrogação. O programa será financiado por meio de 3 fundos constitucionais, o do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A medida busca melhorar a capacidade de armazenagem nas propriedades rurais e facilitar o armazenamento de produtos agrícolas, ampliando a competitividade dos produtores. O debate destacou a importância de investimentos para o setor agrícola, com participação até mesmo de financiamento internacional. As captações internacionais, né, que a gente tem feito, o New Development Bank, o Banco dos BRICS, por exemplo, a gente aprovou em 2023 a primeira carta de consulta, são 500 milhões de dólares para os fundos de desenvolvimento, vem para essa casa, vai passar pela CDR, inclusive, para a gente aprovar, para poder fazer essa contratação ainda esse ano de desembolsos, tá? Com linhas novas voltadas para uma das prioridades do NDB, então, energias renováveis, armazenagem e logística. Especificamente, a armazenagem é algo que nós temos a preocupação, e temos a preocupação principalmente da armazenagem dentro das fazendas, dentro da propriedade rural. Esse é o grande foco. O financiamento será destinado para a construção de novas estruturas de armazenagem, sendo proibido usar a verba apenas para ampliar ou recuperar estruturas já existentes. Os beneficiários poderão ter acesso a até 12 milhões para a construção das estruturas. As discussões evoluíram e hoje a linha do FCO Armazenagem traz condições até mesmo mais viáveis para o produtor, o que é muito significativo e foi em decorrência aí das discussões do PL. A nossa proposta, sim, é uma discussão sobre a viabilidade de uma política perene, trazendo o FCO Armazenagem como foco da discussão. Debatedores ressaltaram a necessidade de avaliar o projeto para melhor atender os produtores, apontando que o problema enfrentado por eles não está relacionado ao volume de crédito ou à taxa de juros, mas sim às questões estruturais, como a falta de capacidade de armazenagem, a demora na liberação do crédito, os riscos envolvidos e outros problemas. Hoje, o risco principal é, da forma como ele está, dele gerar empossamento de recursos nos fundos constitucionais. Talvez nem todo o problema esteja exatamente na oferta de crédito. Ou seja, a necessidade de você ter expansão maiores talvez não esteja necessariamente no volume de crédito que você ofereça ou nas condições de taxa de juros. Pode estar em outros elementos. E eu não estou negando a importância de você ter crédito, né? Mas estou dizendo que talvez você precise olhar outros aspectos e a gente se dispõe a fazer isso para que a gente possa aperfeiçoar. De 2013 a 2023, só 60% dos recursos disponíveis para essa área foi utilizado. Então, assim, não há uma insuficiência de crédito no sentido de volume. E a CPI das Bets realizou uma audiência pública sobre jogos e saúde mental. Para o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a melhor maneira de prevenir o vício é nem começar a jogar. O médico psiquiatra Antônio Geraldo da Silva afirmou que a ludopatia, que é o vício em jogos, é uma doença e que tem atingido cada vez mais pessoas, inclusive crianças e adolescentes. É uma doença que está se alastrando e está prejudicando crianças, adolescentes, adultos, idosos e todos os seus familiares. Porque essa é uma dependência que ela não se restringe a prejudicar a pessoa. Ela faz migração de classe social para baixo, para famílias inteiras. Ele explicou que o vício em jogos tem o mesmo mecanismo das dependências químicas. É a mesma coisa. Ela é causada pelo desenvolvimento da fissura, que é o desejo incontrolável de jogar
e apostar. A pessoa faz qualquer coisa para isso. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a maior parte dos apostadores é de homens jovens e de classes mais baixas. Mas o jogo tem iludido cada vez mais pessoas. Essa matéria do G1 fala que cozinheira perde 80 mil, cozinheira, vou repetir para não ter dúvida, perde 80 mil em 2 meses. Relatos de quem perdeu tudo com cassinos online. Estudante de Direito de Santa Catarina gasta 72 mil de verba de festa de formatura no jogo do Tigrinho. Ela pegou toda a economia de todos os estudantes que investiram para a formatura e jogou tudo isso no Tigrinho. O médico deu ainda um recado para quem tem vontade de participar de jogos de apostas. A nossa recomendação é: não entre em jogos eletrônicos. Não inicie. Não acredite que você consegue parar. Porque ninguém ganha das bets. Não existe nenhuma possibilidade de enriquecer com as bets. Não existe chance nenhuma de você sanar a ansiedade jogando. Isso inicia você achando que vai conseguir, que te melhorou, te deixou melhor ali, mais tranquilo. Vai virar vício, vai virar dependência, você não vai conseguir parar, você vai prejudicar toda a sua família. Nós já estamos trabalhando numa regulamentação, e uma regulamentação bastante severa, que copia, em tese, de muitos países que já estão lidando com isso. O que é bom a gente copia, fazer um paralelo com o direito comparado, né, com limitação de jogos, de participação semanal, com um stop no cartão de crédito. A CPI das bets também ouviu o depoimento de Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Ela informou que um grupo de trabalho interministerial está estudando estratégias para prevenir, diminuir danos e oferecer suporte a pessoas e a comunidades afetadas por práticas de jogo compulsivo. Estão agendadas para esta semana 3 sessões plenárias para discutir e votar projetos. As sessões estão marcadas para hoje, amanhã e quinta-feira. Na sessão de hoje, os senadores podem votar projeto que pretende garantir participação popular nos planejamentos orçamentários. O projeto é um incentivo ao envolvimento dos cidadãos na elaboração dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O texto, que pode ser votado nesta terça-feira, altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir a participação popular e a realização de audiências públicas. Se aprovado, ainda deve ser analisado pela Câmara dos Deputados. Outro projeto que deve ser votado permite que recursos dos fundos constitucionais sejam destinados à economia criativa, que é um setor que usa criatividade, inovação e tecnologia para a geração de trabalho e renda. Já na quarta-feira, os senadores podem analisar uma proposta que reforça a necessidade de nutrição adequada prescrita por profissionais habilitados na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Na quinta-feira, deve ser analisado um projeto para incluir a atenção humanizada como princípio no âmbito do Sistema Único de Saúde. E os senadores também vão continuar esta semana a discutir a proposta de emenda à Constituição que reconhece o acesso a saneamento básico como um direito constitucional. Depois de discutida durante 5 sessões e aprovada em primeiro turno, a PEC ainda precisa passar por outras 3 sessões de discussão em segundo turno para ser votada. O Senado relançou a coleção História da Ditadura, do Golpe Militar à Redemocratização. O evento fez parte do seminário sobre o golpe de 1964 e suas consequências.
No ano em que se comemora 40 anos da redemocratização, o Senado relançou a coleção História da Ditadura, do Golpe Militar à Redemocratização. João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, relembrou os anos do regime. Ele viveu a infância e a adolescência no exílio no Uruguai. A ditadura, como todos sabem, foi um momento muito difícil. Muitos seres humanos foram perseguidos, foram mortos, foram assassinados, foram torturados, e isso nós temos que resgatar pela memória do povo brasileiro, que nunca mais deve repetir aquilo que foi 64. Aquilo não foi só um golpezinho, aquilo não foi só uma quartelada. Tanto é que muitas pessoas pensaram que haveria eleições em 65, erraram. Foram 21 anos de ditadura, 21 anos de perseguições. A ditadura que ocorreu no Brasil entre os anos 1970 e 1980 fortaleceu e ampliou a corrupção. Porque só existe combate à corrupção com sociedade civil atuante, livre e com imprensa livre. A ditadura que ocorreu no Brasil matou brasileiros, acumulou riqueza nas mãos de poucos e deixou como legado a maior espiral inflacionária da história brasileira. A história do regime é contada na coleção. São 3 livros: 1964, visto e comentado pela Casa Branca, de Marcos Sá Corrêa; 64, Anatomia da Crise, de Vanderlei Guilherme dos Santos; e 1964, Álbum Fotográfico de um Golpe de Estado, de Heloísa Starling, Danilo Marques e Lívia Sá. Nesse livro, você vê imagens do golpe no Brasil inteiro. Elas nunca tinham sido reunidas, né? Então, achei que ficou um trabalho de jovens historiadores, que é para a gente ter orgulho dos historiadores. A imagem conta uma história, né? Embora em fragmentos, ela conta uma história que cada um vai interpretar da forma que quiser, mas elas são absolutamente impactantes e elas mostram o que foi. Não só o golpe, mas toda a violência que acompanhou o golpe nesse processo. O relançamento aconteceu durante o seminário sobre o golpe de 1964 e as consequências para a sociedade. Historiadores, jornalistas e pesquisadores participaram do evento. Iniciativas como este seminário, como o lançamento da coleção aqui mencionada, são, tenho certeza, fundamentais para que deixemos sempre no retrovisor da história o quadro terrível de arbítrio e erro institucionalizados. Lembrei aqui de 2 coisas que a minha avó, Eunice, sempre nos ensinou, que eu acho que se conectam bastante aqui com esse evento. A primeira é de que ela sempre dizia que a democracia é uma luta constante. A gente não pode nunca relaxar. Você não conquista ela e depois está conquistada. E a gente viu isso, né, nos últimos anos, depois de todo o esforço, né, de toda uma geração que lutou contra a ditadura, lutou pela redemocratização, né, e a gente achou que aquilo já era um passado superado, e a gente viu que nos últimos anos ainda tem muita gente que quer voltar para aquela época tenebrosa. Então é sempre importante a gente ter esses marcos de memória, esses livros, esses eventos, esses espaços, para que a gente possa sempre manter a luta ativa, porque se a gente baixar a guarda, eles voltam. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal
Talvez essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis, que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Regularização fundiária é a nossa pauta número 1. Qual é a pauta legislativa da regularização fundiária? A gente acha que muito papel significa, né, seriedade, austeridade. Não é. Muito papel significa atraso. A gente quer simplificar isso. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Pagamento, só que aí o produto não chegou. 1/4 da população brasileira, 24%, efetivamente perdeu dinheiro para golpes digitais. As plataformas elas precisam ser responsabilizadas na ocorrência de fraudes. É extremamente importante promover a educação digital para gerar um ambiente mais saudável, para gerar um ambiente mais seguro. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Santa Catarina debate o aumento da população em situação de rua. Projeto que proíbe a pesca de 13 espécies de peixes em Mato Grosso do Sul gera polêmica. Animais de assistência podem acompanhar tutores em espaços coletivos. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essa é uma das bandeiras mais fáceis de identificar, né? O nome está escrito nela. É um símbolo que está ligado diretamente à identidade de um povo. Boa tarde, estamos de volta com a sessão deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. 1. Proposta de emenda à Constituição número 2 de 2016, do senador Randolfo Rodrigues. 2. Projeto de lei complementar número 201 de 2019, do senador Alessandro Vieira. 3. Projeto de lei da Câmara número 134 de 2017, do deputado Giuseppe Vetti. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Pela ordem de inscrição, primeiro inscrito, senador
Eduardo Girão, do Ceará, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o pronunciamento. Paz e bem, querido senador Humberto Costa, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que nos acompanham pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, em 2019, quando eu cheguei aqui junto com muitos colegas, logo no início desse mandato eu dei entrada no PL 5504 para disciplinar despesas com publicidade, atenção, despesas com publicidades realizadas pelo Poder Executivo em todas as esferas do governo. Além de propor uma drástica redução dos valores, esse projeto regulamenta seu uso exclusivamente para fins educativos e informativos, de modo a coibir abusos com autopromoção. Algumas das motivações dessa iniciativa foram os gastos escandalosos com publicidade do governo do estado do Ceará, que chegou a ultrapassar 1,2 B de bola, bilhão de reais em apenas 8 anos. O governo Camilo Santana. Depois, o governo Elmano, também do PT, é um estrago que está se fazendo com propaganda, jogando dinheiro público na lata do lixo, enquanto nós temos muitas outras prioridades. Isso num estado onde a população sofre com muitos problemas, como a crise aguda e crônica da segurança pública, que eu pedi intervenção, e hoje faz 7 dias, uma semana que eu pedi intervenção federal na segurança do estado do Ceará, senador Plínio, e até agora o presidente da República não deu nenhuma resposta, e o povo com medo, explodindo provedores de internet, cidades inteiras sem internet, porque o crime quer esse pedaço, esse naco de poder tem dinheiro envolvido. Outra razão é a inexistência de campanhas educativas promovidas por todas as esferas de governo. Seriam muito bem-vindas campanhas de orientação e prevenção de acidente de trânsito, de proteção ambiental, contra o uso de drogas. Senador, hoje Plínio colocou lá, junto com Marcos Pontes, na CAI, e na defesa da vida desde a concepção, campanhas educativas. No Brasil, tanto o Poder Judiciário como o Poder Executivo vem dando péssimos exemplos com gastança irresponsável, enquanto o trabalhador que sustenta todas essas máquinas públicas sofre para comprar simples alimentos para o sustento da família, como a questão do ovo, que a gente está vendo aí, o preço escandaloso, por exemplo. Picanha nem se fala, né, senador Plínio? Então, dos 3 poderes da República, só restou o Legislativo para dar bons exemplos de responsabilidade fiscal em respeito à população. E mais do que nunca, cabe ao Senado essa importante iniciativa. Isso porque o Senado tem como orçamento em 2025 o elevado valor de R$ 5.412.138.000 reais, custeando o trabalho de apenas 81 senadores. Ou seja, cada um de nós custa para a população brasileira mais de 5 milhões de reais por dia. Isso me incomoda muito. Desde o início do mandato, eu venho abrindo mão de vários benefícios, que eu já falei aqui algumas vezes, né, algumas benesses que poderiam ser economizadas e que o nosso gabinete fez e já reduziu, já devolveu 11 milhões de reais até agora, de valores que não precisavam. Portanto, eu sou completamente contra, eu quero deixar isso claro, porque há rumores de que o Senado vai contratar publicidade, empresa de publicidade, fazer pregão, fazer licitação, para investir em propaganda, como faz o Ministério Público. Esse é o argumento. Não, o Ministério Público já faz a Assembleia Legislativa, o Senado tem que fazer, eu sou contra. Isso é um desrespeito com a população brasileira, quero deixar isso muito claro. Se quer se aproximar da sociedade, vota pautas que sejam de interesse dela, do povo brasileiro. Aí você se aproxima da sociedade e não pegando mais dinheiro para colocar na mão, para melhorar a imagem. É o famoso chapéu alheio, fazer cortesia com chapéu alheio. Não precisa disso. Sou completamente contra
qualquer decisão administrativa que não seja para redução de despesa dessa casa, senhor presidente. É inconcebível a possibilidade de uma contratação de serviço destinado à publicidade. O Senado já dispõe de uma competente, inclusive, muito bem preparados os jornalistas da casa, uma estrutura de comunicação com câmeras modernas, equipamento do que existe de mais tecnológico, que sozinha a nossa comunicação social responde pelo orçamento anual de 50 milhões de reais e dá conta do recado com esses 50 milhões de reais. Não tem que contratar a emissora mais fora para melhorar a imagem do Senado, não. Vamos parar com isso. O dinheiro não aguenta desaforo e o povo brasileiro está sofrendo a gastança desse governo irresponsável, do STF fazendo licitações milionárias por bobagem. Nós já denunciamos até gravata e lenço, dando de presente, e a gente não pode entrar nessa. Vamos apenas elencar algumas das atribuições dessa secretaria, que engloba a Agência Senado, a qual administra a TV e a Rádio Senado, assim como a Agência Senado. Divulgação das atividades do Senado e dos senadores. Eu mesmo dou entrevista sempre. Aqui a TV Senado, a Rádio Senado e a Agência Senado. Não precisa contratar empresa de fora para fazer mais isso. Execução da política de comunicação e divulgação institucional da casa. Já é feita pela equipe da Agência Senado, da comunicação da casa. Gerir os perfis institucionais da casa. Estão sempre publicando coisas. São ágeis. Coordenar e gerir a rede Senado de rádio e TV. Ou seja, já é feito isso aqui. Não precisa contratar emissora para isso. Além disso tudo, cada senador dispõe de recursos destinados especificamente para promover a divulgação de ações do mandato. É muito importante destacar que cada vez mais simples e barato prestar conta junto à população em função da abrangência das redes sociais. Eu sempre faço isso. Estou prestando conta do meu trabalho nas redes sociais e também das emendas parlamentares destinadas para o meu estado do Ceará. Não podemos jamais esquecer que todo poder humano é transitório. Todo poder. Um dia podemos estar no topo e logo em seguida no declínio. O importante é fazer o melhor uso possível desse poder em benefício do maior número de pessoas. É o bem comum, a imortalidade da alma, tudo passa na vida. O que é que nós vamos deixar de legado? Portanto, quero concluir, senhor presidente, dentro do tempo, em homenagem ao senador Cajuru, com esse fortíssimo pensamento nos deixado pelo apóstolo Paulo de Tarso, em sua epístola aos Coríntios. O senador que é franciscano, meu amigo Plínio Valério, eu faço uma recomendação aos colegas, quem não assistiu ainda, assista a série The Chosen. Impressionante, impactante, não tem como você assistir aquela série e sair da mesma forma. E olha só o que Paulo de Tarso falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí tem outra dele que diz o seguinte: o que é que adianta a gente ganhar o mundo se a gente perde a nossa própria alma? Então nós estamos aqui num ambiente que é um ambiente que é suscetível ao lobby, que tem grandes interesses, seja pessoais, seja partidários, seja de interesse da sociedade rolando aqui dentro. E a gente passa. Num suspiro, a gente pode não estar aqui. Como é que nós vamos prestar conta da nossa consciência se a gente pegar o dinheiro suado de quem paga imposto nesse país e gastar com besteira, gastar para melhorar a imagem do Senado? Vamos parar com isso. Já tem a estrutura, como eu demonstrei aqui, pronta para isso. Senadores já têm cota de divulgação, tudo está preparado. Temos que dar o bom exemplo para a sociedade e assim nós trabalharemos nesse sentido para que a Casa Revisora da República, senhor presidente, conquiste respeito da sociedade. Mas respeito não é só com fala, são com atitudes coerentes. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra agora,
o ilustre senador do PSB de Goiás, Jorge Cajuru. Amigo, orgulho dos pernambucanos, senador Humberto Costa, sempre pontual quando preside as sessões. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, abraçando as palavras do senador Girão, só dizendo que a mim não cabe de forma alguma discutir, até porque sou o único senador da história dos 200 anos que em 6 anos de mandato nunca gastou 1 centavo sequer de todos os privilégios que existem e os direitos que existem, porque não são só privilégios. Quem mora longe, como Humberto Costa, Pernambuco, como outros, Plínio, Manaus, ele não pode pagar a passagem aérea do bolso dele, né? Ele tem que, como funcionário do pernambucano, do amazonense, ele está aqui para servi-lo. Então, a gente não pode, de forma alguma, radicalizar e generalizar. O meu caso apenas é que lá em Goiás, acho que o Humberto ficou sabendo, um deputado do PL, Partido Liberal, simplesmente pegou 3 milhões de reais para uma ONG que não existe, cujo o responsável pela ONG é uma criança de 1 ano de idade. E esse deputado será cassado. Ele vai para a cadeia, com certeza. A minha fala hoje aqui na tribuna, 1º de abril de 2025, é sobre segurança pública. Um dos assuntos no topo das preocupações dos brasileiros. Começo com a informação que na semana passada chamou a atenção e ganhou manchetes aqui na Europa. Foi a apreensão, atenção, pelas polícias de Portugal e da Espanha de 6 toneladas, senador Painho, 6,5 toneladas de cocaína, um recorde no continente europeu. O inusitado, atenção pátria amada, é que o fato se deu em pleno Oceano Atlântico, a droga estava num submersível que partiu do litoral brasileiro e tinha como destino a Península Ibérica. Dos 5 tripulantes presos, 3 eram brasileiros. E o que isso tem a ver com a segurança pública no Brasil, Cajuru? Como diria o famoso detetive inglês da literatura e do cinema, aspas, elementar, meu caro Watson, fecha aspas. No verdadeiro tráfico de drogas via submarino, as autoridades têm fontes suspeitas de envolvimento da organização criminosa PCC. O primeiro comando da capital estaria fornecendo a cocaína para distribuição na Europa por uma das máfias italianas. Isso terá de ser confirmado, todavia a suspeita reforça os indícios de um vínculo internacional que torna cada vez mais desafiador o combate ao crime organizado no Brasil. O nosso país, antes uma espécie de refúgio de mafiosos, vem se transformando gradativamente em plataforma de negócios de traficantes transacionais. Há poucos dias, o jornal O Globo publicou uma ampla reportagem baseada em relatórios de investigações brasileiras e europeias que detalha a movimentação financeira das máfias italianas no Brasil. Já aí
na casa dos bilhões de reais. Algumas informações são assustadoras, senhoras e senhores, meus únicos patrões. Para lavar dinheiro, os mafiosos compram imóveis, criam negócios de fachada em garimpos ilegais da Amazônia e, pasmem, usam até empresas que prestam serviço ao poder público. Ainda de acordo com o trabalho jornalístico, nas investigações já conhecidas aparecem nomes de distribuidoras de combustíveis, produtora de eventos, distribuidoras de bebidas e até corretora de valores. A constatação de que máfias italianas estão usando o Brasil para lavar dinheiro do tráfico de drogas com a ajuda de facções criminosas nativas é mais um atestado do nosso insucesso no combate ao crime organizado. De um lado, existe um esquema sofisticado e organizações estruturadas que agem com desenvoltura em todo o país. Do outro, temos ações policiais isoladas, sem coordenação, incapazes de ferir de morte o crime que ganhou dimensão nacional e vai criando ramificações no exterior. Já passou da hora de se unificar o combate ao crime organizado com engajamento da União, o que está previsto, por sinal, na proposta de emenda à Constituição da Segurança elaborada pelo Ministério da Justiça, que logo tramitará aqui no Congresso Nacional. A redação da proposta vem sendo negociada há quase um ano, tempo suficiente para vencer a resistência de alguns governadores que viam riscos de perda de poder sobre as polícias. O objetivo é outro: dar à União o papel de coordenador de ações em todo o país, através da incorporação do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, à Constituição. Creio que criar padrões de segurança e integrar as polícias em todo o território nacional é missão para ontem. Além do mais, no combate ao crime não se pode prescindir das necessárias ações federais para as investigações sofisticadas sobre movimentações financeiras das facções e das máfias. Isso vale também para os casos que exigem a cooperação com autoridades de outros países. O crime está organizado. Precisamos urgentemente organizar também como combatê-lo. Não podemos mais ficar a ver navios enquanto os criminosos usam submarinos para traficar drogas. Submarinos para traficar drogas. Agradecidíssimo, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, em todo o nosso país, em especial a todos e todas desta nossa casa, especialmente os funcionários, o maior patrimônio deste Senado Federal. Não ouvi a campainha presidente Humberto Costa mais uma vez em 6 anos de mandato. Agradecidíssimo. Parabéns, senador Cajuru, não somente pelo respeito ao tempo regimental, mas principalmente pelo tema que Vossa Excelência trouxe e ao apelo que apresentou de que o enfrentamento ao crime organizado no Brasil e a política de segurança pública necessitam ações integradas entre o governo federal, os governos estaduais e até mesmo os governos municipais, que muitos têm a Guarda Civil e, portanto, é fundamental, como disse Vossa Excelência, que se faça um trabalho organizado, articulado e que essa emenda constitucional que trata do redesenho do sistema de segurança pública possa caminhar o mais rapidamente possível. Eu vou convidar aqui agora o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Vai haver uma permuta? Haverá uma permuta? Então, com a palavra, o senador Plínio Valério, pela liderança do PSDB. Presidente Humberto Costa, senadoras, senhores senadores,
Me permita, presidente, saudar o vereador de Manaus, meu conterrâneo de Jerunepé, o Erlan, e o meu conterrâneo Simar Monteiro, representando a Prefeitura de Jerunepé, são parceiros meus e conterrâneos lá do município, bem longe, 1.200 quilômetros distante de Manaus, em linha reta. A gente veio parar aqui. Senadoras, senadores, hoje é o dia da mentira, mas como eu sou acostumado a trabalhar com a verdade, eu quero aqui mais uma vez reiterar, Girão, Cajuru, aquele assunto sobre rastreamento de mama. Foi dito, e o governo agora, através da ANS, diz que mudou o critério e anuncia que que vai rastrear também mulheres a partir de 40 anos. Foi após uma reunião que a Agência Nacional de Saúde Suplementar fez e decidiu por isso. Eles chegaram à decisão de incluir um novo item que exige que as operadoras aderentes ao programa garantam o rastreamento de câncer da mama para beneficiamento de 40 a 74 anos. Fala de plano de saúde. E eu diria que mesmo em sendo verdade isso, eu acredito que o anúncio seja verdadeiro, a gente tem que continuar o nosso projeto, Girão, que obriga o SUS a rastrear mulheres, e na lei, a partir dos 40 anos. Porque especialistas com os quais eu conversei, e o meu amigo Girão tem uma posição ainda diferente dessa, quando fala de rastrear 40 anos a mulher, eles dizem que dos novos casos que surgirão, e serão cerca de 73 mil novos casos, 25% são de mulheres a partir de 40 anos. A ANS também, ela frisou que desse pessoal que é atendido, 5% de diagnósticos são de tumores em estágio inicial e 40% já em estágio bem avançado, dificultando. O que cai por terra? Aquele argumento do governo, do representante do governo, de que é despesa, de que seria muita despesa rastrear mulheres a partir de 40, uma despesa desnecessária, porque já rastreia a partir de 50. Prevenir o câncer em mulheres brasileiras nunca será despesa. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Além de dizer a elas que o governo, que nós cuidamos delas, é preciso entender que isso é investimento. Não rastrear mulheres a partir de 40, eu não sou especialista nisso, o que eu repito aqui é o que me dizem os especialistas, a exemplo do Dr. Gerson Mourão, do SECOM do Amazonas, é que é necessário fazer. As mulheres brasileiras precisam ser atendidas e assistidas. Em Manaus, há pouco, foi criado o CEPCOLO, que é o Centro de Prevenção do Colo de Útero. A gente, com emendas parlamentares, acabou ajudando. E lá vão cuidar de mulheres, Girão, do câncer de útero. Sabe quantos novos casos surgem no Amazonas todos os meses? 23. 23. E se deixar avançar, é morte. E o câncer de útero tem, inclusive, vacina para isso. O que eu quero dizer é que nós precisamos ser mais sensíveis quando se fala de dinheiro. Se o governo não tivesse dado dinheiro para 500 milhões para a COP, se o governo se recusasse a levar centenas de pessoas para passear, se o governo cortasse na própria carne suas despesas, eu estaria calado. Diria também que eu não vou ficar aqui insistindo, mas o governo não faz nada disso, muito pelo contrário. Portanto, há que se acreditar, Paim, que a ANS não está mentindo, embora hoje seja 1º de abril. Há que se acreditar, mas a verdade maior é de que nós precisamos colocar na lei esse rastreamento, essa segurança às mulheres brasileiras a partir de 40 anos. Com isso, estaremos evitando mortes lá na frente. Presidente, eu ouço o senador Girão e encerro o meu discurso. Rapidamente, senhor presidente. Excelência sabe que não caberia à parte, portanto, eu peço a Vossa Excelência que seja breve no à parte. Não cabe à parte? Não cabe, em discurso de liderança e nem na comunicação. Então vai ser rápido. Pode falar. Porque até como o senhor foi ministro da Saúde, é um assunto que é relacionado ao tema. Senador Plínio, parabéns pelo seu idealismo, por estar trazendo esse assunto mais uma vez. Na comissão,
nós fizemos um requerimento praticamente juntos para ouvir a sociedade nesse sentido. Qual é a minha grande preocupação? É claro que vida não tem preço. Eu acho que a ideia não é a questão do dinheiro aí. Se é para salvar vidas, eu levei o Hospital de Amor lá para Juazeiro do Norte, o Centro de Prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero. Agora, sabe qual é a minha preocupação? É porque tem cientistas, eu não sei se o senador Humberto Costa já ouviu esse debate, talvez, não sei se foi por isso que o Ministério da Saúde tomou essa decisão agora, mas tem cientistas que morrem de pé junto, mostrando que quanto mais exposição da mulher, quanto mais cedo ela se expõe a raio-x, mais possibilidade ela tem de adquirir câncer por estar exposta a raio-x. Então, esse é o debate científico que a gente precisa ouvir, né, da sociedade, trazer aqui os médicos para que se possa efetivamente chegar numa conclusão e vamos combater o bom combate juntos. Vai ser muito interessante para a elucidação disso, para o nosso aprendizado nessa questão. Muito obrigado. Girão, eu acho que quanto a isso a gente poderia a solução de que o exame é bienal, né, e poderia ser anual. Quer dizer, poderia ser anual, não deve ser tão perigoso assim. Perigoso mesmo é descobrir que a mulher com 55 já tem câncer terminal, que foi lá nos 40 e pouco. Eu acho que o que for feito, puder ser feito para proteger nossas mulheres, deverá ser feito. Mas claro que o debate é sempre possível. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. Com a palavra agora o senador Paulo Paim para sua manifestação por 10 minutos. Presidente Humberto Costa, senador Humberto Costa, senhoras e senhores senadores que estão no plenário nesse momento, Plínio Valério, Girão, Cajuru, Jussara Lima, Tereza Leitão e Espiridião Amin, que me cumprimentou ali na porta do cafezinho. Presidente, eu volto a falar hoje do Rio Grande do Sul. Primeiro, vou falar, infelizmente, do temporal de ontem. O segundo tema são os investimentos do governo Lula no meu estado, pós-tragédia climática 2024. No dia de ontem, um temporal causou destelhamento, queda de árvores, falta de energia, danos em praças, ruas, escolas, enfim, principalmente a capital e a grande Porto Alegre, incluindo Canoas, cidade onde resido, houve chuvas muito fortes. Carros atingidos, transporte público parado, um cenário de destruição. Eu estava no meu gabinete, eu estava no meu apartamento, aqui na 309, e comecei a receber telefone de Canoas. O que aconteceu? O Transurb, metrô gaúcho, que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo, ficou parado no trecho Porto Alegre-Canoas, trancado e as pessoas em desespero. Deu tipo de um circuito, as portas não se abriam e criou uma situação de pânico. Felizmente, eu, e não somente eu, inúmeras pessoas fizeram contato, mas a segurança do Transurb tomou as providências necessárias, as portas foram abertas manualmente e os passageiros, então, puderam, de ônibus, se deslocar para a sua região de moradia. A tempestade pegou Canoas, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita. Muitos, falando aqui da grande Porto Alegre, tiveram que suspender as aulas. Como eu disse, a região metropolitana foi a mais atingida. Os ventos foram muito fortes,
Para ter uma ideia, um caminhão bitrem tombou em cima da ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Porto Alegre ficou sem luz, sem água, alagamentos. 30 unidades de saúde foram alagadas. Cidades do interior também foram atingidas. Informações, por exemplo, mostram que em Minas do Leão, 2 mulheres saíram feridas após ser atingidas por pedaços de vidro e de telhas. E a Corá, 2 casas foram atingidas, árvores derrubadas durante o temporal. Bom Retiro do Sul, a intensidade do vento provocou queda de postes, além, naturalmente, de árvores. Butiá, Triunfo, Charqueada, entre outras. Na manhã desta terça-feira, havia ainda 143 mil pontos do território gaúcho com falta de luz, de um total de 260 mil, se pegarmos todo o estado. Esperamos que tudo seja resolvido. O temporal acontece no Rio Grande do Sul seguidamente e que se resolva o mais rápido possível. Mas, senhor presidente, além desse informe pontual, quero lembrar os números investidos pelo governo do presidente Lula no Rio Grande do Sul. Foram 141,5 bilhões de reais destinados às medidas de reconstrução, desoneração, incentivos e outras ações em diversas áreas, visando a recuperação do meu estado, ou do nosso estado, devastado por enchentes em maio de 2024. As consequências sofremos até hoje, mas esse valor foi fundamental. Esse valor foi anunciado depois de um balanço feito pela Secretaria Extraordinária para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Recursos como auxílio reconstrução já somam 2,1 bilhões, beneficiando 429 mil famílias gaúchas. O governo do presidente Lula priorizou a proteção social, a recuperação econômica e a garantia de direitos básicos à população, reafirmando o importante papel do Estado na proteção dos mais vulneráveis e na promoção do desenvolvimento e da reestruturação em situações calamitosas. A meta para 2025 é entregar todas as moradias necessárias para a população. O programa Minha Casa Minha Vida já viabilizou a entrega de 25 mil novas casas, com investimento de 3,5 bi. Na área da saúde foram investidos 1,6 bilhão para atenção básica e especializada de média e alta complexidade. Esse recurso garantiu o atendimento médico, compra de medicamentos, suprimentos, equipamentos para mais de 150 UBS, além de reforma e reconstruções de unidades de saúde CAPS, como também de escolas. Na educação foram aplicados 359 milhões, beneficiando 1.846 unidades escolares, com a aquisição de equipamentos, mobília, restabelecimento, recuperação dos institutos e universidades federais, além de reformas em reconstrução de escolas. Para combater a fome, foram destinados 50,86 milhões à alimentação, com a distribuição, inclusive, de milhares e milhares de cesta básica e alimentos a municípios, cozinhas solidárias, povos e comunidades tradicionais também foram beneficiados. Na área econômica, pacotes de apoio a mais de 65 mil empresas totalizam 31 bilhões em benefícios. O Programa de Proteção ao Emprego assegurou a permanência de 112 mil trabalhadores,
com 15,4 mil empresas favorecidas por um montante de 314 milhões. A agricultura recebeu um aporte de 8,9 bilhões, beneficiando cerca de 147 mil famílias de produtores rurais. Na cultura, projetos como Bolsa Reforma Cultural, Bolsa Funarte e a de ações continuadas, Prêmio Diversidade Cultural, Lei de Incentivo à Cultura, receberam investimento de 30 milhões. Na infraestrutura foram aplicados 1,8 bilhão na recuperação do aeroporto Salgado Filho, que ficou debaixo de água, no restabelecimento da Transurb e na recuperação de rodovias em todo o estado. Na cidade do Rio Grande, o presidente Lula anunciou recentemente a retomada do polo naval, com investimento de 1,6 bilhões e a geração de 1,5 mil empregos diretos. Em Passo Fundo, está sendo construída a maior usina de etanol do Rio Grande do Sul, com investimento de 1,2 bilhão, gerando 1,3 mil empregos diretos naquela região. Terminando, senhor presidente, portanto, senhoras e senhores, o governo do presidente Lula reafirmou seu compromisso com o Estado do Rio Grande do Sul. É o que tinha a dizer, presidente. Obrigado, tolerante de Vossa Excelência. Obrigado, senador Paulo Paim. Convido agora para o uso da palavra a senadora Tereza Leitão. Quem? Perdão. Pela ordem aqui ao senador Espiridião a mim, que eu não havia visto. Presidente, eu jamais tolerei o direito de falar de uma mulher, especialmente sendo de Pernambuco, e sob a sua presidência. Agradeço a Vossa Excelência. Não me jogue para a vala da repescagem, eu apenas estou cedendo. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão para o seu pronunciamento de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, todos aqueles que nos acompanham pelas redes do Senado, agradeço ao senador Paim, ao senador Espiridião a mim, ter me concedido a vez. Quero me dirigir ao plenário e à sociedade brasileira para, da tribuna, reafirmar que estamos em um grande esforço de consolidação do Estado democrático e de direito, que é fundamental para a nossa convivência civil e a plena fruição de direitos. Falo isto exatamente porque estamos na data de hoje. Esse esforço suprapartidário exige equilíbrio entre os poderes, exige o funcionamento dos sistemas de justiça e dos demais sistemas de políticas públicas. Esses sistemas mobilizados é que promovem os direitos humanos e ampliam os espaços do exercício da cidadania, sempre calcada em responsabilidades legalmente delimitadas e dentro de parâmetros segundo os quais liberdade de expressão jamais será sinônimo de liberdade de agressão e de violência. Faço esse registro justamente nesta quadra histórica em que rememoramos, de forma crítica e acautelada, os 61 anos do processo de deposição do presidente João Goulart. Tal processo, como consequência, nos legou 21 anos de um regime autoritário duríssimo, de golpe militar, que muitas marcas negativas inscreveu na história do nosso povo e do nosso país. Foi um período atroz em que direitos individuais foram duramente comprometidos, marcado por violência, repressão, torturas e morte de opositores, desaparecimentos, ocultação de cadáveres, censura à imprensa e aos artistas, restrição de direitos políticos e profunda crise política, econômica e social.
Precisamos, ao mesmo tempo, de forma indignada e com espírito de pacificação, recordar esse processo justamente para defender a democracia e, tomados pelo compromisso com a verdade e a justiça histórica, denunciar todo o arbítrio e terror do Estado, responsabilizando os golpistas de ontem e de hoje. Faço referência a um duro episódio no nosso estado de Pernambuco, presidente. O padre Antônio Henrique Pereira Neto foi assassinado no Recife em maio de 1969. Ele era coordenador da pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife, professor e especialista em problemas da juventude. Acompanhava vários grupos de jovens da Igreja Católica, inclusive o que eu fazia parte, na Matriz de Fátima, em Olinda. Era auxiliar direto do arcebispo Dom Helder Câmara e foram ambos autores de reiteradas e contundentes denúncias sobre os métodos de repressão utilizados pelo governo militar. Um religioso que foi barbaramente assassinado. Conforme o voto aprovado por unanimidade na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, abre aspas, mesmo sem ter ocorrido em dependência policial, dúvida não há de que sua morte ocorreu sob custódia de agentes do Estado. O corpo foi encontrado nas cercanias da Universidade Federal de Pernambuco. Centenas foram os episódios dessa espécie. Este é um dos tristíssimos exemplos ao qual poderíamos adicionar outras dezenas e dezenas de mortos, presos, torturados e desaparecidos. Gregório Bezerra, Vladimir Herzog, Rubens Paiva, Stuart Ângelo, Nice Paiva, Melinha Teles, Zuzu Ângelo, Dilma Rousseff, Fernando Santa Cruz, que com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade reconheceu, entre milhares de situações de graves violações, 434 mortos e desaparecidos políticos entre 1946 e 1988. Destaco ainda, a maioria dos mortos e desaparecidos na ditadura era jovem, era estudante. É disso que estamos falando. Quantas vidas foram paradas em um momento tão importante da trajetória humana, um momento de sonhos e de perspectivas. É mais do que necessário, portanto, consolidar uma consciência democrática no Brasil, denunciando o golpe e todas as suas consequências, em termos de tragédias, mortes, perseguições e todo o reforço que conferiu às injustiças e desigualdades em nosso país. Paulo Freire, outro pernambucano, reconhecido por este Congresso Nacional como patrono da educação brasileira em 2012, sofreu forte perseguição política à época da ditadura, e a ele foram destinadas as desculpas pelos atos criminosos cometidos pelo Estado em 2009. A perseguição ao professor Paulo Freire pela ditadura se traduziu de forma evidente no impedimento à alfabetização de milhares de cidadãs e cidadãos e ao processo de emancipação a ele conectados. Assim fez a ditadura. Negou estes e inúmeros outros direitos. Como disse o presidente Lula em referência à anistia do nosso patrono, aspas, anistiar Paulo Freire é libertar o Brasil da cegueira moral e intelectual que levou governantes a considerarem inimigos da pátria educadores que queriam libertar o país da cegueira do analfabetismo. Democracia exige, portanto, vigilância e luta constantes. Implica imprensa livre e respeito às instituições. Exige plenas condições para usufruto da cidadania por todos os homens e todas as mulheres, com igual proteção e dignidade. Temos ainda um desafio ético e político, no sentido de traduzir e disseminar, sobretudo entre os mais jovens, a memória do autoritarismo no Brasil, fomentando estudos, pesquisa, a produção de material didático, a identificação e organização de arquivos históricos e centros de referências que possam, no conjunto, contribuir
para educar para o nunca mais, para que um 31 de março, 61 anos atrás, ou um 8 de janeiro, tão perto da gente, em 2023, jamais voltem a ocorrer. Precisamos contribuir para eliminar toda uma espécie de amnésia coletiva e de ocorrência de práticas inaceitáveis em faixas, placas e cartazes, ações em redes sociais e plataformas. Peçam hoje intervenção militar e defendam ataques às instituições de nossa democracia e suas autoridades legitimamente constituídas. Anistiar, senhoras e senhores, é, antes de tudo, como foi por Paulo Freire e tantos outros, é homenagear a verdade, visibilizar para que não se esqueça o que aconteceu. Anistiar é um exercício para reparar injustiças e, sobretudo, homenagear a democracia. Anistiar não pode se associar jamais ao exercício do esquecimento diante de atrocidades e práticas de violência. Foi golpe lá atrás, foi tentativa de golpe mais recentemente. Precisamos seguir atentos e fortes para que não se esqueça e para que não mais aconteça. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Tereza Leitão. Quero parabenizá-la pela oportunidade do tema abordado por Vossa Excelência e nos associamos a essa cobrança para que nós, no Brasil, não tenhamos mais impunidade em relação àqueles que atacam a democracia. Uma palavra ao senador Espiridião Amin para sua manifestação por 10 minutos. Acabo de pedir à senadora Tereza Leitão, que eu admiro muito, a sua boa vontade para a primeira parte do que eu vou falar. Na segunda, ela está dispensada, mas vai refletir também. Eu quero fazer aqui um registro que eu farei na Comissão de Educação, mas antecipo aqui. Eu recebi 2 relatórios que me deixaram particularmente preocupado. Não vou falar sobre o pé de meia, porque eu acho que o pé de meia é um bom empreendimento. E participei da negociação que destinou metade do retorno do Pronamp para o pé de meia. Vou falar sobre a situação de 2 universidades federais. Poderia falar dos institutos federais. No último sábado visitei Concórdia, o Instituto Federal Catarinense de Concórdia, há 2 anos e meio, com uma emenda parlamentar da deputada Ângela Amin, fez a seguinte experiência: 1 quilo de plástico gera 1/5 de litro de gasolina, porque o plástico é derivado do petróleo. E o professor botou isso na máquina e a máquina funcionou. Não é gasolina azul, nem premium, mas é combustível. Imagina o que isso abre em termos de perspectiva. Eu vou falar sobre a situação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fui professor até 2011, naquela época praticamente jubilado, e onde fiz o meu curso de Direito, fiz o meu mestrado, o meu doutorado, onde eu tenho compromisso de retribuir. E vou falar sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, e tem sede em Chapecó. Ambas estão numa situação complicada do ponto de vista financeiro. E na Universidade Federal da Fronteira Sul, eu tenho que registrar que os próprios alunos têm revelado muita maturidade nas suas reclamações. São reclamações objetivas, falta de professor, cursos sendo comprimidos, até nos seus aspectos formais. Então, eu queria deixar aqui
o apelo, não para uma... Não faço aqui um depoimento político, fulano é daquele partido, ciclano, não. A educação precisa de uma revisão neste momento em que a tarefa sobre o Plano Nacional de Educação, senadora Tereza Leitão, é nossa, no Senado. Nós temos que avaliar formas de ajudar as nossas universidades federais, eu falo dessas duas, uma de onde eu sou egresso, como aluno e como professor, e a da Fronteira Sul, que desenvolve no oeste de Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná e no noroeste do Rio Grande, trabalho extraordinário, de qualidade, mas que não pode ser prejudicado nas suas necessidades elementares. Esse é o apelo, o registro que eu desejo nesse momento fazer. E olhando para o meu amigo Cajuru Nasser, eu me lembrei de uma palavra que deve ser do grego, mas pode ser também do aramaico, mas gramaticalmente eu poderia dizer que é do grego, éfeta. Éfeta é uma palavra que Jesus usou, por isso pode ser grego ou aramaico, que quer dizer abre-te. Eu quero registrar que junto com essa tristeza que eu venho sentindo, pelo caminho, pela trajetória que as decisões do Supremo Tribunal Federal vão nos levando numa trajetória que é política, é de projeto político, isso não é justiça. Eu queria saudar esta palavra éfeta, olha-te, olha para você, é o abrir-se que pode permitir o começo da autocontenção. E nós devemos isso a dois personagens. Uma mulher, Débora Rodrigues dos Santos, aquela que pichou, perdeu o mané e alguém propõe 14 anos de cadeia, porque ela fazia parte de um golpe armado. Isso só pode ser uma proposta política para confirmar uma narrativa. E eu falo perder o mané com orgulho, porque o Guga, graças ao Guga, a palavra mané e manezinho glorificam a ilha de Santa Catarina e o litoral catarinense com as suas raízes açorianas. O mundo fala. E a nossa cantoria diz, olha, eu sou manezinho, mas não sou nenhum bocó. Isso é rancho, é marcha. Né? Então, perder o mané não nos insulta, principalmente nós catarinenses. Isso nos reconhece. E ter escrito isso com batom é até prosaico, além do aspecto de vandalismo que deve ser julgado. Mas condenar a 14 anos, e foi este exagero aplicado no voto do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu um éfeta. E aqui quero me dirigir com maior respeito ao ministro Luiz Fux. A sua reflexão é o começo do éfeta. O Supremo Tribunal Federal não pode ser conduzido por forte emoção. E ele chamou atenção para isso. O juiz não pode decidir sob forte emoção. E violenta emoção. Violenta, que significava até, queriam me enforcar de cabeça para baixo, como fizeram com Mussolini. Isso é forte emoção. Alguém sentir-se vítima é forte emoção, é violenta emoção. Quero cumprimentar o ministro Luiz Fux. Nunca conversei com ele, mas ele, sem dúvida alguma, acendeu um sinal diferente nesta trajetória que nos leva para o impasse institucional e para
um prejuízo muito grande para a justiça brasileira. É a verdadeira destruição do sistema de justiça, a trajetória que está sendo encetada. E o ministro Luiz Fux, com esta palavra singela de dizer que vai analisar isso, que não concorda com este propósito de dar 14 anos de cadeia para a senhora Débora, eu acho que ele nos oferece o primeiro momento de perspectiva de autocontenção para o Supremo Tribunal Federal. Porque o que ele falou, senador Cajuru, não ficou por isso. Já se percebe que há este momento. Espera aí, eu não estou aqui para fazer revanche. Eu não estou aqui para me vingar. E a vingança não vai nos levar à serenidade, à paz, e muito menos a uma justiça respeitada como nós precisamos ter. Então, eu saúdo esta palavra, Cajuru. Poderia ser abrir os olhos, os ouvidos, a boca. Éfeta, uma palavra que pode mudar a trajetória do judiciário brasileiro na sua mais alta corte e colocá-la nos trilhos que foram preconizados por Rui Barbosa, que fazem parte do protocolo de Bangladesh, aliás, do protocolo da cidade indiana, e não do país, de Bangalore. O protocolo de Bangalore que fixa as premissas, os requisitos para que um bom juiz atue. E ali estão a legitimidade, a imparcialidade, e eu afirmo a serenidade de quem tem diante de si um fato social e deve julgar com inteligência, sim, mas sabendo avaliar as consequências da decisão que esteja sendo implantada. Esta advertência ensejada pelo caso Débora Rodrigues dos Santos e comentada, enriquecida pela palavra do ministro Luiz Fux, me dão um pouco de esperança de que essa trajetória pode ser consertada, pode ser tornada razoável e pode ser construtiva para desarmar as polarizações exageradas da vida social e da política do Brasil. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, senador catarinense Esperidião Amin, que sempre sobe à tribuna de forma ponderada, equilibrada, com sua cultura e jamais raivoso. Dando sequência aos oradores desta terça-feira, 1º de abril de 2025, o nosso orgulhoso pernambucano, o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, com a palavra na tribuna, por gentileza, ministro. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Este 1º de abril, quando se completam 61 anos do golpe militar de 1964, é uma data simbólica para manifestarmos nosso apreço à democracia, ao Estado de Direito, à Constituição Federal e o nosso total repúdio ao trágico 8 de janeiro de 2023, data em que vândalos terroristas tentaram reeditar um período de tirania totalitária no Brasil. É um escárnio, um insulto, uma verdadeira hostilidade ao regime democrático falar-se de anistia aos criminosos envolvidos naqueles atos hediondos, especialmente aos que integraram o comando da organização criminosa armada, cujos planos, impressos e auditáveis, não deixam dúvidas
sobre o planejamento coordenado e articulado para derrubar o poder legitimamente constituído. Foi uma trama detalhadamente elaborada. Havia a desqualificação do processo eleitoral e a acusação de que as urnas eletrônicas eram passíveis de fraude. Havia uma ação internacional por meio da formação de uma rede de apoiadores externos da extrema-direita, ao tempo em que se detratava o Brasil para os embaixadores estrangeiros em exercício no país. Havia um forte poderio bélico à disposição e um assédio às Forças Armadas para sublevá-las. Havia o esquadrinhamento da morte do presidente eleito, do assassinato do seu vice e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também membro da Suprema Corte. Havia, ao fim e ao cabo, a perspectiva de um levante popular, como o que ocorreu em 8 de janeiro, com a depredação e tomada das sedes dos 3 poderes. Agora chegou a hora do julgamento dessa horda de malfeitores. Um momento de fazermos o que não fizemos quando se deu a redemocratização, em que anistiamos os agentes do Estado responsáveis, segundo registros da Comissão Nacional da Verdade, por 434 mortes e desaparecimentos políticos e por outros milhares de torturados e seviciados. Não vamos retroceder. Não vai haver graça ou indulto para criminoso. Todos vão responder com base na ampla defesa, no contraditório e no devido processo legal, com base na Constituição, pelos crimes que cometeram. Quanto à dosimetria das penas, essa é uma questão a ser resolvida no próprio Judiciário, a quem cabe a aplicação, e o Supremo Tribunal Federal já está debruçado sobre o tema. As coisas não se misturam, não vão passar a boiada aqui, não se vai reduzir ao papel de vítima criminosos que vandalizaram o patrimônio público e participaram do 8 de janeiro para, de fato, querer isentar no mesmo bolo os chefes da organização criminosa armada que tramaram a derrocada do Estado de Direito no nosso país. A democracia não pode deixar impunes aqueles que tentaram derrubá-la. As pesquisas mostram que o povo brasileiro não aceita isso. E a pauta do Congresso Nacional, consequentemente, não pode ser sequestrada pelo braço político que opera aqui dentro para trabalhar por defensores de regimes totalitários. Não haverá anistia, senhor presidente. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, senador pernambucano Humberto Costa, sempre pela sua coragem quando sobe à tribuna. Bem, enquanto o senador Humberto volta à presidência desta sessão, eu chamo para a tribuna o senador do PL de Rondônia, meu amigo querido Marcos Rogério, um pai apaixonado pelos seus filhos, especialmente a filha que mora lá no exterior. E eu só não vou fazer com ele aquilo que ele não quer, né? Porque se eu definir um cargo para ele aqui, dá exatamente ao contrário. Nós já tivemos essa experiência. À vontade, Marcos, querido. E o presidente volta à sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cajuru, a quem agradeço sempre o carinho, a atenção, especialmente com a minha filha,
A Andressa, que graças a Deus está muito bem de saúde, né, feliz e crescendo muito. Mas, senhor presidente, eu volto a essa tribuna para falar de um assunto que é recorrente no plenário do Senado Federal e não, por acaso, o último orador também, por vias indiretas, desse assunto falou. Então eu volto à tribuna para falar das condenações do 8 de janeiro e o ambiente perigoso que nós estamos vendo surgir no Brasil. São tempos difíceis, tempos em que os pilares da nossa democracia, o equilíbrio entre os poderes, o devido processo legal, a presunção de inocência, vem sendo corroídos sob o peso de decisões que se aproximam, que se afastam da razão e que se aproximam perigosamente da vingança e da perseguição política. Hoje, eu destaco um caso que chamou a atenção do Brasil. Pessoas que jamais vieram a público para fazer qualquer participação política ou crítica política, se posicionaram. Vieram a público para pedir por justiça, justiça com J maiúsculo, diante do que fizeram com Débora Rodrigues. Débora foi condenada a 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e em razão de que acusação? Porque participou das manifestações de 8 de janeiro e, num gesto simbólico e emocional, pichou com batom a estátua da Justiça. Sim, pichou com batom, não com pedras, não com armas, não ateou fogo, um protesto impensado, mas absolutamente incapaz de abalar os alicerces da República. Mesmo assim, foi tratada como uma criminosa de altíssima periculosidade, acusada e condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, associação criminosa, dano ao patrimônio público e deterioração de bem tombado. A pena que ela recebeu, 14 anos no regime fechado. Uma pena brutal, desproporcional, inaceitável num Estado de Direito. Agora, vejam a ironia. Passados alguns dias, o próprio Supremo Tribunal Federal relaxou sua prisão e autorizou que ela cumpra a pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ora, se é tão perigosa, por que a liberdade parcial? Se pode cumprir pena em casa, por que foi mantida em regime fechado por tanto tempo? Esse recuo, ainda que tardio, é, para mim, a maior prova de que houve excesso. E aí, eu quero aqui destacar, tomara que seja um lampejo de racionalidade, de bom senso, por parte de quem está julgando, e que seja um movimento de autocontenção, porque realmente esse é o caminho ideal, esse é o caminho natural. Ou, por outro lado, essa mulher nunca representou ameaça real, ou então, se ela não representou em nenhum momento ameaça real, por óbvio, estaria nesse momento soltando uma golpista perigosa, por conveniência, em razão de apelos emotivos no Brasil inteiro. De todo modo, o que me parece claro cada dia mais é que a justiça errou na dose, errou na mão. E quando a justiça erra na dose, ela deixa de ser justa e passa a ser instrumento de opressão. E Débora não está sozinha. Centenas de brasileiros, trabalhadores, pais, mães de família, foram condenados em bloco, sem individualização de conduta, sem julgamento justo,
sem a serenidade, sem a cautela, sem o cuidado que se espera de um órgão julgador e, sobretudo, da Suprema Corte do país. Dentro de um ambiente democrático, o que se espera é justamente equilíbrio. Enquanto isso, corruptos de colarinho branco têm penas anuladas por detalhes processuais, traficantes de drogas, mega traficantes ganham saidões, estupradores conseguem progressão de regime, mas a mulher que escreveu com batom na estátua da justiça, essa foi exemplo a ser feito. Eu repito, isso não é justiça. E agora, como se não bastasse, o Ministério Público denuncia também o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe baseada em uma minuta que jamais teve efeito, jamais foi assinada, jamais saiu do papel. Uma denúncia sem base concreta, construída em cima de ilações e com evidente motivação política. Não se trata de punir crimes, trata-se de destruir reputações. E eu já disse aqui outrora, e falo isso nos ambientes onde estou, nos debates onde participo, né, do meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas que está vivendo um momento de fragilidade a partir de decisões que são tomadas por integrantes daquela corte que desafiam a Constituição, que desafiam o Estado democrático de direito, que desafiam o devido processo legal. Porque o que se espera da Suprema Corte é justamente o zelo pela Constituição Federal. Mas ela assumiu para si o papel de polícia, de acusação e de julgador. Um poder que legisla por interpretações, investiga por ofício, censura redes sociais, criminaliza opiniões. Um poder que, me parece, nesse momento, não ter a dimensão do seu verdadeiro papel dentro dos limites constitucionais. E aí, me preocupa também, senador Isalci, a postura da Procuradoria-Geral da República, que vê o seu papel apequenado diante do avanço do Supremo Tribunal Federal. A PGR ficou menor, submissa, silenciosa, e quando fala, ecoa o que muitos julgadores querem ouvir. Quando age, age contra os que divergem da narrativa dominante. Isso, repito, isso não é justiça. Isso é perseguição institucionalizada. O Brasil precisa de pacificação. Esse caso da Débora Rodrigues, óbvio que ela errou, ela própria já reconheceu o erro que cometeu. Eu nunca subi à tribuna para defender aqui arruaceiro, alguém que depredou, alguém que praticou baderna, alguém que praticou vandalismo. Eu nunca fiz isso. Agora, eu não posso concordar que no Estado brasileiro, onde nós vivemos, um regime guiado pela Constituição, onde o chamado Estado de Direito se vê nesse momento reduzido, diminuído, flexibilizado, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Uma mulher que jamais deveria ter sido tratada ou julgada como terrorista, ela é hoje o retrato de uma cidadã esmagada por um sistema que trocou o equilíbrio pelo exemplo, a moderação pela fúria e a Constituição pela conveniência. O Brasil precisa reagir. O Senado Federal precisa assumir sua função constitucional de contrapeso. O povo precisa entender que quando a justiça passa a punir o pensamento, ninguém está a salvo. Hoje, nós estamos falando aqui de Débora. Amanhã pode ser... Excelência, conclua o pronunciamento de Vossa Excelência. Vou lhe dar mais um minuto e conclua. Agradeço, Vossa Excelência. Já estou na conclusão, senhor presidente. Hoje, Débora é que sofre
as consequências. Repito, amanhã pode ser qualquer um de nós. Que a justiça volte ao seu lugar de destaque, mas que não prossigamos por esse caminho de julgamentos de exceção, de perseguição política que tanto mal faz à democracia. Repito, respeito o judiciário brasileiro, mas não posso concordar com os exageros praticados pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento. E diante do abuso, só o parlamento ou o executivo pode exercer o seu papel de reestabelecer os limites legais nesse caso. Portanto, defendo a anistia. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador Marcos Rogério. Convido para o uso da palavra o senador Isalci Lucas. Vossa Excelência tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, presidente, aprovei hoje na CAI um requerimento de informações junto ao Banco Central referente a essa operação que está sendo divulgada desde sexta-feira passada sobre a aquisição do Banco Master por parte do BRB, que é o banco regional aqui do Distrito Federal. O sistema financeiro, a gente precisa ter muito cuidado, por isso é que nós temos aí o Banco Central, o CAD, para de fato fiscalizar, para não acontecer um prejuízo para os nossos correntistas e em especial para a população aqui do Distrito Federal. O Banco de Brasília é um patrimônio do governo do Distrito Federal, da população do DF e não pode de fato ser instrumento político de troca de favores ou de arranjos de eleição. Então, solicitei ao Banco Central, ao presidente, para que desse para nós algumas informações, porque tem muita coisa na imprensa. Recentemente, saiu uma matéria, inclusive, que o BTG teria oferecido ao Banco Master R$1 pelas suas ações, tendo em vista o tamanho da dívida do banco, que opera com CDB, oferecendo taxas de juros inexplicáveis, 140% da Selic. E aí chega um momento que tem que pagar essa conta. E aí, para minha surpresa, acho que de muitos, porque está em todas as manchetes de jornais, essa operação estranha, o BRB oferecendo por 49% das ações do Master 2 bilhões. Então, merece sim, não é, uma atenção especial. Eu solicitei essas informações, espero, não é, que a gente possa ter todas elas antes da aprovação disso, porque o Banco Central, de qualquer forma, terá que aprovar essa operação. E se não houver realmente consistência que o Banco Central possa proibir isso, independente de orientações políticas, de interesses de vários segmentos, não é só aqui do Distrito Federal. Então, comunicar isso a nossa... Ninguém é contra nada, né? O que a gente quer é transparência e uma explicação sobre essa questão. No mais, presidente, eu fico cada dia mais indignado com relação à gestão aqui do Distrito Federal. Como todos sabem, o DF é estado e município, diferentemente dos demais estados. Acredito que para você implementar uma política lá em Pernambuco ou em Minas Gerais, quantos prefeitos você tem que se reunir para debater o projeto e implementar qualquer política municipal? Aqui o governador é prefeito. Então deveria realmente ser muito mais fácil de implementação de políticas públicas e que poderia ser exemplo e seria um modelo para o Brasil em todas elas, seja na área educacional, seja na área de saúde, na área social, habitacional, mas infelizmente não é. Eu tive o cuidado
de quando vim aqui para o Congresso, para a Câmara e depois aqui no Senado, de aprovar as leis necessárias para uma boa gestão, porque a gente sabe que na área pública só podemos fazer o que é permitido. Então, um dos gargalos que nós temos em Brasília, e talvez um dos poucos erros de JK, foi não ter desapropriado todas as áreas do DF. Hoje você tem o Distrito Federal praticamente irregular. Você não tem escritura na maioria das terras do DF, seja na área urbana, seja na área rural. E nós aprovamos aqui em 2017, eu fui o presidente da comissão, que é a medida provisória ainda no governo Temer, que mandou uma medida provisória para fazer a regularização fundiária da Amazônia. E tudo aquilo que era necessário colocar na lei para regularizar as terras do DF, nós colocamos emendas e aprovamos o projeto. Eu imaginei que a partir de 2017, o governo iria então regulamentar e implementar a regularização de todas as áreas, urbanas e rurais. Para minha surpresa, nada disso aconteceu. Agora, recentemente, há um mês atrás, é que houve a primeira regulamentação da lei de 2017. Então, sem a lei você não tem como regularizar, mas com a lei você tem que ter competência para fazer, vontade política de fazer, e é o que nós esperávamos, que o objetivo da lei foi escriturar, dar escritura para as pessoas. Não tem como você desenvolver um projeto econômico se você não tem escritura. Eu fico vendo aqui várias cidades aqui, região administrativa do DF, que tem um potencial imenso na agricultura familiar, no turismo cívico, rural, turismo religioso, e não é explorado exatamente por isso, porque não tem escritura. E aí a gente não vê, por parte do governo, essa regularização sendo feita com esse foco de escriturar para gerar realmente novas empresas, novos empreendimentos e gerar emprego. O que a gente vê no DF é um balcão de negócios. E eu quero aqui alertar a população do DF, porque já está tramitando o PEDOT, que é um projeto, né, de definição do ordenamento territorial, onde você define qual é a vocação, qual é a autorização para você utilizar aquela área do território. E de 10 em 10 anos você tem que fazer realmente a atualização. E o que a gente vê, e por isso que é importante, né, acompanhar, né, qual é o PEDOT de hoje, o que está sendo proposto, porque isso pode mudar muita coisa e atender muitos interesses daqueles que têm a informação privilegiada. Então nós temos que ficar de olho nisso, porque o que a gente percebe é que o governo vem atuando naquilo que interessa a ele, a Terra Cap e aos seus governantes. O pessoal não está muito preocupado com a população. A gente está vendo todo dia, não é, as pessoas buscando formas de habitação. O governo não oferece uma política decente para as classes médias, inclusive A, B, C, D, E. A gente não tem uma política com relação a isso e as invasões estão tomando conta. Depois do governo Roriz, que já faz tempo, 2000 até 2006, de lá para cá não se teve mais nenhuma política habitacional que pudesse realmente oferecer aos moradores uma opção de compra, de moradia. Hoje, Minha Casa Minha Vida, né, esses projetos sociais que existem, estão cobrando R$40 mil à vista de quem ganha a casa, um negócio absurdo, que eu não sei para onde é que está indo esse dinheiro, mas de qualquer forma, né, a gente precisa estar de olho nisso. Mas o que está acontecendo? A regularização, não é, pela omissão do governo, as pessoas estão invadindo, estão comprando de boa fé até, porque precisa morar em algum lugar, mas áreas nobres, como a Vicente Pires, foi toda loteada em condomínio. Pôr do Sol, Sol Nascente, mais de 120 mil habitantes, e hoje você não tem espaço para colocar uma escola, um hospital.
Você pega lá o Morro da Cruz, Aguilhada, em São Sebastião. Você pega Mestre Darmas, em Planaltina. Em todo o Distrito Federal existe hoje uma desorganização e ocupação irregular e que o governo faz vista grossa. O governo não cuida disso. Da mesma forma, a saúde. Eu vi agora uma pesquisa. O DF está em último lugar em termos de atendimento de consulta. Último. E o penúltimo é a metade do índice do DF. Brasília era para ser um modelo na saúde. E hoje tem um dos piores serviços do país. Então, nós vamos começar agora a fazer um balanço disso, para as pessoas entenderem o que está acontecendo no nosso quadradinho, na nossa capital, que deveria ser realmente o modelo de política pública do Brasil. O próprio governo federal aqui poderia realmente usar o DF, inclusive, para a implementação de políticas novas, porque poderia ser experimentado aqui e depois expandido em todo o país, mas não é o que acontece. Então, nós vamos cuidar disso e vamos falar aqui, senhor presidente, sobre outros assuntos do DF, mas hoje o tema é... Agradeço, senador Isalci Lucas. Concedo a palavra ao senador Fernando Dueire por 10 minutos. Esse negócio, já falei. Senhor presidente, senador Humberto Costa, senhores senadores, senhoras senadoras, subo a esta tribuna hoje para discutir o projeto de lei número 3433 de 2024, de minha autoria, que propõe a regulamentação da securitização de ativos ambientais. Esta proposta não apenas busca inovar no campo da economia ambiental, mas também representa um passo decisivo na proteção e valorização dos nossos recursos naturais. A securitização de ativos ambientais representa uma inovação no financiamento sustentável, permitindo que créditos ambientais sejam transformados em títulos negociáveis no mercado financeiro. Essa iniciativa oferece aos investidores a oportunidade de apoiar projetos ambientais ao mesmo tempo em que proporciona liquidez. É importante destacar que, recentemente, o Senado Federal, esta casa, aprovou o marco regulatório do mercado de carbono, estabelecendo as bases para a negociação de créditos de carbono no país. Ao regulamentar a securitização de ativos ambientais, o projeto cria um ambiente favorável para investimentos verdes, incentivando empresas e indivíduos a adotarem práticas que contribuam para a preservação do meio ambiente. Além disso, essa medida alinha o Brasil às melhores práticas internacionais em finanças sustentáveis, fortalecendo nossa posição em fóruns globais sobre mudanças climáticas. Isso não apenas ajudará na preservação do meio ambiente, mas também poderá gerar emprego e renda nas comunidades. O mercado de ativo de carbono e o de ativos ambientais ainda é incipiente no Brasil, mas com a regulamentação adequada, sobretudo deste projeto, poderemos atrair investimentos significativos, tanto os nacionais quanto internacionais, para iniciativas que promovam a sustentabilidade. O projeto está alinhado com os compromissos internacionais do Brasil em relação às mudanças climáticas e à conservação da biodiversidade. Ao facilitar a conversão de créditos ambientais em recursos financeiros, estaremos cumprindo nossos deveres perante a sociedade e o mundo.
Em outros países, como os Estados Unidos e a Austrália, por exemplo, a securitização de ativos ambientais já demonstrou resultados positivos. Na Califórnia, por exemplo, o mercado de créditos de carbono gerou bilhões de dólares para projetos de energia limpa e de conservação. Para o Brasil, que é um país rico em biodiversidade e recursos naturais, é de extrema importância a adoção de práticas que promovam a sustentabilidade e a conscientização ambiental. O presente projeto, que foi aprovado hoje na Comissão de Infraestrutura e segue para a Comissão de Meio Ambiente e, posteriormente, para a Comissão de Assuntos Econômicos, já em decisão terminativa, precisa do apoio dos nobres colegas para a aprovação nessas duas comissões, para que possamos promover o desenvolvimento sustentável e a proteção do nosso patrimônio ambiental. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência sempre a elegância da condução da sessão e o espaço em aberto. Muito obrigado. Obrigado, senador Fernando. Passo a palavra, então, ao nosso querido senador astronauta Marcos Pontes. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores, todos aqueles que nos assistem também pela rede do Senado, pela TV Senado. Eu acho que é de conhecimento público em geral o carinho que eu tenho com a empresa, com os Correios. Eu tive a honra de ser o ministro de Comunicações em 2019, 2020 e ali nós tratamos os Correios da maneira como uma empresa, com essa história toda, com a capilaridade que tem no país, merece ser tratado com respeito e com muito profissionalismo. Eu também tive a oportunidade no espaço de fazer a primeira inauguração, vamos chamar assim, de um selo no espaço, dentro da Estação Espacial Internacional, o que me levou, de uma maneira muito bacana, a ter um contato muito grande com os Correios desde aquela época, em 2006, mas também, em especial, com os nossos carteiros, e era até considerado ali como patrono dos carteiros. Achei muito bacana aquilo. Mas hoje eu venho aqui com uma preocupação muito grande com relação à nossa empresa, aos Correios do Brasil. Vivemos em um momento delicado em que se impõe o dever cívico e institucional de alertar a sociedade, os poderes constituídos e os órgãos de controle para uma realidade que não pode mais ser ignorada. Ou seja, os Correios, uma das mais importantes estatais do Brasil, estão à beira de um colapso operacional e financeiro sem precedentes. Nos últimos anos, os Correios provaram sua viabilidade, provaram também a sua competência e potencial estratégico. Durante a gestão do governo Bolsonaro, a estatal obteve 3 anos consecutivos de lucros robustos, revertendo um histórico de prejuízos e retomando sua posição como uma empresa pública eficiente. Quando eu assumi os Correios, o Ministério das Comunicações, ao qual os Correios são atrelados, em 2019, nós tínhamos um déficit nos Correios anual. Nós fizemos uma limpeza administrativa, nós fizemos um ajuste administrativo de forma a reduzir o número de diretorias, a melhorar a eficiência da empresa e, como resultado, já naquele ano nós começamos a obter os primeiros resultados. Em 2020, o lucro passou de 1,5 bilhão de reais, ou seja, saímos do déficit e passamos a um lucro de mais de 1,5 bilhão de reais. Em 2021, um recorde histórico de 2,7 bilhões de reais. Em 2022, superávit de 540 milhões.
Esses resultados foram alcançados sem demissões em massa, com a valorização da força de trabalho, um aumento de produtividade, eficiência administrativa e forte inserção no crescimento do comércio eletrônico. Os Correios voltaram a ser símbolo de excelência no serviço público. Infelizmente, essa trajetória foi abruptamente interrompida com a atual gestão. Essa gestão, em apenas 2 anos, levou a empresa a um estado de alerta máximo. Prejuízo de 440 milhões em 2023. Déficit acumulado de 3,2 bilhões em 2024, sendo responsável por metade dos prejuízos de todas as estatais federais juntas. Perda de 2,2 bilhões no setor internacional, reflexo direto da equivocada aplicação da, entre aspas, taxa das blusinhas. E agora, uma ameaça real de paralisação total da malha logística terrestre contratada. O cenário é dramático. Transportadoras terceirizadas, responsáveis por sustentar a espinha dorsal da distribuição postal do Brasil, relataram mais de 60 dias sem receber pagamentos regulares. Os Correios passaram a pagar parcialmente 5%, 10% ou até mesmo 1% dos valores devidos, sem explicações formais, sem cronograma de regularização, sem qualquer nota oficial ou transparência por parte da presidência da empresa. Conforme relatos das próprias empresas, a diretoria dos Correios não responde ofícios, não responde e-mails, não responde comunicações institucionais, ignorando pedidos formais de posicionamento enviados via protocolo oficial. Isso não é apenas má gestão, é desrespeito absoluto àqueles que mantêm a empresa operando diariamente nas estradas do país. A alegação de que há problemas técnicos no sistema, entre aspas, vem sendo utilizada há meses como subterfúgio. Mas o que está claro é uma grave crise de caixa, agravado por falta de liderança e de compromisso público. Um documento formal, já em circulação entre as transportadoras, indica a iminente paralisação nacional da frota terceirizada. Se isso ocorrer, e os sinais apontam que pode ser ainda nesta semana, a população brasileira sofrerá um apagão logístico sem precedentes. Entregas de medicamentos, documentos judiciais, bancários, educacionais ficarão comprometidas. Pequenos negócios digitais que dependem dos Correios para sobreviver serão asfixiados. Regiões remotas do Brasil ficarão totalmente isoladas, sem acesso a bens e serviços básicos. Senhoras e senhores, os Correios não são uma simples empresa, são um instrumento de coesão territorial, inclusão social e desenvolvimento econômico. Permitir que sua derrocada avance dessa forma é comprometer a soberania logística nacional, é entregar à falência um patrimônio de mais de 350 anos de história. É preciso agir e com urgência. O presidente da empresa precisa vir a público, prestar contas, apresentar um plano de regularização de pagamentos e recuperar a confiança das empresas parceiras e dos trabalhadores. O Ministério das Comunicações, o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União devem ser imediatamente acionados. Não podemos permitir que, por má gestão, desorganização e silêncio institucional, o Brasil assista passivamente à falência dos Correios. Lembrar que, com ela, a falência também de milhares de famílias que hoje sustentam a malha logística do país. É bom lembrar que os Correios têm um número expressivo de funcionários, já houve ideias de privatização dos Correios que nós evitamos justamente para que a empresa tivesse capacidade de recuperação financeira, ajuste administrativo antes de qualquer pensamento dessa natureza. E, sinceramente, eu esperava que a empresa continuasse no rumo positivo que nós deixamos no nosso governo. Infelizmente, houve essa inversão da curva e hoje nós vemos aí os Correios nessa situação realmente deprimente para o nosso país. Então, eu espero que
que todos nós aqui possamos tomar as providências. Eu vou também providenciar um convite para uma audiência pública para tratar desse tema, especificamente aqui no Senado, mas, sem dúvida nenhuma, é importante que o Tribunal de Contas da União também faça a sua função, tá? Fiscalizando, auditando as razões dessa situação atual, que é insustentável. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Astronauta Marcos Pontes. Passa a palavra agora ao nosso querido senador Márcio Bittar, União Brasil do Acre. Boa tarde, presidente Isalci, querido colega da Câmara Federal. E como eu peguei aqui um pedaço da fala do senador Marcos, nosso querido astronauta, quero aqui aproveitar essa ocasião, para agradecer a você, senador, e a você, senador Isalci, porque ambos assinaram o pedido de CPI que nós protocolamos na casa, a CPI dos Correios. E tudo o que está acontecendo mostra mais do que nunca a necessidade do Senado cumprir com o seu papel. Veja bem, o ano passado, das empresas pesquisadas estatais, os Correios responderam por mais da metade de todo o prejuízo, 3 bilhões e 200 milhões de reais. Esse ano, janeiro e fevereiro, está se somando quase 1 bilhão de reais, 500 milhões por mês de prejuízo. Agora, como disse o nosso querido astronauta, as empresas terceirizadas de transportes não só ameaçam, já estão parando. Na Bahia e no Paraná já pararam. E toda vez que esse tipo de assunto acontece, como as greves do passado, os Correios acabam perdendo cada vez mais fatias do mercado, para o mercado livre e as próprias grandes empresas que criaram sua própria forma de entregar os seus produtos, vão cada vez mais tomando o mercado que um dia foi praticamente exclusividade dos Correios, que é a nossa estatal mais antiga, criada em 1663. Portanto, 31 empresas já enviaram notificação conjunta, alertando sobre a suspensão das entregas. Isso ameaça uma paralisação, colapso logístico. Empresas de transportes que, independente dos Correios, para operação interestaduais e municipais, milhões de encomendas e correspondências estão sendo já afetadas, mesmo com prazo de prorrogação que algumas empresas aceitaram. O efeito dominó, atraso das entregas que vão prejudicar o comércio eletrônico, cidadãos e empresas que dependem dos Correios. Risco de desabastecimento, como disse aqui o nosso querido astronauta, de desabastecimento de medicamentos, documentos e pequenos negócios. Outra coisa fundamental, caros colegas senadores, FGTS não recolhido. Isso é crime, porque se fosse uma empresa privada, já estaria respondendo criminalmente, artigo 168A do Código Penal, crime de apropriação indébita previdenciária. Estão colocando em risco o futuro dos funcionários do Correio, quando não recolhem o FGTS, como não estão recolhendo. Estão com salários também em risco. Enquanto isso, como que não tivesse acontecendo nada, os Correios patrocinam eventos até em Bogotá, na Colômbia. E agora fazem uma licitação para a mídia. Pensa numa coisa boa para a esquerda, é gastar dinheiro público com mídia. Isso eles são bons. Todos os governos deles aumentam exponencialmente. 380 milhões em publicidade. Sabe o que é pior, senador Isalci? Com suspeitas na licitação. 3 das 4, são 4 agências. Das 4, 3, 75% do total, tem ligações com figuras do PT. Vamos lá. Cálice Comunicação, dono, foi assessor em governo petista do DF e citado em operação da PF. Segunda, Filadélfia Comunicações, pertence à enteada de ex-sócio de Marcos Valério. Lembra do Marcos Valério? Caso Mensalão? Pois é. A terceira, Push Comunicação, criada por filho de condenado por improbidade
em gestões petistas, Santos, São Paulo, portanto, risco de nepotismo e superfaturamento, levantando dúvidas sobre a lisura do processo. Portanto, senhor presidente, por que nós precisamos da CPI? E eu queria acrescentar que a atual gestão fez um acordo assumindo uma dívida de 7 bilhões e meio dos 15 bilhões do prejuízo que o Postales deu à época do governo da Dilma. Então, aos brasileiros que estão nos assistindo, infelizmente, saibam que esses 7 bilhões e meio serão pagos pelo contribuinte brasileiro. E os outros 7 bilhões e meio, inevitavelmente, cairá nas costas do servidor dos Correios, o que está na ativa e o que está já na inatividade. Então, ainda por cima, existe uma gravíssima suspeita que parente do atual presidente, esposa, fazia parte, à época desse acordo, com a banca de advocacia que fez o acordo por onde o Brasil assumiu 7 bilhões e meio de uma dívida da época do Postales. Naquela época, a população brasileira deve se lembrar, todas as previdências da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, tudo deu prejuízo, tudo má gestão. Aplicaram dinheiro até mesmo na Venezuela e todos estão deficitários naquela época e agora continua a mesma coisa. E aí, senhor presidente Zalci, eu emendo um assunto no outro, porque essa farra que voltou a acontecer no Brasil, ela foi permitida em grande escala porque o Congresso criou a lei das estatais e um partido pequeno, nada contra, mas um partido pequeno, eu vou explicar por que eu estou dizendo pequeno, entra, no caso o PCdoB, uma deputada, entra no Supremo Tribunal Federal e já na saída do Lewandowski, atual ministro de Segurança do governo da esquerda, do governo do PT, numa canetada ele suspende os efeitos da lei que nós aprovamos aqui no Congresso, a lei das estatais, que dava uma blindagem, evitava esse aparelhamento que a esquerda produz. Bom, uma deputada do PCdoB entra no Supremo Tribunal Federal e o ministro, à época, ministro Lewandowski, saindo de lá, numa canetada, suspende os efeitos. Portanto, ao assumir de novo o governo, o PT pôde fazer o que já tinha, pôde repetir o que fez no passado, que é fazer indicações políticas e não técnicas para as estatais. Por isso, senhor presidente, a partir de hoje eu quero anunciar que vou colocar à disposição, espero que o meu querido colega Sérgio Moro, que tudo que me pede eu atendo, na CPI dos Correios, mas eu espero que ele ainda vai ajudar a participar, com todo respeito e carinho, mas essa eu espero que os colegas assinem. Veja bem, para o partido existir, para o partido ter direito a fundo partidário, tempo de televisão, ele precisa cumprir a cláusula de barreiras. Ora, qual é a PEC que eu apresento hoje e começo a pedir as assinaturas? Um partido para entrar no Supremo Tribunal Federal, ele também tem que ter um tamanho igual àquele que a lei da cláusula de barreira propõe. Não é possível, porque senão, senador Sérgio Moro, mesmo que não tenha voto nenhum, vai continuar existindo partido político apenas para poder entrar no Supremo Tribunal Federal. Olha só aqui o levantamento da nossa equipe. De 2018 até a publicação da matéria da revista Veja, partidos políticos ajuizaram mais de 800 ações de inconstitucionalidade no STF para derrubar matérias aprovadas aqui no Congresso ou mesmo do Executivo. A própria revista apurou que 75% dessas ações foram protocoladas por partidos de esquerda. Os campeões de longe são PDT, PSB, Rede, da ministra Marina Silva, PSOL e PCdoB. E o último, esse sim, um partido grande, o PT. Portanto, senhor presidente, eu entendo que essa matéria merece, no mínimo, ser aceita, por isso preciso das assinaturas dos colegas, para que a gente possa debater. Eu entendo que se um partido político que não alcançou X% dos votos, que não elegeu 9 deputados federais, pelo menos,
em vários estados do Brasil. Ele não tem direito a fundo partidário, ele não tem direito a tempo de televisão, ele também não pode ter direito de acionar tantas vezes quantas queira o Supremo Tribunal Federal. É o que eu penso e, claro, que vai ficar aberta para o debate sobre essa matéria, mas ela está, a partir de agora, apresentada para que os colegas que queiram vê-la tramitando possam assinar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Márcio Bittar. Eu passo a palavra agora ao nosso querido senador Sérgio Moro. Boa tarde a todos, senadores e senadoras, presidente senador Isalci, em exercício na mesa. Nós temos assistido no país inteiro, infelizmente, uma escalada da criminalidade. Recentemente, um ataque a uma delegacia do Rio de Janeiro, mostrando a ousadia do crime organizado para resgatar uma liderança criminosa. Todos também ficamos estarrecidos recentemente com um latrocínio brutal em São Paulo, e esse latrocínio acabou sendo filmado. Isso gerou um impacto ainda muito maior do que a própria trágica perda da vida daquela vítima, mas demonstrando também aquelas palavras, né, a banalidade do mal, né, matar alguém para furtar um celular é um ato cruel, um ato bárbaro. Semana passada, em Cascavel, Paraná, meu estado, que nós imaginávamos também mais protegido dessa escalada da criminalidade no país, foi revelado que isso não é verdadeiro. Em Cascavel, no dia 25, o jovem Luiz Lourenço, da cidade de Capanema, que fazia ali o seu exercício nas ruas da cidade, correndo pela cidade, foi perseguido por uma pessoa, ainda por razões desconhecidas, que o assassinou a golpes de uma barra de concreto. Um assassinato igualmente bárbaro, que acabou sendo filmado e deixando toda a cidade de Cascavel assustada com o nível de violência que estamos chegando. No Paraná, ano passado, foram 1.554 assassinatos, menos, é certo, do que no ano anterior, então é positivo que o número seja decrescente, mas ainda um número bastante elevado, à semelhança do que acontece no restante dos países. Vários estados com números piores, aqui o recordista acaba sendo o estado da Bahia, mas mesmo os estados com índices menores, eles ainda são bastante altos. Nós não conseguimos ainda acabar com o latrocínio no Brasil, nós não conseguimos acabar com essas taxas elevadíssimas de assassinatos se nós não conseguimos frear o crime organizado que tem se mostrado cada vez mais ousado. Eu atribuo a essa escalada da criminalidade a falta de uma política de segurança pública do governo federal. É claro que a segurança pública é responsabilidade também dos estados e dos municípios, mas a cabeça, né, dita a regra. E se o governo federal adota uma política frouxa em relação à criminalidade, infelizmente isso acaba contaminando, de certa maneira, o combate ao crime em geral. Nós não tivemos um projeto de lei de segurança pública encaminhado pelo governo federal até o dia de hoje. Já são 2 anos, mais de 2 anos desse governo. Há notícia, que vemos mais pela imprensa, de que será encaminhada uma PEC da segurança, mas ela de fato ainda não foi encaminhada ao Congresso. E tendo ciência do teor dessa PEC de segurança, nós temos que ser realistas, ela não resolve nada. Não se combate o crime com mudanças na Constituição, abstratas, ainda que bem motivadas. Veja, a notícia que eu tenho da PEC é que ela trata do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas não prevê nenhuma fonte de receita. O que adianta botar na Constituição uma fonte
um fundo para a segurança pública e, ao mesmo tempo, não apontar nenhuma receita. O governo federal cortou o orçamento deste ano na área da segurança pública em 500 milhões de reais. É um governo que não tem a segurança pública como a sua prioridade, muito porque contaminada por aquele discurso errado e falso que vem lá do PT, do Partido dos Trabalhadores, que vê o criminoso como uma vítima da sociedade, como se ele não tivesse uma responsabilidade pelos seus atos, como se a prática ou não de um crime não fosse uma escolha que é feita pelas pessoas. Nós precisamos sim ter políticas sociais para combater, por exemplo, a pobreza, para combater a desigualdade, mas nós precisamos ter igualmente uma política de segurança pública para proteger o cidadão brasileiro, para proteger as famílias brasileiras, para proteger a sociedade. Uma alternativa não exclui a outra. E o que nós precisamos nesse cenário? Precisamos de penas rigorosas, precisamos de penas elevadas e precisamos de certeza da punição. Uma punição que envolve uma celeridade maior no nosso sistema de justiça. Precisamos, entre outras medidas, já fizemos isso, aprovamos ano passado, eu fui relator dessa matéria, aprovamos uma lei que diminui as solturas nas audiências de custódia. Hoje, quem é preso em flagrante é levado perante o juiz e o juiz decide sobre a permanência dele ou não em liberdade. 40% dos casos, esses são dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça, em 40% dos casos, a pessoa é colocada em liberdade. Em geral, vamos dizer a verdade, os juízes acertam. Mas, dentro desses 40%, tem a sua parcela de presos perigosos, de presos que cometeram crimes graves e foram pegos em flagrante, até mesmo estupros. E tem os casos também que geram essa sensação de impunidade e que permitem a escalada da criminalidade, que são aqueles que cometeram até pequenos delitos, mas já estão presos em flagrantes pela 4ª ou 5ª vez e ainda assim são colocados em liberdade. Pessoas com registros criminais que voltam depois a delinquir porque não encontraram na lei ou no sistema de justiça uma barreira suficiente. Esse é o caso, por exemplo, dos algozes, do ciclista em São Paulo. Todos eles tinham antecedentes e condenações criminais. Ficaram pouco tempo presos, não foi suficiente o remédio para dissuadi-los dessa vida de crime. Foi o caso agora do assassino do Luiz Lourenço, lá em Cascavel, uma pessoa que já tinha passagens pela polícia, o sistema não funcionou, não retirou essa pessoa do seu estado de liberdade, até que gerou essa oportunidade que cometesse um assassinato absolutamente cruel. Nós temos um dever aqui nessa casa, de mesmo em contraponto à ausência de política de segurança pública do governo federal, nós fazemos a nossa parte, aprovarmos leis mais rigorosas, melhorarmos o sistema processual. Ano passado, desde 2023, eu relatei e apresentei vários projetos aqui nessa casa, que, aliás, foram, em sua maioria, aprovados e que aguardam a tramitação na Câmara. As duas casas precisam trabalhar juntas para que nós transformemos esses projetos em lei. Um bom exemplo foi, aqui, o projeto de lei que determinou o fim das saidinhas nos feriados dos presos. Aprovado na Câmara, estava aqui no Senado, travado na Comissão de Segurança Pública, porque tinha resistências ao projeto. Eu apresentei uma emenda para corrigir algumas deficiências do projeto, ela foi aprovada, e aí isso permitiu que ele tramitasse e fosse novamente aprovado com as alterações na Câmara dos Deputados. E uma fonte de insegurança, que eram essas saídas temporárias dos feriados, foi fechada. Mas eu quero, para finalizar, chamar a atenção para um projeto que apresentei semana passada, que é o projeto de lei 1285, que cria o tipo penal da coação criminosa no tráfico de drogas. Boa parte dos assassinatos no país hoje estão vinculados ao tráfico de drogas. São traficantes disputando com traficantes.
São traficantes cobrando dívidas dos usuários com sangue. São traficantes praticando atentados contra agentes da lei ou contra testemunhas dos seus crimes ou pessoas que, de uma forma, se opõem ao seu plano criminoso. Mas esses assassinatos, nos dias de hoje, quando praticados, são levados ao tribunal do júri. E aí se exige do júri uma tarefa que é muito complicada, que é muito perigosa para ele. Senhores, imaginem um jurado convocado para decidir sobre a culpa ou inocência de um grande traficante de drogas. Beira-mar. Qual é a segurança que esse jurado vai ter para proferir o seu veredito com a independência necessária, para fazer o seu dever e condenar por assassinato um grande líder de uma organização criminosa ou um membro relevante de uma organização criminosa? Por esse motivo, apresentei esse projeto, aguardo ainda a distribuição nessa casa, vamos cuidar disso ali mais adiante, que foi apresentado semana passada apenas, mas esse projeto de lei cria um tipo especial de assassinato vinculado ao tráfico de drogas, de um assassinato vinculado a obter domínio de mercado ou impunidade do tráfico de drogas. A técnica legislativa é a mesma do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que, embora envolva o resultado morte, também deixa fora da competência do júri, já que não é considerado um crime propriamente contra a vida, mas um crime contra o patrimônio com o resultado morte. Então, o objetivo desse tipo de penal, além de trazer um tratamento extremamente rigoroso, a pena que nós propomos aqui é de 20 a 30 anos de prisão, a mesma que o do latrocínio, mas também permitir que esses casos sejam julgados por juízes profissionais. Permitir que esses casos, no julgamento desses casos, nós não coloquemos em risco a vida do cidadão comum, do jurado, que seja eventualmente chamado para julgar um crime dessa espécie. Passo a passo, nós temos que melhorar o nosso arcabouço legislativo para diminuir a impunidade e diminuir essa escalada de criminalidade e levar a segurança pública ao cidadão brasileiro. É isso que o cidadão brasileiro e a sociedade espera de nós, parlamentares. Muito obrigado. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. Talvez essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis, que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né?
regularização fundiária é a nossa pauta número 1. Qual é a pauta legislativa da regularização fundiária? A gente acha que muito papel significa, né, seriedade, austeridade. Não é. Muito papel significa atraso. A gente quer simplificar isso. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Fiz o pagamento, só que aí o produto não chegou. 1/4 da população brasileira, 24%, efetivamente perdeu dinheiro para golpes digitais. As plataformas elas precisam ser responsabilizadas na ocorrência de fraudes. É extremamente importante promover a educação digital para gerar um ambiente mais saudável, para gerar um ambiente mais seguro. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Santa Catarina debate o aumento da população em situação de rua. Projeto que proíbe a pesca de 13 espécies de peixes em Mato Grosso do Sul gera polêmica. Animais de assistência podem acompanhar tutores em espaços coletivos. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essa é uma das bandeiras mais fáceis de identificar, né? O nome está escrito nela. É um símbolo que está ligado diretamente à identidade de um povo com o estado inteiro. O Paraná é um dos estados que mais se esforçou para construir uma identidade de fato depois da proclamação da República. Interessante que a gente nota na bandeira do Paraná citações do movimento paranista. O movimento resgata valores da terra. Da natureza, da geografia do Paraná. Ele veio aí na rebarba do modernismo brasileiro e a ideia dos artistas paranaenses era destacar elementos da natureza e até mesmo do cotidiano do estado do Paraná. E trazer isso para monumentos, para gravuras, para quadros, o símbolo da onça, o símbolo da mata, o do araucária, uma árvore que chega a 50 metros, uma madeira muito boa para construir móveis, embarcações, né, casas. E do outro lado, a gente tem a erva mate. O plantio da erva mate com araucária é muito bem sucedido no solo paranaense. Sim, porque a erva mate ela vai ser plantada na sombra da araucária. A faixa branca que a gente percebe na bandeira do estado do Paraná simboliza o Trópico de Capricórnio, que passa no norte do estado. O Cruzeiro do Sul, né, que também é um símbolo da República do Brasil e que o Paraná também incorpora, né, dentro das suas tradições. O verde representa a mata, representa a natureza, né, principalmente do interior do Paraná. As riquezas agrícolas, a exuberância da flora nativa e a unidade em torno de um nome. Paraná, essa bandeira tem história? Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado.
eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto que torna crime qualificado o homicídio cometido por integrantes de facções criminosas. O autor desse projeto é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que está aqui conosco. Senador, obrigada pela sua presença. Prazer muito grande estar aqui para poder falar desse projeto. Senador, como que é atualmente, o que prevê, qual é a mudança que a sua proposta prevê? Então, as pessoas imaginam assim, quem comete homicídio faz parte de uma organização criminosa, mas não, às vezes é um homicídio passional, um marido que matou a mulher, ou um assalto, né, e acaba matando a vítima, enfim. Essa situação é para que grupos organizados, tem mais de 80, quase 90 grupos organizados aqui no país. Isso junta milicianos e tudo mais. Então, eles têm para formar o grupo e manter, vamos dizer assim, unidos e fortes e coesos, as decisões são sempre a morte. Eles não vão para a justiça pedir porque o outro fez ou deixou de fazer dentro do grupo, então é sempre com penalidade, a pena de morte. Então isso vai diminuir a ação deles, essa opressão. Nós temos, assim, um estudo que nós fizemos, 1 em cada 10 brasileiros convive com algum grupo de organização criminosa na sua região. Então, assim, eles são muito violentos e sabem que tem toda uma estrutura para blindar e permanecerem ainda mais poderosos. Tanto é que os dois que se despontam, que é o PCC e o Comando Vermelho, nós achamos, o brasileiro só acha que só tem 2. Só que esses 2 são os maiores e que já dominaram locais que não é só em comunidades carentes e só mexe com tráfico de drogas ou milícias. Não, nada disso. Já chegou a posições de autoridades até. Então é gravíssimo. E o risco de apresentar um projeto desse, que a gente fica exposto contra quase 90 grupos criminosos, para aumentar a penalidade, ou seja, se ele matar e ele pertence a um grupo, porque até dentro do presídio há uma seleção de grupos criminosos. Então, se ele pertence a um grupo criminoso, vai aumentar a penalidade dele. Ou seja, antes ele achava que fazer parte de um grupo criminoso iria blindá-lo de qualquer ato, né, de homicídio, agora não, agora é o contrário. Agora, se ele estiver pertencendo a um grupo que ele se achava que ia ficar protegido, agora ele não vai poder mais, porque senão a penalidade vai ser maior. E o que caracteriza uma facção criminosa? Um grupo de criminosos, normalmente inicia-se com tráfico de drogas, mas aí depois vai para todas as áreas, até cigarro, bebida, tudo. Você pode imaginar que não é só a questão de as pessoas associam uma organização criminosa que mexe com corrupção ou que mexe com isso, com tráfico de drogas. Não, abrange muita coisa. Tráfico de armas é uma organização criminosa. O seu projeto fala de milícia privada, grupos de extermínio, é isso? Grupos de extermínio são profissionais contratados por criminosos ou por grupo. Então, eles são especialistas nisso. Exemplo, quando tem uma operação policial que apreende uma quantidade grande de drogas, ele fica, o grupo criminoso, né, a organização criminosa que estava conduzindo comprou aquelas drogas e estava transportando, ele tem um prejuízo enorme. Então ele contrata um outro grupo criminoso que é especialista em assalto ao banco, em cidade do interior, para então recuperar o recurso que ele perdeu por conta da apreensão das drogas. Então, assim, é um grupo criminoso contratando o outro, cada um com sua característica. E eles se sentiam blindados, o grupo blindava, né? Era muito forte, não mexa, se você mexer com ele, você está mexendo com o Comando Vermelho todo, vamos dizer. E você não sabe onde tem um integrante. Então, agora não. Agora, então, se ele já é configurado, porque ele não vai chegar num presídio e vai dizer, não, eu quero estar naquele grupo lá. Só de ele falar isso, pronto, já se entrega. Entendi. Então, se ele for para o outro, outros vão identificar que ele não é daquele, ele é do outro e vão matar ele lá. Então, ele vai ser obrigado, ele não vai ter saída.
e aí a penalidade vai ser maior. Então, a segurança que ele tinha de permanecer e se formarem grupos criminosos, isso vai começar a enfraquecer. É uma ferramenta para começar a enfraquecer a formação de grupos criminosos. Quando a gente classifica como crime qualificado, a pena dobra? É Sim, isso? exatamente. Então, a pena atualmente é de 20 para homicídio, aí passaria para 40? A nossa proposta era até 50, mas foi aprovado na comissão de 20 a 40 anos. E o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Tem aumentado o número de homicídios cometidos por integrantes de facções criminosas? Muito. Nos últimos 3 anos, a violência no Brasil cresceu assustadoramente. Só para o meu estado, eu, como parlamentar, mandei 90 milhões só para a segurança pública e, infelizmente, fiquei sabendo que em 180 anos de polícia militar que tem no meu estado, eu fui o primeiro a mandar recursos para a segurança pública. Porque se tinha assim, eu não vou alimentar a cobra, ela pode me picar depois, né? Como eu não tenho esse problema, então vamos fortalecer a segurança pública. Então a questão de um enfraquecimento exemplo, o governo federal gastou muito mais em propaganda do que em segurança pública. E atualmente o crime organizado vê no atual governo uma facilidade de se cometer mais crimes. Porque, exemplo, olha como a incoerência. Eu, como senador da República, por conta de ter projetos voltados ao combate ao crime organizado, quase 90% dos meus projetos de lei são nessa área. Eu sou ameaçado de morte quase todo dia, e com grupos de alto poder, né? Como PCC, Comando Vermelho. No inquérito onde teve a busca e apreensão no meu gabinete, na minha residência, de forma ilegal, que foi contra a PGR, foi retida a minha arma, que foi concedida pela Polícia Federal, uma arma de defesa pessoal, para que eu pudesse, em qualquer situação que ocorresse, pudesse defender minha própria vida. E o ministro me tirou isso. Então, além de ter projetos nesse nível, que é muito arriscado, porque você está penalizando as pessoas que são... Está reaberta a sessão. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem ao querido senador ministro Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer a solicitação para que nós tivéssemos a votação hoje do projeto de resolução do Senado número 69 de 2023, que ele institui a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica e a Produção de Insumos Farmacêuticos Ativos no Brasil. Essa frente, a ideia é justamente que nós possamos fomentar no Brasil, como foi feito durante a pandemia, um esforço muito grande para a produção de vacinas, para desenvolvimento, né, produção de vacinas locais, produzidas, desenvolvidas no Brasil, assim como de medicamentos. A gente vê a dificuldade e a dependência que o Brasil tem de outros países e essa frente ela pode ajudar e muito para reduzir essa dependência. Também tem o requerimento número 54, que requer a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia do Físico, né? Profissionais de extrema importância para o Brasil, para o mundo como um todo, né, que merecem esse reconhecimento. Assim como o requerimento número 53 de 2025, que requer a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Não preciso nem explicar a razão disso, né? A mesa recolhe a solicitação de Vossa Excelência e como nós estamos fazendo com todas as sessões e os requerimentos, eu vou incluir extra pauta no final da reunião. Concedo a palavra pela ordem para o líder Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Espero que tenha chegado bem, né, da viagem lá ao Japão. E lhe fazer um apelo como presidente do Senado Federal de uma situação que está acontecendo agora no estado do Ceará. Parece que a gente se antecipou. Desde a semana passada, eu pedi diretamente ao presidente Lula, né, um ofício,
à presidência da República a intervenção federal na segurança do Estado do Ceará. A população, lhe convido a visitar o Estado do Ceará, né, porque a situação está delicadíssima lá. Nós estamos com ataques aos provedores de internet, que hoje é a alma do negócio do Estado, em termos de conectividade do Brasil para o mundo. 90% sai da Praia do Futuro, em cabos submarinos ali, e chegam até a Europa. Então, nós estamos sofrendo uma onda de ataques. Hoje, nesse exato momento, eu sei que o senhor não permite, eu sou obediente, mas está tendo imagens saindo agora na mídia, áudios, mostrando enterro, estão tocando fogo no caixão. As facções criminosas não deixam mais nem a família enterrar seus mortos. Então a gente está vivendo lá uma pandemia de violência e eu peço a sua... porque nessa hora, presidente Davi, não tem que ter partido, não tem que ter esquerda, direita. É um pedido ao presidente da República para fazer uma intervenção no Estado, como o Bolsonaro, na época, fez no Estado do Ceará, a partir do pedido de Camilo Santana, que viu que o governo do Estado era incapaz de lidar com a situação, né, do crime organizado e pediu uma GLO do presidente Bolsonaro, que foi a Força de Segurança Nacional. Inclusive, o colega Sérgio Moro era o ministro da Justiça e Segurança Pública e esteve no Ceará e resolveu o problema. Nós estamos precisando de socorro no estado do Ceará, urgente. A população está com medo de sair para trabalhar, sair de casa, né? E assim, lazer nem se fala. Então, esse é o pedido que o senhor entre em contato com o presidente da República. Só fazendo um complemento rápido, o senador Hamilton Mourão pediu, algumas semanas atrás, e foi reiterado por alguns colegas, senador Rogério Marinho, eu também, acho que mais de 20 senadores assinaram um pedido para visitar o general Braga Neto. Na época que o Lula estava preso, senador Alessandro Vieira, todo dia era uma ruma de gente visitando o Lula, deputado, senador, com megafone, ia lá, falava e tudo. E agora com o Braga Neto, não é possível. Inclusive, o senador Isalci Lucas foi o pioneiro desse pedido de visita. Eu queria que o senhor falasse com o ministro Alexandre de Moraes para que ele autorizasse os parlamentares da República do Brasil a poderem visitar. Por favor. A mesa recolhe a manifestação de Vossa Excelência e, na verdade, foi na reunião do Colégio de Líderes feita essa solicitação por vários senadores para que o Senado pudesse se manifestar junto ao Supremo Tribunal Federal para que fosse autorizado a visita ao ministro Braga Neto. E eu fiz uma viagem e me comprometi com Vossa Excelência e com o Colégio de Líderes que eu iria acionar a partir do Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal, para solicitar a possibilidade dessa audiência. Perfeito. E sobre o pedido de intervenção? Eu vou recolher a manifestação de Vossa Excelência e vou encaminhar a preocupação, que não é só de Vossa Excelência e passa a ser agora do Senado da República. Concedo a palavra pela ordem ao senador Esperidião Amin. Em primeiro lugar, quero dizer, comentando o que o senador Eduardo Girão falou, só quero dizer o seguinte, eu também subscrevi o pedido para fazer a visita ao general Braga Neto. Portanto, eu subscrevo, só isso, subscrevo a solicitação do senador Eduardo Girão. E peço a Vossa Excelência atenção para 3 pedidos bem mais singelos. Primeiro, eu peço que Vossa Excelência acolha, faça tramitar, coloque em votação o projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar da Economia do Mar. É o PRS 3 de 2025. O segundo é um requerimento que tem como objetivo normalizar a tramitação de um projeto. Presidente, desde meu tempo de prefeito, receio que Vossa Excelência mal tenha terminado o curso primário nessa época, que se discute a lei do poste. O uso do poste, de quem é o poste, quem é que pode ganhar dinheiro com poste, quem é que vai pagar. Esse projeto está na Comissão de Direito Digital, que, como o senhor sabe,
está adormecida. Gostou da expressão? Está adormecida. Eu peço nesse requerimento que ele seja despachado para a Comissão de Infraestrutura, que seria o seu destino seguinte. Sem precisar acordar a bela adormecida. Deixa adormecida, não se acorda quem está dormindo. E, finalmente, peço o despacho, presidente, do projeto de lei 893 de 2025 que eu apresentei, sobre o qual vou dizer uma coisa muito rápida. Presidente, eu participei da CPI dos precatórios em 1997. Participei do primeiro pedido de prisão de uma testemunha que mentia. O presidente da CPI era nada mais, nada menos do que o senador Bernardo Cabral, obstetra, o pai da Constituição. Melhor dizer, ginecologista o pai é o Ulisses. Então, o que se pede nesse projeto de lei é que a CPI contenha o Instituto da Exceção da Verdade. Que quer dizer o quê? Se eu calunio alguém numa CPI, isso tem que ser posto a limpo. É verdade ou é mentira? É algo maior do que a cariação. E se eu apresento um fato concreto na CPI, a maioria não pode ignorar o fato. Ele tem que, este fato provado, acompanha o relatório da CPI para o Ministério Público. Porque senão a maioria sempre vai destruir aquilo que a minoria pediu. A CPI é um instrumento da minoria, não neste governo, sempre. Se eu apresento um fato que o governo não quer, a maioria, não vou entrar no detalhe, a maioria não aceita, não vai para o relatório, o fato não existe. Então, o Instituto da Exceção da Verdade vai aperfeiçoar CPI, agora e outras que virão, certamente, na democracia que nós estamos construindo. Então, eu peço apenas que Vossa Excelência despache para tramitar. Muito obrigado. Eu consultei, senador Espírito Homem, o doutor Danilo, e ele orientou que nós pudéssemos incluir extra pauta, o requerimento, deliberarmos a retirada da comissão para encaminhar para a Comissão de Infraestrutura pela regra regimental. Vamos colocar ainda hoje extra pauta. Queria pedir a Vossa Excelência que pudesse informar os senadores e as senadoras que nós vamos deliberar a retirada de uma comissão para colocar para a próxima comissão para poder tramitar. E, em relação aos outros projetos, nós vamos fazer a distribuição pela Secretaria-Geral da Mesa para todas as outras comissões, junto com os outros projetos. Muito obrigado. Presidente. Certamente, isso tudo são bênçãos do cardeal Dom Jaime Spengler. É verdade. Acho que fez muito bem a sua recepção hospitaleira a ele. Queria lhe agradecer, aproveitar essa oportunidade, senador Espírito Homem, de agradecer e cumprimentar a Vossa Excelência por ter me dado a oportunidade de receber a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil na presidência do Senado, numa conversa muito amistosa, muito franca, muito verdadeira em relação à atuação do Poder Legislativo brasileiro e também do papel importante da Igreja enquanto sociedade. Vossa Excelência se ouve com muita grandeza ao ouvir os representantes da Conferência Nacional de Bispos do Brasil e dialogar com sinceridade e altivez. Parabéns. Muito obrigado, Presidente. Pela ordem, ao senador Plínio Valério. Presidente, na esteira de lembrar, em março de 2019, apresentei um projeto criando no Senado Federal a Comissão Permanente de Defesa da Mulher. E agora eu fui procurar saber, não andou nem 1 milímetro, porque é uma atitude da mesa. Eu pediria que o senhor chamasse para a mesa para saber se esse projeto vai andar ou não, porque já tem 6 anos. Ele não andou 1 milímetro. Cria no Senado Federal a Comissão Permanente de Defesa da Mulher. E nesse momento é muito bom que se fala tanto em valorização da mulher, é importante que a bancada feminina se una para que nós possamos, pelo menos, discutir se é pertinente criar uma Comissão de Defesa da Mulher ou não. É um pedido que eu lhe faço. É março de 2019, portanto, 2 anos de sua gestão, 4 da do Pacheco e mais 2 meses da sua atual gestão.
Senador Plínio, estou consultando aqui, há vários requerimentos de criação de novas comissões. Eles foram apensados na reformulação do regimento interno do Senado Federal. Mas normalmente o mais antigo prevalece. Não, vários em relação a vários temas de criação de novas comissões permanentes do Senado Federal. Eles estão todos apensados no projeto de resolução de aperfeiçoamento e aprimoramento do regimento interno do Senado Federal. Correto. E a outra, presidente, só estava viajando, eu não pude falar, o espaço PSDB. Olho visto, Steve e eu estamos ainda à espera de um espaço para o gabinete de liderança. Nós estamos avaliando qual é, dentro da estrutura do Senado Federal, qual é o espaço que podemos dedicar à liderança do PSDB. Não. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Cleitinho. É bem breve, presidente. É só para me poder dar solidariedade ao deputado federal por Minas Gerais, Rogério Correia, que está de licenciamento na Câmara por um tratamento de câncer de próstata. Quero aqui deixar a minha energia positiva para ele. Vai dar tudo certo e vai ficar bem saudável e vai voltar para o Congresso Nacional. Rogério, que Deus te abençoe e te dê saúde. Muito obrigado. Obrigado, senador Cleitinho. Faço das suas palavras as minhas. Eu sou amigo do deputado Rogério e desejo pleno restabelecimento da sua saúde. Item 1, proposta de emenda à Constituição número 2 de 2016, de autoria do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores, que altera o artigo 6º da Constituição da República para incluir, dentre os direitos sociais, o direito ao saneamento básico. O parecer é favorável, número 22 de 2022, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O relator da matéria é o líder Rogério Carvalho. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, em primeiro turno. Passa-se a terceira sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a terceira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da sua discussão. Projeto de lei complementar número 201 de 2019, de autoria do senador Alessandro Vieira, que altera a lei complementar número 101 de 2000 para garantir a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O parecer número 23 de 2024 da Comissão de Assuntos Econômicos teve como relatora a senadora professora Dorinha Seabra e o relator ad hoc, o nosso querido líder, senador Otto Alencar, que foi favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, substitutivo. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Consulto se há senadores inscritos para discutir a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Votação da... Concedo a palavra ao senador líder Jacques Wagner. Não, presidente, é que eu queria me dirigir à senadora Dorinha para elogiar todo o processo da relatoria. Eu acho que a gente conseguiu chegar a um bom entendimento com o governo, praticamente tudo foi acordado, talvez tenha uma pequena diferença que acho de redundância, mas nada que mexa no mérito do espírito do texto da senadora Dorinha. Então, eu só estou querendo elogiar o trabalho feito por Vossa Excelência, que eu acho que é muito importante, inclusive, para nós todos. Parabéns, então, pelo trabalho. Concedo a palavra à senadora professora Dorinha Seabra. Senhor presidente, eu quero, como relatora, agradecer a oportunidade, parabenizar o senador Alessandro Vieira pela iniciativa, o apoio que nós tivemos no processo de construção. A preocupação, obviamente, é do aspecto coletivo, colaborativo e da capacidade de ouvir nas diferentes instâncias. Então, na verdade, eu acho que é uma
nós avançamos em termos de país com essa oportunidade de um bom debate e de ouvir as diferentes posições. Muito obrigada também ao senador Jacques Wagner, que nos ajudou nesse processo de construção. Concedo a palavra ao autor do projeto, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer o trabalho exitoso da relatora, a senadora professora Dorinha, e reiterar a importância da participação só um minuto, popular. senador Alessandro. Queria solicitar mesmo o volume do microfone, está muito baixo aqui da primeira fileira. Repetindo, presidente, apenas para agradecer e elogiar o trabalho da relatora. É um projeto singelo, mas que garante a participação popular nas peças orçamentárias. Nós precisamos garantir que o cidadão compreenda de uma vez por todas que o dinheiro é do povo, não é do político. E que essa participação vai garantir transparência e qualidade na decisão do gasto e na sua fiscalização. Então, a gente aguarda a aprovação da Casa e a tramitação eficiente do projeto. Consulto se há senadores que ainda desejam se manifestar. Votação da emenda número 1, substitutiva em turno único, nos termos do parecer. Informa ao plenário que a matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Para a orientação das bancadas, concedo a palavra aos líderes por 1 minuto. Eu estou tranquilo. Quinta-feira... Consulto a liderança do PSD, se deseja orientar a sua bancada. Gostaria de solicitar a presença dos senadores e das senadoras no plenário. Nós estamos em processo de deliberação. Solicito à Secretaria da Mesa que informe o gabinete das senadoras e dos senadores que nós estamos em deliberação e carecemos da presença e da votação nominal dos senadores para aprovação do projeto. Consulto a liderança do PSD se deseja orientar sua bancada. Consulto a liderança do PL. Qual é a orientação, senador Exalci Lucas? PL vota sim, presidente. Orientação do Partido Liberal é sim. Consulto a bancada do MDB para a orientação de votação. Consulto a bancada do PT para a orientação, senadora Tereza Leitão. A orientação é pelo voto sim, presidente. A orientação do PT é o voto sim. Consulto a bancada do União Brasil para a sua orientação, senadora professora Dorinha Seabra. Orientação é sim, senhor presidente. Orientação do União Brasil é sim. Consulto a bancada do Progressistas, senador Laércio Oliveira. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência pelo retorno ao Brasil, quero encaminhar o voto sim. Muito obrigado, senador Laércio. Consulto a liderança do PSB, senador Jorge Cajuru. Presidente, o projeto é do Alessandro Vieira? Projeto é idealizado e é de autoria de Sua Excelência, o senador pelo estado de Sergipe, delegado Alessandro Vieira. É porque eu tenho uma vontade de votar contra ele, mas não dou conta. Orientação sim, claro. Passou à vontade. O PSB orienta o voto sim. Consulto a bancada do Republicanos, como orienta a sua bancada. Consulto a bancada do Podemos, Republicanos, presidente Hamilton Mourão. O Republicanos orienta sim, presidente. Republicanos orienta o voto sim. Consulto a bancada do Podemos, como deseja orientar a sua bancada. Consulto a liderança do PDT, como o PDT deseja orientar a sua bancada. Consulto a bancada do PSDB, líder senador Plínio Valério. O PSDB encaminha o voto sim. Consulto a liderança do Novo, senador Eduardo Girão. Como vota o Novo? Presidente, o Novo encaminha com muita convicção, né, o voto sim, tendo em vista aí
cada vez mais aberto, cada vez mais promissor quando a população participa das votações, especialmente da questão da construção da LDO para que ela tenha voz ativa. Então, o Novo orienta sim, presidente. Senador Girão, a orientação do Novo é sim. Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Como orienta o governo, líder Jacques Wagner? O governo orienta o voto sim. O governo orienta o voto sim. Como orienta a oposição? Ministro Rogério Marinho. O voto sim, senhor presidente. A oposição orienta o voto sim. Como orienta a bancada feminina? A mesa, senadora Tereza. A bancada feminina, tendo em vista a unanimidade partidária, também encaminha o voto sim. A presidência convida os senadores e as senadoras que venham ao plenário. Nós estamos em processo de votação e a votação carece ser nominal, individual de cada senador e de cada senadora. Deixa eu aproveitar essa oportunidade para informar o plenário que a Secretaria da Mesa do Senado está em contato com a Secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados e há deliberação na Câmara dos Deputados ainda agora, hoje à tarde, da medida provisória 1268. É uma medida de crédito extraordinário e ainda há um saldo remanescente deste crédito extraordinário de cerca de 60%. O presidente Hugo Mota e os líderes na Câmara estão tentando buscar um acordo para a deliberação, porque esta medida provisória se expira hoje. É o último dia para nós deliberarmos esta MP. Caso a Câmara dos Deputados delibere até 18h30, que é o previsto, nós teríamos que incluir essa medida provisória ainda hoje, extra pauta, para não perdermos esse crédito remanescente que libera recursos para vários ministérios e é uma medida provisória em proteção aos desastres também que aconteceram nos estados do Brasil, em várias áreas, em vários ministérios. Então, queria informar o plenário que, caso a Câmara dos Deputados delibere ainda hoje, eu vou incluir extra pauta, porque se não votarmos hoje, vamos perder os créditos de cerca de 600 milhões de reais remanescente ainda do saldo da edição da medida provisória. Vou fazer a leitura dela, só para dar o informe aos senadores e às senadoras do que trata esta medida provisória. Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Integração e do Desenvolvimento Regional, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e da Pesca e Aquicultura, no valor de 938 milhões de reais. Enfrentamento, sobe lá, sobe aqui, mais. Enfrentamento de queimadas secas e crises climáticas no Brasil. Essa é a justificativa.
O prazo de vigência da medida provisória é no dia 1º de abril de 2025, portanto, no dia de hoje. Consulto se há senadores ou senadoras que ainda desejam votar. Consulto o senador Alessandro e a senadora Dorinha. Como todos os partidos orientaram-se, se vossas excelências queiram ainda aguardar algum tempo. Posso encerrar? Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 54 senadores e senadoras, não 2 senadores. Está aprovado a emenda número 1, substitutivo. Fica prejudicado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas. O substitutivo é dado como definitivamente adotado sem a obrigatoriedade de votação. A matéria segue à Câmara dos Deputados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senadora professora Tereza Leitão. Encerrou, né, essa discussão? Sim, senhora. Outro assunto. Então, eu quero utilizar esse pela ordem, senhor presidente, para fazer um voto de aplauso à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que hoje está completando 190 anos de existência, de funcionamento. Em nome do presidente, deputado Álvaro Porto, de todos os 49 deputados, eu quero fazer esse voto porque, dentre outras coisas, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco é, sem sombra de dúvida, um espaço muito importante e tem uma vida ativa de intervenção democrática no nosso Estado, mas foi lá que eu passei 20 anos da minha vida política. Eu tive 5 mandatos consecutivos de deputada estadual antes de aqui chegar. E, na verdade, foi uma escola para a minha vida política. Saí do sindicato direto para lá. E tive a honra de, no ano que lá cheguei, compor a maior bancada feminina da história da Assembleia. Essa bancada vem se mantendo até hoje como uma bancada muito resistente. A primeira deputada estadual da história de Pernambuco foi a deputada Dalgisa Cavalcante. E é uma Assembleia que tem como patrono o grande abolicionista Joaquim Nabuco. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande em defender ali naquela casa os ideais de democracia, os ideais de inclusão, os ideais de um Estado como é Pernambuco, irredento, sempre inscrito e participante das grandes lutas e rebeliões nacionais, como a Confederação do Equador, que o ano passado completou seu bicentenário. Então, desejo à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco vida longa, a todos os meus colegas, alguns que foram meus colegas durante os 20 anos que lá passei, em nome do presidente, o deputado Álvaro Porto. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Tereza, a mesa defere a solicitação de Vossa Excelência e será encaminhada o voto de aplauso para a LEPA para a sua publicação. Item 3, projeto de lei da Câmara número 134 de 2017, número 1964 de 2015, na Casa de Origem, de autoria do deputado Giuseppe Vence, que altera a lei número 7.827 de 1989, que regulamenta o artigo 159, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal, que institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, e da outras providências.
Os pareceres da relatora senadora professora Dorinha Seabra, número 79, de 2024, da Comissão de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto, com a emenda número 2 de redação e contrário à emenda número 1. Parecer número 20, de 2024, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, favorável ao projeto e à emenda número 2 de redação e contrário à emenda de número 1. Não foram apresentadas até o momento emendas perante a mesa. A emenda não acatada nas comissões é considerada inexistente, nos termos do artigo 124.1 do Regimento Interno do Senado Federal. Passamos à discussão da matéria. Não há senadores... Perdão. Há a inscrição de Vossa Excelência, senadora professora Dorinha Seabra, para discutir a matéria. Presidente, eu abro mão da discussão. Na verdade, já passou pelas comissões. Traz para o rol das políticas financiáveis a economia criativa. Então, era só para, se houvesse necessidade de esclarecimento. Obrigado, senadora professora Dorinha Seabra. Concedo a palavra ao senador... Consulto se há ainda senadores inscritos para discutir a matéria. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Eu só perguntar uma coisa. Concedo a palavra ao líder, senador Jacques Wagner. Não, a informação que eu tinha, e eu tinha pegado o microfone de novo para elogiar, continuo elogiando, mas que havia algumas sugestões feitas pelo governo que Vossa Excelência iria absorver. Aí, como Vossa Excelência não falou, não sei se foram absorvidas. Senador, na verdade, houve uma procura do governo para uma alteração. Nós ficamos de conversar desde que tivesse, primeiro, duas seguranças, do texto não voltar para a Câmara e que não fosse vetado. Se houver esse compromisso, não tem nenhum problema, porque, na verdade, é um ajuste de redação. Não, esse ajuste de redação. Não. O que foi me transmitido pela assessoria da liderança do governo, que seria feito um ajuste de redação. Sim. E que remanesceria um texto que seria vetado, porque ele era uma superposição que já está na lei, mas que teria sido dialogado com Vossa Excelência sobre esse tema. Só o parágrafo 5º. Que é o parágrafo 5º. E a sanção de todo o resto do projeto. E a sanção seria toda, a exceção do parágrafo 5º, apenas porque ele é redundante já com o texto que existe, precedendo a esse. E haveria uma emenda de redação para não voltar para a Câmara, sim, que Vossa Excelência eventualmente acolheria. Sim. A mim me passaram que estaria sido acolhida. Por isso desde que haja esse compromisso de sanção sem nenhum problema. Não prejudica o espírito do texto. Pronto, o compromisso de sanção está feito. Sim. Exceto o parágrafo 5º que eu falei por redundância. O parágrafo 5º, na verdade, a proposta do governo, o parágrafo 5º seria suprimido, né? E dentro do 6º acrescentaria... O compromisso está assumido por mim. Fundo da Lei das Pessoas Físicas e Jurídicas, que foi o termo que foi sugerido pelo governo, sem esse nenhum compromisso problema. está assumido publicamente aqui. Por mim também como relatora, nessa parte sem problema. É por isso que eu quero, porque como nós vamos votar, eu quero saber se a emenda de redação já está dentro do texto que a Vossa Excelência está apresentando aqui. Não há uma emenda de redação? Não, é uma correção, né? De Senadora Dorinha, a secretaria, o doutor Ivan, está me orientando que Vossa Excelência tem que fazer a leitura no microfone para ficar registrado. Não, ou registrar isso só da colegiata. Não, mas ela tem que ler a emenda da redação. O novo texto. Ela não é uma emenda de redação? É. Está na mão dela o texto. O texto está com a senadora. Mas o texto Posso ler? No não, ela vai ler agora. Posso ler? Ah, pois não. Estou com o texto aqui na mão. No parágrafo 6º, podem ainda ser enquadrados como beneficiários dos recursos dos fundos constitucionais a que se refere essa lei as pessoas físicas e jurídicas, que é esse o termo que está sendo incluído,
que exercem algum tipo de atividade relacionada à economia criativa ou profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, desde que comprovem perante as instituições financeiras, gestores dos fundos de financiamento, condições técnicas e financeiras para se candidatarem aos financiamentos. Ele não muda em nada a concepção do que foi aprovado dentro nas comissões. Obrigado, senadora. Fica registrado na fala de Vossa Excelência como encaminhamento da emenda de redação. Sim. Da emenda de redação, como eu disse, não tem alteração, é meramente com acordo de técnica, sim, com o compromisso, obviamente, que já foi assumido aqui pelo líder de sanção. Consulto novamente, presidente Renan Calheiros, consulto novamente o plenário se há algum senador que queira ainda discutir a matéria. Não há, havendo mais quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto e das emendas em turno único nos termos dos pareceres, com as adequações redacionais feitas pela relatora no plenário. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 2 de redação e os ajustes redacionais. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. A presidência informa que a redação final contém as adequações redacionais proferidas pela relatora em plenário. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação a redação final, com os ajustes redacionais. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Entendeu, Adriano? Cadê o nome da pauta do senador Marcos Pontes, da PRS? Isso quer. Há um item extra-pauta, aliás, vários itens extra-pautas que foram solicitados pelos senadores, e eu vou incluir o primeiro agora, que foi uma solicitação do ministro astronauta Marcos Pontes, que institui a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica e a Produção de Insumos Farmacêuticos Ativos no Brasil, com pareceres favoráveis, número 65, de 2023, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, e tendo tido como relator o senador Exalci Lucas. E o 158 de 2024 da comissão diretora, tendo como relator o senador Chico Rodrigues. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não há senadores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres apresentados. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Próximo item extra-pauta, requerimento 53 de 2025, de autoria do senador ministro astronauta Marcos Pontes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Votação, em votação, requerimento. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Próximo item extra-pauta, requerimento número 54 de 2025, de autoria do senador ministro astronauta Marcos Pontes e outros senadores, que solicitam a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia do Físico. Em votação, requerimento.
As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão requerida será agendada pela SGM. Próximo item, extra pauta. Requerimento número 226 de 2025. A solicitação foi feita pelo senador Espiridião Amin, que solicita a dispensa do parecer da Comissão de Comunicação e Direito Digital sobre o projeto de lei número 3.220 de 2019, que altera a lei número 9.472 de 1997 e dá outras providências sobre o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos, condutos ou servidão pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, concessionárias de energia elétrica ou prestadoras de outros serviços de interesse público. Em votação, o requerimento proposto. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, o projeto vai ao exame da Comissão de Serviços de Infraestrutura, seguindo posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e lá em decisão terminativa. Eu gostaria de conceder a palavra à senadora Eudócia. Deixa eu fazer uma consulta aqui aos senadores e às senadoras sobre a possibilidade de nós incluirmos, presidente Renan Calheiros, uma matéria muito importante que foi debatida hoje exaustivamente pela Comissão de Assuntos Econômicos, que eu reputo fundamental, primeiro, para restabelecermos a altivez do Parlamento brasileiro em relação ao que vem acontecendo hoje com outros países, do ponto de vista da relação internacional e da postura do Brasil para proteger o Estado brasileiro. Em segundo lugar, cumprimentar Vossa Excelência e os líderes partidários que conduziram esse debate na CAI sem nenhum viés ideológico ou partidário, mas a fim de preservar os interesses do Estado brasileiro. Não é de um governo, não é de um partido, é de um país. E eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo debate na Comissão de Assuntos Econômicos, apoiar a decisão de Vossa Excelência e cumprimentar a posição unânime dos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos em levar à luz um debate relevantíssimo para os momentos atuais que estamos vivendo na relação de reciprocidade com outros países. Parabéns, presidente Renan, e a todos os senadores. Concedo a palavra ao senador líder Randolfo Rodrigues. Presidente, fazendo minhas os vossos cumprimentos ao presidente Renan Calheiros, à relatora, senadora Tereza Cristina, e para cumprir os termos regimentais, como Vossa Excelência muito bem destacou, presidente, essa matéria é de central interesse para o Brasil, tanto que é uma matéria que está sendo relatada, que foi apresentada por um parlamentar de oposição, está sendo relatada por um parlamentar de oposição e tem o total apoio do governo. Entretanto, presidente, consultado o regimento e consultado também a Secretaria-Geral, é necessário o cumprimento de alguns termos regimentais para a votação aqui em plenário, que nós já estamos dando cabo. Primeiro, era necessário o recurso que contasse com a assinatura de pelo menos 9 senhoras e senhores senadores para que a matéria viesse aqui em plenário. Esse recurso já está pronto, já está sob a mesa, já foi protocolado. Ato contínuo, é necessário um segundo requerimento de urgência com a assinatura dos líderes para que a matéria seja votada agora. Já está também esse requerimento pronto e caminhado e está sob a mesa. A importância disso, de votarmos agora no plenário do Senado o projeto de lei 2088 de 2023, é pelo seguinte, presidente. Amanhã deve ter um anúncio das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos da América. Seria de bom tom que o Congresso Nacional tivesse também uma decisão para proteger, sobretudo, o nosso agro, para proteger, sobretudo, a agricultura brasileira de eventuais tarifas. Seria de bom tom que o Congresso Nacional tivesse essa matéria aprovada até o dia de amanhã.
Esses requerimentos, presidente, esses 2 requerimentos possibilitam que, votado agora no plenário do Senado, a matéria siga de imediato para a Câmara dos Deputados e, conforme o contato de Vossa Excelência com o presidente Hugo Mota, ainda amanhã, no mesmo dia do anúncio de eventuais tarifas, do eventual anúncio de tarifas, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tenha votado esse importante projeto de autoria do senador Zequinha Marinho e sobre a relatoria aqui na casa da senadora Tereza Cristina. Então, por isso, é necessário esse cumprimento regimental. Quero destacar, presidente, que em nada a utilização dos mecanismos regimentais é exatamente para cumprir o rito regimental. Eu acho que tem um compromisso aqui entre todos nós, tanto o governo quanto a oposição, em hipótese alguma, utilizar desse mecanismo para burla regimental e para prejuízo de quaisquer das posições políticas aqui em plenário. Então, presidente, nesses termos, estão os 2 requerimentos aí sobre a mesa, o primeiro de recurso, o segundo de urgência para apreciação da matéria proposta e alertada por Vossa Excelência. A mesa aguarda o requerimento de urgência proposto por Vossa Excelência com as assinaturas dos líderes. Concedo a palavra ao líder Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores senadores, em especial o eminente líder, senador Randolph, é evidente que nós estamos passando por um momento em que há uma necessidade de que o país, o Brasil, tenha instrumentos para fazer a correta negociação, né, para tomar atitudes, para transigir, para negociar, né, como é de praxe na diplomacia e no trato com outros países, com a visão pragmática necessária que o nosso país precisa ter no interesse dos seus legítimos interesses. Senhor presidente, antes de entrar no mérito da proposta que faz o eminente senador Randolph, é importante dizer que o Brasil, nos últimos 2 anos, tem tido sérias dificuldades de relacionamento com o que eu considero o mundo ocidental de países mais industrializados e mais qualificados do ponto de vista econômico. O Brasil se voltou para uma diplomacia chamada Sul-Sul e até com alinhamento quase que automático com a China, com a Rússia, com países que normalmente não faziam parte do que nós chamamos de soft power, ou seja, de uma força branda que o Brasil sempre representou na diplomacia universal, mundial, digo. E isso tem tido repercussões. Nós estamos hoje no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. E nesse dia, senhor presidente, me parece que já fazem mais de 2 meses que houve a posse do presidente Trump. E nós não temos notícia de que uma representação de alto nível do nosso país esteve em Washington fazendo negociações bilaterais para amenizar, para negociar, para permitir que eventuais sanções, caso ocorram contra produtos brasileiros, sejam mitigados dentro de um processo natural de negociação, como ocorreu há 4 anos atrás, quando o então presidente Trump, 5 anos atrás, tentou aumentar tarifas de aço e de alumínio aqui no Brasil. Incontinente, o então presidente Bolsonaro foi aos Estados Unidos, fez a negociação, estabeleceu uma política de cotas e se normalizaram as negociações entre países. Nós estamos assistindo todos os dias, pelos canais de TV, pelos órgãos de comunicação, ações as mais diversas que mostram a maneira como o presidente Trump tem se comportado em relação a outros países, inclusive aliados históricos dos Estados Unidos, implementando tarifas e muitas vezes desproporcionais e forçando a negociação. E aqueles países que se anteciparam ou se antecipam ou que se sentam na mesa de negociação têm tido a volta à normalidade comercial, que é o que nós desejamos para o Brasil também. Por um lado, nós temos a obrigação como brasileiros de defender a indústria, o comércio, a agricultura brasileira, não tenha dúvida nenhuma, e nesse sentido a lei que foi aprovada hoje é extremamente importante, porque permite que o Brasil, mesmo a revelia do bloco comercial que ele compõe, que é o Mercosul, possa
impor também barreiras tarifárias dentro de um processo, volto a dizer, de negociação, não de truculência, não de jactância, né? Mas um processo natural do pragmatismo diplomático que se quer que o Brasil tenha. Mas, senhor presidente, nós estamos vendo uma inércia, né, da chancelaria brasileira, que inclusive precisa vir a essa casa explicar problemas ligados, por exemplo, à gestão de Itaipu binacional. Estive hoje conversando com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e o ministro marcou uma sexta-feira à tarde com uma ação sendo feita à distância, com um claro desinteresse com a sua função precípua, que é, além de exercer a sua atividade como chanceler, prestar contas dessa atividade ao Parlamento brasileiro. Nós temos problemas os mais variados, a começar pelo anunciado aumento de tarifas que serão impostos à economia brasileira amanhã. Nós precisamos conversar com o senhor embaixador e queria, inclusive, chamar a atenção do presidente Davi, a interveniência de Vossa Excelência, para que o chanceler Mauro Vieira venha a essa casa no dia de sessão, na terça, na quarta, na quinta-feira, para que ele possa, junto à Comissão de Relações Exteriores, cumprir o seu dever de dar satisfações a essa casa sobre as suas atividades e a sua ação como chanceler deste país, né? Eu estava dizendo, senhor presidente, que a data que foi marcada pelo chanceler foi uma sexta-feira à tarde, à distância. Ou seja, a vontade de não participar ou de ter baixa participação me parece evidente. Então, peço a interveniência de Vossa Excelência. Mas isso posto, dizer, e quero a atenção da mesa em especial e do senhor presidente e do nobre senador Randolph, que o que nós estamos fazendo aqui é uma excepcionalidade. O próprio regimento dispõe que, apesar de ser terminativa na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, a matéria que foi votada hoje é unanimidade por todas as bancadas, ela teria um prazo de 5 dias para um eventual apelo ao plenário dessa casa. Então, o que está acontecendo é que o líder Randolph, com a assinatura de 9 outros parlamentares, faz esse apelo no primeiro dia dos 5 dias, né? E, ato contínuo, propõe um acordo aqui dentro do plenário para que todos nós concordemos que a votação se dará incontinente, não, após a aprovação do segundo requerimento. Eu apenas peço a Vossa Excelência que faça constar nos autos, aqui na ata, desculpe, do Senado da República, que nós não gostaríamos que isso fosse um precedente para situações excepcionais doravante no futuro. Porque, senhor presidente, nós teremos, com o acordo que faremos aqui em plenário, a retirada de 4 dias, que podem ser importantes para que um outro parlamentar, em uma outra ação, um outro assunto, se sinta compelido ou tentado a exercer a sua atividade parlamentar e, em função dessa excepcionalidade, ele seja retirado desse direito. Ou até algum parlamentar que se arrependa do voto que deu. Aliás, o regimento dá esses 5 dias justamente para que nós possamos maturar, pensar a respeito de uma ação que é terminativa em uma comissão. Então, concordando aqui com o acordo proposto pelo eminente senador Randolph, apenas o registro de que essa ação, pela sua excepcionalidade, não se torne um precedente e no futuro possa restringir a atividade parlamentar no Senado. Presidente, para inclusive constar no registro da sessão, nos autos da sessão, para que não reste dúvidas, quero deixar claro que o uso dos 2 dispositivos regimentais pela excepcionalidade do momento e pela necessidade, obviamente, que todos nós temos de ainda amanhã a Câmara dos Deputados apreciar tão importante matéria para o Brasil. E, por óbvio, nós estamos, inclusive, utilizando os 2 termos regimentais para que o regimento seja seguido. E, por óbvio, em hipótese alguma, em circunstância diferente, utilizar como manobra regimental por qualquer uma das posições daqui da Casa, presidente. Só para também registrar isso nos autos. Fica registrado, líder Randolph Rodrigues e líder Rogério Marinho, mas a mesa gostaria de esclarecer que, apesar de ter sido pela unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos essa matéria, e a gente vê que tem convergência no plenário também a sua unanimidade, careceu de 2 recursos regimentais. O de 9 senadores para fazer a subscrição, para trazer a matéria para o plenário, e um requerimento de urgência com assinatura de 2/3 da representação do Senado.
Então, nós só vamos deliberar esse assunto hoje se nós recolhermos a assinatura de 54 senadores e senadoras. Então, isso aqui não se trata de uma excepcionalidade. Se trata de um recurso regimental que será subscrito por mais de 54 senadores, que é para a matéria entrar em caráter de urgência na votação do plenário. Então, não vai se tornar uma excepcionalidade que vai virar regra, porque em outra oportunidade vai carecer da assinatura dos mesmos 54 senadores para que nós pudéssemos incluir na pauta. Mas fica a referência de Vossa Excelência como um registro histórico para o momento que nós estamos vivendo em relação a esse assunto específico. Só comunicar a Vossa Excelência que já estamos coletando assinaturas do requerimento de urgência. Concedo a palavra ao presidente, ao senador, perdão, presidente Renan, o senador Esperidião a mim pediu a primeira palavra. Muito breve, presidente. Só para subsidiar e apoiar o requerimento ou o pedido que o senador Rogério Marinho lhe faz. Eu aprovei hoje 2 requerimentos sobre Itaipu. O que significa isso? Significa que há 2 anos que eu venho solicitando informações sobre gastos da Binacional Itaipu, presidente, que não tem a ver com a operação da empresa de gerar energia e distribuir, mas onera a tarifa do Brasil e especialmente dos 10 estados que desde 73 são consumidores cativos. Ou seja, há uma lei da época do início da construção de Itaipu, há mais de 50 anos, portanto, que obriga que o meu estado compre energia, meu e mais 9. Metade do orçamento de Itaipu é secreta. Não, são outras rubricas. Outras rubricas. Metade do orçamento de Itaipu. E tudo isso entra no cômputo da tarifa de energia elétrica. Então, eu hoje aprovei um requerimento na Comissão de Serviços de Infraestrutura e outro na Comissão de Fiscalização e Controle. Além disso, por uma outra ação, uma ação anterior de minha iniciativa, o Tribunal de Contas da União já estabeleceu que há regras que têm que ser explicitadas e que as despesas, mesmo sendo uma binacional, têm que ser conhecidas pelo Congresso e pelo Tribunal de Contas da União. Então, só para apoiar o que o senador Rogério Marinho lhe falou. E, finalmente, em nome da senadora Daniela Ribeiro, eu faço um pedido para que seja colocado em pauta um requerimento que Vossa Excelência também subscreveu, que aplaude a Polícia Legislativa pela ação que encetou agora no dia 20 de março, desmanchando um golpe cibernético e de outras naturezas conexas. 206. Da senadora Daniela Ribeiro. É o requerimento número 206 de 2025. Muito obrigado, presidente. Senador, para a gente incluir extra pauta também? Hoje? Ok, tá bom. O requerimento 206 de 2025. Está anotado aqui já. Concedo a palavra ao presidente Renan Calheiros. Presidente Davi Alcolumbre, rapidamente, com relação à discussão que nós verificamos anteriormente, com relação ao precedente ou não de votarmos hoje o projeto que preenche a legislação brasileira com relação ao princípio de reciprocidade. Presidente Davi, o maior trunfo da diplomacia mundial é o princípio da reciprocidade. E o presidente do Senado Federal, na forma do regimento, ele pode, a qualquer momento que ele desejar, revogar o prazo recursal. Vossa Excelência pode revogar sem correr o risco de firmar um precedente com relação a isso, porque qualquer ato futuro vai depender da manifestação da vontade do presidente. Então, queria só lembrar que o regimento permite que a qualquer momento, quando Vossa Excelência entender que é necessário revogar o prazo recursal das comissões permanentes, Vossa Excelência poderá fazê-lo. Senhor presidente. Muito obrigado, presidente Renan. O item 2, meu voto é sim, por favor.
Senador Romário, vai ficar registrado, mas eu vou propor, eu conversei com o doutor Danilo aqui, com o nosso SGM, que essa próxima votação, ela, em vez de ser simbólica, já que há o entendimento da maioria, a unanimidade das manifestações, senadora Tereza, a gente possa fazer ela nominal, para a gente poder registrar a votação dos senadores que não puderam votar no projeto apresentado pelo senador Alessandro. Muito bem, obrigado. Então eu peço para Vossa Excelência aguardar que eu vou pedir para essa votação de ofício seja nominal, para que os senadores possam registrar sua presença no plenário do Senado Federal. Concedo a palavra ao senador líder Omar Aziz. Senhor presidente, é fora desse contexto que está sendo discutido, mas é um alerta aqui ao Senado Federal, até porque, através da minha relatoria, a gente retirou o Fundo Constitucional de Brasília do arcabouço fiscal. E hoje nós estamos surpreendidos, esse final de semana, surpreendidos que Brasília, o Banco de Brasília, veja bem, está querendo comprar o Master que foi, o BTG ofereceu R$1 para assumir a dívida. Veja bem, não é uma coisa só CAD e o governo de Brasília, não. O Senado Federal, o Tribunal de Contas da União, porque esses recursos são fundos constitucionais aprovados por nós aqui. Então, vamos retirar. Eu recebi um título de cidadão porque fui muito correto com o povo de Brasília, mas não posso aceitar que se dê 2 bilhões para um banco que a gente não sabe a situação, que nem final do ano passado eles não fizeram nenhum balanço, foi publicado. E a informação que nós temos é que o BTG ofereceu R$1 para assumir o passivo. E o Banco de Brasília está querendo comprar por 2 bilhões. Com dinheiro de quem? Do Fundo Constitucional. Se o controle não vale nada, o que você quer? Então, veja bem, o que eu estou colocando aqui é que o senador Issaci disse que iria fazer uma convocação do Galípolo para estar lá na CAI. Né? Ele, lógico, já pediram as informações. Mas eu quero fazer um alerta aos senadores e senadoras que não é um assunto só de Brasília. Esse é um assunto do Congresso Nacional. Somos nós que damos o dinheiro e passamos recurso da União para Brasília, mas para ser aplicado em educação, saúde, segurança. E não é para ser aplicado em compra de banco que a gente não sabe nem qual é a situação desse banco. Isso é um alerta que eu estou fazendo aqui nesse momento. Nós vamos ficar atentos a isso. Tem que ficar atento ao CAD. E não é só o Tribunal de Contas de Brasília, não, que vai discutir essa questão. Tribunal de Contas da União. Eu vou pessoalmente ligar para o presidente Vital, porque ele é recursos federais que são repassados ao Distrito Federal. Não é recurso de Brasília. E Brasília está com tanto dinheiro assim para comprar um banco por 2 bilhões de reais. Senador Cid, jabuti não sobe em árvore. Ou o rio leva ou alguém coloca. 2 bilhões, Brasília não pode se queixar que não tem dinheiro, porque para você investir 2 bilhões num banco que nem balanço apresentou no final do ano passado, alguma coisa está errada nessa situação. E como eu posso falar sobre isso? Por que eu posso falar sobre isso? Porque como relator do arcabouço fiscal, eu privilegiei o Distrito Federal retirando o Fundo Constitucional, mas tem aqui em discussão quais serão os reajustes anuais que serão dados para o repasse. E aí a discussão pode ser muito ruim para o Distrito Federal. Concedo a palavra ao senador Romário. As coisinhas para despachar, nada demais, né? Não, mas bora. Ainda a mesa está aguardando o protocolo do requerimento. O senador Randolfo Rodrigues está de mesa em mesa ali recolhendo as assinaturas. Parabéns, senador, pela diligência de Vossa Excelência. Eu vou fazer a inclusão de... É o senador Randolfo Rodrigues que está colhendo pessoalmente as assinaturas? Pessoalmente a mim. Presidente, desde a época de estudante,
quando ele era bedel da turma, que isso não acontecia. É um fato histórico. E ficará registrado nos anais da casa. Item extra pauta. Projeto de lei do senador, de autoria do senador Zequinha Marinho, que acrescenta o artigo 12A à lei número 12.187 de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima para tornar obrigatório o cumprimento de padrões ambientais compatíveis ao do Brasil para a disponibilização de bens no mercado brasileiro. Os pareceres da senadora Tereza Cristina, número 1 de 2025, da Comissão de Meio Ambiente, é favorável à matéria nos termos da emenda número 1 substitutivo. Número 3 de 2025, da Comissão de Assuntos Econômicos, favorável à matéria nos termos da emenda número 1 substitutivo, com as subemendas de número 1 a 3, que apresenta, e também contrário à emenda número 3 e pela prejudicialidade da emenda número 2. A matéria foi aprovada terminativamente pela Comissão de Assuntos Econômicos, tendo sido apresentado o recurso número 1 de 2025, para que seja imediatamente apreciada em plenário. Foi apresentado o requerimento número 242 de 2025, de iniciativa de líderes partidários, que solicita a urgência da matéria para o plenário do Senado Federal. A presidência submete à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado à unanimidade o requerimento. Passa-se a deliberação. Passamos agora à discussão da matéria. Consulto a senadora ministra Tereza Cristina se deseja discutir a matéria. Senador, esse projeto de lei que aprovamos hoje por unanimidade na CAI é um projeto de interesse do Brasil. Por isso, a urgência dele, para que saia do Senado hoje ainda, vá à Câmara dos Deputados amanhã e possa ser votado, para que o Brasil tenha defesa, que o Brasil tenha instrumentos, né, se tiver algum tipo de retaliação aos seus produtos, dos mais diversos segmentos, não só do agronegócio, mas de todos os segmentos, para que o Brasil tenha instrumentos para sentar uma mesa de negociação e não retaliar, mas dialogar, mas tendo instrumentos fortes, se for preciso, então, fazer a retaliação. É por isso que hoje nós estamos aqui pedindo essa urgência urgentíssima. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado e cumprimento Vossa Excelência, querida ministra Tereza. E fazer também uma ponderação e um elogio a Vossa Excelência. Vossa Excelência há algum tempo discute esse assunto. Antes mesmo desse problema todo que nós estamos vivendo em relação a outros países que insistem em impor tarifas em relação ao Brasil e a outros países. Então, eu queria lhe cumprimentar pela persistência, pela resiliência em debater um assunto relevantíssimo, como disse ainda há pouco, para o Brasil. E, ao mesmo tempo, na esteira, cumprimentar o presidente Renan novamente por ter enfrentado esse debate na comissão e estar, sem dúvida nenhuma, fazendo parte desse momento histórico para o Brasil e para o Parlamento brasileiro. Parabéns, ministra Tereza, pela iniciativa. Concedo a palavra ao senador Jaime Bagatoli. Quero aqui parabenizar a nossa senadora Tereza Cristina, dizer para vocês que nada mais justo, senadora Tereza Cristina, que essa reciprocidade ambiental, porque nós já temos o Código Florestal mais penoso do mundo, onde nós temos ainda muitas coisas a discutir aqui no Parlamento, que é a situação da moratória da soja, da moratória do boi, onde nós temos um Código Florestal que nós precisamos que esse Código Florestal seja respeitado por todos os países pelo mundo afora. E dizer para vocês que não é só o que está acontecendo só na indústria, só na agricultura, não.
Isso aí está acontecendo na indústria, está acontecendo no comércio, está acontecendo em diversos aspectos de exportação que nós temos com os outros países. Então, essa reciprocidade ambiental, esse projeto que foi aprovado, o projeto 2088 de 2023, ele é de suma importância para nós, para o Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime. Concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Só para ressaltar aqui o trabalho feito pela senadora Tereza por ampliar esse projeto para servir não apenas para a questão e para o debate ambiental. Naquele momento, o foco, a dificuldade era a imposição europeia com relação às questões ambientais e comerciais aqui. A Europa, que não tem mais mata ciliar, quase não tem reserva legal nenhuma, todavia fica apontando o dedo contra um país das maiores reservas legais do mundo, cujo percentual menor é 20%, daí vai para 35%, daí vai para 80%, dependendo do bioma. Para, digamos, dar ao negociador brasileiro alguma condição de colocar sua opinião legal na mesa, esse projeto surgiu e começou a andar. Mas logo em seguida, houve necessidade de se atuar também em outros campos. E nesse momento, quando o governo americano coloca aí na mesa uma taxação infinita de produtos, e amanhã é um dia muito especial para o mundo nas relações comerciais, a senadora Tereza ampliou o arco de atuação dessa lei e fez dela a principal ferramenta da diplomacia brasileira no que diz respeito à negociação comercial mundo afora. Quero aqui parabenizá-la pelo trabalho, as comissões de meio ambiente, a comissão de economia, e aí cumprimentar o nosso presidente Renan Calheiro. Enfim, todo mundo teve um trabalho excepcional e estamos muito felizes pela celeridade que foi dada a esse assunto necessário, importante, urgente, e a gente precisa avançar. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senador Alan Rick. Em seguida, o senador Jacques Wagner. Senhor presidente, parabenizar a senadora Tereza Cristina, que do alto do seu amplo conhecimento como ministra da Agricultura do Brasil, alguém que lidou e lida diretamente com o dia a dia do setor mais produtivo deste país, que é a nossa agropecuária, apresenta um texto que se coaduna com aquilo que os brasileiros pensam. O que é a reciprocidade? É ser justo. O Brasil, que já obedece uma legislação ambiental rígida, o Brasil que tem sob os olhos do mundo uma Amazônia, que para muitos deve ser tratado como um oásis intocado e para nós deve ser cuidado, mas também respeitado a soberania do nosso país, do nosso povo que ele mora, gerando riqueza para este povo e desenvolvimento social e humano para aqueles que nela habitam. Portanto, o tema que propõe, inclusive, um instrumento, um mecanismo de debate, de negociações acerca de qualquer medida unilateral de países ou blocos contra setores econômicos do Brasil, e a gente sabe que o maior foco é tirar a força da agricultura brasileira, é buscar impedir que nossos produtos continuem ganhando mercados cada vez mais. E nós não vamos permitir isso. Apoio integralmente a matéria, porque nós temos, naqueles que trabalham no campo, os brasileiros que levam comida todos os dias para as mesas do Brasil e do mundo inteiro. Parabéns, senadora Tereza. As medidas de reciprocidade são a inteira expressão da justiça. Conte comigo, vamos aprovar a matéria, presidente. Concedo a palavra ao senador líder Jacques Wagner.
Presidente, apenas para elogiar a todos os senadores e senadoras, o senador Zequinha, a senadora Tereza Cristina, que foi a relatora. E eu acho ótimo que isso aqui tenha acontecido, para entender que não necessariamente o governo e a oposição têm que estar em lados opostos. Há temas que dizem respeito à economia nacional, à defesa da economia nacional ou outros temas que o interesse nacional fala mais alto. E esse texto da chamada reciprocidade oferece ao governo federal ferramentas que eu espero que não precisem ser usadas. Mas, se for concretizado um ataque a produtos nacionais, evidentemente que nós não queremos brigar, mas não seremos subservientes. Então, o Congresso oferece ao Executivo, e espero que seja votado na Câmara, essa possibilidade de uma ferramenta para defender a economia brasileira. Então, eu queria parabenizar o governo, eu sou suspeito para parabenizar o governo, mas para parabenizar esse espírito mais alto que fez a unidade de governo e oposição. O senador Alessandro pediu a palavra ainda há pouco. Por que o senhor não abre a votação, presidente? Abra a votação. Minha sugestão é que o senhor abra a votação do projeto. Eu vou acolher a solicitação de Vossa Excelência e vou, de ofício, autorizar a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel e proceda à votação deste projeto, incluído extra-pauta, de maneira nominal. Também para atender a solicitação de alguns senadores que gostariam de registrar sua presença, que não puderam participar, senador Messias, da votação anterior, que foi nominal. Não posso abrir. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação nominal por uma decisão da presidência de ofício. As senadoras e os senadores já podem votar. Eu queria consultar as lideranças partidárias se desejam orientar suas bancadas. Como vota o PSD, líder Omar Aziz? Senhor presidente, o PSD vota sim. PSD orienta o voto sim. Como vota o Partido Liberal, líder Zequinha Marinho? Rogério Marinho. Senador Jaime Bagatoli, Vossa Excelência pode orientar pelo Partido Liberal? PL vota sim. PL vota sim. Como vota o MDB, líder Eduardo Braga? O MDB vota sim, senhor presidente. MDB vota sim. Como vota o PT? O PT encaminha o voto sim. PT orienta o voto sim. Como vota a União Brasil, líder Efraim? União vota sim, presidente. União vota sim. Como voto Progressistas, vota líder sim. Tereza Cristina? Sim. Vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, oposição vota sim. Oposição orienta o voto sim. Como vota o PSB? Senador Chico Rodrigues. Podemos. Como vota o Podemos, líder Carlos Viana? O Podemos vota sim. Podemos orienta o voto sim. Como vota o Republicanos, líder Messias de Jesus? Senhor presidente, o Republicanos orienta o voto sim. Como vota o PDT, líder Everton? Senhor presidente, o PDT vota sim. PDT orienta o voto sim. Como vota o PSDB, senador líder Plínio Valério? Senador Stevenson Valentim? Como vota o novo líder Eduardo Girão? Presidente, o novo orienta e vota sim. Como vota a maioria? Como vota a minoria? Maioria, líder veneziano? A maioria sim, senhor presidente. Maioria orienta o voto sim. Governo? Senador Randolfo Rodrigues orienta o voto sim. Ele estava pegando a assinatura? Como vota a bancada feminina? Senadora Margarete. A bancada feminina orienta o voto sim. A presidência solicita às senadoras e os senadores que venham ao plenário. Nós estamos em processo de votação nominal do PL número 2088 de 2023, com a subemenda nos termos do parecer da CAI. Presidente. Concedo a palavra ao líder Rogério Carvalho. PT já está ali a orientação, PT vota sim. E eu queria cumprimentar a senadora
Tereza Cristina, pelo excelente trabalho que ela fez na relatoria desse projeto e dizer da importância do projeto que a gente está aprovando no dia de hoje. A reciprocidade, ela não é uma coisa de se eles dão 15%, se eles colocam uma barreira de 15% num produto, a gente coloca 15% no mesmo produto ou num produto similar. É, na verdade, a possibilidade da gente poder enfrentar essa guerra de barreira tarifária que está se iniciando ou sendo retomada no mundo inteiro. Portanto, é extremamente oportuno a aprovação desse projeto no dia de hoje e é importante que todos os senadores e senadoras possam votar, porque esse projeto é um grande instrumento para defender a soberania, defender os interesses do Brasil e dos produtores brasileiros e do povo brasileiro, que não pode ficar sem essa proteção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, querido líder Rogério Carvalho. Senador Exalci Lucas. Senadora Leila Barros. Senador Carlos Viana. Senador Carlos Viana está aqui. Senador Carlos Viana. Ah, está aqui. Senador Cleitinho. Senadora Daniela Ribeiro. Senador Confúcio Moura. Senador Chico Rodrigues. Senador Doutor Irã. Senador Jaime Campos. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Cid Gomes. Senador Rogério Marinho. Nós vamos aguardar, tem vários senadores que estão se deslocando e nós vamos aguardar para que a gente possa proceder à votação com o maior número de senadores e senadoras possível. Senador Wellington Fagundes. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao meu querido amigo senador Jaime Campos, Agradeço do Mato Grosso para o mundo. Muito obrigado, senhor presidente, Davi Alcolumbre. Eu quero, nessa oportunidade, senhoras e senhores senadores, eu quero manifestar o meu apoio ao projeto de lei 2088, de 2023, que estabelece o princípio da reciprocidade econômica como mecanismo fundamental para garantir condições justas
de concorrência aos nossos produtores no comércio internacional. O Brasil é uma nação produtiva, inovadora e detentora dos setores agropecuários mais avançados do mundo. No entanto, os produtores brasileiros têm sido constantemente prejudicados por barreiras comerciais impostas por outros países que dificultam ou impedem o acesso dos nossos produtos nos mercados estrangeiros. Muitas dessas barreiras são travestidas de exigências ambientais ou sanitárias, sem embasamento técnico suficiente, configurando práticas desleais de comércio. O princípio da reciprocidade econômica assegura que, se um país limita ou onera a entrada de produtos brasileiros de forma injusta, o Brasil possa adotar medidas semelhantes, forçando uma negociação mais isenta. Isso é essencial para resguardar nossa economia e proteger o setor produtivo nacional de concorrência desleal. Vamos, dessa forma, proteger os produtos brasileiros contra as taxações injustas de outros países. Mas, senhoras e senhores senadores, é importante também ressaltar que o Brasil possui uma das legislações ambientais mais modernas e rigorosas do mundo, o Código Florestal Brasileiro, sancionado em 2012, em que eu tive o privilégio de também ser membro daquela comissão em que tratamos desse assunto de tão importância para o nosso país e para o mundo. Diferente de alguns tentam alegar, nossos produtores já cumprem exigências ambientais extremamente rigorosas, garantindo os critérios de produção sustentável. De acordo com a Embrapa, o Brasil reserva 66% do seu território. Somos exemplos mundial da economia verde. Portanto, não podemos permitir que regras protecionistas de outros países sirvam como pretexto para discriminar nossos produtos no mercado internacional. A aprovação da lei, tão bem feita pelo ilustre senador Zequinha Marinho, como também muito bem relatada pela ilustre e eminente senadora Tereza Cristina, é uma questão de justiça econômica e da nossa soberania nacional. Não podemos aceitar que o Brasil seja penalizado por cumprir normas ambientais e produtivas de alto padrão, enquanto outros países impõem barreiras arbitrárias para prejudicar a nossa competitividade. A aprovação deste projeto, que conta com meu total apoio, representa um passo essencial para a defesa dos interesses econômicos do Brasil e a valorização da nossa capacidade produtiva. De forma, meus amigos, minhas amigas, este projeto, muito bem produzido e elaborado pelo senador Zequinha Marinho e relatado pela ministra Tereza, nossa querida senadora, com certeza tem o apoio incondicional, não só do Congresso Nacional, mas, sobretudo, querida ministra Tereza, da sociedade brasileira, daqueles que certamente produzem, que gera riqueza, que gera alimento, que gera, com certeza, emprego. E nós queremos ter autonomia, mas, acima de tudo, soberania, para que possam respeitar o nosso país e o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Jaime. Consulto se há algum senador ainda que deseja votar. Pela ordem, senhor presidente. Senador, o líder Rogério Marinho estava aqui, fez... Estava lá, estava no café lá. Concedo a palavra ao nosso querido presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, apenas para registrar, não podia deixar passar em branco, nós aprovamos hoje pela manhã, estamos prestes a aprovar aqui no plenário, o projeto da reciprocidade, relatado com extremo equilíbrio e competência pela senadora Tereza Cristina, que está aqui ao nosso lado e lá na Comissão de Relações Exteriores também. O texto responde a uma demanda real, proteger o Brasil diante das regras comerciais e ambientais unilaterais, sem abrir mão do diálogo e da diplomacia.
Diante de ameaças externas, o Senado responde com união e o Brasil demonstra que precisamos agir com responsabilidade, com estratégia e bom senso. O próximo passo é aprofundar esse debate no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e fortalecer as pontes com os nossos parceiros internacionais. Essa é a nossa avaliação, senhor presidente, sempre entendendo que o diálogo e a construção de relações para fortalecer laços diplomáticos sempre é o melhor caminho. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador líder Carlos Viana. Senhor presidente, eu requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplauso ao empresário mineiro Reginaldo Gil, de Belo Horizonte, pelo exemplar trabalho à frente da empresa Regil. Com o intuito de trazer soluções na área têxtil para o Brasil e China, Reginaldo Gil fundou a Regil em 1985. Foi o primeiro empresário brasileiro a criar uma ponte importante na relação entre os dois países. A empresa com sede na cidade de Belo Horizonte conta com uma equipe na China para oferecer suporte nas operações entre os dois países. Há mais de 35 anos, a Regil se destaca como pioneira no fornecimento de tecidos para o Brasil importados da China, Índia e Paquistão. Além disso, a Regil controla e acompanha todos os pedidos dos clientes, desde o envio das primeiras amostras para apreciação, passando pelas negociações das melhores condições comerciais, como preço, pagamento e entrega, até a chegada do produto ao Brasil. A empresa também desenvolve ações na área têxtil para estimular a inovação, capacitação, modernização e o networking entre empresários e clientes. Isto posto, requeiro que seja consignado voto de aplauso ao empresário Reginaldo Gil e toda a equipe pelas quase 4 décadas de prestação de serviços para o comércio exterior em nosso Brasil. É o requerimento, senhor presidente. A mesa defere o requerimento encaminhado por Vossa Excelência e determina a sua publicação. Concedo a palavra ao senador Reis. Senhor presidente, colegas senadoras, senadores, cumprimentar a colega senadora Tereza Cristina, minha colega produtora rural e também engenheira agrônoma, pelo excelente relatório que fez por esse trabalho. E recordo, senadora Tereza, quando nós estávamos votando o Código Florestal, Espiridião Amin, então deputado, me trazia relatórios de rios da Europa, da Itália, da França, da Alemanha. O que eles não cumpriam lá, queriam que nós cumpríssemos aqui. Portanto, senador Bagatoli, hoje é a reciprocidade da reserva legal de 80% na vossa região, de 20% nos estados do Sul, que eles não têm e querem que nós tenhamos. A própria reserva legal de 500 metros, que virou em 100 metros, no caso dos rios maiores do Brasil, isso eles não têm na Europa, nem nos próprios Estados Unidos. Portanto, é importante essa reciprocidade, esse trabalho da senadora Tereza, a quem eu quero cumprimentar. Obrigado. Eu gostaria de consultar as senadoras e os senadores se eu posso encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado da votação nominal. Votaram sim 70 senadores, não nenhum senador. Está aprovado a emenda número 1, substitutivo, com as subemendas número 1 a 3, ficam prejudicadas o projeto e as demais emendas. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Em discussão,
do substitutivo em turno suplementar. Está encerrada a discussão. Sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. Cumprimentando a unanimidade do plenário do Senado Federal, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Parabéns. Conceda a palavra à ministra Tereza Cristina. Presidente, ganha o Brasil. Presidente, muito obrigado. Ganha o Brasil. Esse é um projeto para que o Brasil tenha a sua soberania garantida. Não é retaliação a um país, a um bloco, enfim. É uma lei que ajuda as negociações de todos os países, dos mais de 160 países com que o Brasil tem relações comerciais. Então, eu fico aqui muito feliz, agradeço aí a todos que se empenharam para fazer deste projeto um projeto que traga segurança ao setor produtivo brasileiro. E eu gostaria de pedir, presidente, mais uma excepcionalidade, a agilidade da mesa diretora em encaminhar o projeto para a Câmara Federal para que ele possa ser votado, talvez, amanhã naquela casa. Muito obrigada a todos. Senadora Tereza Cristina. Socorreu o Danilo aqui na hora. O doutor Danilo e a doutora Sabrina já estão redigindo os autógrafos e a mesa já vai encaminhar imediatamente para a Câmara dos Deputados. Parabéns, presidente Renan, parabéns, senadora Tereza, a todos os senadores que, à unanimidade, deram uma grande resposta em nome de um país chamado Brasil. Muito obrigado, presidente Davi. Inclusive um registro, senador Girão, do empenho pessoal do senador Randolfo Rodrigues, que foi de mesa a mesa recolher as assinaturas. Obrigado, presidente, obrigado. E o senador Wagner, que está muito envolvido na votação, numa videoconferência do plenário do Senado Federal. Parabéns, líder. Item extra pauta, requerimento número 206 de 2025. A senadora Daniela Ribeiro e outros senadores que solicitam voto de aplauso à Polícia Legislativa do Senado Federal pela realização de operação para desarticular quadrilha que se passava por senadores para dar golpes. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e será cumprida a deliberação de plenário. Nós estamos, as matérias que foram pautadas para a ordem do dia de hoje, foram concluídas, inclusive os itens que foram sugeridos extra pauta, senador Ivete da Silveira. Eu queria propor a suspensão da sessão, porque a Câmara dos Deputados ainda está deliberando a medida provisória. Nós não temos oradores inscritos. Eu consultei a secretaria da mesa e a sugestão foi que nós suspendêssemos a ordem do dia e aguardássemos a votação na Câmara da matéria. E, em seguida, nós anunciaríamos a retomada da reunião e voltaríamos a deliberar a medida provisória número 1268. Há concordância do plenário? Fica suspensa a sessão. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude
que isto se cumpra. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu optei por uma imagem que fosse uma coisa pacífica, familiar, conciliatória, que as pessoas pudessem ver aquele cartão postal. Talvez essa coisa tátil do molhado, do vidro que corta, do perigo, usando esses materiais que têm uma identidade associada à agressão, ao desconforto, à vulnerabilidade, ou talvez ao perigo, sabe, de estar lidando com a vulnerabilidade que não é só física, material, mas ela é política também, sabe? A gente sente como essas coisas que nós temos como normais, leis, que a gente pensa que elas existem, né? Como essas coisas podem se transformar de uma hora para outra. Ainda que seja essa reconstrução de Brasília, os cacos não tem mais como juntar, né? Regularização fundiária é a nossa pauta número 1. Qual é a pauta legislativa da regularização fundiária? A gente acha que muito papel significa, né, seriedade, austeridade. Não é. Muito papel significa atraso. A gente quer simplificar isso. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Fiz o pagamento, só que aí o produto não chegou. 1/4 da população brasileira, 24%, efetivamente perdeu dinheiro para golpes digitais. As plataformas elas precisam ser responsabilizadas na ocorrência de fraudes. É extremamente importante promover a educação digital para gerar um ambiente mais saudável, para gerar um ambiente mais seguro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Em uma das audiências mais emblemáticas da CPI, um criminoso, confesso, se vangloriou da quantidade de times que rebaixou para obter ganhos financeiros. Esta CPI foi essencial para sua localização em Dubai, onde foi detido pela Interpol. A comissão também requereu prisões preventivas e conduções coercitivas para chegar a investigados e inovou a oferecer um acordo de colaboração premiada que acabou sendo recusado. Com base nas investigações,
Sugerimos o indiciamento de 3 investigados com apoio em fortes indícios colhidos. Ajustamos a redação dos crimes de corrupção esportiva e fraude de resultado. Também criamos o crime de fraude ao mercado de apostas, inexistente até então. Além disso, propomos penas para atletas que forneçam informações privilegiadas usadas para obtenção de vantagem nesse mercado. Propomos ainda o crime de divulgação ou propaganda de ganhos regulares e reais em apostas. No relatório apresentado, eu entendo que nós temos essas apreciações a fazer. Entre elas, destaca-se a falta de recomendação para que sejam desencadeadas pelos órgãos públicos de apuração e persecução penal, como a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, investigações sobre a suposta ação perpetrada pelo deputado Felipe, o qual teria cobrado 35 milhões de reais à Associação Nacional de Jogos e Loterias, então presidida por Wesley Cárdia. A proposta que eu faço é que na comissão de esportes ele seja convocado para que ele fale, para que ele responda, e na comissão de esportes haverá uma decisão. Santa Catarina debate o aumento da população em situação de rua. Projeto que proíbe a pesca de 13 espécies de peixes em Mato Grosso do Sul gera polêmica. Animais de assistência podem acompanhar tutores em espaços coletivos. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto que torna crime qualificado o homicídio cometido por integrantes de facções criminosas. O autor desse projeto é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que está aqui conosco. Senador, obrigada pela sua presença. Prazer muito grande estar aqui para poder falar desse projeto. Senador, como que é atualmente, o que prevê, qual é a mudança que a sua proposta prevê? Então, as pessoas imaginam assim, quem comete homicídio faz parte de uma organização criminosa, mas não, às vezes é um homicídio passional, um marido que matou a mulher, ou um assalto, né, e acaba matando a vítima, enfim. Essa situação é para que grupos organizados, tem mais de 80, quase 90 grupos organizados aqui no país. Isso junta milicianos e tudo mais. Então, eles têm dentro para formar o grupo e manter, vamos dizer assim, unidos e fortes e coesos, as decisões são sempre a morte. Eles não vão para a justiça pedir porque o outro fez ou deixou de fazer dentro do grupo, então é sempre com penalidade, a pena de morte. Então isso vai diminuir a ação deles, essa opressão. Nós temos, assim, um estudo que nós fizemos, 1 em cada 10 brasileiros convive com algum grupo de organização criminosa na sua região. Então, assim, eles são muito violentos e sabem que tem toda uma estrutura para blindar e permanecerem ainda mais poderosos. Tanto é que os dois que se despontam, que é o PCC e o Comando Vermelho, nós achamos, o brasileiro só acha que só tem 2. Só que esses 2 são os maiores e que já dominaram locais que não é só em comunidades carentes e só mexe com tráfico de drogas ou milícias. Não, nada disso. Já chegou a posições de autoridades até. Então é gravíssimo. E o risco de apresentar um projeto desse, que a gente fica exposto contra quase 90 grupos criminosos, para aumentar a penalidade, ou seja, se ele matar e ele pertence a um grupo, porque até dentro do presídio há uma seleção de grupos criminosos. Então, se ele pertence a um grupo criminoso, vai aumentar a penalidade dele. Ou seja, antes ele achava que fazer parte de um grupo criminoso iria blindá-lo de qualquer ato, né, de homicídio, agora não, agora é o contrário. Agora, se ele estiver pertencendo a um grupo que ele se achava que ia ficar protegido, agora ele não vai poder mais, porque senão a penalidade vai ser maior.
E o que caracteriza uma facção criminosa? Um grupo de criminosos, normalmente inicia-se com o tráfico de drogas, mas aí depois vai para todas as áreas, até cigarro, bebida, tudo. Você pode imaginar que não é só a questão de as pessoas associam uma organização criminosa que mexe com corrupção ou que mexe com isso, com tráfico de drogas. Não, abrange muita coisa. Tráfico de armas é uma organização criminosa. O seu projeto fala de milícia privada, grupos de extermínio, é isso? Grupos de extermínio são profissionais contratados por criminosos ou por grupo. Então, eles são especialistas nisso. Exemplo, quando tem uma operação policial que apreende uma quantidade grande de drogas, ele fica, o grupo criminoso, né, a organização criminosa que estava conduzindo comprou aquelas drogas e estava transportando, ele tem um prejuízo enorme. Então ele contrata um outro grupo criminoso que é especialista em assalto ao banco, em cidades do interior, para então recuperar o recurso que ele perdeu por conta da apreensão das drogas. Então, assim, é um grupo criminoso contratando o outro, cada um com sua característica. E eles se sentiam blindados, o grupo blindava, né? Era muito forte, não mexa, se você mexer com ele, você está mexendo com o Comando Vermelho todo, vamos dizer. E você não sabe onde tem um integrante. Então, agora não, agora então se ele já é configurado, porque ele não vai chegar num presídio e vai dizer, não, eu quero estar naquele grupo lá. Só de ele falar isso, pronto, já se entrega. Entendi. Então, se ele for para o outro, outros vão identificar que ele não é daquele, ele é do outro e vão matar ele lá. Então, ele vai ser obrigado e não vai ter saída. E aí a penalidade vai ser maior. Então, a segurança que ele tinha de permanecer e se formar em grupos criminosos, isso vai começar a enfraquecer. É uma ferramenta para começar a enfraquecer a formação de grupos criminosos. Quando a gente classifica como crime qualificado, a pena dobra, é Sim, isso? exatamente. Então, a pena atualmente é de 20 para homicídio, aí passaria para 40? A nossa proposta era até 50, mas foi aprovado na comissão de 20 a 40 anos. E o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Tem aumentado o número de homicídios cometidos por integrantes de facções criminosas? Muito. Nos últimos 3 anos, a violência no Brasil cresceu assustadoramente. Só para o meu estado, eu, como parlamentar, mandei 90 milhões só para a segurança pública e, infelizmente, fiquei sabendo que em 180 anos de polícia militar que tem no meu estado, eu fui o primeiro a mandar recursos para a segurança pública. Porque se tinha assim, eu não vou alimentar a cobra, ela pode me picar depois, né? Como eu não tenho esse problema, então vamos fortalecer a segurança pública. Então a questão de um enfraquecimento exemplo, o governo federal gastou muito mais em propaganda do que em segurança pública. E atualmente o crime organizado vê no atual governo uma facilidade de se cometer mais crimes. Porque, exemplo, olha como a incoerência. Eu, como senador da República, por conta de ter projetos voltados ao combate ao crime organizado, quase 90% dos meus projetos de lei são nessa área. Eu sou ameaçado de morte quase todo dia, e com grupos de alto poder, né? Como PCC, Comando Vermelho. No inquérito onde teve a busca e apreensão no meu gabinete, na minha residência, de forma ilegal, que foi contra a PGR, foi retida a minha arma, que foi concedida pela Polícia Federal, uma arma de defesa pessoal, para que eu pudesse, em qualquer situação que ocorresse, eu pudesse defender minha própria vida. E o ministro me tirou isso. Então, além de ter projetos nesse nível, que é muito arriscado, porque você está penalizando as pessoas que são mais cruéis, né? E você está desprovido de qualquer defesa, dá uma certa... Assim, a família fica tentando evitar de fazer isso. Então, isso era uma coisa mais rotineira, por isso não se apresentava tanto projeto nesse sentido, por conta das ameaças e as consequências. E eu disse, não vou recuar, é o meu setor de muitos anos,
E eu não posso viver num país, e nem minha família, que eu tenho medo que minha filha ande na rua e possa ser morta ou qualquer razão. Senador, como que o seu projeto pode impactar no combate à violência no Brasil? Então, quando você começa a tirar força desses... Quando fala grupo, é impressionante, fala assim, grupo organizado. Eles são de fato organizados. Não tem... A penalidade é mutilação e pena de morte. Então, assim... São mortes mais violentas, né? Extremamente violentas. E quem executa não é o topo da pirâmide do grupo organizado. São os que estão iniciando, que são jovens, e os jovens são mais cruéis, não têm a noção de consequências. Então, é igual quando você fala com a criança, não faça isso, ela vai lá e faz. Então, tudo quando é crime com muita crueldade, é porque foi feito por adolescentes a mando do grupo organizado. Que, exemplo, teve uma situação que se tornou pública em 2019, que um dos seguranças estava fazendo a minha proteção por conta que eu estava relatando um projeto anticrime, que colocava PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Terrorista não é só explodir, é gerar terror na sociedade, né? De qualquer forma que for. Tanto é que o governo americano vai colocá-los como grupo terrorista. Bom, então, um segurança foi identificado, foi levado para o alto da comunidade, no núcleo da comunidade, foi espancado quase até a morte, ele é daqui do Senado, quase até a morte. Pegaram a arma dele, ele estava todo ensanguentado, na iminência de morrer, ele conseguiu se desvencilhar para o suor, o sangue, conseguiu fazer com que os bandidos segurassem ele, que iam executar. E ele saiu correndo. Ele foi direto para o hospital. No hospital, eu achava que era um ser de outro planeta que estava sangue puro. Tenho fotos disso. Logo em seguida, horas depois, veio um senhor com um pacote e disse assim, olha, esse pacote é para ser entregue para o rapaz que chegou aqui ensanguentado. Quando a enfermeira entregou o pacote, era a arma dele. Aí você pergunta, mas por que o chefe dessa organização criminosa mandou devolver a arma para ele? Porque se não devolvesse a arma para ele, e penalizou com pena de morte os que fizeram isso com ele. Uhum. Aí pergunta, mas por que isso? Porque eles não querem polícia na comunidade buscando a arma que foi roubada, porque aí eles deixam de vender drogas e deixam de ganhar muito. Então é um prejuízo muito grande. Entendi. Então aquele que faz um assalto, pega uma arma, então vai, porque rouba a arma e leva para a comunidade. É um prejuízo enorme para a comunidade. Então eles acabam, o próprio grupo organizado penaliza os lá de baixo que fizeram isso. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Nada, um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Essa é uma das bandeiras mais fáceis de identificar, né? O nome está escrito nela. É um símbolo que está ligado diretamente à identidade de um povo com o estado inteiro. O Paraná é um dos estados que mais se esforçou para construir uma identidade de fato depois da proclamação da República. Interessante que a gente nota na bandeira do Paraná citações do movimento paranista. O movimento resgata valores da terra. Da natureza, da geografia do Paraná. Ele veio aí na rebarba do modernismo brasileiro e a ideia dos artistas paranaenses era destacar elementos da natureza e até mesmo do cotidiano do estado do Paraná e trazer isso para monumentos, para gravuras, para quadros, o símbolo da onça, o símbolo da mata, o do araucária, uma árvore que chega a 50 metros, uma madeira muito boa para construir móveis, embarcações, né, construir casas. E do outro lado, a gente tem
a erva mate. O plantio da erva mate com araucária é muito bem sucedido no solo paranaense. Sim, porque a erva mate ela vai ser plantada na sombra da araucária. A faixa branca que a gente percebe na bandeira do estado do Paraná simboliza o Trópico de Capricórnio, que passa no norte do estado. O Cruzeiro do Sul, né, que também é um símbolo da República do Brasil e que o Paraná também incorpora, né, dentro das suas tradições. O verde representa a mata, representa a natureza, né, principalmente do interior do Paraná. As riquezas agrícolas, a exuberância da flora nativa e a unidade em torno de um nome. Paraná, essa bandeira tem história. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilômetro para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas só não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Para te chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Ainda pessoas trans estão à margem da sociedade. A gente vê o preconceito e discriminação muito mais acirrado quando fala da nossa comunidade. Níveis de violência, quando você vai ver assassinatos, são com crueldade. O Brasil continua, desde 2009, a série histórica, como o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Não é dado oficial, porém, a ONU ela reconhece esse dado, tanto que divulga nos seus boletins.
92% das travestis e mulheres trans estão na prostituição, né? Assim, 76% das travestis e mulheres trans não conseguem concluir o ensino médio por conta das violências que existem no sistema educacional, e a gente precisa de estratégias para que a gente consiga permanecer nesse espaço, porque a gente consegue chegar, mas a gente não consegue ficar. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade, liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Nós temos nos estados do norte, os senadores do norte do país falam isso cotidianamente, hoje o crime é organizado como o maior empregador. Isso é destruidor para a sociedade. A gente não pode aceitar isso. Seja bem-vindo, senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela presença. O senhor apresentou o requerimento para a criação de uma CPI sobre o crime organizado. Qual a expectativa do senhor em relação à instalação dessa CPI e o desenvolvimento dela? A gente espera que a CPI seja instalada, tenha seu requerimento lido e a indicação dos líderes no mês de abril. O presidente Davi Alcolumbre manifestou apoio à CPI, mas pediu um prazo por conta do atraso que nós tivemos na votação do orçamento. É uma coisa razoável, que ele espere mais 30 dias para poder ter instalação. Senador, o requerimento propõe uma CPI com prazo de 120 dias, um orçamento limitado e há facções ou braços de facções do Amapá ao Rio Grande do Sul. Como que a CPI pode lidar com a extensão geográfica do problema que é o crime organizado no Brasil hoje? Não caindo no erro de tentar transformar a CPI numa delegacia de polícia. A CPI não está aí para criar mecanismos de investigação próprios. A gente tem que trazer os profissionais da segurança pública que estão na linha de frente, Ministério Público, Judiciário, polícias, sistema prisional, fazer uma radiografia completa do cenário que nós temos e mostrar também aquilo que vem funcionando, porque nós temos estados com bons indicadores. Então não é uma praga nacional, é um problema que está em todos os estados, mas que tem tratamentos diversos, tem alcances diversos. Então acho que é possível sim, dentro desse prazo, ter uma radiografia robusta, mostrar as soluções possíveis e apresentar também a produção legislativa necessária para reforçar, por exemplo, o orçamento do sistema prisional, que é um calcanhar de Aquiles. Não adianta fazer prisão em massa e eu não ter como tratar esse preso, como isolar esse preso, recuperar ele para a sociedade. Então a gente tem uma série de tentativas na nossa história que não funcionaram, que não deram certo, um punitivismo improdutivo, e a gente tem que virar essa página, partir para um trabalho técnico de repressão ao crime.
quando o senhor fala do sistema prisional, em muitos casos, facções criminosas surgiram dentro do sistema prisional. Né? O que o senhor imagina em termos de legislação que pode inviabilizar a reprodução dessa sistemática? A primeira coisa é orçamento adequado. Eu preciso ter instalações prisionais adequadas para a quantidade de presos que nós temos. Esse é um ponto. O outro ponto é você acabar com o volume de prisões provisórias que nós temos. O judiciário precisa trabalhar mais rápido. A gente tem que encontrar mecanismos que podem ser processuais, podem ser de estrutura, para que você tenha julgamentos mais rápidos. Isso passa pela legislação? Eventualmente sim, na medida da legislação processual penal que seja mais célere, que permita julgamentos mais rápidos. É plenamente possível reduzir esses prazos. Eu não posso ter um volume de presos provisórios que eu tenho hoje, mal acomodados em prisões que servem como escritórios, como universidades do crime. Esse é um dos pontos frágeis do nosso sistema de repressão. E a gente tem que tratar disso. A CPI vem para isso, para dar uma radiografia completa e tentar mostrar soluções. Olha, em tal estado funciona bem porque você conseguiu controlar o sistema prisional. Mas em qual estado funciona bem, senador? Nós temos evoluções em vários estados, desde estados como Santa Catarina, por exemplo, que tem há muito tempo bons números, e estados como o meu Sergipe, que reduziu drasticamente a violência urbana. Então existem soluções. Agora, as soluções passam por um trabalho integrado. Você vai ter que ter União, Estado, município trabalhando em conjunto, os poderes trabalhando em conjunto, com a liderança do Executivo Nacional. Hoje o Brasil não tem nenhum projeto consistente de segurança pública. Nós não temos um plano nacional de segurança pública. O problema está aí, nós perdemos jovens, perdemos vidas diariamente e o governo não trata da questão. Por muitos anos virou as costas. Agora acho que chegou a hora de olhar isso de frente. Senador, a CPI pretende investigar, segundo o requerimento de criação, né, o funcionamento de várias organizações criminosas, mas como é que é possível obter informação sobre táticas, estratégias, métodos de operação dessas organizações, considerando a clandestinidade das atividades? Todas essas atividades são objeto de investigações pelo Brasil afora. Então nós temos profissionais da segurança pública, do Ministério Público, do Judiciário, com altíssimo conhecimento de causa e que tem plena capacidade de apresentar para a gente não só os dados, mas também os gargalos. O que falta para funcionar? Por que eu não consigo reprimir, por exemplo, a lavagem de dinheiro? Porque todos esses crimes que envolvem organizações, eles vão desaguar em processos de lavagem de dinheiro. Quais são os gargalos que eu tenho que fechar? Onde é que eu tenho que atuar com mais força? Seja mudando legislação, mas principalmente cobrando do Executivo uma ação mais incisiva. Reforço das equipes, formação de varas especializadas, fortalecimento dos grupos especializados do Ministério Público, uma série de medidas que estão no papel, mas nunca saíram. Então, talvez um desdobramento virtuoso de uma CPI como essa seja um grande reforço orçamentário para a segurança pública no Brasil. Senador, a infiltração do crime organizado, a gente estava conversando sobre isso antes da entrevista começar, né? Em setores da sociedade, judiciário, legislativo, executivos municipais, estaduais e até o federal, é uma preocupação central, né? Como que a CPI vai se dedicar a esse tema? Na medida que você encontra os pontos de conexão entre a criminalidade violenta, as facções criminosas, as milícias e o aparato estatal. Onde é que eles se encontram? Se encontram muito fortemente no financiamento de campanhas, o financiamento ilegal de campanhas vem sendo uma porta aberta para o crime. Se encontram na corrupção, vinculada diretamente aos órgãos de repressão, e é possível dar tratamento firme para cada um desses problemas. O que nós precisamos é, primeiro, radiografar isso, segundo, apresentar como funciona nos estados com bons resultados. Por que você consegue combater isso com eficiência em alguns estados e em outros não? E entender que não é um problema das polícias, é um problema da sociedade, é um problema do Estado brasileiro. E vai exigir um tratamento que parte do Executivo Nacional, não tenho a menor dúvida. Eu só vou conseguir fazer o combate ao crime de forma consistente com um Plano Nacional de Segurança que tenha como base o conhecimento de quem está na área. Senador, e como é que o senhor pretende garantir a segurança dos envolvidos? Quem está combatendo o crime e vem aqui, dá um depoimento numa CPI, mostra a cara, como é que essa pessoa vai ser protegida? Essas pessoas já correm risco cotidianamente. Essas pessoas já estão na atividade. E, por conta do trabalho que escolheram, abrem mão da segurança. A verdade é essa. A gente tem que fazer um grande trabalho de fortalecimento das instituições, mas o policial, o profissional do Ministério Público, do Judiciário, que efetivamente se dedica ao combate ao crime, ele corre risco, a sua família corre risco. E esse risco nem sempre é reconhecido pelo Estado. Também isso vai acontecer com a CPI. Você vai ter um contato, e a CPI tem esse poder, esse canhão de atenção, de mostrar o quanto a vida daquelas pessoas é impactada.
E não raro a gente passa aqui pelo Congresso com propostas de aumentos salariais, de vantagens pecuniárias para categorias que estão bem distantes desse tipo de risco, mas que têm por força política acesso a grandes salários, a regimes diferenciados de previdência. Mostrar o cotidiano de quem está no enfrentamento ao crime certamente vai melhorar a vida deles. Uma das estratégias que o crime organizado usa tem sido a expulsão das pessoas das suas moradias, né? E Comando Vermelho, PCC. O que o Estado pode oferecer para essas pessoas em termos de proteção? Hoje as pessoas estão abandonadas, estão à mercê da atuação dos criminosos. O que é preciso é restabelecer a força, o predomínio da força pelo Estado. Quem tem que ter a vitória em termos de número, de armamentos, de equipamentos, de força bruta, é o Estado, sob comando da lei, com ordem judicial. Eu não posso permitir, eu não posso aceitar que numa comunidade, num bairro, você tenha tomada de prédios, de condomínios inteiros pelo crime, desalojando as pessoas que estão ali ilegalmente. E é de um dia para o outro, né? A pessoa recebe um aviso de que ela tem que sair da casa dela, senão ela vai morrer. Nós estamos vivenciando já há algum tempo uma migração da estrutura dessas facções. Elas saem daquilo que era apenas o tráfico ou o roubo de cargas, o roubo a banco, e elas compreendem, como as máfias internacionais, que o domínio territorial é que é a verdadeira base do lucro delas. E a partir daí elas começam a extrair de forma predatória todos os direitos daquele cidadão. Ele passa a ter que pagar por segurança, se ele é comerciante, se ele atua ali. Ele passa a ter que consumir os produtos que são distribuídos pela facção criminosa e ele acaba perdendo até mesmo seu espaço, sua moradia, se isso passar a ser de interesse do líder da facção, do líder da milícia daquele momento. Isso só se combate com força. Não há outra alternativa. É preciso que você tenha a chegada da força do Estado para retomar esse território e também chegar, naturalmente, com todos os outros serviços, com segurança, com saúde, com educação, com assistência social. Você tem que garantir que o Estado represente ali a verdadeira força, e não como você tem hoje. Nós temos nos estados do Norte, os senadores do Norte do país falam isso cotidianamente, hoje o crime é organizado como o maior empregador. Isso é destruidor para a sociedade. A gente não pode aceitar isso. Então é preciso entender essa realidade, mostrar a gravidade dos fatos, mostrar que nós temos outros países, o México talvez seja um bom exemplo disso, que se aproximam de um ponto de não retorno, um ponto onde você teve a infiltração e um domínio criminoso tão elevado que o Estado não consegue mais reagir. É uma guerra civil permanente. Então a gente tem que evitar que isso aconteça no nosso país. A gente sabe que alguns estados estão em condição muito crítica, Rio de Janeiro é notório, mas nós temos outros estados com situação muito difícil, a Bahia em situação difícil, o Ceará com uma situação difícil, o norte do país inteiro. E a gente tem que encontrar caminhos, e esses caminhos existem, para que a gente possa enfrentar isso. É uma prioridade nacional. E é diferente, senador, porque, por exemplo, o senhor cita várias facções criminosas no requerimento, né? A Família do Norte é uma facção com forte atuação na região amazônica, né? Quais as estratégias da CPI para investigar as conexões internacionais com tráfico de drogas, relação com o PCC, Comando Vermelho, crimes de roubos a banco? Hoje nós temos o crime de uma região para outra? E não só esses crimes de violência física, mas cada vez mais os crimes digitais. As facções estão dominando a atuação também no ambiente criminoso digital, por conta do volume de dinheiro que circula. Então hoje você tem braços, sintonias das facções dedicadas exclusivamente a esse tipo de crime. E cada uma delas tem que ser compreendida, cada realidade territorial. Então se você fala da nossa Amazônia Legal, por exemplo, é absolutamente claro que o envolvimento das Forças Armadas ali é crucial. Eu não preciso do homem das Forças Armadas atuando dentro de uma comunidade, dentro do ambiente urbano. Mas eu preciso essencialmente dele nas nossas divisas. Porque é através delas que entra a arma e entra a droga. É através delas que eu tenho a circulação de criminosos o tempo inteiro. E é possível mapear isso, encontrar como você vai destinar recursos para combater isso. Quando eu falo na necessidade de um plano nacional de segurança, é com essa base. Todos vão ter que investir nessa seara. Eu preciso que as Forças Armadas façam a proteção das nossas fronteiras. Eu preciso que as polícias federal e rodoviária façam essa varredura das estruturas para evitar que o combate aconteça exclusivamente na comunidade. Porque esse é o combate mais letal, é o mais perigoso para o inocente. Porque está dentro de uma área superpovoada, numa situação que favorece o criminoso e não o policial, e os confrontos acontecem diariamente. E as balas perdidas, que, enfim, não tem justificativa,
as mortes de vítimas inocentes, o tempo inteiro acontecendo, a paralisação do serviço público, crianças sem aula, a quantidade de dias que as crianças no município do Rio de Janeiro perdem de aula por conta de operações policiais ou de confronto entre facções é absurda. Eu estou jogando fora o futuro dessas crianças por incompetência do Estado. A gente não pode se conformar com isso, a gente tem que reagir a isso. E existem mecanismos para isso. Eu repito, tem estados onde funcionam, tem países onde funcionam. Por que o Brasil tem que ficar para trás? Senador, uma das críticas que vários estudiosos fazem é a cobertura que a mídia faz em relação ao crime organizado. No que essa CPI pode ajudar a explicar o funcionamento, até para os jornalistas mesmo, de como funciona o crime no país e melhorar essa cobertura e também a compreensão que a sociedade tem? A gente vai trazer aqui os maiores especialistas, os profissionais que têm maior vivência na área. Isso vai garantir informação de qualidade. As pessoas precisam entender que aquele circo do bandido bom é bandido morto, um punitivismo exagerado, ele não resolve o problema da criminalidade. Porque o Brasil está nessa página há muitos anos e os dados não melhoram, a gente não consegue avançar. É evidente que a gente tem que ter a consciência que o combate a um crime violento ele vai exigir a força pública. E muitas vezes essa força vai acabar resultando em confrontos, vai resultar em morte. Isso faz parte dessa atividade. Mas não é a solução. A solução não passa por aí. Ela passa por um trabalho consistente. Trabalho de inteligência qualificada, repressão à lavagem de dinheiro, repressão às várias rotas que você tem de acesso aos produtos ilícitos, especialmente drogas e armas. Porque se eu sei por onde entra, eu não tenho por que aceitar a entrada. Não faz o menor sentido. Eu tenho que ter um investimento consistente que a gente nunca teve. Qualificação, contratação de pessoal, equipamentos adequados e articulação com base no comando federal, para que você tenha a União assumindo essa missão. Foram muitos anos, muitas décadas, você jogando isso para os estados. A União colocando que não é problema dela, não preciso fazer nada, cruzo meus braços e só fico criticando. Você começa a ir mudando isso, você começa a ter a Secretaria Nacional de Segurança, começa a ter investimentos, repasses, mas de forma muito tímida e sem uma compreensão de que é preciso ter um planejamento global. Eu tenho que entender o fenômeno do crime em todo o Brasil, ele se conecta cada vez mais e ele se conecta em pontos muito claros, por onde entra a droga e a arma e onde eu lavo o dinheiro. É o começo do crime e é o final do crime. Nesses dois pontos, a atuação do Estado bem feita vai ter um efeito muito grande. Agora passa, claro, por você entender isso e fazer com que o governo se posicione, que a gente melhore talvez nossa legislação. Existem pontos para avançar, especialmente no combate à lavagem. A gente tem que evitar, por exemplo, a infiltração criminosa no setor de combustíveis, que hoje é um grande foco de atuação por conta do enorme potencial que você tem de lavar dinheiro. Então, está detectado, já tem até projeto apresentado sobre o tema, mas tem que ter mais clareza, o cidadão entender e a partir daí ter apoio e aprovação. E a CPI tem alguma estratégia diferente da estratégia que os órgãos de investigação têm para se dedicar, por exemplo, à lavagem de dinheiro? A vantagem de uma CPI é que você não está envolvido no dia a dia. Eu que sou delegado de polícia, eu sei como acontece. Você pode até ter um planejamento, mas acontece naquele dia um fato, um crime, uma violência, e você para todo o planejamento e vai atender aquilo. A CPI não é para isso. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. Onde elas atuam, como elas atuam, quais são os pontos que a gente pode atacar com eficiência para reduzir essa incidência. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado, passe a ser dominado por essas milícias que cada vez mais ganham feições de máfia. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada, porque você tem essa porta de entrada para o setor público, que é o financiamento ilegal de campanhas. Esse dinheiro sujo que chega, irriga, garante eleições e depois garante acesso a licitações e um ciclo negativo de perpetuação e de fragilização de toda a estrutura do Estado. Por isso tem que ser um combate federal. Porque em muitas áreas, em muitos lugares, você não vai conseguir mais ter força estadual com capacidade de enfrentamento. Porque ali você já teve uma corrosão muito grande. Eu vejo iniciativas como a Prefeitura do Rio de Janeiro de criar uma espécie de polícia temporária, com reservistas das Forças Armadas. Isso é absolutamente ridículo. Não existe nenhum estudo técnico que dê base para esse tipo de iniciativa. É uma iniciativa populista. Eu estou vendo um problema, eu estou reconhecendo que existe um problema e estou tentando reagir de qualquer forma. Isso gera gasto, gera ineficiência e aumenta os problemas. O caminho vai estar sempre naquilo que a legislação já traz, as estruturas técnicas que estão previstas, que são as polícias e as guardas, que devem ser, na minha visão, fortalecidas.
É um trabalho que vai ter que aliar inteligência, repressão e prevenção. O Brasil tem condições de fazer esse enfrentamento, o que falta é uma coordenação nacional. Como o senhor lida com a esperança de que hoje o atual governo faça essa coordenação? Se não for pela compreensão da gravidade do problema, que seja pelo interesse eleitoral. Se não for por entender que o brasileiro precisa de segurança para tudo, porque se eu não tenho segurança, não adianta investir em educação, em saúde, em infraestrutura, porque o crime vai corroer isso tudo. A pessoa não vai poder usufruir disso. Então, se não for pela compreensão, que seja pelo medo do prejuízo eleitoral. Porque segurança pública vai ser um tema importante nas próximas eleições, nos estados e na eleição nacional. Então, eu acredito que o governo, de alguma forma, vai acordar para essa realidade. E o senhor fala na necessidade também de melhorar o arcabouço legal que trata do combate ao crime e transformar isso numa política de Estado federal? Sim, é absolutamente fundamental. Nós precisamos ter uma política com começo, meio e fim e financiamento adequado. Eu preciso ter o papel definido, uma coordenação estruturada, sem abrir mão do Pacto Federativo, respeitando a autonomia de cada Estado, mas colocando com clareza que tem que ter uma coordenação federal. Não adianta ter um Estado com a postura de xerife e política de enfrentamento e as vizinhanças numa política de tolerância. Isso não funciona, isso vai só criar conflitos e agravar cada vez mais a situação. Não há como ter uma saída sem uma coordenação federal que seja consistente, forte e que, ao mesmo tempo, respeite a independência dos Estados. Senador, no requerimento o senhor faz um mapeamento das principais facções criminosas no Brasil, né? E eu queria pedir para o senhor detalhar um pouquinho cada uma delas e o que a CPI pretende fazer a respeito, né? Começando pelo PCC, o primeiro comando da capital. Como é que a CPI pretende investigar a atual estrutura de comando, influência, atuação do grupo, né? Considerando que ele expandiu de São Paulo para o resto do país, né? Hoje é uma organização transnacional, né? Ela tem uma estruturação corporativa, vamos dizer assim, e nós temos grandes especialistas no combate à atuação do PCC. Então, a gente não precisa fazer o trabalho do zero. A gente precisa garantir que essas pessoas que na prática enfrentam o crime sejam ouvidas, tenham espaço, tenham relevância adequada, para que os tomadores de decisão, que são os comandantes do executivo, são os legisladores, possam entender o tema. Porque hoje eu tenho muitas vezes iniciativas bem intencionadas, mas inócuas. Gente que nunca viu o que é, que não entende como é que é o fenômeno e que tenta, de alguma forma, ajudar. Aumentando pena. Por que adianta aumentar a pena se eu não tenho julgamento no tempo? Ou eu não tenho condições de encarcerar aquela pessoa de forma adequada para que aqueles que desejarem sejam recuperados e aqueles que não desejarem sejam impedidos de praticar crimes? Então, existem gargalos claros, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que fazem esse enfrentamento, instituições que têm um conhecimento já muito aprofundado. E essas pessoas serão prioritárias para serem escutadas. Eu acho que é um processo que a gente já vivenciou em outras CPIs, de você trazer a informação de qualidade para um centro de atenção. E a partir da informação de qualidade, ter tomada de decisão de qualidade. E não essa coisa atabalhoada. O governo patina com uma tentativa de PEC da segurança há mais de um ano e não consegue colocar um texto de pé. Isso manifesta despreparo. Senador, o senhor falou do PCC ter se tornado uma organização transnacional, né? O senhor pretende interagir com órgãos internacionais que combatem essa prática? Sim, é importante você ter algum ponto de interação, partindo sempre das instituições que já fazem o combate. Repito, a CPI não pode querer se transformar numa delegacia de polícia. A gente não tem know-how. Não é para trazer o criminoso para o Senado. Não vai investigar o crime A, o crime B, não é isso. É entender o fenômeno, entender as estruturas, onde é que estão os pontos fracos que a gente tem que fortalecer e, ao mesmo tempo, identificar onde estão os pontos fracos do crime. Porque você tem condições de combater. Como eu disse, você tem rotas de acesso que são mapeadas. Essas rotas têm que ser inviabilizadas. Como é que você faz isso? Com muita gente contratada e bem paga, bem treinada, com muito equipamento. O crime não vai parar, ele vai continuar o tempo inteiro superando. Eu fecho essa rota, ele vai tentar abrir uma nova, mas eu dificulto o trabalho dele. Eu reduzo o capital de giro. Eu faço com que ele tenha mais dificuldade. E o que a gente precisa muito é isso. É tirar o criminoso de uma zona de conforto que ele vive no Brasil há muito tempo. Falando em muito tempo, o senhor também cita o Comando Vermelho, que é uma organização bastante antiga.
no país, né? Quais aspectos da organização e atuação vão ser priorizados na investigação da CPI em relação ao Comando Vermelho? Nós temos notícias consistentes, recentes, de um novo acordo entre as duas grandes organizações. Comando Vermelho e o PCC. Isso, porque elas somam valências, vamos chamar assim. O PCC ele assumiu um formato mais corporativo, mais estruturado, mais organizado. E o Comando Vermelho tem a sua capilaridade e atuação violenta na ponta. Então, para o Brasil é o pior cenário possível você ter elas todas se juntando numa grande coalizão criminosa. O que cabe ao Estado é entender como você consegue inibir a atuação de cada força dessa, cada facção, de cada milícia dessa. A gente tem bons exemplos de combate em alguns estados, eles precisam ser bem estudados, bem compreendidos, e ao mesmo tempo a gente tem que criar coisas novas. Eu particularmente defendo, mas é preciso que a gente tenha a CPI tramitando e a gente possa construir consenso em cima disso, mas eu defendo, na região de fronteira, uma atuação de polícia das Forças Armadas, para que me dê o volume necessário de homens para poder fazer o enfrentamento. É isso, ou fazer uma grande contratação de pessoal. O que eu não posso, porque é muito mais caro para o Brasil, é não fazer o enfrentamento. A grande contratação de pessoal de corpos policiais. Isso, de forças policiais. Seria o cenário ideal, você ter gente treinada, contratada, concursada para aquela atividade, especializada naquela atividade. Mas eu tenho urgência para fazer isso. E ao mesmo tempo eu tenho um contingente significativo nas Forças Armadas que pode ser empregado na região de fronteira nessa atividade. Isso demanda alteração legislativa, mas demanda, antes disso, a construção de um consenso. A CPI vem para isso também, vai ouvir as pessoas. Olha, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Eu não posso ter o maior contingente do Exército no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu tenho uma demanda tão grande na nossa fronteira seca. Eu preciso desse homem, dessa mulher trabalhando lá na fronteira, de uma forma estruturada, concatenada, com ação de inteligência. Aí sim eu consigo reduzir o fluxo criminoso, reduzir a circulação de dinheiro deles e a partir daí enfraquecer as facções. Senador, quando o senhor fala de um fim didático também da CPI, o senhor acredita que pode fazer alguma diferença para o cidadão comum, que não vai fazer uma política pública, que não é uma força policial, entender a realidade do crime organizado no país? É importante até para ele poder escolher melhor seus representantes, para ele não cair nessa armadilha fácil do populismo penal, da pirotecnia. Para ele entender a gravidade do problema, o quanto aquilo afeta a vida dele. Porque se eu vivo numa comunidade de classe média alta, por exemplo, eu posso ter a percepção de que aquilo não está na minha vida, não é um problema meu. Mas quando eu tenho acesso aos dados, ao volume de dinheiro que o Brasil perde, o volume de vidas que a gente perde, mesmo esse eleitor, esse cidadão, ele começa a ter uma atenção maior. Ele começa a compreender melhor aquele fenômeno e buscar soluções. É isso que a gente quer no final do dia, solução. Eu não posso conviver com um problema eternamente. O Brasil tem essa mania de conviver com os problemas eternamente. E não é para ser assim. Porque se outros lugares conseguiram avançar, conseguiram resolver, a gente também tem essa capacidade. Falta, repito, conhecimento técnico adequado, formação de um consenso popular e liderança. E aí eu acho que a CPI pode ajudar a construir isso tudo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Mudar para vencer. Muda, Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Agenda econômica. Hoje,
8 horas da noite, aqui na TV Senado. O IP tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Está reaberta a sessão. Vamos ao item extra pauta. Medida provisória número 1268 de 2024, que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Integração e do Desenvolvimento Regional, do Desenvolvimento e da Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Pesca e Aquicultura, no valor de R$ 938.458.061 para os fins que especifica. Não foram apresentadas emendas à matéria. Parecer número 4 de 2025 da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Relator, deputado Adair Filho. Relator ad hoc, deputado Léo Prates. Relator revisor, senador Marco Rogério. Favorável à medida provisória na forma apresentada pelo Poder Executivo. A matéria foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados e seu prazo de vigência se esgota também hoje. Passamos à discussão da matéria. Senador Exalci, Vossa Excelência já tinha apresentado aí o pedido de discussão da matéria. Tem a palavra Vossa Excelência. Então, presidente, 2 pontos. Primeiro, evidentemente, essa medida provisória é de 2024.
Então, o que nós combinamos, que a partir de 2025, as medidas provisórias passariam a ter a tramitação, como sempre foi, com a comissão mista. Então, porque está chegando agora da Câmara, quem está nos assistindo está assim, cara, chegou agora, já vai votar, não tem... É exatamente por isso, porque o entendimento que foi feito, o próprio presidente Davi deixou isso muito claro, que a partir das medidas provisórias de 2025 haverá, sim, a comissão mista, que é muito importante, não dá para continuar votando da forma como a gente vem votando já nos últimos anos. Mas, presidente, eu pedi para falar aqui rapidamente, porque eu estava ausente, tanto eu quanto a Damares, senadora Damares, senadora Leila, nós estávamos exatamente no Banco Central, discutindo essa questão do BRB Banco Master. Eu sei que o senador, que é nosso amigo, o senador Omar Aziz, fez um comentário aqui, lógico, todo mundo está revoltado porque não conhece o tema, mas só para esclarecer que o Fundo Constitucional não tem nada a ver com o BRB. O Fundo Constitucional é uma lei constitucional, ela define claramente para que serve o fundo, é para manter e organizar a segurança pública, então não há nenhum desvio de recursos para compra de banco. A informação que a gente tem, e nós estamos apurando isso, é que os recursos virão do próprio BRB. É isso que nós queremos saber e já protocolamos informação na CAI, a senadora Damares está preparando, nós vamos assinar junto também uma convocação na CAI do presidente do Banco Master, também o presidente do BRB, só para dizer que, porque quem estava assistindo aqui não viu a nossa fala, Damares? Então é só para esclarecer isso, são coisas distintas, não tem nada a ver com compra de banco com fundo constitucional, não vamos misturar as coisas, porque não é dessa forma que a gente informa corretamente a população. Muito obrigado, presidente. Ouvindo atentamente as explicações de Vossa Excelência, nobre senador, eu gostaria só de adiantar que o BRB, na verdade, o Banco Regional de Brasília, que tem uma capacidade de gerenciamento, pelo menos aos olhos da sociedade, com altíssima eficiência, pode ser que, obviamente, compete aos senhores senadores do Distrito Federal fazer esse acompanhamento, fiscalização e controle, mas, na verdade, a gente tem que, como brasileiros, como senadores da República, avaliar o desempenho que o banco vem tendo no Brasil inteiro, inclusive já num processo de capilaridade enorme, tendo implantado as agências na maior parte dos estados brasileiros. Isso mostra a saúde financeira e também, lógico, mostra a capacidade dos seus técnicos no sentido de fazer com que a riqueza de Brasília ela se expanda por todo o país. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, pela preocupação, pelas discussões que foram levadas ao cabo e tenho certeza que esse fato, aliado à preocupação da nobre senadora, que com certeza tem um cuidado tanto quanto tem o governo e Vossa Excelência, a senadora Damares, haverão de fazer um documento consubstancioso para mostrar exatamente a importância desta análise por parte dos senhores senadores do Distrito Federal. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu gostaria de deixar muito claro aqui, para o senhor, para os meus colegas e para a população brasileira que nos acompanha, nessa retomada para votarmos a MP 1268 de 2024, meu voto contra, senadora Damares, tá? Meu voto contra porque, não digo do mérito, o mérito é importante, eu acredito ser fundamental para o país. Agora, de onde veio a determinação? Foi mais uma interferência do STF, para dizer nome aqui aos bois, do ministro Flávio Dino, no Congresso Nacional, numa interferência direta, tanto no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, quanto também no Poder Executivo. Então, eu acredito que cada um tem que trabalhar dentro do seu quadrado, tem que ter a sua independência, a separação entre os poderes, e eu me recuso a baixar a cabeça para o STF, que está cada vez mais ativista. Daqui a pouco, senadora Damares, a senhora vai ter que dar o voto aqui, o seu voto, que o povo do Distrito Federal lhe elegeu. Esquece as tuas convicções, você vai ter que votar o que eles mandam. Para que o Senado Federal desse jeito? Meu voto é não, senhor presidente. Não, não.
Eu agradeço os comentários de Vossa Excelência ao tempo em que entendemos, nobre senador Eduardo Girão, Vossa Excelência, que está sempre vigilante aqui nesta casa, mas nós entendemos que o Instituto do Crédito Extraordinário, em momentos como esse em que vive o Brasil, seca de um lado, enchente de outros, ele é absolutamente oportuno e emergencial. Então, concordamos com a manifestação de Vossa Excelência, mas entendemos que essa é uma medida que facilita a vida dos estados, né? Principalmente dos estados e municípios, né? Portanto, muito obrigado pela participação de Vossa Excelência. Senhor presidente, então, que essa conclusão, e eu concordo, o mérito, repito, eu concordo com o mérito, mas que essa deliberação seja apenas do Congresso e do governo federal, e não uma interferência através de uma DPF que foi deliberada mandando se fazer isso, separar o dinheiro para isso. Isso não está correto. Nós precisamos de autonomia e independência do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária. E o mérito da medida provisória nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram, contra o voto do nobre senador Eduardo Girão e da senadora Damares Alves. Aprovada a medida provisória com o voto contrário do senador Eduardo Girão e da senadora Damares Alves, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimento de licença. Requerimentos número 92, 99, 102, 104, 105, 107, 108 de 2025. Dos senadores Wellington Fagundes, Ângelo Coronel, Ciro Nogueira, astronauta Marcos Pontes, senador Chico Rodrigues e Nelsinho Trade, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais, nos termos da autorização da Presidência do Senado Federal. As senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. O exemplo do ovo no início do ano e que está vigente, o preço da cartela de ovo está muito caro. Uma série de fatores gerou isso aí, né? Houve uma gripe aviária que dizimou muitos frangos e aves nos Estados Unidos. O aumento do calor por causa das mudanças climáticas fez com que a postura fosse menor. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. This is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, to go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. Puerto Rico assembles shipment of 110 tons of ammunition, light equipment, and tear gas for mob control. U.S. Sink South Naval Task Force to consist of aircraft carrier, 4 destroyers, 2 destroyer escorts, and task force tankers. Initial destination is Santo. São Paulo and Minas Gerais governors have definitely reached accord. The trigger is a military uprising led by General Mourão Filho. Troops will march towards Rio de Janeiro.
eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Ele é o autor de um projeto que prevê que 10% das verbas de propaganda institucional do governo sejam destinadas para campanhas de prevenção ao uso de drogas. Obrigada, senador, pela sua presença. Obrigado pelo espaço para falar de um tema que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos no país, no mundo, um problema seríssimo com drogas. Todo tipo de droga a gente pode imaginar. Cada dia aparece uma pior do que a outra. E isso afeta as pessoas, isso afeta as famílias, isso afeta a comunidade, a sociedade como um todo. Então, eu acho mais do que justo que nós tenhamos o governo participando com uma campanha institucional contra o uso de drogas. Existe um gasto já previsto, utilizado para a comunicação do governo, e eu sei que o governo não gosta muito de atrelar percentuais a valores específicos, a causas específicas, mas nesse caso eu acho que vale a pena, porque o recurso que é utilizado nisso é um investimento, porque sem isso aí, mais gente vai ficar drogada, mais gente vai estar com essa situação difícil e mais pessoas vão gastar às custas do governo. Lembrar que toda a parte de saúde, essas coisas, acaba caindo na conta do governo, ou seja, você reduz os custos através de uma propaganda bem feita. Então, trabalhar na prevenção é mais barato do que ter que lidar com as consequências de quem usa, do uso das drogas? Sem dúvida nenhuma. Isso em todas as áreas, em todos os setores. E nessa especificamente, nós vemos que o apelo das drogas colocados, seja nas ruas por amigos, né, traficantes e outras pessoas que acabam influenciando, principalmente jovens, que acabam perdendo literalmente a sua vida por causa dessa droga, né, dessa situação. E essas pessoas poderiam ser muito produtivas para o país. Pensa bem, um jovem de 17 anos que entra numa droga e começa a aumentar, mesmo comece com maconha e vai subindo isso até chegar em crack, esses outros tipos de droga muito mais pesadas, esse jovem ele acaba, em vez de ser um elemento produtivo para a sociedade e com seu trabalho, seu talento, poder produzir, né, para todos, né, para a sociedade como um todo, não, ele acaba sendo um peso. E isso é terrível, né? Isso não pode acontecer. E como seria essa campanha, senador? Olha, isso aí tem que ser trabalhado junto com a campanha, com as campanhas que o governo já faz, de uma forma muito prática e na linguagem que as pessoas entendam, entendeu? Isso é importante, que fique muito focada nisso aí. Nós temos profissionais competentes para fazer esse tipo de trabalho. É importante que chegue dentro da casa das famílias, então a televisão ela tem uma função, uma capacidade muito grande de levar isso aí para dentro da casa das famílias. Rádio também tem essa possibilidade, a internet tem, mas é mais limitada. E rede social? Então, as redes sociais eu acho que é o mais limitado, mas tem que ser feito também, ou seja, todos esses canais têm que ser utilizados, sem dúvida nenhuma. O senhor diz no seu relatório que as drogas hoje elas são um problema de saúde pública e tem que ser tratado então como política pública também? Sem dúvida. Quando a gente fala em problemas de saúde, quando você pensa no Ministério, uma coisa que eu sempre falei meio de brincadeira, mas é verdade. Quando você fala no Ministério da Saúde, a impressão que você tem é que o nome está errado, né? Porque o Ministério da Saúde ele trata de doença. Você não tem um Ministério de prevenção, né, a problemas de saúde. Você tem esporte, por exemplo, você tem uma série de coisas, mas esses itens, quando você fala sobre, por exemplo, alimentação incorreta, né? Que hoje em dia você vê a quantidade de crianças obesas, por exemplo, crianças com diabetes e etc. A alimentação é uma coisa essencial. Você não vê muita propaganda sobre isso. Você vê na TV o pessoal tentando evitar que as crianças tenham uma alimentação incorreta. E por que não droga, que está lá no último espectro, na última ponta do espectro, né? Que é um problema que, sem dúvida nenhuma, destrói rapidamente a vida desses jovens. Eu estou falando jovens porque é o ponto focal para mim, né? Eu imagino que uma pessoa adulta, já depois de 40 anos de idade, não vai, apesar que existe, mas não vai ter a ingenuidade de entrar num processo de uso de drogas.
mas um jovem, ele fica muito mais susceptível a isso aí. E lembrar que a gente está tratando da futura geração do país. Então, se a gente não tiver o investimento adequado para proteger essa geração, para colocar a informação correta, para que eles sejam cientes, né, do buraco que eles entram com relação às drogas, eu acho que não... Qual outra coisa mais importante do que isso para a gente mostrar? Fazer propaganda política? Não, propaganda política não é importante. É importante a gente salvar a população. Pois é, durante a discussão da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, disse que o governo já pediu a retirada de pauta, argumentando que ia conversar com o governo, porque o governo já há dentro do governo campanhas, uma verba destinada para campanhas antidrogas, contra as drogas, e que ele precisaria conversar com o governo, enfim. O senhor acha que essas campanhas, elas não têm sido suficientes? Por que aumentar e por que destinar essa verba especificamente para isso? Vamos colocar de um outro ponto assim, de vista. Imagine que a campanha estivesse sendo feita para aumentar a popularidade do presidente da República, né? E certamente eles iriam ter métricas para verificar se a campanha está sendo eficiente, e se não for, eles vão aumentar e muito esse valor para que isso fosse feito. Só coloquei desse ponto para ver fazer um choque político realmente. Nesse caso, usa-se métricas para verificar o aumento, e é fácil de verificar, o aumento do uso de drogas no Brasil, principalmente essas drogas mais pesadas, vamos dizer assim. Então, claramente, seja lá qual campanha que está sendo feita, não está sendo suficiente. Então, eu acho que tem que ser um trabalho pesado em cima desse tema para que realmente a gente tenha resultados visíveis. Fora isso, lógico que a campanha ela é um fator contribuinte positivo para reduzir o risco, né, para mitigar esse risco. Existem outros também, lógico, o trabalho que tem que ser feito dentro do próprio tratamento daquelas pessoas que já ficaram viciadas em droga. Tem todo um trabalho psicológico, tem outros fatores aí sendo trabalhados juntos. Mas a campanha é essencial para evitar que se entre no problema. Se você fechando a torneira, vamos dizer assim, reduzindo isso aí, é muito mais fácil tratar os resultados ruins que nós já temos, né, com pessoas utilizando drogas no país. O relator da proposta, o senador Plínio Valério, incluiu algumas questões no projeto, inclusive as próprias estatais. Queria que o senhor explicasse para a gente como que as estatais entram nessa história. As estatais, geralmente, elas participam das campanhas, né, das campanhas publicitárias, patrocinando muita coisa. Você vai ver patrocínio aí de várias estatais para vários eventos no país e campanhas publicitárias. Então, acho que elas também têm o dever de participar, o dever e a lógica de participar, porque isso não é só uma questão de eu vou entrar para fazer uma boa imagem, né, imagem institucional, porque a minha empresa, minha empresa estatal, eu estou patrocinando esse evento esportivo aqui, a minha logomarca está sendo mostrada. Não, é uma coisa muito acima disso aí. Estão trabalhando na saúde da população e na preservação do futuro de jovens, né? Então, se existe alguma coisa que pode trazer uma imagem social melhor para essas empresas, seria, se possível, né, acabar. Não sei que não vai ser, mas se possível acabar com o uso de drogas no país. O senador Jacques Wagner pediu, né, a retirada de pautas, que vai conversar com o governo. O senhor pretende participar dessas conversas? Quando que o projeto deve voltar para a pauta para ser efetivamente votado? Baseado nisso que aconteceu hoje, eu vou conversar com o Jacques, vou conversar com outros parlamentares também da comissão, inclusive com o presidente da comissão, para que ele volte à pauta o mais rápido possível, mas já com um grupo de parlamentares apoiando, conhecendo a proposta, porque é tudo uma questão de explicar, né? E eu duvido que tenha entre os parlamentares qualquer um que seja a favor, vamos dizer assim, de ter pessoas drogadas no país, ou seja, não teria uma razão, porque se é com relação a custo, o custo já está embutido, o custo já existe, o custo da propaganda. Se é com relação à indexação de um valor com relação ao custo total, tipo 10% para usar nisso, eu acho que a pauta é tão importante que vale a pena fazer essa indexação. E é possível avaliar quanto seria esses 10%? Porque essa verba, ela oscila de acordo com o orçamento, de acordo com... Mas eu acho que é um valor até baixo se considerar o tamanho do problema. É um problema grande. Você lembra
regras de Pareto, né? Se trabalhar em 20% dos problemas, de soluções, você pode solucionar 80% dos problemas. É um caso típico, né? Se fosse para ser como Pareto, em vez de 10%, deveria ser 20%. Tá certo, senador. Obrigada por estar aqui mais uma vez e esclarecer sobre essa proposta. Obrigado a vocês. E eu estou contando aí também com o apoio da população para que fale com seus senadores para que isso seja possível e o mais rápido possível. Tá certo, senador. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Regularização fundiária é a nossa pauta número 1. Qual é a pauta legislativa da regularização fundiária? A gente acha que muito papel significa, né, seriedade, austeridade. Não é. Muito papel significa atraso. A gente quer simplificar isso. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Que esta sessão sirva não apenas para relembrar o passado, mas para reafirmarmos o nosso compromisso com o futuro do Brasil, com o fortalecimento da democracia e com a busca permanente por um país mais justo e mais próspero para todos. O então senador José Sarney foi peça-chave para a transição democrática e para o nascimento da nova república, ao romper com o extinto PDS, herdeiro da antiga Arena, partido que dera sustentação política ao regime militar. José Sarney se transformou no maior fiador da redemocratização, integrando a chapa presidencial de oposição ao lado de Tancredo Neves. O regime político da democracia plena, que Vossa Excelência participou da fundação, foi alicerçado em 2 pilares centrais. São esses pilares centrais: convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e entregar o poder pela eleição livre, direta, pelo sufrágio universal a um sucessor seu. Foi Deus e o destino que me trouxe até aqui, nesta manhã, aos 95 anos, tendo a felicidade de receber as palavras tão generosas daqueles oradores que me saudaram. Hoje comemoramos a democracia, cujo coração da democracia é a liberdade, essa liberdade que deságua na formação do Congresso Nacional. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Fiz o pagamento, só que aí o produto não chegou. 1/4 da população brasileira, 24%, efetivamente perdeu dinheiro para golpes digitais. As plataformas elas precisam ser responsabilizadas na ocorrência de fraudes. É extremamente importante promover a educação digital para gerar um ambiente mais saudável, para gerar um ambiente mais seguro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos.
mas a renovação é intercalada entre as eleições e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas duas câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente da República, o impeachment, é julgado pelo Senado Federal. É daqui também que são autorizadas as nomeações para cargos muito importantes, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Grandes transações financeiras do Executivo também precisam de autorização do Senado. Existem também as comissões de variados assuntos, direitos humanos, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional. Elas analisam as matérias antes da votação em plenário. Quando o caso é de investigação e denúncia, aí são criadas as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que investigam as irregularidades em assuntos que são de interesse público com poder de autoridade judicial. A história dessa casa vem de longe e vai mais longe ainda. Ainda pessoas trans estão à margem da sociedade. A gente vê o preconceito e discriminação muito mais acirrado quando fala da nossa comunidade. Níveis de violência, quando você vai ver assassinatos, são com crueldade. O Brasil continua, desde 2009, a série histórica, como o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Não é dado oficial, porém, a ONU ela reconhece esse dado, tanto que divulga nos seus boletins. – 92% das travestis e mulheres trans estão na prostituição, né? Assim, 76% das travestis e mulheres trans não conseguem concluir o ensino médio por conta das violências que existem no sistema educacional, e a gente precisa de estratégias para que a gente consiga permanecer nesse espaço, porque a gente consegue chegar, mas a gente não consegue ficar. TV Senado. Democracia todo dia. Prometo sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Boa noite. Hoje é terça-feira, 1º de abril, e o Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram hoje um projeto que pretende garantir participação popular nos planejamentos orçamentários. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto é um incentivo ao envolvimento dos cidadãos na elaboração dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O texto aprovado altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir a participação popular e a realização de audiências públicas. A preocupação, obviamente, é do aspecto coletivo, colaborativo e da capacidade de ouvir nas diferentes instâncias. Nós precisamos garantir que o cidadão compreenda de uma vez por todas que o dinheiro é do povo, não é do político. E que essa participação vai garantir transparência e qualidade na decisão do gasto e na sua fiscalização. Eu acho que a gente conseguiu chegar a um bom entendimento com o governo. Praticamente tudo foi acordado. Talvez tenha uma pequena diferença que acho de redundância, mas nada que mexa no mérito do espírito do texto da senadora Dorinha. Cada vez mais aberto, cada vez mais promissor quando a população participa das votações, especialmente da questão da construção da LDO para que ela tenha voz ativa.
Outro projeto aprovado permite que recursos dos fundos constitucionais sejam destinados à economia criativa, que é um setor que usa a criatividade, inovação e tecnologia para a geração de trabalho e renda. Serão atendidas, entre outras, as áreas de propaganda, arquitetura, turismo, audiovisual e jogos eletrônicos. Os senadores também discutiram a proposta de emenda à Constituição que reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito constitucional. Essa foi a terceira discussão em primeiro turno. Ainda faltam 2 sessões de discussão para que o texto possa ser votado em primeiro turno e 3 sessões de discussão para ser votado em segundo turno. E também foi aprovada no plenário do Senado uma medida provisória que libera crédito de mais de 900 milhões de reais para 7 ministérios. O dinheiro vai ser usado para pagamento de auxílio para pescadores, ações de enfrentamento aos efeitos da seca no Pantanal e na Amazônia, enfrentamento da criminalidade, atenção à saúde, combate a incêndios, defesa civil e segurança alimentar. Os senadores ainda aprovaram hoje, por unanimidade, em plenário, um projeto de reciprocidade econômica que dá instrumentos ao Brasil para se proteger de tarifas unilaterais impostas pelos Estados Unidos no governo Donald Trump e por qualquer outro país ou bloco econômico. Eu reputo fundamental, primeiro, para restabelecermos a altivez do parlamento brasileiro em relação ao que vem acontecendo hoje com outros países, do ponto de vista da relação internacional e da postura do Brasil para proteger o Estado brasileiro. Em segundo lugar, cumprimentar Vossa Excelência e os líderes partidários que conduziram esse debate na CAI sem nenhum viés ideológico ou partidário, mas a fim de preservar os interesses do Estado brasileiro. Não é de um governo, não é de um partido, é de um país. Esse projeto de reciprocidade econômica já tinha sido discutido e aprovado hoje mesmo na Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto de autoria do senador Zequinha Marinho permite que o governo adote medidas contra essas ações prejudiciais. Entre elas, a restrição às importações de bens e serviços, a suspensão de concessões comerciais e de investimentos e também a suspensão de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. Esse é um projeto de proteção aos produtos brasileiros e não de contramedidas ou contra outros países. Agora, se o Brasil tiver os seus produtos com retaliações desmedidas, hoje o governo passa a ter a possibilidade de fazer essas contramedidas na mesma base de que vem de outros países ou blocos econômicos. A relatora acatou parcialmente emenda apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, que permite excepcionalmente suspender os direitos sobre a propriedade intelectual. Ficou muito claro que o objetivo do projeto não é colocar em dúvida a segurança jurídica da propriedade intelectual. Longe disso, o objetivo é garantir ao país condições de reciprocidade no comércio exterior, notadamente no que se refere a produtos agrícolas, quando se fazem exigências descabidas à nossa agricultura. Nada mais, nada menos estamos fazendo do que proteger os nossos direitos. Ou seja, o direito dos produtos brasileiros terem as suas negociações recíprocas respeitadas. E a partir do momento que nos desrespeitem, aí sim o governo brasileiro passa a ter instrumentos para poder reagir. Nós temos hoje um problema com a União Europeia, com uma lei antidesmatamento, que afeta diretamente os produtos brasileiros, principalmente a agropecuária brasileira, e são medidas que extrapolam a razoabilidade, porque ignoram a lei do Código Florestal brasileiro. Agora, amanhã, nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vem fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países, e aí, então, o governo brasileiro tem ferramentas para contrapor quando essas medidas
medidas forem medidas que desarrazoadas contra o nosso mercado. E a Comissão de Educação aprovou hoje a proposta que cria o Dia Nacional do Brega. Os senadores também aprovaram o projeto que aumenta as penas para os crimes de homicídio e lesão corporal praticados em escolas. De acordo com o texto do projeto aprovado na comissão, os crimes de homicídio e lesão corporal que acontecem nas escolas passariam a ser considerados hediondos, com regras mais rigorosas para o cumprimento da pena. A escola deveria ser um ambiente de aprendizado e respeito e construção de cidadania. No entanto, estamos presenciando um cenário no qual professores, pilares da educação, são desrespeitados e violentados no exercício de suas funções. A inversão de valores se manifesta quando, em vez de serem protegidos, os educadores se tornam vítimas de agressões praticadas até mesmo por pais. Nos casos de homicídio, a pena pode subir 1/3 se a vítima tiver deficiência e 2/3 se o autor for um familiar, empregador, professor ou um funcionário da escola. Já nos crimes de lesão corporal, a pena aumenta de 1 a 2/3 se o crime ocorrer em uma instituição de ensino, com acréscimos adicionais de 1/3 se a vítima tiver deficiência e 2/3 se o autor tiver vínculo com a vítima ou a escola. Sem sombra de dúvida, a relação que deve existir positivamente, baseada na confiança, no respeito, no prazer de ter uma relação tão profícua entre professor e estudante, tem sofrido realmente esses impactos da violência, que também se manifesta de estudante para estudante. De estudante para professor, de alguns professores para estudantes, de estudantes para estudantes, e a dificuldade de se controlar isso. Aprovada, a matéria segue agora para análise da Comissão de Segurança Pública. A comissão também aprovou o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Brega, que será comemorado anualmente dia 14 de fevereiro, data de nascimento do cantor pernambucano Reginaldo Rossi, conhecido como o Rei do Brega. O Brega é cultura, o Brega é resistência, o Brega é Brasil e agora o Brasil tem o Dia Nacional do Brega. O Brega gera emprego e renda em diversas frentes, dos cantores e compositores, aos técnicos de som, dos produtores de eventos, aos criadores de conteúdo, dos figurinistas, as costureiras que criam os trajes que brilham nos palcos. É uma cadeia produtiva sólida, muitas vezes informal, mas vital para a cultura das periferias urbanas e rurais. Por tudo isso, reconhecer o Dia Nacional do Brega é reconhecer o Brasil profundo, apaixonado e contraditório que existe em todos nós. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o texto seguirá para a sanção do presidente da República. Regras mais duras para o transporte aéreo de cães e gatos em voos domésticos. Mais rigor para a companhia aérea e para os tutores dos animais. Um substitutivo a projetos que tramitam no Senado sobre o assunto foi um dos textos aprovados hoje na Comissão de Meio Ambiente. O texto obriga todas as empresas aéreas a oferecerem opções de transporte de cães e gatos adequadas ao porte e às funções do animal. As regras de segurança operacional devem ser respeitadas. O parecer ainda determina que as companhias publiquem informações atualizadas e completas sobre o serviço e mantenham equipes treinadas e equipamentos específicos para o trabalho. Os cães-guia, por exemplo, deverão ser transportados na cabine junto com o tutor, mas os cães de apoio ou de assistência emocional não terão os mesmos direitos. No caso de viagens longas ou com conexões, em ambiente distinto do tutor, a companhia terá de oferecer um sistema de acomodação, movimentação e monitoramento do bem-estar do animal. Infelizmente, o caso do cão Joca, que justifica 3 dos 4 projetos em análise, não é isolado. Apesar da publicidade que as companhias fazem sobre a suposta segurança dos pets, nessas condições de transportes, a realidade é que ocorrem falhas na prestação de serviço e a ocorrência
inaceitável de casos cada vez mais frequentes de morte e de perda dos animais. Mas não são apenas direitos. Os donos dos animais têm também obrigações. Os tutores são responsáveis pelos animais, pelo seu comportamento e pela limpeza do assento durante todo o voo. E se por acaso for causado algum dano à companhia aérea ou a terceiros, a responsabilidade também é do tutor. Com isso aprovado, não será mais uma opção da companhia, ela será obrigatório fazer o transporte dos nossos cães e gatos. A Comissão de Meio Ambiente aprovou ainda projeto que incentiva a participação da agricultura familiar na produção do biodiesel. O texto ressalta também que o aumento da produção e uso de biocombustíveis em relação ao uso de combustíveis fósseis ajudam a diminuir as emissões de gases de efeito estufa em um dos setores que mais contribuem com as emissões, o setor de transportes. Além disso, o projeto estimula a compra de matérias-primas produzidas pelos agricultores familiares para a produção de biodiesel, a garantia de assistência técnica para esses agricultores e a promoção de renda e emprego no âmbito da agricultura familiar. Ao promover a participação da agricultura familiar na produção do biocombustível, o PL número 5927 contribui com impactos positivos ambientais e sociais, já que a produção de biocombustíveis nesse âmbito pode se tornar vetor de desenvolvimento local e sustentável. Concordamos ainda com o parecer aprovado na CRA que pela emenda 1 CRA promove as alterações pretendidas pela Lei 13.033, que dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final, medida sugerida pelo Ministério de Minas e Energia, e contribui para a sustentabilidade no uso de combustível e redução da pegada de carbono brasileira. Os dois projetos aprovados seguem agora para a Comissão de Infraestrutura. O projeto que pune quem deixa de pagar impostos repetidamente foi debatido em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. A votação está marcada para amanhã. O projeto prevê medidas mais rígidas para identificar e punir os devedores contumazes. Mas, afinal, quem são esses devedores? E como diferenciá-los dos demais contribuintes? O PL tem um atributo positivo de trazer o devedor contumaz como aquele que utiliza do inadimplemento como uma estratégia de negócio, ou seja, ele quer dever para que ele possa concorrer deslealmente com seus pares, e que é aquele que deve de forma dolosa, não é aquele que ocasionalmente tem uma dívida e não pode arcar com ela. É preciso olhar o histórico do contribuinte. Então, analisar apenas uma foto, aquele momento estático, para nós parece insuficiente. É preciso olhar o filme. Como que esse contribuinte tem se comportado nos últimos anos? Ele paga os seus tributos corretamente? Ele é um contribuinte que tem um bom histórico de pagamento? Então, com isso, é possível verificar se ele adota essa postura com constância ou se é uma eventualidade. E se é uma eventualidade, esse contribuinte não deveria ser caracterizado como devedor contumaz. Devedor contumaz é aquele que deve sempre, que não paga nunca. Ele está sempre em débito com a Receita, com a União, com o Estado, com o município. Ele não paga. Eles até escrituram o imposto, entram com a DIN e não pagam. Esse é o devedor contumaz. E aí, quem paga tem que pagar mais. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apenas 7,8% das empresas ativas têm débitos com os cofres públicos. Cerca de 70% são grandes devedores, com dívidas iguais ou superiores a 15 milhões de reais. O relatório do senador veneziano Vital do Rego considera esse valor para definir o devedor contumaz. E também quem deve acima de 30% do faturamento
faturamento do ano anterior, com valor igual ou superior a R$1 milhão e por mais de um ano. Os setores de cigarros, bebidas e combustíveis são considerados os mais críticos. O alto volume comercializado dos produtos, a capilaridade da rede logística, a carga tributária que se pratica em nível federal e estadual para os diferentes produtos. Embaixo, as limitações que existem à fiscalização do Estado, e aí a gente inclui a importância desse PL, porque cria uma conduta tipificada com sanções previstas, à altura que se espera do combate neste mercado. Esses elementos, eles precisam ser combatidos para se garantir não só a isonomia competitiva, que afeta a sustentabilidade de longo prazo de empresas que atuam licitamente nesse mercado no âmbito concorrencial, mas prejudica em última instância o próprio consumidor, que acaba pagando mais caro pelos produtos. Segundo o Instituto Combustível Legal, só com sonegação, fraudes e adulterações no setor de combustíveis, o governo deixou de arrecadar cerca de R$30 bilhões por ano. Ele chamou a atenção para a atuação do crime organizado nas cadeias produtivas. O Ministério da Justiça criou um núcleo de combate ao crime organizado na cadeia de combustível, exatamente porque está percebendo a importância da luta contra o crime organizado. É muito significativo isso. Dentro do nosso setor, ele vai do poço ao posto. Não está no posto, não está nas distribuidoras, está nos postos de gasolina, está nas empresas de transporte, está nas empresas de fintechs que criam um mercado paralelo por fora da COAF. Você não consegue controlar porque eles têm a sua própria fintech e essa fintech fatura por fora o sistema. Ou seja, nós vamos dar um basta nisso. E o Senado hoje tem a chance de colocar claramente para a sociedade: nós vamos lutar contra o empresário que é bandido. A sociedade brasileira não pode mais conviver com esta situação enquanto o parlamento já há alguns anos, como disse o Capaz ainda há pouco, se debruça sobre essa matéria. Acho que nós vamos discutir isso amanhã, vamos votar amanhã. Todas as falas que foram feitas até agora, para mim, são muito satisfatórias. Eu acho que os argumentos trazidos aqui são argumentos muito factíveis ao momento que nós vivemos. Desses devedores contumazes que nós temos já, o governo deve saber quantos empregos geram esses devedores contumazes, que nós vamos fechar essas empresas. Essa é uma preocupação. A Lava Jato gerou um problema muito sério no Brasil de quebrar a empresa e desempregar muita gente. Amanhã nos reuniremos. É provável que não a concluamos, porque muito provável de praxe que pedido de vista seja apresentado, mas é mais uma etapa superada. Nós haveremos de ter um deslinde a respeito da matéria. Aumentar os investimentos para armazenagem rural. Esse é o objetivo de um projeto em exame na Comissão de Desenvolvimento Regional. Uma audiência pública discutiu o assunto hoje. De autoria da senadora Dorinha Seabra, o projeto cria o Programa de Armazenagem Rural, com prazo de 10 anos e possibilidade de prorrogação. O programa será financiado por meio de 3 fundos constitucionais, o do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A medida busca melhorar a capacidade de armazenagem nas propriedades rurais e facilitar o armazenamento de produtos agrícolas, ampliando a competitividade dos produtores. O debate destacou a importância de investimentos para o setor agrícola, com participação até mesmo de financiamento internacional. As captações internacionais que a gente tem feito, o New Development Bank, o Banco dos BRICS, por exemplo, a gente aprovou em 2023 a primeira carta de consulta, são $500 milhões para os fundos de desenvolvimento. Vem para essa casa, vai passar pela CDR, inclusive, para a gente aprovar, para poder fazer essa contratação ainda esse ano de desembolsos, tá? Com linhas novas voltadas para uma das prioridades do NDB, então, energias renováveis, armazenagem e logística. Especificamente, a armazenagem é algo que nós temos a preocupação, e temos a preocupação principalmente da armazenagem dentro das fazendas, dentro da propriedade rural.
Esse é o grande foco. O financiamento será destinado para a construção de novas estruturas de armazenagem, sendo proibido usar a verba apenas para ampliar ou recuperar estruturas já existentes. Os beneficiários poderão ter acesso a até 12 milhões para a construção das estruturas. As discussões evoluíram e hoje a linha do FCO Armazenagem traz condições até mesmo mais viáveis para o produtor, o que é muito significativo e foi em decorrência aí das discussões do PL. Nossa proposta, sim, é uma discussão sobre a viabilidade de uma política perene, trazendo o FCO Armazenagem como foco da discussão. Debatedores ressaltaram a necessidade de avaliar o projeto para melhor atender os produtores, apontando que o problema enfrentado por eles não está relacionado ao volume de crédito ou à taxa de juros, mas sim às questões estruturais, como a falta de capacidade de armazenagem, a demora na liberação do crédito, os riscos envolvidos e outros problemas. Hoje o risco principal é, da forma como ele está, dele gerar empossamento de recursos nos fundos constitucionais. Talvez nem todo o problema esteja exatamente na oferta de crédito. Ou seja, a necessidade de você ter expansão maiores, talvez não esteja necessariamente no volume de crédito que você ofereça ou nas condições de taxa de juros. Pode estar em outros elementos. E eu não estou negando a importância de você ter crédito, né? Mas estou dizendo que talvez você precise olhar outros aspectos e a gente se dispõe a fazer isso para que a gente possa aperfeiçoar. De 2013 a 2023, só 60% dos recursos disponíveis para essa área foi utilizado. Então, assim, não há uma insuficiência de crédito no sentido de volume. Agora são 7h53. Vamos falar ao vivo com a repórter Isadora Fonseca. Ela está no Salão Negro do Congresso Nacional, acompanhando o lançamento de um livro sobre a reforma do Código Civil. Boa noite, Isadora. Boa noite, Maturana. Boa noite a todos. Como você falou, eu estou aqui no Salão Negro. Como vocês podem ver, olha, dá uma olhadinha ali como é que está. Está super movimentado, tem muitas autoridades que vieram aqui prestigiar o lançamento do livro do senador Rodrigo Pacheco. Ali naquele momento, no meio de todo aquele burburinho, está o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, o presidente do Senado Davi Alcolumbre e, além, claro, da estrela da noite, o senador Rodrigo Pacheco. Muita autoridade, muita gente, aqui está muito movimentado. Bom, o livro dele, a reforma do Código Civil, artigo sobre a atualização da Lei 10.406 de 2022, reforça a importância da reforma e modernização do Código Civil, que está em vigor há mais de 2 décadas. Um dos objetivos do livro é uma legislação mais clara, acessível e eficiente. O livro reúne reflexões de especialistas, integrantes da Comissão de Juristas. Olha, o evento começou agora, vai ficar até difícil para vocês ouvirem o que eu estou falando, né? Mas o livro reúne impressão de especialistas que participaram da Comissão de Juristas responsável pela elaboração do projeto de atualização do Código Civil. O senador Rodrigo Pacheco, que é o autor desse livro, também é o autor da atualização do projeto de lei da atualização do Código Civil. Quem escreveu o início do livro foi o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que também presidiu a Comissão de Juristas. Maturana, agora a gente vai acompanhar daqui e eu volto com você. Tá certo, Isadora. Muito obrigado aí. Legal que a cerimônia começou justo na sua participação ao vivo no jornal, né? Parabéns, obrigado e bom trabalho. E a CPI das bets fez hoje uma audiência pública sobre jogos e saúde mental. Para o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a melhor maneira de prevenir o vício é nem começar a jogar. O médico psiquiatra Antônio Geraldo da Silva afirmou que a ludopatia, que é o vício em jogos, é uma doença e que tem atingido cada vez mais pessoas, inclusive crianças e adolescentes. É uma doença que está se alastrando e está prejudicando crianças, adolescentes, adultos, idosos e todos os seus familiares. Porque essa é uma dependência que ela não se restringe a prejudicar a pessoa. Ela faz migração de classe social para baixo.
para famílias inteiras. Ele explicou que o vício em jogos tem o mesmo mecanismo das dependências químicas. É a mesma coisa. Ela é causada pelo desenvolvimento da fissura, que é o desejo incontrolável de jogar e apostar. A pessoa faz qualquer coisa para isso. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a maior parte dos apostadores é de homens jovens e de classes mais baixas. Mas o jogo tem iludido cada vez mais pessoas. Essa matéria do G1 fala que cozinheira perde 80 mil, cozinheira, vou repetir para não ter dúvida, perde 80 mil em 2 meses. Relatos de quem perdeu tudo com cassinos online. Estudante de Direito de Santa Catarina gasta 72 mil de verba de festa de formatura no jogo do Tigrinho. Ela pegou toda a economia de todos os estudantes que investiram para a formatura e jogou tudo isso no Tigrinho. O médico deu ainda um recado para quem tem vontade de participar de jogos de apostas. A nossa recomendação é: não entre em jogos eletrônicos. Não inicie. Não acredite que você consegue parar. Porque ninguém ganha das bets. Não existe nenhuma possibilidade de enriquecer com as bets. Não existe chance nenhuma de você sanar